da sua existência para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Mais de 2 milhões de crianças brasileiras vivem sem acesso à água potável. A falta de água acontece também nas escolas. 7.500 escolas públicas brasileiras não garantem o abastecimento adequado desse bem indispensável à vida. O Unicef no Brasil faz um alerta para essa situação e realiza uma campanha para universalizar o direito fundamental à água para as nossas crianças. Direitos das crianças são assuntos de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com Rodrigo Rezende, oficial de água, saneamento e higiene do Unicef no Brasil. Rodrigo, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença em nosso estúdio. Muito obrigado. Ótimo ter a oportunidade de conversarmos um pouco sobre os direitos de crianças e adolescentes e o impacto na saúde dessas crianças pela a falta de acesso seguro aos serviços de água potável e esgotamento sanitário. Os números que eu trouxe aqui no começo da entrevista já são bastante preocupantes, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa pesquisa, como o Unicef chegou a esses números e desse de forma um pouco mais detalhada esse panorama tão preocupante da falta de acesso à água potável, à água bem tratada para as nossas crianças. A base de dados que gerou, né, essa análise do Unicef, essa chamada para ação, considerou os dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, bem como do Censo Escolar, dados de 2023, e aí dados do Ministério da Educação por meio do INEP. Esses dados, eles reforçam a importância de se priorizar políticas públicas para garantir o acesso seguro aos serviços de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de gestão de resíduos sólidos, incluindo a drenagem de águas pluviais, que são os 4 eixos centrais do saneamento, como um mecanismo, como um fator fundamental para a garantia de direitos de crianças e adolescentes. E, para além disso, um mecanismo também fundamental para se promover saúde, bem-estar e pleno desenvolvimento, em especial nas crianças menores de 6 anos, a chamada primeira infância, que são as mais vulneráveis em relação a diversas doenças e agravos associados ao consumo de água suja ou mesmo à falta de banheiros adequados para suas necessidades fundamentais. Então, esses dados, eles reforçam a necessidade urgente de que essas políticas públicas de acesso aos serviços de saneamento sejam priorizados com foco central nas crianças e nos adolescentes. Um dos impactos que esse problema traz para essas crianças, você falou agora da questão do bem-estar, da saúde e de doenças que podem ser causadas pelo consumo da água inadequada ou até pela falta do tratamento, do esgotamento sanitário da água. Que problemas são esses em relação à saúde? Quais são os principais impactos na vida dessas crianças decorrentes desse problema que a gente está tratando aqui? Diversas doenças e agravos, chamamos de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, acontecem quando os serviços não são prestados de forma adequada, suficiente, de acordo com o previsto pela legislação nacional. Então, como um destaque, eu acho que as doenças diarreicas agudas, as DDAs, em especial nas crianças menores de 6 anos de idade, ela traz um impacto chave no bem-estar, na saúde e no desenvolvimento dessas crianças, incluindo um potencial atraso ou abandono escolar, e reforça mais uma vez
às desigualdades sociais em que vivemos em regiões, em especial nas regiões norte e nordeste do Brasil. Essas regiões são as mais atingidas, eu apurei isso também dentro do material do Unicef. Tem duas questões aí, uma questão regional, a gente tem norte e nordeste, especialmente o semiárido, e também os dados revelam também uma desigualdade nesse acesso à água bem tratada, acesso adequado à água para crianças pretas e pardas, especialmente para as populações indígenas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas discrepâncias. Bom, o acesso seguro a esse serviço, em especial nas regiões do semiárido e na Amazônia, historicamente possuem maiores desafios associados à cobertura. Há se destacar que nos últimos anos houve realmente melhorias no acesso a esse serviço, mas a gente continua ainda com dados importantes que reforçam a urgência dessa política pública. Dentre as crianças mais vulneráveis, e como os dados apresentados, a partir dos dados do IBGE e também dos dados do censo escolar, chegamos nesse número que em torno de 70% dessas crianças que não têm acesso adequado ao esgotamento sanitário são pretas e pardas. Em relação às populações indígenas, o cenário também é bem difícil. É um cenário de desafios constantes e muito em função também das dificuldades logísticas, em especial na Amazônia brasileira, de se garantir, além do acesso seguro, a operação e a manutenção desses sistemas de forma que possam prover o acesso seguro à qualidade da água e ao serviço de esgotamento sanitário. Em relação às populações indígenas, um estudo recente publicado pela Fiocruz estimou que as crianças indígenas têm 14 vezes mais chance de morrer por doenças diarreicas do que em relação a outros grupos populacionais. Acho que esse dado reforça ainda mais a vulnerabilidade das crianças indígenas e a importância do fortalecimento de políticas públicas específicas também para esse público tão vulnerável no Brasil. E como é que está a situação das escolas brasileiras, especialmente das escolas públicas, em relação ao abastecimento adequado de água, ao tratamento também de esgoto sanitário, quer dizer, toda a parte de saneamento que vai permitir a higiene adequada dessas crianças? Como está esse panorama em relação às escolas públicas brasileiras e quais os impactos que esse problema pode trazer no desenvolvimento educacional dessas crianças? Bom, os serviços de saneamento, eles são fatores condicionantes e determinantes de saúde pública. Nesse sentido, a partir dos dados do Censo Escolar 2023, o Unicef a gente chegou em torno de 7.500 escolas, então mais de 1 milhão de estudantes que estudam em instituições de ensino que não têm o acesso adequado ao serviço de abastecimento de água. E, além disso, cerca de 3.000 escolas onde o acesso à água é inexistente, considerando os dados do Censo Escolar. Essa falta ou precariedade dos serviços de saneamento nas escolas gera uma série de desafios para garantir efetivamente o direito à educação de milhares de crianças e adolescentes. Além disso, a correta práticas de higiene nas escolas também é um fator fundamental a ser destacado. Por exemplo, dados da OMS e do Unicef reforçam que a prática regular da lavagem de mãos no ambiente escolar reduzem até 40% a ausência dos estudantes nas escolas. Então, para além do serviço de saneamento, é importante se reforçar junto a toda a comunidade escolar, gestores escolares, professores, demais funcionários, a importância de se fomentar e se implementar práticas de higiene também nas escolas para reduzir essas doenças e agravos que impedem o direito à educação de milhares de crianças e adolescentes. Um ponto também importante que tem relação direta com essa privação de direitos nas escolas é a perspectiva da dignidade menstrual. Então, sem banheiros adequados, sem itens como absorventes, as meninas não possuem os mecanismos-chave para a gestão de sua menstruação e que, por muitas vezes, é um fator que gera o atraso ou mesmo o abandono nesse período da menstruação. A evasão escolar, que é um problema sério, né, especialmente nas camadas mais vulneráveis da nossa população. O Unicef começou uma campanha, como eu comentei aqui no início da entrevista, tem uma campanha, aí o Unicef trouxe uma campanha bem interessante, trazendo um ícone, né, da animação brasileira, o ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu vou chamar o VT e a gente vai falar um pouco sobre essa campanha, como ela está sendo realizada, como as pessoas podem participar. É uma ação justamente buscando melhorar
essa situação e reduzir o problema da falta de água, de abastecimento adequado de água, especialmente nas escolas e, claro, para as nossas crianças. Vamos lá, entra com o VT. Tcharam, vamos tomar banho outra vez. Nananana, oh, oh. Ai, milhares de crianças não têm água pra tomar um banho. Não tem água pro banho. Vamos ajudar o Unicef. Um Pix é um pingo, de pingo em pingo a água vai chegar. Meu pé, meu querido pé, oh, vai brilhar. Vem ajudar, vem. É uma campanha bem interessante, sensibiliza bastante as pessoas. Ali a gente tem a forma de as pessoas poderem doar para ajudar nesse trabalho do Unicef. Eu queria que você falasse um pouco sobre a campanha, os objetivos, metas da campanha, desde quando o Unicef iniciou essa ação, que é uma ação de cidadania. Exatamente. O Unicef, a partir desse cenário de risco associados aí à falta ou precariedade do acesso ao serviço de saneamento básico, tem reforçado as suas ações no Brasil. A gente tem o objetivo central de apoiar o fortalecimento de políticas públicas nos territórios mais vulneráveis. E, nesse sentido, o programa de água, saneamento e higiene possui 3 eixos principais de atuação. Então, apoiar o acesso à água, saneamento, práticas de higiene em terras indígenas e comunidades tradicionais. O acesso à água e serviços também de saneamento nas escolas, incluindo a perspectiva da dignidade menstrual. E o apoio ao fortalecimento de políticas públicas, de maneira geral, nos municípios do semiárido e da Amazônia brasileira, em especial aqueles municípios menores de 50 mil habitantes. Nesse sentido, iniciamos com todo o nosso time de parcerias, de marketing, o desenvolvimento dessa campanha, que acho que traz uma memória afetiva para muitas gerações, enfim, é um personagem histórico nacional, com uma temática, acho que mais que fundamental. O acesso à água como um direito humano e o acesso à água potável, ele possui 3 eixos fundamentais de uso, que é o consumo humano, a preparação de alimentos e a prática de higiene. O ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum, ele chega no momento em que ele vai tomar o seu banho, mas não tem água. E aí, acho que traz ao debate o que a falta de água gera com uma perspectiva realmente de privação de direitos a milhares de crianças e adolescentes no Brasil. Então, a partir dessa iniciativa, o Unicef, em todos os seus canais de comunicação, tem disponibilizado e reforçado essa campanha e, através do Pix, a população, acho que todos podem se engajar e também apoiar os diversos projetos que possuímos em áreas indígenas e escolas no semiárido e na Amazônia brasileira. Além dessa campanha, o Unicef tem outras ações voltadas à questão do abastecimento de água no nosso país, né? Sim, exatamente. O foco central é no semiárido, nas regiões Nordeste e Norte do Brasil, com esses 3 eixos fundamentais de terras indígenas, comunidades tradicionais, o apoio às políticas públicas de melhoria do acesso ao serviço nas escolas e também no fortalecimento de capacidades, desenvolvimento de cursos, materiais técnicos para apoiar os profissionais que atuam nesses territórios mais vulneráveis da Amazônia e do semiárido no fortalecimento dessa política pública tão fundamental. Então, o acesso aos serviços de saneamento básico, como eu mencionei, são fatores que determinam e condicionam a saúde pública. E dentro das escolas, um fator fundamental para garantir o pleno direito à educação de milhares de crianças e adolescentes. E como é que você sente o resultado dessa campanha desde que o Unicef começou com essa ação e dentro de outras ações também, os resultados que vocês vêm observando a partir dessas iniciativas? Bom, a campanha em si, ela traz à luz uma temática fundamental, né? Então, de acesso seguro ao serviço de saneamento para as crianças. O programa de água, saneamento e higiene do Unicef, e a partir desses eixos fundamentais, já conseguimos, acho que, resultados importantes. Por exemplo, trazendo um pouco do histórico, a partir de 2023, um apoio ao governo brasileiro, à Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, na resposta à emergência Yanomami, onde fomos um dos parceiros fundamentais para prover o acesso seguro aos serviços de abastecimento de água em comunidades, em unidades básicas de saúde, em plena articulação com o governo federal e também
junto aos parceiros nos estados. E, além disso, diversos projetos de acesso à água nas escolas, e aí, em especial no semiárido brasileiro, no estado de Pernambuco, também escolas indígenas na Bahia. Iniciaremos projetos também no Ceará, no estado do Pará, no Amazonas, em Roraima e também no estado do Acre. Então, a gente tem um objetivo fundamental de apoiar essas políticas públicas nesses territórios mais vulneráveis e, além disso, incidir junto aos tomadores de decisão, aos poderes públicos, a nível nacional e subnacional, na priorização dessa agenda e um apoio fundamental também aos municípios, como titulares dos serviços, de forma que os municípios tenham fortalecida cada vez mais a sua capacidade de implementar o acesso seguro a esse serviço tão essencial. Essa ação do Unicef, ela se insere dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É uma série de objetivos que são elencados aí pelo Unicef, pela Organização das Nações Unidas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 6, que justamente trata dessa questão. O acesso à água potável e saneamento é, como você bem disse, o ODS número 6. Eu acho que uma característica chave desse ODS é a sua relação com diversos outros ODS. Então, quando a gente está falando do acesso seguro aos serviços de saneamento, a gente está também falando da redução das desigualdades, da redução da pobreza, da promoção da saúde e de uma educação de qualidade. Estamos também relacionando com cidades e comunidades sustentáveis e resilientes frente aos impactos diretos e indiretos relacionados às mudanças climáticas. Temos observado também, a partir desse aumento de eventos climáticos extremos, o quão impactante é nos serviços de acesso à água, esgotamento sanitário. Acho que um dos primeiros impactos que são sentidos pela população. Então, nesse ponto também, importante associar a agenda dos ODS com a perspectiva de mudanças climáticas no sentido de tornar os sistemas e soluções coletivas de abastecimento mais resilientes aos impactos de eventos extremos no nosso país. Temos observado, acho que, cada vez mais intensos e frequentes. Nesse momento, temos uma seca histórica na Amazônia brasileira, por exemplo, que impacta diversos municípios, comunidades indígenas. No mês de final de abril, início de maio, um desastre hidrológico sem precedentes no estado do Rio Grande do Sul, que também traz à luz esse problema de tornar os serviços de saneamento, que, na verdade, como um dos fatores fundamentais para o planejamento no acesso à água e aos demais serviços de saneamento, a variável dos impactos diretos e indiretos de curto, médio e longo prazo associados a eventos extremos. Então, a Agenda 2030, a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, ela traz como eixo-chave o acesso a direitos básicos. E a gente está falando do acesso à água e saneamento como um direito fundamental para todas e todos, em especial para as crianças e adolescentes como mais vulneráveis à não prestação adequada desse serviço, para que a gente possa realmente prover bem-estar e pleno desenvolvimento para as nossas crianças e adolescentes. No final das contas, a gente está falando aqui do direito à vida. E quando a gente fala do direito à vida, falando dos direitos das crianças, a gente está tratando também do futuro do nosso país enquanto sociedade. Quais os impactos que situações como essa que a gente está trazendo, dessas desigualdades no acesso ao tratamento adequado de água, as dificuldades que isso gera na educação dessas crianças, vai trazer para a vida adulta desses indivíduos? Eu acho que um ponto fundamental é a relação com oportunidades, para que essas crianças e adolescentes tenham todas as oportunidades para o seu pleno desenvolvimento. Então, crianças e adolescentes que convivem diariamente com a falta de acesso ao serviço de saneamento básico tendem a ter maiores dificuldades no acesso a essas oportunidades, no acesso aos serviços básicos e, em especial, aí, considerando os serviços de educação pública, enfim, de forma que o bem-estar e o pleno desenvolvimento está muito atrelado a esses serviços e direitos fundamentais. Então, crianças que possuem o acesso seguro
ao serviço de saneamento básico tendem a ter um melhor desenvolvimento e assim conseguir alcançar todas as oportunidades e possibilidades que a vida possa gerar nos mais diversos territórios do Brasil. A ação que o Unicef está realizando é aberta a todas as pessoas. Então, qualquer cidadão pode participar doando, fazendo a sua ajuda para melhorar essa situação de falta de abastecimento adequado de água, de falta de saneamento, de desigualdade de oportunidades que esse problema acaba gerando. Mas o Unicef também tem uma articulação junto ao poder público. Você mencionou já uma parte disso, falando junto ao poder executivo, especialmente, né, aliás, nos 3 níveis, né, federal, estadual e municipais, nos municípios onde realmente as coisas acontecem. Existe uma articulação também junto ao poder legislativo. O que está sendo feito para fomentar políticas públicas que revertam essa situação de falta de acesso a esses direitos fundamentais para as crianças brasileiras? O Unicef, a gente teve e participamos de uma audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, onde foi justamente o tema da privação do acesso e qual o cenário de risco associado às escolas brasileiras. A partir dessa discussão e considerando todo o debate que foi realizado, houve uma proposição de trazer esse tema e trazer à luz a importância do fortalecimento dessas políticas públicas para o acesso seguro ao serviço de saneamento nas escolas. E a partir disso foi protocolado um projeto de lei que passou aqui pela Câmara e atualmente está em tramitação no Senado, que traz justamente esse olhar do acesso aos serviços de água potável nas instituições de ensino. E pelo Unicef acreditamos que é uma iniciativa realmente fundamental, importante, de trazer luz e trazer o foco para atacar esse problema tão fundamental para milhões de crianças e adolescentes no Brasil. E no Poder Executivo, junto às instâncias do Poder Executivo, essa articulação já tem trazido melhores resultados? Bom, temos a nível nacional assim, uma articulação com diversos atores-chave da agenda do saneamento básico. Então, eu estou dizendo, em especial, o Ministério das Cidades e a perspectiva do Ministério da Saúde, quando falamos da qualidade da água e também do acesso ao serviço de saneamento em áreas indígenas, por exemplo, o próprio Ministério da Educação. Enfim, acho que é uma soma de forças e uma soma de atores-chave que possuem, nas suas respectivas competências, a responsabilidade pela gestão nacional dos serviços de saneamento básico em linhas gerais e nos pequenos municípios e trazer, a partir disso também, os desafios hoje, tanto em escolas quanto nos territórios, com foco nas áreas rurais do Brasil. Então, a gente sabe que os maiores desafios, os maiores déficits na prestação do serviço estão em áreas rurais, onde residem, enfim, um enorme número da nossa população e que realmente esses serviços para essa população precisa ser realmente priorizado de forma que a gente reduza aí essas iniquidades. A campanha vai permanecer durante todo o ano de 2024? Vocês têm um horizonte de tempo para que as pessoas possam se engajar nessa campanha, participar? O que você traria de informação para as pessoas que estão assistindo essa entrevista e que querem, de alguma forma, doar e melhorar a situação das crianças no nosso país? A campanha fica no ar até o final de outubro e é um chamado para toda a sociedade, um chamado para, além de trazer luz e trazer o foco nesse problema para milhares de crianças e adolescentes, para que as populações se envolvam, se engajem e que o Unicef possa chegar cada vez mais nas crianças e nos adolescentes mais vulneráveis do semiárido e da Amazônia brasileira. Bom, eu vou chamar mais uma vez o VT da campanha para quem quiser participar. E lembrando que esse é um problema da sociedade, um problema de todos nós. A gente está falando de crianças por todo o país, especialmente na região norte e no semiárido brasileiro, mas essas pessoas fazem parte da nossa sociedade e é uma garantia de um futuro melhor para todo mundo. Vamos voltar com a campanha, mais uma vez o vídeo do Ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum. Tcharam, vamos tomar banho outra vez. Ai. Milhares de crianças não têm água pra tomar um banho. Não tem água pro banho. Vamos ajudar o Unicef. Um Pix
É um pingo, de pingo em pingo a água vai chegar. Meu pé, meu querido pé, oh, vai brilhar. Vem ajudar, vem. Fica aí a chamada para você que está assistindo essa entrevista participar dessa campanha de pingo em pingo. A gente melhora a situação de crianças por todo o país, especialmente essas que têm um problema de acesso à água, melhora a condição de educação dessas crianças e melhora o futuro delas, que no final vai ser o futuro de toda a nossa sociedade. Rodrigo, a gente está falando aqui de acesso à água, de acesso à educação, de direitos fundamentais dessas crianças, direitos fundamentais de todos nós. Eu queria que dentro dessa perspectiva você trouxesse para a gente a sua opinião sobre o que é cidadania. Cidadania é o acesso a direitos básicos. Cidadania é o acesso à alimentação adequada, à saúde, à educação de qualidade, aos serviços de saneamento básico. Cidadania é o acesso das populações às políticas públicas. Acredito que a forma mais clara de enxergarmos e termos uma sociedade cidadã é que ela consiga, nos mais diversos cenários do Brasil, enfim, nas áreas rurais, nas áreas indígenas, ribeirinhas, quilombolas, nas escolas em áreas rurais, e que essas populações todas acessem as políticas públicas fundamentais para o seu pleno desenvolvimento. Bom, Rodrigo Rezende, eu agradeço mais uma vez a sua participação no Cidadania e desejo sucesso à campanha do Unicef. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade. O Unicef seguirá a sua missão de apoiar as políticas públicas para as crianças e adolescentes mais vulneráveis no Brasil. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. A incidência do câncer de mama no Brasil, ela gira entre um caso a cada 12 mulheres e um caso a cada 8 mulheres em algumas outras regiões. Então, fatalmente, todos nós vamos conviver com mulheres que estão passando ou vão passar por um tratamento de um câncer de mama. É uma incidência muito alta e existe muito a ser feito. A lei dos 30 dias, essa lei que estabeleceu que todas as pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, com suspeita de câncer, devem realizar os exames necessários no prazo de até 30 dias a partir da solicitação médica. O objetivo é acelerar o processo de diagnóstico, garantindo que o tratamento comece o mais rápido possível. Não é possível aumentar os exames, aumentar toda a parte de contratação de pessoal, sem aumentar também o aporte financeiro para o nosso Sistema Único de Saúde, que, como todos nós sabemos, é subfinanciado. É nítido que existem muitas mulheres que ainda não estão tendo acesso ao tratamento. E isso se dá por fatores interseccionais de mulheres negras, pretas, indígenas, né? Então, eu acho que esses momentos de celebração, e eu creio que um dos grandes desafios de negação da ciência é que a gente teria que ter processos mais eficientes que, de fato, tragam uma conscientização, que é o tema dessa sessão de hoje, como um aspecto de emancipação. A gente deixa
deixo aqui uma provocação para os parlamentares, a senadora Leila já ficou interessada no assunto, é que seja criado um projeto de lei que determine que haja centro diagnóstico do câncer com resultado no mesmo dia em cidades que tenham até mais de 100 mil habitantes, são cidades que já dispõem de mamógrafo. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. Campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, hoje é quinta-feira, 24 de outubro, e o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os presidentes do STF e da Câmara dos Deputados se reuniram nesta quarta-feira no Supremo para discutir a regulação das emendas impositivas. O representante do Poder Executivo foi o advogado-geral da União, Jorge Messias. As emendas impositivas ao orçamento estão suspensas desde agosto pelo Supremo Tribunal Federal, que pediu ao Congresso mais rastreabilidade desses recursos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou de uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, com o ministro do STF, Flávio Dino, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Eles conversaram sobre o projeto de lei complementar para regulamentar a execução das emendas parlamentares, proposto pelo senador Ângelo Coronel. O texto será finalizado até esta quinta-feira e deve ser votado já na próxima semana no Senado e na Câmara. Após a votação, o ministro Flávio Dino vai avaliar a continuidade da execução das emendas parlamentares e deve levar o assunto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. No início de outubro, Flávio Dino decidiu manter a suspensão do pagamento das emendas impositivas, alegando falta de transparência. E o senador Ângelo Coronel, que é o relator geral do orçamento, explicou à nossa equipe alguns dos pontos que vai colocar no projeto de lei complementar sobre as emendas impositivas. Ele pretende protocolar o texto hoje e disse que o conteúdo atende aos pedidos do Judiciário. Foi atendido até bem mais, além até do que foi solicitado. Por exemplo, as emendas hoje, quando for destinada para qualquer estado ou município, o Ministério deve informar para as câmaras de vereadores e para as assembleias o valor destinado, o autor da emenda e a ação a ser feita. Com isso, o próprio Poder Legislativo do estado ou municipal, que tem a prerrogativa de fiscalizar, vai estar com isso em mãos para evitar que faça fiscalização só de caráter político, muitas vezes sem ter a devida verdade. E quanto à questão também das emendas de comissão, elas vão ficar praticamente iguais às emendas de bancada. Adequamos o texto para ficar praticamente com o mesmo uso. Serão emendas aprovadas pelos colegiados. No caso da emenda de bancada, os partidos indicam e as bancadas vão aprovar, a bancada de cada estado, então não vai ser uma emenda personalizada, vai ser uma emenda de todos que compõem a bancada. No caso da emenda de comissão, pela mesma forma, será o colegiado da comissão que irá aprovar, então vai ser aquela emenda de comissão, não será também emendas individualizadas. Com isso, você democratiza mais e você faz com que a transparência exista, porque quem quiser saber qual foi o partido que subscreveu
aquela emenda na comissão, é só chegar na ata da comissão que vai estar lá tudo transparente. A Comissão de Constituição e Justiça vai fazer 11 audiências públicas até o dia 14 de novembro para discutir a regulamentação da reforma tributária. Além disso, o plenário vai fazer 2 sessões com governadores e prefeitos para debater a proposta. O relator, senador Eduardo Braga, pretende ouvir todos os setores afetados pela reforma, além de governadores e prefeitos. Por isso, o plano de trabalho prevê 11 audiências públicas para debater pontos do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, como os impactos no setor produtivo e na saúde, regimes específicos, fundo de compensação e imposto seletivo. A primeira será na próxima terça-feira, dia 29, e a última no dia 14 de novembro. Além das audiências públicas, o plano prevê 2 sessões temáticas para ouvir governadores e prefeitos. Apresentamos 2 requerimentos de sessões de debates temáticos no plenário do Senado Federal, com a participação de todos os senadores e senadoras, a fim de debater o tema regulamentação da reforma tributária, com a participação de chefes de poderes executivos estaduais e municipais. Além de ouvir setores da economia, da regulação, governadores e prefeitos, o senador Eduardo Braga terá que analisar as emendas. Já foram mais de 1.460 até agora. Ele também deverá analisar as contribuições da Comissão de Assuntos Econômicos. Só então irá apresentar o relatório dele. Eduardo Braga diz que é importante buscar um consenso com a Câmara antes de aprovar a proposta. Nós teremos obrigatoriamente que buscar o consenso com a Câmara dos Deputados previamente, sob pena de toda e qualquer contribuição que o Senado fizer não seja acolhida pela Câmara e que sequer chegue até o Executivo. Nós precisaremos, portanto, além do prazo para elaboração do relatório, nós precisaremos de alguns dias para construirmos um consenso entre os líderes da Câmara, os líderes do Senado, o presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco, bem como com o Executivo. Parabenizar o senador Eduardo Braga pelo consistente relatório que faz aqui, do seu plano de trabalho para a gente chegar à conclusão dessa tão esperada reforma que a gente vem trabalhando nela há décadas. É uma dívida que nós do Congresso Nacional temos com a sociedade brasileira, porque reconhecidamente nós temos um sistema mais arcaico, anacrônico, superado, confuso, problemático, injusto, talvez do mundo. Pelo rito de tramitação estabelecido pelo presidente Rodrigo Pacheco, a regulamentação da reforma tributária deverá passar apenas pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir a plenário. Alguns parlamentares, como o senador Isalci, que liderou uma série de audiências públicas sobre a reforma na Comissão de Assuntos Econômicos, defendem que a proposta passe também pela CAI. A decisão caberá à mesa diretora. O mérito dessa matéria é econômica, é nítido, claro, e regimentalmente deveria passar no mérito na CAI. A CAI em nenhum momento está sendo excluída do debate, em nenhum momento está sendo excluída, inclusive das contribuições para este relator. Agora, como foi dito ainda há pouco pelo presidente Davi, compete à mesa diretora da Casa e ao presidente da Casa estabelecer o rito de tramitação. Nesta quarta-feira, o ex-senador Paulo Brossard completaria 100 anos. A data foi lembrada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Nesta quarta-feira, o ex-senador Paulo Brossard completaria 100 anos. Brossard foi senador pelo Rio Grande do Sul de 1975 até 1983. Além de ocupar o cargo no Senado Federal, ele foi deputado, ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Paulo Brossard faleceu em 2015. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, escreveu sobre a importância de Brossard na democracia brasileira. O jurista foi um dos personagens mais significativos no combate à ditadura e na construção da democracia brasileira, como conhecemos atualmente. Sua história e seu legado são inspiração para os brasileiros. Por meio das redes sociais, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, destacou a trajetória do jurista, um dos responsáveis pela construção da democracia no país. Dedicado à causa pública, Brossard foi liderança inequívoca como parlamentar e ministro do STF. Celebrar sua trajetória é celebrar o Estado de Direito. Quais são os objetivos e perspectivas do Brasil na COP29, a Conferência Mundial sobre Mudança do Clima? O tema foi debatido nesta quarta-feira em audiência pública da Comissão do Meio Ambiente. Enchentes no Rio Grande do Sul, tempestades em São Paulo, secas severas que isolaram comunidades na Amazônia, queimadas em todo o país. A COP29 vai acontecer em meio a esse cenário de emergência climática, tanto no Brasil como no mundo. O encontro vai ser em Baku, capital do Azerbaijão, em novembro deste ano. A gente está numa emergência climática, no momento de aquecimento global descontrolado. Dos últimos 15 meses, em 14, a gente ultrapassou o aquecimento global de 1,5 graus, que é a meta do Acordo de Paris, que em tese não deveria ser ultrapassada. Muito em breve, até o final dessa década, o começo da próxima década, a gente deve entrar num período de aquecimento global maior do que 1,5 graus. E aí, minha gente, a gente vai ter saudades de 2023 e 2024. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o principal tema da COP29 é a definição de uma nova meta de financiamento para ações contra a mudança do clima por parte dos países desenvolvidos. Para o Itamaraty, o valor atual de 100 bilhões de dólares é insuficiente para assegurar a implementação dos compromissos e acordos climáticos que vão desde a transferência de tecnologia até o aumento da capacidade de resiliência dos países aos eventos extremos. O grande assunto esse ano é o novo montante de financiamento climático, tá? E a base para essa negociação é o artigo 9 do Acordo de Paris. O que diz o artigo 9 do Acordo de Paris? É obrigação dos países desenvolvidos colocarem recursos a favor dos países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento pedem pelo menos $1 trilhão por ano, num prazo que ainda precisa ser negociado. Os países ricos estão dizendo, acho que os Estados Unidos falaram alguma coisa assim, 101 bilhões é mais do que 100, né? O combinado lá em Paris é que o piso para a nova meta fosse 100 bilhões, então tem países falando que qualquer coisa acima de 100 bilhões a gente vai propor fazer. Os países de desenvolvimento não vão topar 101 bilhões, evidentemente, então esse é um conflito que está marcado para acontecer, na verdade já está acontecendo. O governo brasileiro ressalta propostas importantes aprovadas pelo Congresso e que surtirão efeito em médio e longo prazo, como o combustível do futuro e o marco legal do hidrogênio de baixo carbono, mas reforça que seria importante o Brasil ir para a COP29 com um projeto que regulamenta o mercado de carbono aprovado. Em a gente aprovando o nosso mercado doméstico, aquele carbono, o mercado regulado, a gente ganhar ainda mais legitimidade para o debate internacional sobre precificação de carbono no âmbito global, ou no âmbito, no mínimo, plurilateral. O Brasil já vem tratando desse assunto, mas com a aprovação do nosso mercado aqui no Brasil, não há dúvida de que ganha-se um novo impulso para essa discussão. E como o Brasil está presidindo o G20 nesse ano, vai presidir a COP20 no ano que vem, vai presidir o BRICS a partir de agora, isso traz um peso enorme para a gente pautar essa discussão no âmbito global. Já tivemos o retorno da Câmara, a importância da casa agora, né? Quem sabe com o compromisso do Senado Federal e até Baku, antes da COP, a gente faça essa apreciação, deliberação, quem sabe até a própria sanção, para que a gente possa, né, tratar do como o Brasil hoje, né, está levando, né, a questão desse sistema brasileiro de mercado de emissões de gases de efeito estufa.
O setor produtivo também vai participar da COP29 com compromissos de redução da emissão de carbono e apresentando experiências bem-sucedidas. O agro tem muito a colaborar, não só com o alcance das NDCs que estão em vigor e precisam ser cumpridas até 2020, mas principalmente naquelas que virão a partir de 2031. No evento, o Brasil deve apresentar também suas metas para a redução de emissão de carbono. A expectativa da sociedade civil é que o país apresente, segundo o discurso do próprio presidente da República, apresente até o final deste ano a sua NDC, a sua meta de redução de emissões. O Observatório do Clima tem uma proposta de NDC para o Brasil, de um corte de 92% das emissões, chegando a 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente líquidas em 2035, que é o prazo para essas novas metas. A gente espera que a NCQG seja o mais ambiciosa possível, sem ter a ilusão de que o governo vai fazer o que a gente fez, propor uma NCQG, uma NDC de 200 milhões de toneladas. A Convenção das Partes, a COP, é um encontro anual que reúne os 198 países signatários da Convenção Quadro da ONU, que envolve a Convenção do Clima, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. Esses acordos tratam da mudança do clima, de medidas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, da busca por soluções para os problemas ambientais que afetam o planeta, além da negociação de acordos. E o Brasil vai sediar a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará, em 2025. O aniversário de 70 anos da Confederação Nacional dos Transportes foi celebrado em uma sessão solene do Congresso, realizada nesta quarta-feira no plenário do Senado. Desde 1954, somos o símbolo da integração e do desenvolvimento. A força motriz por trás das inovações e avanços que impulsionam nossa economia e conectam o nosso país. O plenário ficou lotado para a sessão solene do Congresso Nacional em homenagem aos 70 anos da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. Participaram, além de senadores e deputados, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Aloísio Corrêa, os ministros substitutos dos Transportes e dos Portos e presidentes de várias agências e associações. São 70 anos de uma trajetória de conquistas. Ao longo dessas 7 décadas, a CNT tem sido uma parceira essencial em vitórias legislativas importantes, garantindo recursos para um setor, buscando sempre a maior segurança jurídica e melhoria nas condições de saúde dos trabalhadores. Fazem parte da CNT 29 federações, 5 sindicatos nacionais e 22 entidades associadas, representando mais de 165 mil empresas que geram cerca de 2,6 milhões de empregos. O presidente da Confederação, Vander Costa, falou sobre as principais parcerias entre a CNT e o Congresso Nacional, visando ao desenvolvimento do Brasil. Grandiosa também foi a tramitação da reforma tributária, reforma que muitos duvidavam, mas que chegou a bom termo na visão do transporte. Cumpriu-se o essencial, que era simplificar o sistema tributário nacional. A regulamentação continua e dará clareza a alguns pontos, mas é certo que houve o reconhecimento da essencialidade do setor de transportes, que não pode ser onerado de forma desequilibrada, já que isso significa penalizar o próprio usuário do serviço, minando a economia como um todo. Não é demais lembrar que o setor de transporte garante a circulação de pessoas, insumos, mercadorias, viabilizando e dinamizando a economia e o progresso. As milhares de empresas que operam nossa complexa e extensa malha viária encontram na Confederação Nacional dos Transportes um essencial ponto de apoio, organização e articulação
de todo o segmento, buscando soluções inovadoras. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, destacou a importância histórica do setor de transportes num país que tem um dos maiores territórios do mundo, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Houve um tempo, como muitos sabem, e isto vinha de Washington Luiz, a fórmula segundo a qual governar era abrir estradas. E depois, já no governo de Getúlio Vargas, se falou na marcha para o oeste. E depois, já no governo de Juscelino Kubitschek, nós tivemos essa grande frente que envolve o desenvolvimento para o centro, com a construção de Brasília e a construção da chamada Belém-Brasília. O presidente Rodrigo Pacheco destacou a importância da CNT para o Brasil. A Confederação realiza um trabalho imprescindível nos segmentos de cargas e de passageiros, apresentando soluções para os transportadores, para a sociedade, para o governo. Ao longo de sua história, a CNT tem sido uma importante parceira do Congresso Nacional, trazendo inúmeras contribuições para os debates que aqui se desenvolvem sobre temas relacionados ao setor. Agora vamos falar das eleições municipais. Mais de 33 milhões de eleitores estão aptos a votar no segundo turno das eleições municipais, que acontecem no próximo domingo, dia 27. Os eleitores devem tomar alguns cuidados para comparecer ao local de votação. Veja o que é e o que não é permitido no dia da eleição. 51 cidades, entre elas 15 capitais, terão sessões de votação para decidir os próximos prefeitos. O horário de votação será unificado, das 8 da manhã até às 17 horas, seguindo o fuso horário de Brasília, menos para os eleitores de Campo Grande, Cuiabá, Manaus e Porto Velho, que têm fusos diferentes da capital federal. Veja o que é permitido no dia da votação. Manifestação política se for silenciosa e individual, por meio de bandeiras, broches, adesivos e camisetas. O eleitor pode levar colinha ou santinho com o número do candidato ou candidata para a cabine de votação. O eleitor pode usar qualquer vestimenta, mas não pode votar com roupa de banho ou sem camisa. O que é proibido? Celular ou dispositivos eletrônicos, como câmeras fotográficas, na cabine de votação. Aglomeração de pessoas com roupas ou propagandas dos candidatos. Métodos de aliciamento, persuasão ou convencimento do eleitorado. Veja agora o que é considerado crime: fazer boca de urna, realizar carreatas ou comícios, usar alto-falantes e amplificadores de som. No dia da eleição, o eleitor poderá usar um documento oficial com foto, como esse, carteira de identidade, ou a carteira nacional de habilitação e até mesmo o passaporte, entre outros documentos. O eleitor também poderá votar apresentando ao mesário o aplicativo e-Título no celular. O eleitor que não votou no primeiro turno pode votar no segundo. Caso não possa comparecer ou esteja em outra cidade, o eleitor pode justificar a ausência. Lembrando que o título de eleitor físico não é obrigatório e quem não tiver a biometria cadastrada também está apto a votar. Dos 51 municípios onde haverá segundo turno para escolher prefeitos e vice-prefeitos, 36 não são capitais. São Paulo é o estado que lidera o ranking, com mais municípios aguardando a definição dos eleitores neste domingo. Em 36 municípios, além de 15 capitais, os eleitores vão voltar às urnas para o segundo turno em 27 de outubro. Na região norte, apenas o município de Santarém, no Pará. Na região centro-oeste, são 2 municípios, Anápolis e Aparecida de Goiânia, em Goiás. Na região nordeste, Imperatriz, no Maranhão,
Caucaia, no Ceará, Campina Grande, na Paraíba, Olinda e Paulista, em Pernambuco, e Camaçari, na Bahia. Na região sudeste, Uberaba, em Minas Gerais, Serra, no Espírito Santo, Niterói e Petrópolis, no Rio de Janeiro, além de 17 municípios de São Paulo: Barueri, Diadema, Franca, Guarujá, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Mauá, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sumaré, Taboão da Serra e Taubaté. Na região sul, o segundo turno será realizado em Londrina e Ponta Grossa, no Paraná, Santa Maria, Pelotas, Canoas e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas do segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. A bióloga e professora da Universidade de Brasília, Isabel Schmidt, explica de que forma essas taxas contribuem para o aumento dos incêndios em vegetações que estamos vendo hoje. Normalmente, numa queima natural, que acontece só por causa de raios, o fogo começa por causa de raios, se alastra na vegetação que está seca ainda, porque isso geralmente acontece no início da estação chuvosa. A vegetação ainda está muito seca, então ela serve de combustível, o fogo se alastra. E o fogo natural, antes da existência de pessoas aqui, ele se apagava só pela chuva. O que a estiagem faz é manter o combustível, as plantas mais secas, o vento mais forte, o calor mais intenso, então o fogo se propaga mais. Ele não começa por causa da estiagem, mas ele anda muito mais rápido por causa dela. Os incêndios florestais no país já destruíram este ano mais de 11 milhões de hectares. A incidência do câncer de mama no Brasil, ela gira entre um caso a cada 12 mulheres e um caso a cada 8 mulheres em algumas outras regiões. Então, fatalmente, todos nós vamos conviver com mulheres que estão passando ou vão passar por um tratamento de um câncer de mama. É uma incidência muito alta e existe muito a ser feito. A lei dos 30 dias, essa lei que estabeleceu que todas as pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, com suspeita de câncer, devem realizar os exames necessários no prazo de até 30 dias a partir da solicitação médica. O objetivo é acelerar o processo de diagnóstico, garantindo que o tratamento comece o mais rápido possível. Não é possível aumentar os exames, aumentar toda a parte de contratação de pessoal, sem aumentar também o aporte financeiro para o nosso Sistema Único de Saúde, que, como todos nós sabemos, é subfinanciado. É nítido que existem muitas mulheres que ainda não estão tendo acesso ao tratamento. E isso se dá por fatores interseccionais de mulheres negras, pretas, indígenas, né? Então, eu acho que esses momentos de celebração, e eu creio que um dos grandes desafios de negação da ciência é que a gente teria que ter processos mais eficientes que, de fato, tragam uma conscientização, que é o tema dessa sessão de hoje, como um aspecto de emancipação. A gente deixa
deixo aqui uma provocação para os parlamentares, a senadora Leila já ficou interessada no assunto, é que seja criado um projeto de lei que determine que haja centro diagnóstico do câncer com resultado no mesmo dia em cidades que tenham até mais de 100 mil habitantes, são cidades que já dispõem de mamógrafo. Metade das crianças com dificuldades para ler e escrever. Como está a alfabetização no país? O que fazer? Não é possível formar um bom professor com curso 100% à distância. A gente ainda também vive o apagão de trabalhadores e trabalhadoras da educação. Colocar nossa educação no orçamento. Educação é investimento. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Havendo número regimental, eu declaro aberta a 40ª reunião da Comissão de Meio Ambiente da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, 23 de outubro de 2024. Comunicados. Comunico que foi apresentada à comissão o manifesto da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, a CONDICEF, intitulado Quem responderá pelo apagão climático do Brasil, para expressar preocupação quanto aos impactos negativos decorrentes da reestruturação administrativa em curso e ausência de orçamento adequado para o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. O documento, nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, estará disponível para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação nesse período. A presente reunião destina-se a realização de audiência pública com o objetivo de debater as perspectivas e os objetivos do Brasil na 29ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP29, a ser realizada em Baku, no Azerbaijão, em atenção ao requerimento número 53 de 2024, CMA, de minha autoria. Participam desse debate o senhor Cláudio Ângelo, coordenador de Política Internacional do Observatório do Clima, o senhor Hugo do Vale Mendes, chefe substituto da Assessoria Extraordinária para a COP30, Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, o MMA, o senhor João Francisco Paiva, diretor do Departamento de Descarbonização e Finanças Verdes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, o senhor Jorge Caetano Júnior, coordenador-geral de Mudanças do Clima e Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Agricultura e Pecuária,
o senhor Nelson Ananias Filho, coordenador de sustentabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, o senhor Rafael Dubê, que é secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, a senhora ministra Lilian Beatriz Chagas de Moura, diretora do Departamento de Clima do Ministério das Relações Exteriores, a senhora Juliana Borges de Lima Falcão, gerente de Clima e Energia da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu comunico que esta reunião ela será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-Cidadania, senado.leg.br/e-Cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. Compreendido? Então, a garota perfeita, né, para falar aqui os endereços. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos nossos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer o uso da palavra por até 10 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. Senhoras e senhores, colegas parlamentares, membros dessa comissão, prezados expositores dessa mesa e todos que nos acompanham. A audiência pública de hoje visa sanar uma grande expectativa para a COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima. Não é exagero repetir, como tenho feito, que os impactos da mudança do clima têm sido devastadores em todo o planeta. Talvez, nos últimos meses, o maior número de pessoas tenha sofrido direta ou indiretamente com esses impactos. Inundações históricas, como a que invadiu as vidas do povo do Rio Grande do Sul. As secas na região norte, isolando comunidades inteiras de seus direitos mais básicos. Jovens de todo o país que tiveram seus estudos comprometidos por conta de eventos extremos, como foram as queimadas. Aqui no Distrito Federal foi um exemplo. Plantações perdidas, safras perdidas, casas destruídas, famílias inteiras sem ter o que fazer diante da fúria da natureza. De fato, é enorme o desafio de trazer o desenvolvimento das sociedades em meio à complexa estrutura social e cultural de tão diferentes povos. Soma-se a isso o desafio de implementar esse desenvolvimento em um planeta com limites ecológicos intransponíveis. Entretanto, não podemos dar mais um passo sequer sem nos perguntarmos o que chamamos de desenvolvimento. Essa não é uma questão fácil de responder. No entanto, já sabemos o que não podemos fazer e temos algumas direções promissoras a seguir. Esses caminhos vêm sendo elaborados por uma comunidade científica global comprometida com o nosso futuro e pelo conhecimento de povos e comunidades tradicionais, que ao longo da história vivem, se desenvolvem e sobrevivem por meio do manejo sustentável do meio ambiente. Sabemos que países contribuíram e contribuem de maneira bastante diferente para o agravamento da mudança do clima. Este é um elemento fundamental para esta COP29, que se aproxima. Países desenvolvidos que historicamente que contribuíram para os efeitos da mudança do clima, devem essa resposta a todo o planeta. Esperamos que haja avanços significativos, essa é a nossa esperança, acho que de todos nós aqui, que hajam avanços significativos referentes ao financiamento climático. Essa é a nossa maior expectativa. Internamente, o Brasil precisa de celeridade na implementação das ações que envolvem a transformação ecológica, que é uma pauta importante do atual governo, que envolvem propostas pelo atual governo. Possuímos agora, além da oportunidade de reverter nossa contribuição para o aquecimento do planeta no cenário global, rever também um modelo de desenvolvimento
desenvolvimento que queremos adotar para o nosso país. A escolha de nossas ações agora será essencial para proteger o povo brasileiro dos efeitos da mudança do clima, já em curso e avançando a passos largos. Espero que essa audiência pública nos ajude a compreender o cenário que está posto globalmente e nas discussões sobre o clima, e assim que possamos implementar ações mais assertivas, cada um de nós em seu local de atuação, seja no parlamento, seja no poder público, no setor privado e em toda a sociedade. Eu agradeço às pessoas convidadas para essa reunião, que prontamente se dispuseram em comparecer a esta casa para nos auxiliar nesse debate. Uma ótima audiência pública para todos nós. E muito obrigada aos expositores e a todos que estão aqui conosco nessa manhã. Bom, eu vou chamar para compor a nossa mesa. Eu achei que, a princípio, né, seriam todos. Mas eu, conversando aqui com a Ayrton, eu gostaria de chamar a nossa ministra Lília Moura. Obrigada. Representante, né, representando o Ministério das Relações Exteriores, e o Rafael Dubé, né, do Ministério da Fazenda, e nós vamos alternando os nossos expositores aqui na mesa. Bom, vou chamar também o senhor Cláudio Ângelo. E o senhor Nelson Ananias Filho, representante da CNA. Nós temos também online a senhora Juliana Falcão, que representa a CNI. Eu vou passar a palavra, primeiramente, para a nossa primeira expositora, a ministra Lília Moura, que representa o nosso Ministério das Relações Exteriores. Seja muito bem-vinda, ministra. Bom dia a todos. Muito obrigada, senadora Leila Barros, pelo convite. É sempre uma grande satisfação participar das audiências no Senado e também na Câmara dos Deputados. Eu sempre que estou em Brasília, eu faço questão de participar. Bom, nós estamos, então, nos aproximando, faltam poucas semanas, para mais uma COP. Né? A COP é a Conferência das Partes em 3 grandes acordos internacionais. Convenção do Clima, de 1992, Protocolo de Quioto, de 1997 e Acordo de Paris, o mais recente, de 2015. Então, a COP, que significa Conferência das Partes, é uma reunião de negociação internacional. Fazem parte desses 3 acordos 198 países. E a agenda desses 3 acordos, a agenda de negociação entre esses 3, tem mais de 100 itens de agenda. Então, por isso que ela é uma reunião longa, uma conferência de longa duração. A próxima vai acontecer de 10 de novembro a 21 de 11 de novembro a 21 de novembro, na cidade de Baku. Baku é a capital do Azerbaijão. É uma cidade de 2 milhões de habitantes. Muito bonita, muito impressionante, na beira do Mar Cáspio. E eles ganharam, né, o direito de fazer essa COP na COP 28 de Dubai. Então, eles tiveram relativamente pouco tempo, né, em comparação a nós, que já sabemos que vamos ter uma COP há mais de um ano. Eles tiveram pouco menos de um ano para se organizar. E nós que temos viajado para as reuniões preparatórias, posso dizer que a equipe do Azerbaijão se organizou de uma maneira muito rápida, muito eficiente e tudo está pronto para que seja uma reunião exitosa e que se consigam os acordos, né, as decisões que estão previstas para acontecer lá.
A delegação brasileira já tem credenciado cerca de 1.400 pessoas. Isso faz do Brasil uma das presenças mais significativas nessa reunião. E essa delegação ela envolve os funcionários de governo, os parlamentares, representantes do judiciário, dos estados, dos municípios e também da academia, da sociedade civil, cientistas, empresários. Então, todos pelo sistema lá de credenciamento são credenciados como delegação brasileira e participarão dessa reunião. Só para dar a medida do interesse desses temas para o Brasil, em Dubai, a delegação brasileira teve 2.400 pessoas e foi a segunda maior delegação depois dos próprios anfitriões, os Emirados Árabes Unidos. Então, tudo indica que esse ano, também ainda com a previsão, né, do Brasil fazer a próxima conferência, COP30, nós provavelmente seremos também o segundo grupo nacional mais ativo, mais participativo lá em Baku. Eu projetei aí né, o logo dessa COP, pela primeira vez que acontece também nessa região do mundo. E o que ela está sendo chamada, ela está sendo conhecida como a COP das finanças, pelas razões que a própria senadora já abordou. A principal decisão, você pode passar para o próximo, a principal decisão que se espera para o final de novembro é o novo objetivo quantitativo global de financiamento climático. A sigla é conhecida pela sigla em inglês, NCQG, mas é um novo montante que o sistema financeiro do regime do clima, e quando eu digo regime do clima, são os compromissos dos países dentro desses 3 acordos internacionais, portanto, são compromissos e obrigações que os países adotaram ao entrar nesses acordos. Então, o NCQG ele é um objetivo global de financiamento, que vai substituir o que nós temos agora. O que nós temos agora? Era a previsão de 100 bilhões de dólares anualmente colocados à disposição dos fundos climáticos, dos mecanismos financeiros da Convenção do Clima, que são recursos que pagam os meios de implementação dos compromissos, transferência de tecnologia, capacitação, workshops, ajuda para que os países consigam cumprir as suas obrigações de reportar as suas emissões, né? Todo o cluster transparência é muito importante. Os países precisam reportar, atualmente é de 2 em 2 anos, quanto que eles estão emitindo, né, de gases de efeito estufa, para que isso fique às claras, né, fique evidente para todos, e a partir dessas informações é que as decisões vão se afunilando, vão se aperfeiçoando para que se consiga reduzir as emissões de gases de efeito estufa, aumentar a capacidade de resiliência dos países aos eventos extremos e fazer obras de adaptação, quando se chama, né? Os pilares são mitigação, adaptação, meios de implementação, que envolve financiamento, transferência de tecnologia e capacitação de pessoas para lidar com esses problemas. Então, nós chegamos agora a mais uma COP num período infelizmente, dramático para a mudança do clima. E nós, brasileiros, estamos sentindo na pele, na televisão toda noite, o que isso significa. A segunda-feira, agora, dia 21, reabriu o aeroporto de Porto Alegre, que me é muito caro porque eu sou gaúcha. Depois de 5 meses, Porto Alegre e o Rio Grande do Sul é a 4ª economia do Brasil. A capital ficou 5 meses sem aeroporto. Imaginem os danos, além dos danos da enchente, da água, das perdas que as pessoas tiveram de suas casas, de seus negócios. Imaginem o dano para a economia do Estado não ter uma conexão com o resto do país e com o resto do mundo. 5 meses sem conexão aérea à capital do Rio Grande do Sul. Assim, isso, o que eu mostro, assim, que as evidências dos efeitos da mudança do clima
No Brasil, elas já são evidentes, mas com os eventos de Porto Alegre, elas bateram a porta da classe média brasileira, né? O que parecia uma abstração é uma realidade. As secas nos rios amazônicos também, que deixa milhares de pessoas sem transporte fluvial, tendo que caminhar para conseguir gêneros e medicamentos. Quer dizer, o Brasil, infelizmente, é um dos grandes vulneráveis à mudança do clima. Então, esses assuntos, essas decisões, eles se tornam essenciais, existenciais para nós, né? Então, nós estamos tendo que fazer, enquanto governo e enquanto sociedade, uma rápida inflexão de como nós víamos essa questão e de como a gente deve ver agora. Então, vou passar rapidamente para os principais decisões que se espera nessa COP, mas também o mais importante do que essas decisões serão as negociações que vão se dar em paralelo, e eu já chego nelas. Então, o grande assunto esse ano é o novo montante de financiamento climático. Tá? E a base para essa negociação é o artigo 9 do Acordo de Paris. O que diz o artigo 9 do Acordo de Paris? É obrigação dos países desenvolvidos colocarem recursos a favor dos países em desenvolvimento. Então, esses 100 bilhões de dólares anuais, que a contabilidade é meio incerta, alguns dizem que foi atingido em 2022, mas a maioria dos países acredita que essa meta não conseguiu ser atingida desde 2020. Então, desse cenário de escassos recursos, né, de um mundo em constante perigo pela mudança do clima, pelos conflitos abertos. Então, é nesse contexto que chegamos em mais uma decisão, mais um momento, e a expectativa, e nós somos otimistas, que vai ter uma decisão, de quanto que os países desenvolvidos poderão colocar no sistema. Tem que ser mais do que os 100 bilhões de dólares anualmente, quanto que eles vão colocar, e algumas regras mais sobre a facilitação, ser mais fácil os países em desenvolvimento terem acesso a esses recursos, uns requisitos mais de transparência, o que conta como financiamento climático e o que não conta. Então, essa é a grande decisão que deve se ter no final de novembro. O segundo grande assunto é a conclusão das regras adicionais do artigo 6 do Acordo de Paris, que são as regras complementares para o bom funcionamento de mercados de carbono. Também um assunto muito caro ao Brasil, está tramitando aqui nessa casa, com grande empenho da senadora, um projeto de lei que cria o Sistema Brasileiro de Emissões, de comércio de emissões de créditos de carbono. A nossa expectativa é que o Brasil possa ter esse sistema operacional em pouco tempo e se beneficiar de mais esse recurso, né, que os acordos do clima trazem para os países. As outras decisões são um pouco procedimentais, mas são importantes porque elas fazem que o sistema climático internacional avance, se mantenha vivo. É a maior reunião do multilateralismo político no mundo, maior reunião do sistema da ONU, né, reúne grande quantidade de pessoas, e em Dubai foram 84 mil pessoas em 2 semanas. Esse ano são esperadas de 50 a 60 mil. E no ano que vem vamos ver o que nossa Belém atrairá, né, de atenção e de público. Então, vai ter uma decisão sobre implementação do mecanismo de tecnologia. Isso é muito importante para países em desenvolvimento, porque faz parte do sistema transferência de tecnologias para a produção de energias limpas, para soluções de baixo carbono, para a captura de carbono, né? São soluções tecnológicas e todos os países do mundo precisam ter acesso a elas. Então, há uma frente aberta para que isso evolua no nível internacional. Haverá uma decisão também sobre objetivos de adaptação. Adaptação são obras, né, obras de infraestrutura para que os países se protejam previamente de eventos extremos. Perdas e danos também é um novo assunto que entrou no regime do clima, né, que nós já estamos num nível de não basta reduzir as emissões, não basta se organizar em termos de adaptação aos eventos, é preciso prever como
como se recuperar, né, das perdas que estão surgindo. Uma das grandes novidades em perdas e danos é um novo fundo, né, que está sendo estruturado junto com o Banco Mundial, em que ele trará uma grande novidade, que comunidades locais poderão aceder aos recursos diretamente, né? Tipo, o evento lá no Rio Grande do Sul, prefeituras, associações poderiam ter acesso a esse fundo assim que ele se tornar operacional. E uma última discussão que deve acontecer é a questão do balanço global do Acordo de Paris, que foi a grande decisão do ano passado, e esse ano, então, os países precisam discutir como é que eles vão implementar. 15 segundos. O último slide, por favor. Só um minuto, ministra. Eu gostaria que os expositores não se apegassem, tá? Mesmo finalizando o tempo. Por favor, nós todos estamos muito curiosos para ouvi-los, então não se preocupe, ministra. Não, eu já vou terminar porque eu falo muito mesmo. Então, além dessas negociações, se tornou comum nas COPs ter a chamada agenda de ação. Peço desculpas que está em inglês, mas essa agenda de ação são iniciativas, declarações, eventos, seminários, workshops que a presidência da COP oferece para os países, para os participantes da COP, para que todos os atores, né, vão muitos cientistas, muitos acadêmicos, muitos estudantes, a sociedade civil é uma presença muito significativa nessas COPs. Então, eles oferecem dias temáticos. Esses aí são os dias previstos para o Azerbaijão, né? O dia 14 será o Dia das Finanças, Investimentos e Comércio, dia 15 o Dia da Energia, Paz, Recuperação, dia 16 Ciência, Tecnologia, Inovação, Tecnologias Digitais, e aí vai. Das 2 semanas tem apenas um dia livre, que será o dia 17. Bom, e conforme se tornou praxe desde a COP de Glasgow, essas conferências elas prevêem uma sessão de chefes de Estado. Então, esse ano será no dia 12 e 13 de novembro, né, que é a cúpula de chefes de Estado, onde os presidentes dos países, né, o nível político mais alto dos países, eles discutem esses temas e tentam dar um empurrão, né, um mandato político para que as negociações avancem. Esse ano, então, é 12 e 13, o presidente do Brasil está confirmado e deve ter várias oportunidades de fala lá em Baku. Eu fico por aqui e depois eu posso interagir se tiver perguntas. Obrigada, senadora, perdão por ter passado o tempo. Imagina, ministra, agradecer a sua participação aqui e a fala. Vou passar a palavra rapidamente para a Juliana Falcão, que ela está no remoto e pediu a palavra pela agenda dela. Então, vou passar para ela. Seja muito bem-vinda, Juliana. Bom dia, senadora. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Agradeço a oportunidade de apresentar aqui as perspectivas da CNI e participação na COP29. É muito bom falar depois da ministra Lilian, que já colocou vários dos pontos, né, que a gente acompanha e dos pontos de participação aqui da indústria nessa discussão de COP. Eu vou passar aqui uma apresentação. Vocês conseguem visualizar? Ok. Sim. Ótimo. Então, a CNI, ela já vem participando. Deixa eu passar aqui próximo. Ela já vem participando das COPs há muitos anos, né? Até Madrid, em 2019, ela participava muito acompanhando as negociações, mas exclusivamente de uma forma técnica, né? Ela não expandiu muito essa participação para outras discussões, apenas ali acompanhando as negociações. A partir de Glasgow, na COP26, a CNI passa a ter uma parceria com o governo para dentro do stand, né, dentro ali da área de governo na Zona Azul, tratar um pouco dos temas de relevância para a indústria, né, os temas que a indústria considera aí que tem uma relação direta com todas as negociações de COP, e eu vou falar um pouco mais na frente sobre essa estratégia. Na COP 27 no Egito, mantivemos essa parceria com o governo e mantemos até hoje, na verdade, essa parceria com o governo, mas o ano passado em Dubai, na COP 28, devido à necessidade
o interesse da indústria, né, acho que como a ministra colocou, a sociedade civil cada vez mais interessada e mais participativa nas COPs, a gente sentiu a necessidade de ter um espaço maior, então a CNI passou, junto com parceiros, né, com associações de indústria, com outras confederações como a CNA, por exemplo, passou a ter um stand próprio para tratar das questões de interesse, né, do setor empresarial, vamos dizer assim. Na COP de Baku, agora a COP 29, a gente pretende manter a mesma participação com stand próprio, né, plano de ação aí junto a organizações internacionais também, assim como na próxima COP em Belém. Então, a gente, em Glasgow, a gente definiu aí, desenvolveu uma estratégia que a gente chama de uma estratégia para apoiar a indústria, né, para uma economia de baixo carbono, com 4 pilares. Vários desses pilares a gente leva, né, dessas discussões para a COP, discute não só internamente, mas leva para a COP. Então, transição energética, mercado de carbono, economia circular e não poderia deixar de discutir, né, conservação florestal e bioeconomia. Então, são temas que tratamos aqui internamente, mas temas que levamos também para discussões na COP. Como os principais objetivos aqui da CNI e discussões, né, a gente sempre busca levar as experiências que são bem-sucedidas no nosso setor industrial brasileiro para a COP. A gente acompanha as reuniões de negociação, alguns temas específicos, a ministra ela colocou aí todos os principais temas, a gente acompanha alguns deles. A gente também tem esse objetivo de debater, né, as estratégias e entender o que os outros países estão fazendo em termos de neutralidade climática, quais são as ações, acompanhar, ver o que outros países, como é que eles estão financiando as suas ações, né? A questão do comércio internacional, extrema relevância para a gente discute muito também nas COPs, busca ouvir de outros países, a questão de precificação de carbono, quais são os desafios para a implementação de mercado de carbono, quais são os instrumentos, né, que esses países adotam para a sua descarbonização, e dialogar com todos os stakeholders sobre política, programa, investimento, enfim. É um conjunto de objetivos aí que a gente tem levado para as COPs e cada vez de forma mais robusta, cada vez com mais atores envolvidos e com uma delegação maior. Esse ano a gente trabalha para a COP29 uma estratégia já integrada com a COP30 também, que vai acontecer em Belém. Como a ministra falou, né, a COP29 acontece na cidade de Baku, no estádio de Baku. A COP ela é dividida em duas grandes áreas, né, duas grandes zonas, que a gente chama de Blue Zone e Green Zone. A área azul, que é a Blue Zone, é o espaço onde ocorrem as negociações, a CNI participa desse espaço também, e é um espaço onde os países, né, as partes, eles estão lá, e observadores, colocando também as suas estratégias de implementação das NDCs e tratando e discutindo vários desses temas que foram colocados já pela ministra. E tem a Zona Verde, onde é um espaço para eventos, exposições, workshops, onde a sociedade civil também apresenta as suas questões, academia e as empresas. A CNI, esse ano, ela estará nas duas áreas, tanto na azul quanto na verde, e na Zona Verde ela vai ter o stand, como vocês podem ver aqui pelo mapa, um stand que vai ficar bem centralizado aqui, né, onde ela vai apresentar, ela tem uma série de palestras, de eventos, de workshops, de debates, né, com o setor empresarial, trazendo todos aqueles temas da nossa agenda de baixo carbono. Queria trazer aqui rapidamente, como a ministra já mencionou, a COP de Baku, ela traz basicamente dois grandes pilares, né, eles chamam de pilares, isso apresentado pela presidência, né, do Azerbaijão, da COP, que é o Azerbaijão. Primeiro, aumentar a ambição e segundo, facilitar a ação. Quando ele fala de aumentar a ambição, ele está trazendo toda essa discussão relacionada às NDCs, né, onde cada país define a sua meta de redução de emissão, define a sua meta de adaptação, define a forma como vai implementar as questões. Os planos nacionais de adaptação também é uma questão cada vez mais importante. Eu acho que o Brasil, a gente já acompanha esse assunto há algum tempo, a gente aqui na CNI trabalha com a indústria, discute, né, planos de adaptação. E, bom, como a ministra colocou, né, mais cedo, a questão do Rio Grande do Sul, que aconteceu no Rio Grande do Sul, traz para a gente uma necessidade maior ainda de trabalhar essas questões. A indústria percebeu, a partir desses eventos e outros que já aconteceram, como é necessário que a gente trabalhe e discuta os planos de adaptação. E os relatórios bienais de transparência, como já foi colocado também. No pilar facilitação de ação, né, a gente espera, né, que nessa COP se discuta
a nova meta quantitativa, né, de financiamento climático, como a ministra já colocou. A gente espera que se finalize, né, a negociação para implementação, para já colocar em implementação o artigo 6, que trata do mercado de carbono global, e perdas e danos é o outro ponto aqui dentro de facilitação dessa ação que se espera da COP29. Aqui só a programação já definida, né, pelo Azerbaijão, como a ministra já colocou aqui os dias, né, os temas que vão ser debatidos ali. E trazendo aqui um pouco para vocês o planejamento da CNI, então a gente teve aí, antes da COP, a gente sempre tem uma pré-COP, né, um aquecimento, um diálogo que a gente faz, um diálogo setorial, aconteceu em São Paulo, no início desse mês. A gente agora vai para a COP com stand entre 11 e 22, nós teremos ali um espaço que vai contar com um auditório, né, a gente chamando de Arena da Indústria Sustentável, onde a gente vai apresentar as iniciativas, como foi falado, né, da indústria, na nossa agenda de clima, vamos debater os principais temas da COP, a gente vai ter umas salas também, né, para discussões menores, a gente vai ter um espaço na Zona Azul também, uma sala de reuniões, e a gente faz também, entre os dias 12 e 22, o acompanhamento de alguns pontos de negociação. A gente vai acompanhar principalmente as discussões de mercado de carbono, as discussões sobre financiamento e adaptação, são os 3 pontos que a gente acompanha de interesse ali da indústria. No dia 14, a gente realiza o que a gente chama de diálogo empresarial para a economia de baixo carbono, um evento já que vem se consolidando ano a ano, onde a gente reúne tanto atores do governo, setor privado, terceiro setor, academia, atores internacionais, né, nossos parceiros, as câmaras de comércio, e a gente faz aí o que a gente chama de um diálogo empresarial. E a gente também participa no stand do Brasil, com o que a gente chama do Brazilian Industry Day, né, no pavilhão do governo brasileiro, onde a gente coloca aí as questões da indústria. Tá? E no retorno aí, já no início do próximo ano, a gente prepara um evento pós-COP. O que a gente espera, né, quais são as entregas que a gente espera são planejadas, não só a programação que a gente vai ter no nosso stand, mas uma cobertura que a gente faz, uma cobertura jornalística grande, acompanhamento, né, das negociações, a gente faz consulta sempre à nossa base para levantar as prioridades e temas, a gente emite alguns relatórios, né, promove aí ações de relacionamento, reuniões bilaterais, visitas, enfim, o diálogo empresarial, como eu comentei, o Brazilian Industry Day e documentos que a gente lança na COP, esse ano com previsão de não só lançar o posicionamento, a visão da indústria, né, sobre todas essas questões, mas também a gente vai lançar um estudo novo, inédito, sobre captura e armazenagem de carbono, e a gente vai lançar também um estudo sobre descarbonização, como é que a indústria está enxergando os caminhos aí para essa descarbonização, quais são as ações necessárias, enfim, um estudo bastante interessante em parceria com o governo, com o MIDIC, esse estudo vai ser lançado. E por fim aqui, como eu já mencionei, está saindo do forno esse documento chamado Visão da Indústria, 15 segundos. Onde a gente vai falar sobre adaptação, mercado global de carbono e financiamento, aí sob a perspectiva da indústria, como é que a gente entende que deveria ser o posicionamento do país para esses assuntos. Bom, agradeço aí mais uma vez o convite, finalizo aqui a minha participação e fico à disposição. Obrigada, Juliana. Bom, aproveitando as duas expositoras iniciais, né, que foi a ministra Lilian e a Juliana, a ministra Lilian Moura, né, do MRE, e a Juliana Falcão, CNI. Ministra, eu estive em 2 diligências para o Rio Grande do Sul, né? Eu falo muito aqui na CMA que a gente sabe do impacto econômico. Isso é indiscutível. É o que a gente mais trata atualmente, até porque envolve, né, um impacto grande em termos de orçamento e tudo, toda vez que a gente trata de eventos extremos. Mas, assim, o impacto que eu não tenho a menor dúvida é humano mesmo, sabe? Uma coisa é nós assistirmos por vídeo, por internet, por, né, depoimentos. A outra coisa é você ir para uma Canoas, para uma Roca Salles e ver propriedades rurais centenárias serem absolutamente devastadas.
E aí você se perguntar, meu Deus, né? Porque uma coisa é você olhar sobre uma ótica que, se você não tiver aquela empatia que muitas vezes falta, né, no mundo de um modo geral, se a gente não olhar com essa ótica da empatia, fica difícil, né? Eu falo assim até pelos parlamentares, os políticos, né? Porque trazemos os técnicos, trazemos os representantes de vários setores, mas somos nós que decidimos a vida do país aqui dentro dessa casa. Então, tem muita coisa que nós precisamos debater e está muito claro, né, a importância do mercado de carbono hoje, inclusive para Baku. Agora, acredito que a ministra, tanto a ministra como a Juliana, e acredito que com a fala dos próximos expositores, todos sabem, tanto eu também como relatora sei, tratamos do regulado, já tivemos o retorno da Câmara, a importância da casa agora, né, quem sabe com o compromisso do Senado Federal e até Baku, antes da COP, a gente faça essa apreciação, deliberação, quem sabe até a própria sanção, para que a gente possa, né, tratar do como o Brasil hoje, né, está levando, né, a questão desse sistema brasileiro de mercado de emissões de gases de efeito estufa. Então, é importantíssimo para o Brasil. Eu tenho muita consciência, tenho conversado com os colegas e acredito que pelo cenário e pela pressão, que é muito importante da sociedade civil e de todos que estão envolvidos e preocupados com o atual cenário, a Casa certamente irá dar celeridade a esse tema tão importante. É só colocando a minha fala enquanto da importância, sei do desafio que eu tenho na mão e quero agradecer a todos que estiveram comigo, com a minha equipe, enfim, trabalhando no mercado de carbono. Eu vou passar a palavra agora para o Rafael Dubé, que um grande parceiro aí do Ministério da Fazenda, representando o governo, junto com o MMA, enfim, MRE, tantos outros atores que estiveram conosco tratando sobre o mercado de carbono e tem, né, enfim, nos ajudado muito nesse desafio. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Muito obrigado, senadora. Bom dia a todos. Queria saudar meus colegas aqui de mesa, saudar a todos aqui presentes, fazer uma saudação especial à presidenta Leila, que não só por trazer essa pauta hoje para a gente discutir aqui sobre a agenda da COP29, mas pelo trabalho extraordinário que tem feito na relatoria do projeto de mercado de carbono, uma das propostas mais relevantes para que a economia brasileira se direcione e convirja cada vez mais para uma agenda de baixo carbono. Acho que a ministra Lilian e a Juliana da CNI já trouxeram um panorama muito abrangente das pautas que vão estar em discussão na COP29. Eu fui aqui remodelando um pouco o que eu planejava falar, porque boa parte já foi dito, e acho que eu queria trazer aqui um outro recorte, talvez, dessa discussão, que uma parte do debate na COP29 é quais são os pontos que vão estar nessa discussão nos fóruns internacionais. E outro recorte é o quanto da agenda doméstica do Brasil está relacionada a esse debate internacional. Então, já que a primeira parte já foi tão bem coberta pela ministra, pela CNI, aliás, importantíssimo a gente também ter o setor privado brasileiro engajado nessa agenda, e eu saúdo aqui a CNI por esse engajamento, mas eu vou trazer então um pouco do recorte do âmbito doméstico, o que é que o Brasil está fazendo nesse esforço de criar um modelo econômico que traga menos impacto ao meio ambiente, em particular, que traga que resulte em menos emissões de gases de efeito estufa. E nesse sentido, desde o início do governo do presidente Lula, essa é uma agenda que ganhou muita centralidade na formulação da agenda do governo em todos os ministérios. O Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, tem que ser pautado aqui o tema que a gente tem chamado de Plano de Transformação Ecológica, mas está longe de ser uma agenda apenas do Ministério da Fazenda. Pelo contrário, uma agenda que envolve o MRE, envolve o Ministério do Meio Ambiente, envolve o Ministério do Desenvolvimento e Indústria, o Ministério da Agricultura, o Ministério de Minas e Energia. Enfim, o governo inteiro está engajado nessa agenda que, no fundo, é a gente redesenhar o conjunto de incentivos existentes na economia brasileira para a gente estimular investimentos
em projetos de baixa emissão de carbono, de maior intensidade tecnológica e, portanto, de empregos mais bem remunerados e com desenho mais bem distribuído em termos de renda para o conjunto da população. Esses 3 grandes objetivos que a gente tem tratado como parte da transformação ecológica: aumentar a produtividade da economia, reduzir o impacto ambiental e distribuir a renda de maneira mais justa. E isso não são apenas objetivos genéricos sem concretização. Pelo contrário, nesse 1 ano e meio, quase 2 anos aí de governo, a gente já tem um conjunto de iniciativas aprovadas no Congresso Nacional ou implementadas pelo próprio Executivo diretamente, que eu queria aqui muito rapidamente elencar, porque isso tudo é parte da agenda que o Brasil vai apresentar na COP29, demonstrando o esforço e o comprometimento nacional em criar esse modelo econômico de baixo impacto ambiental. Então, com a parceria estreita do Congresso Nacional, eu vou destacar aqui o primeiro projeto, que é o projeto justamente do mercado de carbono, que foi, a gente começou essa discussão no começo do ano passado no Executivo. O Legislativo já tinha propostas sobre o assunto. A gente conversou com a senadora Leila sobre esse tema, que apresentou uma proposta muito convergente com a que a gente vinha amadurecendo dentro do governo. Já foi aprovada no Senado, foi aprovada na Câmara com algumas alterações e está agora aguardando uma última votação que, quem sabe, ocorre até a COP. Eu acho que seria da maior relevância para trazer ainda mais legitimidade para o Brasil nesse debate sobre precificação das emissões de gases de efeito estufa. Então, é um projeto que está de altíssima qualidade, o desenho do texto, graças ao trabalho da senadora Leila, que fez um esforço de alto nível técnico e de alta capacidade política de articulação para a aprovação desse projeto. Algumas outras iniciativas já foram convertidas em lei, e eu vou destacar aqui algumas recentes, como a aprovação do projeto de lei de combustíveis do futuro, trazendo regras para a gente ampliar não só a participação do etanol e do biodiesel, que a gente já tem na nossa matriz e que já destacam o Brasil como grande usuário, grande produtor e usuário de biocombustíveis, mas também o uso do SAF, que é o combustível sustentável de aviação, também o uso do biogás, também o uso dos combustíveis sintéticos, a captura e estocagem de carbono, entre outras iniciativas que estão regulamentadas no projeto de lei de combustível do futuro. Um outro também muito recentemente aprovado no Congresso Nacional, já convertido em lei, é o Marco Legal do Hidrogênio de Baixo Carbono, ou de baixa emissão de carbono. Também é algo muito central, tem um papel no longo prazo na economia brasileira da maior relevância, não só para possibilitar o armazenamento e estocagem das energias intermitentes, mas também como uma própria fonte de insumo para o setor industrial. E o Brasil tem, segundo vários estudos, a possibilidade de ter o hidrogênio de baixo carbono mais barato do mundo. Portanto, a gente precisa aproveitar essa oportunidade, não só para a gente produzir o hidrogênio de baixo carbono com tecnologia importada, mas para a gente ser um ator que vai participar do processo de desenvolvimento das soluções tecnológicas necessárias para a gente ter uma indústria de larga escala na área do hidrogênio de baixo carbono. Então, é outro marco importante aprovado no Congresso Nacional. Ia mencionar ainda o Eco Invest, que é o programa voltado para mobilização de poupança externa, de capital estrangeiro, para ajudar a financiar o esforço de descarbonização da economia brasileira. Foi uma medida provisória enviada pelo presidente Lula no primeiro semestre desse ano e foi convertida em lei agora no começo desse mês, no começo do mês de outubro, e viabilizando o primeiro leilão do Eco Invest, que ocorreu 2 semanas atrás, em que a gente conseguiu, nesse primeiro leilão, com um aporte de 7 bilhões de reais com essa taxa de juros competitiva, conseguir mobilizar de capital privado adicional mais 45 bilhões de reais. Então, é algo que mostrou só nesse primeiro leilão de uma das 4 linhas do Eco Invest o potencial de mobilização de capital estrangeiro que esse programa pode viabilizar, reduzindo o risco de volatilidade do câmbio, que é uma das barreiras para os investidores estrangeiros virem para o Brasil. Um outro programa que eu ia mencionar também com a colaboração do Congresso Nacional, o programa MOVER, de Mobilidade Verde e Inovação, liderado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que redirecionou o caminho da indústria automobilística no Brasil. A gente vinha nos últimos anos
acompanhando e testemunhando um fechamento progressivo de fábricas aqui no Brasil do setor automotivo, e depois do lançamento do programa Mover, no início desse ano, a gente viu uma reversão completa desse cenário, com a indústria automobilística anunciando um volume de investimentos acima de 100 bilhões de reais, e com incentivos do programa Mover voltados justamente para uma indústria automobilística de baixo carbono e com alto índice de reciclabilidade dos componentes utilizados na produção. Então, justamente o modelo de indústria que a gente quer impulsionar no longo prazo. Poderia me estender aqui falando de várias outras iniciativas, do Fundo Clima, da emissão de títulos soberanos sustentáveis, dos componentes de sustentabilidade no Plano Safra, mas não vou me alongar muito, porque eu queria trazer aqui um pouco todo esse debate, todo esse conjunto de medidas que estão sendo implementadas na economia brasileira para viabilizar esse novo modelo de crescimento econômico, casa com essa agenda internacional que a ministra Lilian também apresentou. E eu queria trazer aqui duas agendas, três tópicos adicionais relacionados a essa dimensão internacional que eu queria enfatizar. Um é a possibilidade de, em a gente aprovando o nosso mercado doméstico aqui de carbono, o mercado regulado, a gente ganhar ainda mais legitimidade para o debate internacional sobre precificação de carbono no âmbito global, ou no âmbito, no mínimo, plurilateral. O Brasil já vem tratando desse assunto, mas com a aprovação do nosso mercado aqui no Brasil, não há dúvida de que ganha-se um novo impulso para essa discussão, e como o Brasil está presidindo o G20 nesse ano, vai presidir a COP20 no ano que vem, vai presidir o BRICS a partir de agora, isso traz um peso enorme para a gente pautar essa discussão no âmbito global, porque um dos desafios do clima é justamente que nenhum país isoladamente consegue resolver o problema, mas a gente precisa de uma concertação de vários países, e para a gente impulsionar e liderar esse processo, a gente precisa completar, né, esse esforço que a gente já está fazendo aqui com as outras iniciativas que elenquei. O segundo ponto que eu queria destacar, que não é propriamente um acordo na COP, mas é um acordo que vai em paralelo e tem total relação com a COP, é a criação do Fundo Internacional de Florestas, ou TFFF, que na sigla inglesa é de Tropical Forest Forever Facility, um fundo para florestas tropicais. Uma engenharia financeira inovadora que se está desenhando para a gente constituir uma fonte de financiamento permanente para países que estão preservando suas florestas tropicais. E com esse desenho, que não é propriamente uma doação de países, mas um fundo cujos rendimentos seriam destinados à preservação de floresta, a gente vem recebendo apoio de vários outros parceiros internacionais da maior relevância, e o debate técnico para amadurecer tecnicamente essa solução está avançando bastante, e quem sabe isso vai poder ser uma entrega quando a gente chegar à COP30 em Belém. É nesse sentido que a gente vem trabalhando. E um terceiro ponto que eu ia mencionar é o trabalho da criação da taxonomia nacional sustentável, que no fundo é um sistema de classificação de que atividades são compatíveis, né, com esse menor impacto ambiental, que atividades são efetivamente sustentáveis para, de um lado, evitar o greenwashing e, de outro lado, possibilitar que a gente canalize incentivos tributários, creditícios, regulatórios para esse tipo de atividade sustentável. E o Brasil vem fazendo, desde o ano passado, o esforço de criar a taxonomia nacional sustentável, e na COP, um dos debates que foi lançado é a gente criar um mecanismo para uma interoperabilidade das taxonomias sustentáveis já existentes no mundo. Existe a da Europa, que é uma referência muito utilizada. Aqui na América Latina, a Colômbia tem um, o México tem um, o Brasil vai ter em breve nossa taxonomia, e a gente vai, a partir da nossa também, fazer esse debate da interoperabilidade da taxonomia. E, por último, eu ia mencionar o lançamento da NDC brasileira, a contribuição nacionalmente determinada, na sigla em inglês, no fundo a meta de descarbonização do Brasil, que vem sendo construída, e a gente espera oportunamente poder ser anunciada pelo presidente Lula, mas eu queria ressaltar aqui do esforço de construção dessa NDC a partir de um debate muito participativo, ouvindo o setor produtivo, ouvindo a sociedade civil, recebendo todas as contribuições e desenhando as possibilidades do NDC a partir dos insumos da ciência.
o que é que a ciência tem mostrado para a gente sobre a gravidade e urgência do desafio climático e como é que a gente pode, a partir disso, definir a NDC. A gente sabe o quanto isso é diferente do que se viu no passado recente no Brasil. Eu acho que essa mudança de colocar a ciência como elemento central para guiar essas decisões e uma NDC construída a partir de muito diálogo com a sociedade civil e com o setor produtivo, acho que marcam a construção dessa NDC que, oportunamente, deve ser anunciada pelo presidente Lula. Era isso, muito obrigado. Obrigada pela participação. Você está falando da ciência, mas a ciência há anos vem falando, né? Mas agora que o negócio pegou mesmo, é que todo mundo está... Vou ter que falar a verdade, né, Rafael? A ciência agora está sendo ouvida da forma que tem que ser ouvida, porque realmente o negócio pegou para todos nós. Então, a gente realmente temos que fazer a nossa parte e principalmente ouvir a ciência, aqueles que estão aí trabalhando para ajudar a humanidade. E também o setor produtivo, né? Eu tenho realmente também agradecer ao setor produtivo, né? A parceria, a gente tem recebido muito no gabinete, todas as áreas, e que tem colaborado muito, né? Para o aprimoramento, né? Do próprio PL do carbono. Então, assim, fazer, né? Essa ressalva importante da importância do setor produtivo e da consciência, da mudança, desse orgulho que hoje a gente sente que é uma ação que está sendo uma ação coletiva. O mercado de carbono hoje, sem brincadeira, olha, nós estávamos fazendo um levantamento no gabinete, nós tivemos quase 100 reuniões. 100 reuniões, né? Então, assim, eu quero até agradecer à consultoria do Senado, em especial a minha assessoria, porque fazer esse levantamento e ver o compromisso e o empenho de todos ali, entregar esse projeto. Então, isso aqui foi construído de uma forma muito coletiva. Então, é só agradecer e parabenizar aí pela sua exposição, Rafael. Vou passar a palavra agora para o Cláudio Ângelo, né, que é o representante do nosso Observatório do Clima. Seja muito bem-vindo, coordenador, né, do nosso Observatório do Clima. Obrigada. Obrigado. Tá ligado isso aqui? Bom dia. Bom, primeiramente, cumprimentar a mesa, senadora Leila, embaixadora Lilian, Rafael, Nelson, Hugo, que está aqui. Como a embaixadora e a senadora já falaram, né, a gente está, para quem por acaso tiver chegado ontem de Júpiter ou da CEPAC, a gente está numa emergência climática, num momento de aquecimento global descontrolado. Dos últimos 15 meses, em 14, a gente ultrapassou o aquecimento global de 1,5 graus, que é a meta do Acordo de Paris, que em tese não deveria ser ultrapassada. Esse overshoot, por enquanto, é temporário, mas muito em breve, até o final dessa década, o começo da próxima década, a gente deve entrar num período de aquecimento global maior do que 1,5 graus. E aí, minha gente, a gente vai ter saudades de 2023 e 2024. Hoje eu fui acordado com a notícia de que a União Americana de Geofísica capitulou e aceitou já que a gente comece a fazer geoengenharia. Geoengenharia é um conjunto de tecnologias para tentar, basicamente, reduzir a temperatura da Terra na porrada. E são essas tecnologias, a ciência tem muita restrição a elas, porque os efeitos colaterais desse negócio são basicamente desconhecidos, e a União Geofísica Americana hoje está dizendo, olha, a gente vai ter que conviver com os efeitos colaterais desse negócio, porque o aumento de temperatura que a gente viu até agora é muito assustador e os cientistas estão todos em pânico. Então, esse é o contexto climático no qual a gente chega em Baku, mas a gente chega num contexto geopolítico também muito desfavorável. O Azerbaijão é um país que eu acho que é a primeira vez na história das conferências do clima, Lilian, que a gente tem um país com 2 guerras nas suas fronteiras. O Azerbaijão tem uma guerra na fronteira sul, que é o Irã. Aliás, muita gente que vai daqui para Baku vai ter que sobrevoar o Irã, nos voos que saem do Catar e dos Emirados Árabes. O Azerbaijão tem um conflito não sanado com a Armênia na sua fronteira sudoeste, né, no Alto Karabakh.
a gente tem guerra no Líbano, guerra em Gaza, guerra na Ucrânia, guerra no Sudão. E, nesses momentos, a cooperação internacional, que é essencial para avançar nas agendas do Acordo de Paris, tende a ir lá para baixo. Então, uma demonstração disso foram os discursos dos líderes na Assembleia Geral das Nações Unidas, mês passado, nos quais a questão climática, até no discurso do presidente Lula, a questão climática acabou tomando uma proporção menor do que assuntos como a necessidade de regular a inteligência artificial e os conflitos que a gente está vivendo hoje no mundo. E o Acordo de Paris é uma peça belíssima de arquitetura política internacional, mas ele depende, para funcionar direito e para ser implementado direito, da cooperação internacional estar tinindo, e não é o que a gente está vendo hoje acontecer. Então, essa conferência de Baku ela começa num duplo contexto muito desfavorável. Ela vem sendo chamada de uma conferência meio desimportante, porque é numa petroditadura, ninguém quer muito tratar do Azerbaijão, as pessoas estão muito mais preocupadas com Belém no ano que vem, mas não é o caso. Vai ser uma conferência super importante, porque ela esperemos que ela debata e resolva um ponto absolutamente central para a cooperação internacional em clima, que é o financiamento. E essa na verdade, a principal treta histórica dos países que negociam no âmbito da Convenção do Clima, porque em Baku o que vai explodir no nosso colo é a diferenciação entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Então, nessa questão de financiamento, esse conflito ele fica muito evidente. A gente precisa aprovar, né? Hoje temos uma meta de 100 bilhões por ano, que os países ricos, são 600 bilhões, na verdade, precisavam ter entregue entre 2020 e 2025. Eles não cumpriram essa meta e meteram puxa, sinto muito, não deu. Mas em 2022 a gente jura que conseguiu. E aí, quando você vai olhar os relatórios que analisam essa entrega na minúcia, menos de 20% foi o financiamento climático, de fato, em formas de provisão de recursos, que são recursos dados dos países que mais contribuíram para causar a crise climática para os países que menos contribuíram para causar a crise climática. Então, menos de 20% disso é subvenção, e o resto é tudo empréstimo, dinheiro velho que eles requalificam ou recategorizam como financiamento climático. E daí por isso é importante, uma coisa que o Brasil vem insistindo muito, a Lilian tocou nisso, para a negociação da nova meta climática, essa sigla horrorosa, NCQG, que é definir financiamento climático. A gente precisa de uma definição muito consistente do que é ou do que não é financiamento climático. Uma das alternativas que a sociedade civil tem colocado na mesa é fazer uma lista de exclusão. Olha, você não quer definir o que é financiamento climático? Vamos definir o que não é. E, bom, então tem uma briga enorme por quanto dinheiro vai ser colocado na mesa. As cifras variam imensamente. Os países em desenvolvimento pedem pelo menos $1 trilhão por ano, num prazo que ainda precisa ser negociado. Os países ricos estão dizendo, acho que os Estados Unidos falaram alguma coisa assim, 101 bilhões é mais do que 100, né? O combinado lá em Paris é que o piso para a nova meta fosse 100 bilhões, então tem países falando que qualquer coisa acima de 100 bilhões a gente vai propor fazer. Os países em desenvolvimento não vão topar 101 bilhões, evidentemente, então esse é um conflito que está marcado para acontecer, na verdade já está acontecendo. Teve uma reunião ministerial em Baku no começo do mês, semana passada, né, Lilian, para tratar disso. Isso terminou em impasse porque os países não conseguem se pôr de acordo em relação ao quantum, né, quanto dinheiro precisa entrar na nova meta quantificada. Um outro conflito que também diz respeito à diferenciação entre os países e dessa vez é uma demanda que vem dos países ricos para os países em desenvolvimento,
é a chamada base de doadores. Hoje em dia, entende-se financiamento climático, segundo o artigo 9 do Acordo de Paris, como algo que precisa fluir dos países desenvolvidos para os países de desenvolvimento, de acordo com os princípios da equidade, CBDR, meu Deus, é muita sigla. Responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Obrigado. E os países ricos não aceitam essa diferenciação. Eles acham, e não dá para tirar completamente a razão deles, mas é sempre mais complicado do que isso, eles acham que o mundo não é mais o mesmo de 1990, quando a convenção foi assinada. Você tem países como a Coreia do Sul, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo, que, de acordo com a Convenção do Clima, é um país em desenvolvimento. Emirados Árabes, não sei quem esteve em Dubai aqui, eu resisto muito a chamar aquilo de país em desenvolvimento. Então, os países ricos querem que esses países, pelo menos esses países mais ricos do mundo em desenvolvimento, conforme a definição de 1992, que eles botem dinheiro na mesa. E os países em desenvolvimento, com bastante grau de justiça, falam assim, poxa, vocês causaram o problema, vocês não deram o dinheiro, vocês não cortaram emissões, agora querem que a gente entre no rachucho para providenciar as finanças para os países mais pobres? Não vamos fazer. Especialmente China e países árabes são muito resistentes a esse negócio. Então, a gente tem esses dois grandes pontos de polarização. O dinheiro que precisa ser provido, e a palavra provido aqui é muito importante, porque os países ricos falam de mobilização de finanças, e mobilização envolve capital privado, empréstimo e tudo mais que eles querem tentar botar na conta para inflar esse quantum. E o Brasil tem tido uma atitude muito correta na negociação até aqui, de falar, olha, a gente quer que isso seja discutido debaixo do artigo 9º, e o artigo 9º fala mais ou menos claramente que o dinheiro tem que ser provisão, portanto, financiamento público, em forma de doações ou altamente concessional, que é com juros mais baixos, dos países ricos para os países em desenvolvimento. E, por outro lado, os países ricos polarizam a discussão, dizendo que, já que é assim, vamos aumentar a base de doadores. Esses são, acho que, os dois conflitos essenciais que vão marcar a Conferência de Baku, além dos conflitos literais que a gente está vendo mundo afora. E por essas e outras, eu não compartilho o otimismo da Lilian sobre a COP acabar no dia 21. Eu acho que ela vai entrar pelo fim de semana. E é muito difícil prever nesse momento o que vai sair daí. A gente espera que a NCQG seja aprovada, porque o que não for aprovado em Baku no mês que vem tende a cair no colo do Brasil no ano que vem. Muito rapidamente sobre Brasil, a expectativa da sociedade civil é que o país apresente, segundo o discurso do próprio presidente da República, apresente até o final deste ano a sua NDC, a sua meta de redução de emissões. O Observatório do Clima tem uma proposta de NDC para o Brasil, de um corte de 92% das emissões, chegando a 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente líquidas em 2035, que é o prazo para essas novas metas. A gente espera que a NCQG seja o mais ambiciosa possível, sem ter a ilusão de que o governo vai fazer o que a gente fez, propor uma NCQG, uma NDC de 200 milhões de toneladas.
Mais uma coisa, mencionar muito rápido, o Brasil também faz parte de uma troika de presidências de COP, as presidências da COP, das COPs 28, 29 e 30 estão unidas num grupo político para tentar aumentar a ambição das metas que os países vão colocar na mesa até fevereiro do ano que vem. A gente espera que o trabalho da Troika seja muito bem sucedido, mas teme que a recepção não esteja sendo tão boa assim a essa sugestão, porque tem países querendo dar para trás até no que foi acordado no ano passado em Dubai, na linguagem sobre reduzir gradualmente o uso de combustíveis fósseis, por exemplo. Então, a gente teme que os países estejam reconhecendo da boca para fora a emergência climática, dizendo que vão fazer muita coisa a respeito, mas que na hora do vamos ver, que é na hora de botar as metas na mesa e na hora de botar o dinheiro na mesa, os países estejam, mais uma vez, dando para trás e sendo menos ambiciosos do que deveriam. Fico por aqui, passei do tempo, obrigado. Imagina, Cláudio, muito obrigada pela sua participação conosco aqui nessa manhã. Eu vou passar a palavra agora para o Nelson Ananias, representante da CNE. Seja muito bem-vindo, Nelson. Olá, bom dia a todos. Senadora Leila, muito obrigado. Em seu nome, cumprimento os demais parlamentares que nos acompanham. Ministra Lilian, em seu nome, cumprimento os demais integrantes aqui da mesa que vão apresentar hoje suas visões a respeito da COP. É muito importante, né, essa nossa participação aqui, trazendo as visões que o setor agropecuário tem de expectativa para essas negociações dessa COP29, né? Nós temos aí um momento bastante importante, não só para o Brasil e para o mundo, né, como a COP que virá, que ocorrerá no Brasil, né, COP30 em 2025, e o setor entende que a COP29 ela é a COP que vai pavimentar a nossa ambição para aquilo que a gente vai querer propor e os demais países irão propor no momento da COP25, onde nós teremos que apresentar as novas NDCs, os novos compromissos e metas de cada uma das partes, e que é nesta COP que a gente vai ter os meios necessários para entender, propor e calcular esta ambição, né? O Acordo do Clima ele prevê que as propostas NDCs, elas partam, né, de uma ambição maior cada vez mais, cada vez que você submete uma meta, uma NDC, que essa NDC ela seja cada vez mais ambiciosa. E os instrumentos para que a gente consiga avançar nesta ambição, ela já está sendo pavimentada aqui nessa COP29. Para cá. Não tá. Tá. Opa, passou. Bom, primeiro a importância do agro, né, no nosso setor, e trazendo aqui para aqueles que eu represento, pela Confederação da Agricultura, o papel e a importância do setor agropecuário dentro das negociações da COP, dentro do peso que tem no cumprimento, no alcance das metas das NDCs brasileiras, tanto essas que estão em vigor agora, que nós temos aí meta para ser cumprida em 2025, 2030, né, e depois 2050, e principalmente para aquelas propostas que virão a partir de 2031, de médio e longo prazo, né? Então, o agro hoje, dentre as metas, dentro um planejamento de cumprimento das NDCs, daquilo que foi acordado e foi submetido à Secretaria da UNFCCC, o agro ele tem um grande potencial, ele tem um papel bastante importante no alcance dessas reduções. Só para
para ter uma medida dessa importância daquilo que o setor agropecuário tem em metas em âmbito global de alcançar aquilo que as NDCs dos países somados propõem, dos 180 e tantos países que submeteram suas NDCs, 141 tiveram propostas dentro do agro, né, propostas do setor agropecuário como medidas para o alcance dessas NDCs. Além disso, a questão dos sistemas agroalimentares, eles vêm criando, vêm recebendo uma importância cada vez mais destacada em todos os resultados da COP, né? Então, sistemas hoje agroalimentares, eles fazem parte da discussão. Existe esse entendimento que o alcance da redução das emissões ele não pode ser feito a qualquer custo. A gente tem outras componentes que são tão importantes quanto reduzir as emissões, como garantia de segurança alimentar, garantia de segurança energética, né? Tudo isso ele traz e tem no agro uma ação que consegue conciliar segurança alimentar, segurança ambiental e segurança energética, além do alcance, né, não só dessas metas das ODS, né, mas também ações que produzam e que tragam, né, uma colaboração, um ganho colaborativo entre ações de redução e o alcance das NDCs e as outras metas e os outros compromissos que existem, né, que já tem, né, que o Brasil como signatário, como os compromissos de cumprir as ODS, né? E para que isso aconteça, né, a gente tem, dentro da CNA, fizemos aí um evento há uns 15 dias atrás, do qual a gente explicita e recomenda aos negociadores brasileiros alguns pontos que são bastante importantes para o agro brasileiro, para que a gente consiga transformar esse potencial que nós já temos e já fazemos aí dentro do setor como um diferencial competitivo, que esse potencial possa ser traduzido em reconhecimento dessas ações, valoração dessas ações e lá, por final, talvez até um pagamento, né, uma ação, um mercado de carbono, algum instrumento que reconheça e remunere essas ações. E para nós é bastante importante. Por quê? Porque o Brasil, como setor, o setor produtivo dentro das NDCs brasileiras, ele já vem trabalhando e cumprindo a redução das emissões de gases de efeito estufa e não se compromete nas próximas NDCs a fazer aquilo como outras partes, né? Em começar a redução a partir de 2050, de propor investimentos de ações que a partir da próxima NDC possam ser valoradas. Não, o agro brasileiro ele já contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa há pelo menos 12 anos, com uma agricultura tropicalizada de baixa emissão de carbono, que reconhece, né, que traz, né, uma redução e que se definitivamente ou regularmente reconhecida e valorada, pode sim contribuir bastante no alcance das metas que virão a partir de 2031, uma vez que nós estamos de acordo que iremos zerar o desmatamento ilegal até 2030, a partir do qual nós vamos ter que atacar e vamos ter que trabalhar dentro do setor produtivo. E o setor agro brasileiro está pronto para mitigar e adaptar todos esses efeitos. Então, isso foi reconhecido nas últimas COPs, que a partir da COP 27, lá no Egito ainda, que o trabalho conjunto de Coronívia passa a se chamar Trabalho Conjunto Sharm el-Sheikh, que reconhece essas ações da agricultura tropical como um grande instrumento para o alcance das NDCs. Para isso, nessa COP 29, que está no segundo ano de mandato desse trabalho conjunto de Sharm el-Sheikh, traz a setor e reconhece o setor agropecuário como essa parte da solução das mudanças globais. Mas para isso a gente precisa que as ações, as negociações e os instrumentos que estão sendo trabalhados nessa COP 29, elas possam ser efetivamente implantados para que a gente consiga valorar todas essas ações. Para isso, né, a gente entende que na negociação de Baku, esse plano de trabalho do grupo Sharm el-Sheikh deve ser trabalhado e aprovado, para que a gente tenha um portal online, os workshops e os relatórios, ou seja, vamos
produzir, incentivar, financiar e depois relatar essas ações que o setor de agropecuária, não estou falando só do Brasil, do mundo como um todo, possam ser valorados. E isso é muito importante para não só para o Brasil, mas pelo agro inteiro. Por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar as ações, e como foi bem dito aqui, que a só mitigação não vai resolver o problema do aquecimento global, nós precisamos avançar para uma ação de adaptação para que a gente minimize depois o custo de perdas e danos. Essa adaptação, ela já está no DNA do agricultor brasileiro, quando ele transforma uma agricultura em uma agricultura extremamente adaptada às questões tropicais, né? Então a gente pode exportar através do painel de Sharm el-Sheikh, captar recurso, exportar tecnologia de uma agricultura tropical que não só garante a segurança alimentar, mas que faz isso de forma cada vez mais eficiente, fixando carbono no solo, em florestas e na pastagem até, né, em proteína animal. Além disso, na questão da agricultura dentro do Acordo do Clima, a questão de conexão de projetos submetidos pelas partes ao financiamento climático. Então, financiar também é bastante importante. Não vou me deter porque já foi bem falado aqui. Também nos preocupa, né, e que temos que acompanhar aí durante essa COP os compromissos de declaração de alto nível. A gente tem visto nos últimos anos um desdobramento de acordos que não fazem parte diretamente do Acordo de Paris, são os acordos não negociados. Né, entre eles, aí a gente ressalta a iniciativa de Harmônia, que foi agora assinada entre a FAO e a COP29, que poderá trazer aí ações sobre sistemas agroalimentares que poderão trazer compromissos para o Brasil na COP30, além de cumprir e desdobrar as declarações já aprovadas, como a questão do Acordo Global do Metano, o Acordo de Florestas, que para nós precisa ser trabalhado para que seja transformado de potencial a um efetivo a adicionalidade àquilo que se já faz no Brasil através do uso, né, do campo, cumprimento do Código Florestal e Agricultura ABC, não esquecendo de tomar cuidado com novas declarações, né, que sempre vêm atreladas em todas as COPs, o que geram, como eu falo, outras obrigações do Brasil. A questão do financiamento também, né, o financiamento climático ele é importante para todas as ações, para alavancar, né, os meios de implementação das ações do Acordo de Paris, tanto em mitigação, adaptação, perdas e danos e todas as outras, né? Então, também reforço aqui o que foi bem falado, né, que o recurso tem que ser provido pelos países desenvolvidos através, né, e baseado no artigo 9º, responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né? Novas fontes de financiamento precisam ser alcançadas. Esses financiamentos eles devem ter submetas para que eles não sejam destinados a só um segmento, então mitigação, adaptação, perdas e danos, transferência de tecnologia, e para que ele financie essa transparência, para que a gente vai ter os relatórios bianuais agora, né? Então a gente precisa de ter a confiabilidade nesses relatórios bianuais e para isso o financiamento ele é bastante importante. Na adaptação também gostaria de deixar, né, além de aprimorar a capacidade de adaptação, né, fortalecer a resiliência e reduzir a vulnerabilidade, mas para isso a gente precisa de que lá durante as negociações indicadores de adaptação sejam definidos. A gente tem os indicadores de mitigação, a adaptação ainda estão em processo de formulação e essa adaptação, como a agricultura brasileira é um exemplo de adaptação mundial, ela precisa ter indicadores que sejam coerentes com aquilo que se já faz no Brasil. A gente precisa de tecnologias e práticas produtivas, né, para promover essa adaptação. Elas precisam entender esses contextos naturais, né, ou seja, esses critérios precisam garantir as necessidades e o reconhecimento das ações do Brasil, além de uma lista de indicadores que sejam plenamente aplicáveis e mensuráveis, porque senão não adianta fazer tudo isso, né? Transparência e metodologia, mais uma vez, né, o financiamento entrando como uma forma de alavancar nos meios de implementação as formas de dar transparência. Isso, como eu falei, não adianta fazer e não conseguir comprovar, né? Então a gente faz tudo isso. Se a gente não tiver os instrumentos para que isso seja contabilizado, entre no mercado de carbono, que ele entre nos relatórios bianuais, que seja garantido no próprio Global Stock Take para que seja base para as novas NDCs, a gente precisa que essa mensuração dos
setor agropecuário ela seja tropicalizada, seja trazida aqui para o Brasil. A gente precisa de ações de mitigação no curto prazo, métricas e práticas, né, da adaptação para a realidade tropical, monitoramento, reporte, verificação como comprovação e financiamento ao apoio técnico. Ou seja, transparência ela exige uma tropicalização principalmente para a questão do agro, porque nós temos um sistema produtivo que é necessariamente brasileiro, que pode ser transferido para outros países que têm uma capacidade de adotar uma agricultura tropical e todos os seus outros ações que são atreladas a isso, segurança alimentar, segurança energética, mas para isso nós precisamos que essa transparência ela seja bastante clara, né, definida e financiada para que a gente consiga alcançar as suas ações. Mercado de carbono também, transferências internacionais, a gente entende que, né, os acordos cooperativos vão ser o principal instrumento a curto prazo do mercado de carbono, principalmente agropecuária e bioenergia, integração dos mercados, né? A gente vai precisar que haja mercado consumidor para esse ativo de carbono que nós temos em floresta, em agricultura ABC, em outros ativos que a gente tem. Acordos bilaterais e multilaterais a gente entende que serão aí, e isso que está sendo negociado agora, né? Se esqueceu um pouquinho a questão do mercado global, exatamente pela falta de consenso, mas as regras de acordos bilaterais e multilaterais, através dos acordos cooperativos, deverão estar em pauta para essas regras, ou seja, a gente não precisa vender para todo mundo, mas se a gente tiver um parceiro, uma outra parte que queira se beneficiar desse ativo ambiental de ABC e de floresta, isso precisa estar bem regulado e isso vai ser um tema aí da nossa COP, e o escopo e definição dos itens, ou seja, das transferências internacionais. Já estou indo para o final, desculpa me alongar. A questão do artigo 6.2, do 6.4, né, que traz as regras para que o setor privado, ou seja, um ente privado, possa trabalhar nas regras do mercado de carbono. A questão da transição justa também tem que estar em pauta, né? Isso aqui eu acho que não vou me aprofundar pelo tempo, mas também a questão do programa do trabalho de transição justa, que foi aprovada aí na COP 27, ele precisa ser trazido para que a gente consiga alcançar isso que foi falado aqui, que os países em desenvolvimento alcancem o mesmo desenvolvimento sem ter barreiras ambientais para que ele alcance isso, né? Ou se desenvolva baseado em ações de energia, de combustíveis fósseis, né? E por último, só algumas recomendações que a gente entende, já o último slide. Essa COP30, o caminho, esse Baku agora, ele é, como eu falei no começo, o caminho para a COP30. Se a gente não preparar esse caminho, esses instrumentos, para que a gente tenha uma visão clara da ambição que a gente quer para as novas NDCs e para tudo aquilo que é necessário, que será necessário fazer aqui no Brasil, a gente vai frustrar a ambição e os instrumentos e a vontade de resolver essas ações. Então, a gente precisa que a NDC ela reconheça isso, que ela traga esse reconhecimento de todas as partes, que o Brasil seja um exemplo de transição energética, que um combate ao desmatamento ilegal seja efetivo e traga a cabo a redução e zerar o desmatamento até 2030, e que a gente precisa consolidar as práticas sustentáveis nesse cenário internacional. Por último, só deixar aqui, todo esse posicionamento, nós temos ele publicado. Só falta o último slide. A gente tem ele aqui, a gente tem ele publicado. Nesse QR Code vocês podem acessar tudo isso que eu falei aqui mais detalhadamente e menos corrido. Peço desculpa também pelo atropelo aqui das ações, mas a ideia era, todos esses pontos estão bem explicados nesse documento, que é esse documento aqui, que eu já deixo aqui até, senadora, em suas mãos, com todos esses posicionamentos. Ficamos aí à disposição e entendemos e trazemos que o agro tem muito a colaborar, não só com o alcance das NDCs que estão em vigor e precisam ser cumpridas até 2020, mas principalmente naquelas que virão a partir de 2031. Muito obrigado.
Obrigada, Nelson Ananias, que é o coordenador de sustentabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Nós temos aqui presente o senador e vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato. Quero saber se gostaria de fazer o uso da palavra. Antes disso, senador, rapidinho, eu gostaria de desfazer essa primeira mesa aqui, já agradecendo a nossa ministra a embaixadora Lilian de Moura, né, que é a diretora do Departamento de Clima do Ministério das Relações Exteriores, a Juliana Borges Falcão, gerente do Clima e Energia da Confederação Nacional da Indústria, CNI, o Rafael Dubé, que é o secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, e também ao, Cláudio Ângelo, coordenador de política internacional do Observatório do Clima, assim como o Nelson Ananias, como eu falei, coordenador de sustentabilidade da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária. Quero agradecer a exposição aqui dos 5, que foi muito didática, muito esclarecedora. E fica uma pergunta antes de eu passar para o senador Fabiano, porque vejo que todos estão bem organizados, preparados para a COP, mas a expectativa é qual que será a estratégia? A estratégia de garantia deste financiamento, tão esperado financiamento internacional para essas mudanças do clima. Eu quero agradecer a vocês. Vou dar a palavra depois, nos finalmente, até porque nós temos perguntas dos nossos internautas que também casam com essa minha expectativa e esse meu questionamento a todos vocês. Já convidando a segunda mesa e passando a palavra para o senador Fabiano Contarato. Eu convido para compor a segunda mesa Hugo do Vale Mendes, chefe substituto da Assessoria Extraordinária para a COP30 do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Francisco Paiva, diretor do Departamento de Descarbonização e Finanças Verdes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MDIC, e Jorge Caetano Júnior, coordenador-geral de Mudanças do Clima e Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA. Senador Fabiano Contarato, bom dia. Bom dia. Bom tê-lo conosco. Bom dia, senadora Leila, a quem eu admiro e sempre faço questão de fazer esse reforço positivo, senadora, e parabenizar Vossa Excelência pela condução dessa tão importante Comissão de Meio Ambiente. Eu acho que nós, senadores e senadoras, nós tínhamos que fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento nessa comissão. Eu lembro que quando nos 2 primeiros anos do meu mandato, eu presidi, que muito me orgulhou, essa Comissão de Meio Ambiente. E, infelizmente, eu não via e não vejo a participação efetiva dos membros dessa comissão. Nós temos que entender que o meio ambiente é um direito humano essencial. O meio ambiente é um direito constitucional. Isso não sou eu que estou dizendo, está no artigo 223, quando taxativamente o legislador constituinte diz que todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E que nós tivemos aí um ataque sistematizado à pauta ambiental que vai repercutir no mundo, inclusive na população brasileira diretamente. Então, quando você acaba com o Departamento de Educação Ambiental, quando você acaba com o Plano de Combate ao Desmatamento, quando você acaba com vários mecanismos de proteção a essa pauta ambiental, quem vai sofrer é a população como um todo, impactando inclusive na economia. Daí a reflexão nessa COP29 e que eu tenho muito orgulho de, sempre que posso, participar. Mais uma vez, quero parabenizar a Vossa Excelência, que sempre com muita altivez, muita serenidade, muito equilíbrio para pautar matérias que às vezes um momento sensível, mas que eu quero aqui ressaltar e afirmar o meu comprometimento com essa pauta, que para mim é uma das razões da minha mola propulsora para estar no mandato, porque quando eu protejo o meio ambiente, eu estou protegendo toda a biodiversidade brasileira. É essa a reflexão que nós temos que ver. Nós não podemos admitir a proliferação de agrotóxicos sem uma análise muito mais adequada. Nós não podemos admitir a redução de membros do CONAMA. Nós não podemos criminalizar funcionários do IBAMA e ICMBio que estão lá pagando com a vida. Há exemplo do que aconteceu com Bruno e com Dom Phillips. Ou seja, armar grileiro e incentivar a usurpação de terra pública e desarmar aqueles que estão pautando, utilizando a vida para proteger uma pauta ambiental. Isso foge à razoabilidade. Eu, inclusive, estou vindo lá da Comissão de Constituição e Justiça, consegui colocar em pauta aquele projeto que nós passamos aqui para conceder porte de arma para funcionários do IBAMA, ICMBio e FUNAI, que estão lá na Amazônia.
e que, infelizmente, foi colocado em pauta, mas foi pedido vista. Agora, nós não podemos subverter essa ordem. Então, eu quero parabenizar todas as pessoas que participam e que vão participar dessa audiência, da COP, efetivamente colocando nosso mandato à disposição, e eu não poderia deixar de passar aqui e registrar o meu amor, a minha empatia com todos vocês que fazem dar vida, vez e voz a essa garantia constitucional que o meio ambiente é um direito de todos, mas é dever do Estado, e que todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a participação, senador. Sei que o senhor está correndo aí, mas é sempre bom ouvi-lo, viu? E é fundamental, né, a importância dessa questão do projeto que tanto você defende aqui na casa com relação aos nossos servidores do ICMBio e do IBAMA. Parabéns, viu, pela luta. Tem algumas perguntas do E-Cidadania, antes de passar para os nossos expositores, já para deixar no radar da fala de vocês, caso achem necessário fazer essas respostas, dar essas respostas. Vou, pelo menos umas duas aqui. Está bombando. Já vou dizer para vocês que está bombando, então eu pedi para o pessoal dar uma segurada. Bom, Fabrício do Rio de Janeiro, quais as estratégias o Brasil planeja adotar na COP29 para garantir financiamento internacional eficaz no combate às mudanças climáticas? Yasmin de Rondônia, como o Brasil poderá negociar na COP29 condições favoráveis de financiamento que alinhem interesses ambientais e econômicos? Cláudio de São Paulo, quais as medidas podem ser tomadas para garantir que os países poluidores participem efetivamente do financiamento da mitigação dos danos? Jonatas do Paraná, como o Brasil alinhará financiamento climático internacional e desenvolvimento sustentável sem comprometer o agronegócio e a indústria? Mônica de Santa Catarina, quais são as principais barreiras que o Brasil enfrenta para cumprir suas metas climáticas e como o governo planeja superá-las? Leonardo, do Rio Grande do Sul. O Brasil pretende assumir um papel ativo no controle dos crimes ambientais e na priorização da agroecologia como forma de produção no país? Isabela de Pernambuco. A sustentabilidade é uma indústria lucrativa. O que podemos esperar em relação ao desenvolvimento desse setor no Brasil? Márcio de Minas Gerais. Quais as ações o Brasil está implementando para cumprir suas metas do Acordo de Paris e como o governo avalia seu progresso até o momento? Algumas perguntas já foram respondidas, inclusive essa aqui pelo secretário executivo, Rafael Dubé, e outros aqui expositores. Mas temos perguntas aí interessantes. 401 perguntas. Óbvio que nós não vamos, mas já agradecendo a participação. Vejam bem como é que a sociedade civil já está começando a entender a importância desta pauta, né, para as futuras gerações. Eu fico muito feliz com a participação de todos que estão nos acompanhando nessa audiência pública. Bom, eu vou passar já a palavra para os nossos expositores, porque, ao final, vou dar as considerações finais àqueles que estiverem aqui, eu acho que também é importante. Então, vou passar a palavra agora para o senhor Jorge Caetano Júnior, que é o coordenador-geral de Mudanças do Clima e Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado, senadora. Não sei se está bem o som, né? Bem. Muito obrigado, eu agradeço o convite formulado, né? Parabenizo pela iniciativa e parabenizo também aos que me antecederam, né? Agradeço porque muito do que eu vou expor, eu vou ter que cortar aqui agora, porque já foi colocado por eles, né? Muito bem. Então, eu tive que adequar aqui minha fala. Muito obrigado a todos que estão presentes, é um prazer. A agropecuária brasileira, senadora, ela iniciou de modo efetivo em 2010, né, uma trajetória de enfrentamento dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, ou mudanças do clima, melhor dizendo, né, principalmente pela implementação exitosa do Plano de Agricultura de Baixo Carbono, né, o ABC, como conhecemos, que vigorou até 2020, né, e foi sucedido pelo ABC+, de 2020 vai até 2030, né? Está em vigor ainda agora, né? Esse plano foi fruto de uma congregação de esforços de seleção, incentivo ao uso, monitoramento de técnicas e tecnologias, de práticas e ações
voltadas ao incremento da produção e da produtividade, tanto agrícola quanto pecuária. E, concomitantemente, esse plano reduziu emissões de gases de efeito estufa e promoveu a adaptação da agropecuária às mudanças do clima. Ao longo, então, de 14 anos de existência, né, nós já temos 14 anos do ABC, foram colhidos resultados importantes, um sólido lastro técnico-científico, construído com o imprescindível apoio da Embrapa, dos colegas da Embrapa, e de outras importantes instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação nacionais. Tais resultados permitiram o aprimoramento do próprio plano, na sua segunda versão, a partir de 2020, e a incorporação de novos sistemas, tecnologias, produtos e processos. Nesse contexto, cabe destacar, Nelson, o amplo engajamento dos produtores rurais brasileiros às práticas do ABC. Sem esse engajamento, os resultados obtidos não teriam sido tão significativos. Em Baku, durante a COP29, a atenção do setor agropecuário, particularmente do MAPA, estará concentrada nas negociações multilaterais, com destaque para o grupo de trabalho de Sharm el-Sheikh, que já foi mencionado aqui, pelos que me antecederam, o novo Objetivo Coletivo Qualificado de Financiamento Climático, o Objetivo Global de Adaptação também e o Compromisso Global de Metano. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o Compromisso Global de Metano, porque os outros já foram bem explorados pelos expositores que me antecederam. Em relação ao grupo de trabalho de Sharm el-Sheikh, eu gostaria de mencionar, de frisar aqui, né, o financiamento de perdas e danos, já mencionado pela ministra Lilian também, acordos que promovam a efetiva implementação dos compromissos estabelecidos nas COPs anteriores, para que os recursos prometidos sejam efetivamente disponibilizados a contento e de forma oportuna, a ampliação da resiliência agropecuária, por meio de incentivo às práticas agrícolas e pecuárias sustentáveis, especialmente em países vulneráveis. Nesse sentido, o Brasil teria muito a compartilhar com esses mesmos países, né, com as experiências acumuladas, como eu disse antes, na trajetória dos planos ABC e ABC+. Também cabe ressaltar a facilitação de acesso à tecnologia e inovação. O público em geral, senadora, pensa que a agricultura, né, e a pecuária brasileiras são muito objeto das condições ambientais que nós temos, que são favoráveis, né? Mas, na verdade, elas são produto de produção intensiva de conhecimento e da congregação desse conhecimento à prática através de políticas públicas e privadas. Em relação ao novo Objetivo Coletivo Quantificado de Financiamento Climático, que já foi mencionado pela ministra, nós temos interesse particular ao incentivo à mobilização de recursos públicos, né, abrangendo diferentes fontes de financiamento, integração com as necessidades locais, isso também para nós é muito importante, e já em relação ao Objetivo Global de Adaptação, o aumento da resiliência agrícola e pecuária, medidas de acompanhamento para estabelecer indicadores e metodologias para medir o progresso em relação à adaptação e eficácia das ações implementadas na agricultura e na pecuária, financiamento e apoio para garantir recursos financeiros aos países em desenvolvimento para implantação de estratégias de adaptação a contento, e integração nas políticas. Já em relação ao Compromisso Global de Metano, que eu mencionei anteriormente, né, cabe ressaltar o interesse do Brasil nesse tema. Nós temos um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, né, em função disso, né, o metano está muito relacionado à fermentação entérica de ruminantes. E Brasil, países da nossa região, né, Uruguai, Argentina, Paraguai, tem interesse no tema também, nós já estamos nos articulando com eles nesse sentido. Uma das técnicas do ABC, né, que utilizada é a terminação intensiva. Ela surgiu no ABC+, né, na segunda etapa do ABC. Essa terminação intensiva, ela visa reduzir a idade ao abate,
dos bovinos em particular, e essa redução faz com que haja uma menor eliminação no processo produtivo do metano, que, como sabemos, é um gás de efeito estufa muito importante, né? Muito mais potente que o dióxido de carbono, mas com uma vida mais curta na atmosfera, também produzindo efeitos mais rápidos. Dentro do compromisso global do metano, o apoio técnico e financeiro são importantes, promoção da transparência, integração com outros compromissos também em concomitância, financiamento para inovações nessa área, muito importante para nós, acesso ao conhecimento e tecnologias já existentes, integração com práticas de agricultura de baixo carbono, alinhadas às iniciativas existentes no Brasil, como eu mencionei, o Programa ABC, promovendo uma abordagem integrada para a sustentabilidade, fornecimento de redes de cooperação e desenvolvimento de políticas públicas específicas para essa matéria. Há também interesse, senadora, em atividades paralelas, né, desenvolvidas quando da COP. Eu gostaria de ressaltar, o Nelson já mencionou isso anteriormente, na iniciativa Harmônia, também do interesse do MAPA, capitaneada pela FAO. A iniciativa FEST, né, Alimentos e Agricultura para a Transformação Sustentável, também capitaneada pela FAO. Particularmente nessa iniciativa, a promoção de sistemas alimentares sustentáveis, a integração de políticas agrícolas e alimentares, a facilitação do acesso a tecnologias inovadoras, o apoio à pesquisa e desenvolvimento e o fortalecimento da capacitação de agricultores e comunidades rurais para implementar as práticas sustentáveis e resilientes. Financiamentos e investimentos também são necessários para apoiar essa transformação, né? Existem iniciativas de financiamento climático também que podem servir aos interesses da agropecuária, tais como, né, o Fundo Verde para o Clima, o Fundo Global para o Meio Ambiente, a Iniciativa de Agricultura Sustentável da FAO e o Fundo de Adaptação. Eu fico à disposição para responder aos questionamentos. Tentei ser rápido, né, me valendo dos que me antecederam. Muito obrigado. Tá? Muito obrigada. Jorge Caetano Júnior, que é coordenador-geral de Mudanças do Clima e Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Vou passar a palavra agora para o João Francisco Paiva, diretor do Departamento de Descarbonização e Finanças Verdes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC. Seja muito bem-vindo, João. Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar os colegas expositores aqui, agradecer a senadora pelo convite. Estou representando aqui o secretário Rodrigo Hollenberg, que lhe mandou calorosos cumprimentos. Sei que vocês têm... Eterno governador. Obrigada, obrigada. Sei que vocês têm uma parceria de longa data aí. Eu queria começar dizendo que o Brasil, quando a gente fala em transição energética, a gente já está numa posição muito privilegiada em relação ao restante do mundo, né? A gente começou com políticas que tinham um impacto positivo ambiental na década de 70, 80, muito antes dessa pauta virar moda, com, né, a construção de hidrelétricas, o programa Proálcool, o que faz com que hoje em dia a gente tenha a nossa matriz elétrica 90% limpa, nossa matriz energética mais ou menos 50% de renováveis, enquanto nos países da OCDE esses números são 32%, 13% mais ou menos. Então, quando a gente fala de transição energética, quando a gente roda o mundo ouvindo o que os países estão desenvolvendo, o sonho deles é chegar onde o Brasil já está. Mas nós temos um outro grande vilão das nossas emissões, que é o desmatamento e a mudança no uso da terra, que corresponde a mais ou menos 50% das nossas emissões. Então, acho que, do ponto de vista de redução de emissões, é aí que a gente tem que focar os nossos esforços. E o governo do presidente Lula tem feito muito esforço nesse sentido, né? Enfim, começando pela nomeação da ministra Marina Silva, que é uma ativista climática respeitada mundialmente. A própria Secretaria de Economia Verde, onde eu trabalho com o secretário Hollenberg, foi criada nesse governo dentro do Ministério da Indústria. Nós trabalhamos, você vê aqui quantos ministérios representados, MRE, o MAPA, o MME, principalmente dentro da Secretaria do Tiago Barral, o Rafael Dubê na Fazenda tem nos ajudado muito, ou seja, há um trabalho muito coordenado que esse governo tem feito. Herdou-se uma subida nos números de desmatamento
da gestão anterior. O presidente Lula, nos seus primeiros 2 mandatos, reduziu em 70% o desmatamento e agora recebeu ele subindo. Então, a gente tem um esforço que deve ser focado na redução do desmatamento. E na parte das emissões da indústria, a gente tem que enxergar isso como uma oportunidade para que o Brasil possa se desenvolver economicamente. Como eu disse, a gente tem um privilégio de estar no lugar onde a maioria dos países querem chegar. Não posso deixar de citar também a parceria com o Congresso Nacional, dos projetos de lei que estão passando por aqui, que endereçam isso. O Rafael Dubé citou alguns deles. A senhora tem trabalhado incansavelmente aí no mercado de crédito de carbono. A gente torce muito para que possa sair ainda esse ano. Foi assinado o acordo da transformação ecológica entre os 3 poderes, né, lá no Palácio do Planalto. Então tem havido um esforço brasileiro coordenado entre todos os ministérios, o Congresso Nacional, a sociedade civil. Então a gente está num caminho de conseguir endereçar isso. Mas, como eu disse, a gente precisa focar na diminuição do desmatamento e do ponto de vista da indústria, aí falando aqui como representante do Ministério da Indústria e Comércio, a gente tem que enxergar isso como uma oportunidade de desenvolver a nossa indústria, a nossa economia, ganhando mercado, ganhando competitividade. O mundo inteiro está olhando para isso, não se fazem mais políticas industriais sem pensar no impacto ambiental. E o Brasil, acho que pensando especificamente no contexto da COP, o que a gente quer ir lá com o Ministério da Indústria mostrar para o mundo é que o Brasil ele tem inúmeras vantagens comparativas em relação ao resto do mundo. A gente tem abundância de água, sol, vento, biomassa, energia renovável a baixos preços. A gente tem todas as condições naturais que nos colocam como privilegiados perante o mundo. Mas nós também, além disso, queremos mostrar que a gente tem também uma indústria capaz de absorver uma demanda mundial por produtos verdes que é super desenvolvida. Então, a gente tem a indústria de biocombustíveis mais avançada do mundo. A gente tem um sistema elétrico nacional totalmente interligado, com linhas de transmissão que cobrem todo o país, coisas que países desenvolvidos também sonham em ter, né? Uma rede de transmissão tão desenvolvida e segura quanto a nossa, que entrega energia renovável de forma segura e constante no país inteiro. A gente tem uma infraestrutura portuária que nos permite ter infraestrutura de exportação desses produtos para qualquer lugar do mundo. Temos as melhores universidades do sul global, que podem formar mão de obra super qualificada para atender a demandas dessa nova indústria que está surgindo por aí. Temos um sistema financeiro super desenvolvido, seguro. O BNDES, não sei se a maioria das pessoas sabe, mas é o maior financiador de energias renováveis do mundo. Então, assim, a gente tem muitas vantagens. Outra questão que eu acho que é importante do Brasil, que a gente quer mostrar principalmente a Europa, sentiu na pele agora os riscos geopolíticos de você não ter uma segurança energética, né? Com a guerra na Ucrânia, o abastecimento de energia na Europa foi interrompido pela Rússia, os preços lá dispararam. Nesse sentido, geopoliticamente falando, o Brasil é uma democracia sólida, um país que tem ótimas relações diplomáticas com o mundo inteiro. Nesse contexto geopolítico, é importante que os países desenvolvidos diversifiquem as suas cadeias de suprimento, e o Brasil pode estar aqui para ser um parceiro estratégico para eles. A transição energética e o combate à crise climática têm de ser projetos de longo prazo. Então, para isso, o Brasil tem que se colocar hoje, esses projetos todos que estamos aprovando no Congresso, que estamos construindo no governo, eles vão começar a dar os frutos daqui 5, 10, 15, 20 anos. A gente precisa pensar nisso, não é necessariamente no ano que vem, né? O próprio mercado de crédito de carbono, depois de aprovado aqui, vai demorar alguns anos para realmente estar implementado, estar de pé. Os europeus agora estão começando a rodar o deles e também estão há anos trabalhando nisso. Então, a gente precisa ter essa visão de longo prazo e a atração desses investimentos de longo prazo para que o Brasil possa se estabelecer como um parceiro do mundo, dos países desenvolvidos, para que possam trazer as indústrias para cá. Então, a gente tem muita preocupação no MIDIC, no governo como um todo, de não ser apenas um país que exporta as commodities, que exporta a energia, para depois importar os produtos acabados. Então, assim,
No próprio PL do hidrogênio, a gente criou lá mecanismos em que a gente faz um incentivo para que esse hidrogênio seja usado na indústria local. Porque senão a gente subsidia o desenvolvimento de hidrogênio aqui, exporta o hidrogênio para a Europa, eles produzem o aço verde ou qualquer que seja o produto e a gente importa depois esse aço verde. Então, é fundamental que a gente tenha essa visão de atrair esses investimentos, atrair essas indústrias aqui para o Brasil. Como eu estava falando aqui, a gente, além de ter todos os recursos naturais, o privilégio de ter essa abundância de energia renovável, de biomassa, a gente tem também infraestrutura, a gente tem universidades de ponta, a gente tem a capacidade de atrair essas indústrias para cá. Num primeiro momento, o desenvolvimento da economia verde, ela traz alguns aumentos de custo, né? Porque essas tecnologias são novas, custam mais caro, então você precisa fazer a transição e acaba gerando o que a gente chama de inflação verde. E o Brasil, nesse sentido, pode também ser um grande parceiro para os países envolvidos, porque aqui tudo é mais barato, a produção de energia renovável é mais barato, a gente consegue produzir o aço emitindo muito menos do que a média global, o alumínio, toda essa cadeia, a gente consegue absorver o impacto disso gastando menos do que eles gastariam para produzir lá, porque eles não têm esses privilégios que nós temos. Então, eu acho que é importante a gente na COP, do ponto de vista da indústria, repito, colocar essas vantagens do Brasil como atração de investimento, e não só... Porque eu sinto que muitas vezes a gente vai para fora e as pessoas enxergam o Brasil na agenda verde como o Brasil é importante para preservar a Amazônia, para preservar a floresta, uma questão ambiental. Também, com certeza, sem dúvida. Mas a gente também precisa desenvolver as nossas indústrias, a nossa economia e aproveitar que o mundo inteiro está olhando para essa agenda verde e conseguir fazer com que o mundo enxergue o Brasil como um parceiro de investimento mesmo. Se você é uma indústria alemã que precisa descarbonizar os seus processos, você pode olhar para o Brasil, principalmente as indústrias energointensivas, que a gente chama, que é que demandam o uso de muita energia, é fundamental que elas encontrem meios de usar energia renovável, que é onde a gente é muito bom, né? E eu acho que é importante a gente também trazer dar umas cutucadas nos países envolvidos, né, digamos assim, porque muitas vezes a narrativa que vem de lá é baseada com a realidade que eles têm. Eles tentam trazer isso para o resto do mundo. Então, por exemplo, a gente tem agora o CBAM europeu que vai entrar em vigor, que é o imposto de carbono na fronteira deles. Eles não consideram o escopo 2, por exemplo, que é o uso da energia, apenas a emissão dentro do processo industrial. Por quê? Porque lá eles usam carvão e gás para gerar energia. Aqui a gente usa energia renovável. Como eu estava dizendo, 90% da nossa matriz elétrica é renovável. Então, por que os europeus não consideram o escopo 2? Porque é mais vantajoso para eles, precisam brigar por isso. Tem uma grande discussão também, principalmente dos europeus, que eles chamam de food versus fuel, né? Combustível contra alimento. Porque lá eles têm uma escassez de terras agriculturáveis e acaba gerando uma competição se você for usar essas terras para produzir biocombustíveis ou alimento. Não é o nosso caso. Aqui nós temos vastas terras que a gente pode produzir tanto alimento quanto biocombustível sem ter essa canibalização, os dois produzindo em harmonia. Enfim, tem até um estudo recente que saiu que se a gente usar apenas 5% das nossas terras degradadas para produzir biocombustíveis, a gente pode dobrar a nossa produção de biocombustíveis. Então, eu acho importante que a gente, nesses espaços internacionais, não só coloque o Brasil como um parceiro-chave dos países desenvolvidos para a atração de investimento, não só como um país que preserva florestas e que tem a maior floresta tropical do mundo, etc. e tal, o que também é fundamental, né? Como eu comecei na minha exposição, o desmatamento é o nosso maior vilão aqui, mas que possa ser um país atrativo para investimentos, e precisamos também trazer à mesa essas diferenças que temos de visão e de condições em relação ao resto do mundo. Como eu estava dizendo, a descarbonização da economia mundial é um processo de longo prazo e precisa ser visto de forma global. Então, não necessariamente o que faz sentido para a Europa é o que faz sentido para o Brasil. A gente tem 85%, se não me engano, dos nossos veículos leves são flex. Então, por que a gente precisa, de repente, forçar toda a mão para uma eletrificação, sendo que a gente tem uma indústria de biocombustíveis pujante, a mais desenvolvida do mundo, com os veículos preparados para receber esses biocombustíveis? Claro que a eletrificação pode ser importante em alguns lugares também do Brasil,
mas é que eu acho importante nesses palcos mundiais que a gente possa trazer a visão brasileira, tanto de atração de investimento, quanto disputar essas narrativas que muitas vezes são impostas pelos países do norte global, digamos assim, para nós, e que a gente também não pode aceitar isso como verdade absoluta. Precisamos colocar as potencialidades brasileiras, características brasileiras, como algo a ser discutido e desenvolvido nesses âmbitos globais, porque o que for decidido agora, nessa regulação dessa agenda verde, é o que vai perdurar pelas próximas décadas. Então, agora é o momento da gente entrar nessa discussão. Como foi falado aqui, a gente está com a presidência do G20, vai ter a COP no ano que vem, vamos ter a presidência dos BRICS, então a gente está num holofote muito propício para conseguir colocar essa agenda da forma como melhor se encaixa nos interesses do Brasil e do sul global, né? Então, o Brasil, como uma liderança, uma das 10 maiores economias do mundo, é um parceiro fundamental nessa agenda. Eu acho que eu passei meu tempo aí, paro por aqui. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, João. E é isso aí, eu acho que o Brasil tem que aproveitar de fato essa oportunidade na COP29 para tratar das suas potencialidades, que muitas vezes são, digamos, excluídas ou de certa forma, descartadas, né, pelos países desenvolvidos, justamente porque é um país que temos uma potencialidade enorme para desenvolver nessa agenda verde. Obrigada pela fala. Eu vou passar a palavra agora para o Hugo Mendes, que é o chefe substituto da Assessoria Extraordinária para a COP30 do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Seja muito bem-vindo, Hugo. Obrigado, senadora Leila. Agradeço imensamente pelo convite ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para poder comparecer ao Senado Federal e discutir, trazer aportes para esse debate sobre o enfrentamento da mudança do clima, que é, sem dúvida, o grande desafio da humanidade nesse século. Eu vou fazer minha fala adicionando um outro aspecto que envolve a Conferência de Clima da ONU, mas já vou aproveitar para dialogar um pouquinho com algumas das colocações que já foram apresentadas e um pouco também com as perguntas que foram apresentadas, tá? Como já mencionou a embaixadora Lilian, a COP de Clima, ela nasce em 1992 e ela inicia o seu trabalho muito focado no processo formal de negociação. À medida que os anos foram passando, outras camadas e dimensões foram sendo adicionadas a esse processo. Então, além do processo formal de negociação, começam a surgir, por exemplo, a parte da agenda de ação, que é uma agenda que a presidência de turno, o país, tenta colocar tópicos que não estão na agenda de negociação, mas tópicos que politicamente poderiam agregar ou de interesse para ser debatido em relação ao enfrentamento da mudança do clima. Esses países também passaram, nos últimos anos, a preparar e negociar declarações ao longo do ano, declarações essas não vinculantes, fora do processo formal de negociação. Tá? E apresentar essas declarações ao público e aos países durante a realização da COP, para que elas sejam assinadas e seja mais um veículo que tente impulsionar esse processo. Outra dimensão que também tomou um vulto muito grande nas COPs é o Global Climate Action, a ação global, né, que é a parte da participação da sociedade civil dentro do processo da COP. Também como um drive que impulsiona o processo formal de negociação justamente pelas críticas, pelas manifestações e apresentar, né, as questões difíceis de serem tratadas pelos países. A embaixadora mencionou também a cúpula de líderes, que se adicionou a esse processo, no início do processo, para acrescentar um tom político que os países vão perseguir durante o processo, aquelas 2 semanas de negociação. E, por fim, um outro que eu vou me deter um pouquinho mais aqui agora é a questão dos pavilhões. Os países têm desenvolvido seus próprios pavilhões dentro do espaço da Zona Azul. Não apenas países, também organismos multilaterais, bancos internacionais, outras entidades promovem esses pavilhões, como a colega da CNI mencionou também, a CNI colocando um pavilhão próprio na COP 27, no Egito. O Brasil ele tem, historicamente, colocado um pavilhão à disposição da sociedade
E a forma como a gente aborda o pavilhão é justamente um espaço para promover diálogo, concertação, debate entre as diferentes camadas, setores, segmentos do Brasil. Não é um espaço em que a gente seleciona debates de forma a trazer apenas uma visão, muito pelo contrário, existe um comitê orientador técnico do pavilhão muito amplo, que faz essa seleção de painéis. Apenas para conhecimento, no ano passado, nós tínhamos dividido em 4 grandes segmentos para apoiar o Ministério nesse trabalho, que era sociedade civil, setor privado, subnacionais, entes subnacionais e o governo federal. Nesse processo de organização e seleção de propostas. Esse ano, esse comitê organizador ele se ampliou enormemente. Então, nós temos agora, dentro do setor privado, pequenas e médias empresas, trabalhadores e cooperativas, sociedade civil, movimento negro, estados, municípios, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e academia, todos os representantes desses setores integrando esse comitê técnico do pavilhão para justamente fazer esse processo de seleção de painéis para serem debatidos dentro do pavilhão. Esse ano a gente recebeu algo em torno de 480 propostas no pavilhão. E teremos um auditório funcionando ao longo dos dias da convenção, num total de 60 eventos. Então, imaginem a dificuldade, o desafio que é fazer a seleção dessas propostas. Isso reflete sempre o interesse da sociedade e é claro que a gente tenta promover o pavilhão de modo a dialogar não apenas com o debate que existe internacionalmente dentro do processo formal de negociação, mas também com o que acontece internamente, né, no Brasil. Esse ano o pavilhão ele tem como mensagem básica caminhos para a transformação ecológica, se alinhando exatamente aos eixos que foram apresentados no Plano de Transformação Ecológica proposto pelo Ministério da Fazenda. Então, a gente está falando de debates que vão dialogar a partir dos eixos de finanças sustentáveis, adensamento tecnológico e setor produtivo, bioeconomia e sistemas alimentares, transição energética, economia circular e a nova indústria verde. Então, esse é o objetivo que a gente persegue com o pavilhão, é colocar uma estrutura à disposição da sociedade brasileira, tentando sempre, ao máximo, interagir com o ambiente internacional, sempre buscando que tenham palestrantes internacionais também. E só para deixar assim, bastante prático, qual é a importância, a relevância do pavilhão? Além do espaço do auditório, é um espaço também, óbvio, de networking, que os países, reuniões bilaterais, fica à disposição da sociedade para tentar justamente buscar novas parcerias, mas ele é um espaço que novas ideias podem ser lançadas. É um espaço onde a gente começa de um nível mais voltado a um grupo, não apenas de países, mas principalmente da sociedade brasileira, em que novas soluções, novas propostas podem ser lançadas e isso pode assumir uma rota crescente de exposição e chegar, eventualmente, até a influenciar de fato no processo formal de negociação. Apenas como um exemplo bastante concreto, uma das agendas da declaração, não é o pavilhão especificamente, mas da declaração ano passado da presidência emirática, que era a declaração sobre energia e transição energética, ela nasce nessa declaração todos os princípios e todos os objetivos sobre descarbonização, de transição para longe dos combustíveis fósseis, né? Triplicar energias renováveis, duplicar eficiência, etc. E, ao final do processo de negociação do Global Stocktake, que foi um principal item de resultado da COP do ano passado, essa declaração ela virou o parágrafo 28 do Global Stocktake. Então, a importância do pavilhão, como todos essas outras dimensões, é que depois elas acabam se conectando, criando possibilidades
de conexão e de impulsionamento do processo de negociação. Então, o que antes era apenas o processo isolado de negociação, de forma isolada dentro da COP, ele começa a se conectar com esses outros processos e isso pode gerar um resultado mais efetivo e mais robusto em termos do que o processo de negociação pode entregar. Eu gostaria aqui também de aproveitar e debater um pouquinho com algumas colocações que foram já apresentadas e perguntas também. O processo da ciência, acho que o Cláudio citou muito isso, super relevante. O Brasil se orienta historicamente como tendo a ciência como um princípio de compreensão do problema da mudança do clima e de enfrentamento. Agora, isso é muito bom, isso é desejável, claro. Agora, eu queria também fazer uma seguinte reflexão, né? A complexidade dessa agenda que sempre que a gente abre um tema para debater, você começa a ver nuances ali dentro que precisam ser compreendidas. O maior órgão científico sobre mudança do clima é o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima. Existem ciclos que o painel inicia, que duram em torno de pelo menos 5 anos, para a produção de cada novo relatório do IPCC. O 6º relatório do IPCC foi publicado em março do ano passado. O 6º relatório. Esse relatório ele contém mais de 8.000 páginas de sistematização de achados científicos. O IPCC não produz ciência, o IPCC sistematiza e avalia a ciência já produzida ao longo do período de preparação do relatório. Então, a ciência que é informada no relatório quando publicado, ela não reflete a ciência do momento em que ela é produzida. Como é um processo de 5, 6, 7, 8 anos, às vezes, até preparar o relatório, o que a gente tem como achado científico, que foi publicado no ano passado, está lastreado em ciência talvez de 10 anos atrás. Então, nós já estamos num processo de urgência, num processo de emergência e um processo em que, a cada ano, a nossa janela temporal para fazer com que resultados que precisam ser atingidos, ela vai sendo diminuído. Outro aspecto que eu queria, e mais uma questão também, é que predomina ainda dentro do IPCC a ciência global do norte. Tá? Outro aspecto que também exemplifica isso foi justamente a eleição para presidente do IPCC, em que o Brasil colocou a sua como candidata brasileira a cientista Thelma Krug à presidência do órgão e, ao final do processo, ainda assim, nós tivemos como desfecho da eleição a presidência de um representante britânico. Igualmente qualificado, claro, mas é algo que a gente tenta sempre buscar dentro do IPCC, a ampliação da participação da ciência e de representação do sul global dentro do IPCC. Um outro aspecto aqui que eu gostaria de relatar um pouquinho também, aproveitando a pergunta da Mônica de Santa Catarina, falando dos principais barreiras que o Brasil enfrenta para cumprir suas metas climáticas. Eu, ao invés de barreiras, vou usar a palavra desafio. O enfrentamento da mudança do clima, para facilitar a sistematização do pensamento, a gente divide, ao relatar as emissões no inventário, em 5 grandes setores. São eles LULUCF, que é o setor de mudança do uso da terra e florestas, o setor de energia, agropecuária, gestão de resíduos e o setor de indústria. Tá? No Brasil, atualmente, o setor de LULUCF, o setor de emissões, que é onde a gente tem o desmatamento, ele é, neste momento, ainda em relação aos dados mais atuais que nós temos, o principal setor. Né? E logo em seguida, ele corresponde a próximo de 50% das emissões, e logo em seguida a gente vem com outros 2 setores com grande participação, que é o setor de energia e o setor da agropecuária. Em relação ao ano passado, o governo brasileiro conseguiu lograr um excelente resultado em termos de redução do desmatamento na Amazônia, apontado pelo DETER, que é o sistema de desmatamento em tempo quase real, que apontou a redução da alertas de desmatamento em torno de 50%. Então, isso já é o tipo de política pública
sistematizada pelos planos de controle do desmatamento. Nós já temos o PP-CEDAM revisado e aprovado no ano passado, publicado. O PP Cerrado, estamos já concluindo alguns demais biomas que também virão a consulta pública muito em breve. Então, o combate ao desmatamento é, sim, uma das principais formas do Brasil reduzir emissões num curto prazo de tempo, pelo fato de ser um tipo de política que você, muito rapidamente, com ação de comando e controle, reduz as emissões. Entretanto, as outras emissões dos outros setores, elas passam por um processo de transição tecnológica que depende de diversos fatores que precisam estar dados para que aconteça. E os resultados não são tão rápidos quanto a redução do desmatamento. Então, nós estamos falando de transição energética, nós estamos falando de tecnologias na agropecuária. Nós temos as tecnologias do Plano ABC que realmente entregam resultados. O primeiro ciclo do Plano ABC reduziu em, acho que algo em torno de 600 milhões de toneladas de redução de emissão no primeiro ciclo de implementação. Então, o Brasil tem, de fato, soluções, mas é um ambiente extremamente complexo que precisa estar alinhado, e esse é o motivo pelo qual o Congresso Nacional tem um papel super relevante para permitir que não apenas instrumentos financeiros, mas outros aspectos de legislação, como já foi colocado, combustível do futuro, etc., possa ser dado para que essas políticas públicas se desenvolvam. O Ministério do Meio Ambiente coordena a elaboração do Plano Clima, que é um dos planos que interage com as diversas políticas setoriais do governo para implementar essa meta de redução de emissões de gás de efeito estufa, que é transmitida como a contribuição do Brasil às Nações Unidas, a NDC. Nessa revisão do Plano Clima, nós temos uma estratégia de mitigação, uma estratégia de adaptação e algumas estratégias setoriais. Esse processo está sendo concluído e vai entrar em consulta pública muito em breve. Só para vocês terem ideia do nível de complexidade, apenas a estratégia de mitigação foram levantadas em consultas com ministérios mais de 110 políticas públicas transversais que são já implementadas, que entregam resultados de mitigação, redução de emissão. Não estou falando ainda nem de adaptação, que é algo muito mais complexo. Adaptação, e eu já vou encaminhando para o final, adaptação que se tornou, para a sociedade brasileira, um aspecto muito mais relevante em termos de lidar e de tornar palpável o debate da mudança do clima. A embaixadora Lília mencionou a questão do aeroporto de Porto Alegre, que ficou mais de 5 anos fechado, 5 meses até a reabertura, perdão. E esse, para mim, é uma demonstração de uma frase que a gente tem buscado trabalhar muito, que é para demonstrar essa complexidade do enfrentamento da mudança do clima. Nós estamos falando de processos econômicos, processos sociais, mas a mudança do clima é o principal acelerador de pobreza do país. Quando você tem um evento climático extremo, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em que pessoas são desalojadas, apenas o impacto social, vidas perdidas, etc., mas o aspecto econômico também, um aeroporto ficar 5 meses fechado, isso regride e muito todo um processo de transição tecnológica e de melhorias de infraestrutura, coesão social, tornando todo esse processo muito mais complexo. Então, nós saímos, do ponto de vista agora de política pública, de uma estratégia nacional de adaptação, lançada em 2016, que era um único documento, tentando sistematizar a visão sobre a adaptação para o Brasil inteiro, para agora termos uma estratégia nacional de adaptação e a previsão que os órgãos de governo compreenderam a sensibilidade do tema, com mais 16 planos setoriais sobre adaptação, que vão desde processos produtivos, como agricultura, biodiversidade, energia, transportes, mas vão para aspectos sociais também, como igualdade racial, comunidades tradicionais, populações indígenas, cidades, etc. Então, a adaptação toma uma dimensão muito mais relevante do que era percebido há 10 anos atrás. É uma agenda em constante evolução. Esses embates, todas essas nuances vão desde
das negociações internacionais e aterrissam na realidade de cada país com os desafios que eles têm que enfrentar, que são tremendos. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Hugo, pela sua participação, nosso representante aí, chefe substituto da Assessoria Extraordinária para a COP30 do Ministério do Meio Ambiente. Bom, eu acho que as exposições nos deixam mais reflexivos ainda sobre o tamanho do desafio que temos pela frente. Eu vou continuar com as perguntas aqui e agradecer mais uma vez aos nossos expositores. Eu vou dar 3 minutos de considerações finais para que cada um dos que ainda estão presentes aqui possam finalizar sua participação nessa brilhante audiência pública. Vou citar aqui a pergunta da Ana, do Distrito Federal. De que forma o Brasil planeja aumentar seu financiamento internacional para iniciativas de sustentabilidade à frente às mudanças climáticas? Marcelo de Santa Catarina, como o Brasil alinhará seus compromissos na COP29 ao Acordo de Paris, visando cumprir as metas de redução das emissões de carbono? Sirlene, de Minas Gerais, a transposição de rios é uma solução controversa para o desenvolvimento sustentável, porque ainda é adotada e autorizada pelo Ministério do Meio Ambiente. Miriam, de Minas Gerais, quais são as propostas para a diminuição do número de queimadas e que não se concentrem somente em medidas pós-ocorrência? O último comentário que nós temos em números. Beatriz de São Paulo. Atualmente, as políticas públicas voltadas para o meio ambiente são extremamente tímidas. As empresas localizadas no Brasil não desenvolvem ações em ESG, ambiental, social e governança. E, por fim, da assessoria aqui, da comissão, sabemos como todos muito bem pontuaram aqui, que o Brasil está à frente de muitas ações quando o quesito é sustentabilidade. Não sai, sustentabilidade. Temos uma matriz de energia elétrica majoritariamente limpa, estoques de energia de vegetação naturais, potencial na produção e consumo de combustíveis mais sustentáveis, entre outras práticas. Entretanto, foi dito até pelo Hugo aqui, entretanto, ainda somos um país extremamente desigual e esses eventos extremos acentuam mais essas desigualdades. Ainda milhões de brasileiros e brasileiras estão em situação de vulnerabilidade social. Nesse sentido, minha pergunta se dá no âmbito da transição justa. Como os diferentes setores aqui representados pelos nossos expositores entendem esse desafio de elevar nossos indicadores sociais junto à agenda ambiental? Bom, eu vou passar a palavra para as suas considerações finais, a nossa querida embaixadora Lilian de Moura, que é diretora do Departamento do Clima, do Ministério das Relações Exteriores. Com a palavra, embaixadora. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, senadora, pela oportunidade de participar dessa audiência. É sempre um aprendizado. Eu vou usar meus 3 minutos, então, para responder algumas das perguntas que têm a ver com o aspecto da negociação ou internacional, porque muitas são dirigidas a temas da competência do Ministério do Meio Ambiente. Eu começo com a do Fabrício, do Rio de Janeiro. Que estratégias que o Brasil teria para garantir financiamento internacional? Bom, a estratégia é um verbo elevado ao cubo. Negociar, negociar, negociar. Porque são 198 países, são dezenas de, pelo menos uns 15 grupos negociadores diferentes. O Brasil participa de 3. Nós somos membros do G77 mais China, que é o grande grupo dos países em desenvolvimento nessas negociações. Somos membros do Grupo Sur, que é o nosso entorno regional, Argentina, Uruguai, Paraguai, e foi acrescido agora recentemente do Equador. Então, é um grupo com fortes interesses na área agrícola, que tem sido determinante para conseguir manter o quesito de adaptação na agricultura como um ponto prioritário dessas negociações, e o BASIC, que é o nosso grupo também para alguns assuntos sistêmicos dessa negociação, que é Brasil, China, Índia, África do Sul
Então, nós vamos negociar em todos os âmbitos, né, a grupos técnicos, a reuniões de alto nível, a reunião ministerial, e nós estaremos nessa negociação com um objetivo de que saia essa decisão, de que haja um novo objetivo, um novo valor, né, importante, significativo, que responda à emergência climática. Agora, como o Cláudio Ângelo explicou, é uma tensão. Os países que têm que pagar, que têm a obrigação de colocar os recursos, eles querem colocar o menos possível. E os que têm o direito de receber, querem receber o maior valor possível. Então, a negociação será, né, um jogo de força entre esses dois lados, até chegar no montante realista. Também não se quer colocar um montante real que os países doadores não consigam colocar, mas também um montante que seja superior aos 100 bilhões e que respondam, né, ao momento de urgência climática que afeta a totalidade do mundo. A outra pergunta do Jonatas do Paraná é sobre como alinhar o financiamento climático ao desenvolvimento sustentável sem comprometer o agronegócio e a indústria. É muito importante ter claro que essas negociações, elas são definidas metas globais, mas na hora de implementar, cada país tem que voltar à sua realidade e dizer, ele decide sozinho, soberanamente, qual será a sua contribuição para essas metas globais. Então, não é nada nessas negociações que comprometam nenhum setor da economia brasileira, né? Muito pelo contrário, como falou o João Francisco do MIDIC, nós temos tantos ativos setoriais para oferecer que nós usamos os nossos exemplos de energia limpa, matriz de energia limpa, a agricultura de baixo carbono, nós usamos isso como benchmarks nas negociações para mostrar que é possível se desenvolver com baixo impacto ambiental. Então, acho que eu fico por aqui para não extrapolar. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua participação, embaixadora, mais uma vez, e tenho certeza que nós vamos poder sempre contar com a senhora aqui para tratarmos na comissão sobre a pauta. Grata pela participação e um abraço a todos do Ministério das Relações Exteriores. Eu vou passar a palavra agora para o Cláudio Ângelo, que é o coordenador de política internacional do Observatório do Clima. Por 3 minutos, Cláudio. Obrigado, senadora. Bom, muito foi falado aqui, né? O Rafael tocou bastante nisso, das coisas que o Congresso já aprovou, está em vias de aprovar, que nos ajudam a realizar as nossas metas de clima. Eu queria falar um pouco das coisas que o Congresso faz para atrapalhar. Essa casa, ela é evidentemente essencial para o Brasil avançar nessa agenda, mas hoje a gente tem pelo menos 25 projetos de lei e 3 propostas de emenda à Constituição que jogam no sentido contrário a qualquer tentativa de controle de desmatamento ou de redução de poluição, que desmontam regulações ambientais importantes, e especialmente o Código Florestal, que vem sendo desmontado pela bancada ruralista aqui e na casa vizinha, aqui na Câmara dos Deputados, artigo por artigo. Se a gente quiser sobreviver a esse mundo 1,5 grau mais quente, a gente precisa rever, como os gaúchos tragicamente descobriram, o desmonte da legislação ambiental no Brasil. Na verdade, a gente precisa de regulações mais estritas. Então, esta Casa e a Câmara dos Deputados têm imensa responsabilidade sobre isso. Outras coisas também, o governo federal não é um monolito, né? A gente tem setores hoje no governo que defendem coisas, por exemplo, a pavimentação de acordo com o licenciamento ambiental que está posto hoje, que é uma tragédia, da BR-319 no Amazonas. Isso, se for feito desse jeito, vai explodir qualquer tentativa de controle de desmatamento que o Hugo e os colegas dele estão fazendo. Aliás, já temos 2 anos seguidos de queda no desmatamento, os dados vão sair mais para o final do mês, esperamos, e a pavimentação da BR-319 pode jogar muito contra isso.
Uma outra coisa que a gente viu no Plano Clima preliminarmente e que também pode ser bastante ruim é o fato de que não está dado ainda que o nosso Plano Clima vá ter desmatamento zero, como prometeu o presidente da República. O que a gente tem visto na modelagem apresentada até agora, pelo menos, é que está se tratando de desmatamento ilegal zero até 2030. São coisas bastante diferentes, embora a maior parte do desmatamento no Brasil seja ilegal. Você assumir desmatamento ilegal zero como estratégia de mitigação no Brasil, primeiro, você admite perder 80% do Cerrado, 20% da Amazônia de cara. E segundo, como a gente bem sabe, o que é legal, ilegal hoje pode virar legal amanhã, então é uma coisa aí para a gente atentar muito e, de novo, chamar muito o Congresso à responsabilidade. E é isso, eu nem vou falar de petróleo aqui. Grata pela participação, Cláudio Ângelo, coordenador de Políticas Internacional do Observatório do Clima. Vou passar a palavra agora para o Nelson Ananias, coordenador de Sustentabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Obrigado, senadora. Obrigado. Já aprendemos bastante aqui com todos os expositores e entendendo, né, que nós temos aí bastante sinergia naquilo que a gente espera da COP29, né? Com um olhar mais detido em alguns pontos, outros numa versão mais holística da questão, mas que a gente entende que os grandes desafios estão aí postos a todos os setores, a governo, ao setor privado e a todos aqueles que buscam, né, ser mais eficientes na sua produção e atender, né, não só a emergência climática, como as necessidades de segurança alimentar, no caso da agropecuária, e segurança energética. E neste sentido, né, o setor agropecuário ele vai para essa COP29 aí bastante animado, né, com os grandes potenciais e tudo aquilo que ele pode propor, prever, negociar, levar na COP como contribuição do Brasil no alcance das ações de redução de emissões lá e de cumprimento das metas do Acordo de Paris, né? E isso nos leva a entender, né, que sempre fomos e sempre lideramos aí pelo exemplo, desde a época ainda do Protocolo de Kyoto, quando o Brasil ainda nem tinha a obrigação de ter uma meta e cumpriu, né, uma meta, submeteu uma meta bastante ambiciosa e dado, né, a seus próprios princípios do Acordo de Paris, sempre foi cada vez mais ambicioso, inclusive dentro dessa própria NDC, no qual se avançou à medida que foram se aprimorando as medições dos inventários brasileiros, né, a gente foi até sendo mais ambicioso na quantidade de carbono que a gente botou como meta de reduzir. E o setor agropecuário ele está pronto aí e para contribuir nessas ações, e que traz assim uma questão, né, dessas novas negociações, uma preocupação, né, como foi bem colocado aqui. O grande emissor de gás de efeito estufa é o setor LULUCF, que é a questão do desmatamento, e estamos todos trabalhando para que essa componente ela reduza dentro da contribuição da matriz brasileira, o que nos fará atingir a redução do desmatamento zero em 2030 e principalmente aí ser em balanço, né, neutro até 2050, né? Então, para que isso aconteça e que a gente não tenha até 2005, até 2030, até 2050 a necessidade de cortar no setor produtivo as reduções, uma vez que grande parte das contribuições serão retiradas do desmatamento, precisaremos do financiamento, que foi, acho que, o grande instrumento que a gente entende que será discutido na COP. Esse financiamento ele precisa vir de maneira clara, substancial, para que a ciência responda, uma vez que a gente vai ter que ser mais efetivo no setor produtivo, que a ciência responda a isso, que nós continuemos crescendo, desenvolvendo economicamente e socialmente, sem que as metas e as reduções elas impactem na redução do setor produtivo em si, mas que nós sejamos mais eficientes para alcançar
esta redução. E o setor agropecuário brasileiro já mostrou que ele é capaz de fazer isso, né? Ele já reduziu as suas emissões. Dos setores produtivos, ele é o que menos cresceu em implemento das emissões, e que ele pode, mediante esses incentivos, ser muito mais eficientes e contribuir até 2030 e até 2050 para ser net zero. Então, eu queria agradecer e deixar o setor sempre à disposição para adotar, né, e fazer aquilo que ele sempre fez bem feito, que é vencer esses desafios de produzir mais, produzir melhor e agora produzir com sustentabilidade. Obrigado. Grata pela participação, Nelson Ananias, né, representante da CNA. Vou passar a palavra agora para o Jorge Caetano Júnior, coordenador-geral de Mudanças do Clima e Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Obrigado, senadora. Eu vou me ater à pergunta do Jonatas, do Paraná, né, tentar respondê-la com a minha fala agora, né. O desafio da agricultura, da agropecuária nacional, é congregar a segurança alimentar, né, a sua missão, né, de garantir a segurança alimentar, e agora a sustentabilidade, né. Como fazer isso, né, como alcançar isso, né? Um dos caminhos que já vem sendo trilhado pela agricultura a longa data é a produtividade. Melhorar a produtividade faz com que você possa produzir mais no mesmo espaço, isso é muito importante nas condições atuais nossas, né. Aliado a isso, implementar cada vez mais o uso de técnicas que reduzam as emissões nessa produção e aumentem a retenção de carbono também. Isso está sendo estudado, né? Tem muitos pesquisadores brasileiros envolvidos com esse tema e nós temos conseguido evoluir bastante. Aqui foi mencionado anteriormente a questão do uso também, do apoio que a agricultura pode dar a outros setores, né, com o uso da biomassa, por exemplo, na produção de energia. Né? Nós estamos evoluindo bastante nisso, já produzimos muito metano, né, com manejo de dejetos de animais, por exemplo. Né? Isso tem servido à alimentação de frotas, né, que servem à própria agricultura e servem também a outros setores. Então, o caminho está dado. A questão é acelerar isso, né, e não perder de vista a necessidade de produção de novos conhecimentos. A solução, como foi dito aqui anteriormente, é conhecimento. Nós precisamos continuar evoluindo, né, na produção, no uso desse conhecimento, e é o que temos feito até aqui na agricultura e na pecuária brasileira, e por isso ela é pujante como se apresenta para o mundo todo hoje. Obrigada pela participação e a fala, Jorge Caetano Júnior, que representa o nosso Ministério da Agricultura e Pecuária. Eu vou passar a palavra agora para o João Francisco Paiva, diretor do Departamento de Descarbonização e Finanças Verdes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, MDIX. O nome é longo, né, senador? Longo. Tem que segurar no fôlego. Eu percebi aqui que a maioria das perguntas toca no tema do financiamento. Então, eu acho que a gente tem, ao mesmo tempo, como eu coloquei aqui, uma responsabilidade de colocar o Brasil e defender os interesses e as condicionalidades do Brasil nesses espaços internacionais, mas acho que também há uma lição de casa que nós precisamos fazer, de realmente nos organizarmos aqui de forma coordenada para conseguir ter acesso e mostrar que os nossos projetos são não só sustentáveis, como, enfim, financeiramente atrativos, porque a gente sabe que o mundo não vai mudar no mundo capitalista que a gente vive se não tiver desenvolvimento de projetos que sejam financeiramente atrativos. Nesse aspecto, eu acho que é interessante comunicar aqui que agora, talvez nesse exato momento, em Washington, o Fernando Haddad, ministro Haddad e a ministra Marina estão lançando lá a Plataforma Brasil de Investimento Climático, que, em parceria com o MIDIC, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente, a Fazenda e com o secretariado do BNDES, a gente está montando um portfólio de projetos que cada um dos ministérios vai selecionar de acordo com a temática, né, que possa ser apresentado por essa plataforma com o apoio do governo brasileiro para conseguir captar esses recursos internacionais e mostrar o que a gente tem né, de projetos atrativos nessa economia verde para que o resto do mundo possa vir investir aqui no Brasil.
Então, acho que é fundamental a gente conseguir isso. O apoio do Congresso, como o Cláudio lembrou aqui, é fundamental. O apoio, não só o apoio, mas não atrapalhar também, né? A gente sabe que o PL das eólicas offshore aqui está, enfim, sendo mantido refém com alguns jabutis que estão colocados lá de incentivo ao uso do gás e do carvão. E a gente vê que empresas que já tinham equipes aqui no Brasil que, para desenvolver os projetos de eólicas offshore, estão demitindo essas equipes porque estão vendo que a coisa está atrasando. Então, a gente agora está numa disputa. O Brasil largou na pole position, mas precisa terminar a corrida em primeiro. Então, a gente está aí na frente com as nossas... Enfim, fomos abençoados, como diz Jorge Ben, abençoados por Deus com todas as nossas vantagens comparativas, mas a gente precisa transformar isso em atratividade de investimentos. Eu tive recentemente lá na Semana do Clima em Nova York, me reuni com o pessoal da Microsoft e eles me disseram, olha, a gente está investindo muito em restauração e reflorestamento no Brasil para atingir uma pegada de carbono zero da Microsoft, mas a gente deu uma pausa nesses investimentos justamente esperando o mercado de crédito de carbono ser aprovado para eles terem a segurança jurídica de que os investimentos deles no longo prazo vão ter o retorno esperado. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto para conseguir criar esse arcabouço regulatório que vai dar essa segurança jurídica, essa atratividade para esses investimentos internacionais que podem vir aqui, né? Porque, enfim, a diretora lá me pôs uma preocupação, a gente não sabe se, da forma como está sendo estruturado, se a gente vai investir lá, se o governo brasileiro vai permitir que a gente possa contar isso no nosso balanço de carbono. Eu falei, justamente o contrário, o nosso sonho é que a gente possa atrair investimentos internacionais para a restauração e reflorestamento no Brasil e que isso possa contar para a NDC brasileira. Assim, é o cenário dos sonhos do governo brasileiro, é exatamente isso que a gente quer. Então, a gente vê que é importante a gente também construir aqui um ambiente de atratividade desses investimentos. E aí, aproveitando o gancho da pergunta que veio, acho que da assessoria aqui, né, sobre as desigualdades que a gente tem dentro do país e como isso se casa com a agenda verde. A gente tem também uma certa vantagem nesse sentido que a maior parte da energia renovável que a gente tem em abundância eólica e solar está na região Nordeste, que a gente sabe, a mais, digamos, carente economicamente. Então, isso pode ser um grande impulsionador do desenvolvimento da economia dessas regiões mais pobres. A gente vê que a maior parte dos projetos de hidrogênio, por exemplo, são desenvolvidos dentro das EPS, principalmente em Pecém e no Piauí. Então, assim, são estados que têm essa atratividade, que podem atrair esses investimentos para lá, porque é lá onde estão essas potencialidades. Temos desenvolvimento de combustível suscetível de aviação na Bahia. Então, assim, tem todo esse arcabouço. Outro dia, conversando com um representante do governo do Ceará, ele me disse, algumas décadas atrás a gente falava, o Ceará só tem vento e sol, né? É muito difícil lá. Hoje em dia a gente fala, graças a Deus o Ceará tem muito vento e muito sol, porque é isso que vai atrair esses investimentos para lá. Então, enfim, queria, endereçando em algumas das perguntas, colocar essas coisas. Eu acho importante que a gente também faça a nossa lição de casa para poder levar isso para fora e mostrar todas as potencialidades do Brasil. Obrigado, gente. Grata, João Francisco Paiva, representante do MDIC. E, para finalizar, o senhor Hugo do Vale Mendes, chefe substituto da Assessoria Extraordinária para a COP30 do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Obrigado, senadora. Então, últimos comentários. Muitas das perguntas aqui endereçam questões relacionadas justamente ao setor de LULUCF, que eu coloquei a parte de reflorestamento e desmatamento, né? Acho que uma reflexão aqui é muito importante. A gente já mencionou que esse debate do enfrentamento da mudança do clima se dá no nível global, se dá no nível nacional, né, de cada país. Globalmente falando, as emissões de gases de efeito estufa do setor de desmatamento, no LULUCF, elas representam algo em torno de 10% das emissões globais. Enquanto que as emissões do setor de energia, entre parênteses, queima de combustíveis fósseis, que é a base do modelo de desenvolvimento econômico, não podemos perder isso de vista,
ela representa aproximadamente 75, 76% das emissões globais. Então, o IPCC já indica que não é o enfrentamento do combate ao desmatamento, globalmente falando, que é a grande solução que vai resolver o problema da mudança do clima. Ele é mais um aspecto de soluções, dentre várias, que precisam ser implementadas. Algumas das perguntas aqui tratam disso, né, da Miriam de Minas Gerais, falando sobre a questão de queimadas. Eu convido, honestamente, a conhecer um pouco mais do trabalho do Preve Fogo, que o IBAMA realiza nos estados. É um trabalho fascinante e que emotiva e que deixa os próprios produtores rurais, a gente tem esses relatos, super contentes de ter justamente a participação do Preve Fogo como um aliado da produção, né? Questão de reflorestamento. O reflorestamento no Brasil, ele é uma atividade que financeiramente precisa ser tornada mais atrativa do ponto de vista financeiro. Então, vários desses instrumentos, soluções de instrumentos econômicos que estão sendo produzidos. O TFFF, que foi mencionado, é um deles, e assim como outros. Uma outra mensagem é que políticas ambientais são extremamente tímidas. O Brasil tem a beleza e o desafio de ser um país extremamente complexo. Não é uma economia de um único setor, é uma economia ampla. Temos agropecuária, temos indústria, temos a parte de florestamento, tecnologias, enfim. É um país diverso, isso torna tudo muito mais complicado, a gestão de todo esse cardápio de políticas que precisa ser implementado. O papel do setor privado é fundamental e não existe atuação unilateral de um único ministério para uma finalidade de resultado a ser entregue para a sociedade. Vejam, como eu mencionei, a mudança do clima é um tema que, do ponto de vista de governança no nível federal, ele tem envolvido hoje, dentro do CIM, que é o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, 22 ministérios e mais algumas outras entidades que compõem o comitê. Então, não é uma pauta de um ministério, é uma pauta de todos são chamados à ação e não se resume a governo subnacional, setor privado, enfim, cada pessoa, cada cidadão também tem que fazer a sua parte. Apenas a título de exemplo, como eu faço minha parte? Hoje em dia, os processos de produção e consumo precisam estar refletidos dentro do nosso padrão de consumo, né? Ao ir no mercado, algo extremamente simples, mas para tornar bastante concreto, e fazer compra de vegetais. Existem vários vegetais hoje em dia que o pessoal embala numa bandejinha de isopor e num plástico. Cada pepino, cada pimentão vem embalado. Parece uma bobagem. Agora, o conteúdo energético e matéria-prima utilizado para aquilo, ele faz parte da matriz de emissão do país. Então, as escolhas de padrão, o nosso padrão de consumo, ele interfere no resultado. E nós temos, como sociedade, o poder de orientar o processo produtivo a partir do nosso processo de consumo. Obrigado. Obrigada, Hugo. Por isso a importância de debatermos na casa também sobre a questão da educação ambiental. Preparar as futuras gerações para esse, enfim, importante desafio. Olha, eu não tenho palavras, enquanto senadora da República, representando o DF e essa casa, da importância que foi a participação dos nossos expositores nessa audiência pública para debater, sobre a nossa missão a Baku, na COP29. Quero agradecer a todos, já convidando eles para a COP30. Que certamente vai ser outro grande desafio, mas muito feliz com o que eu vi aqui, desejando muita sorte a todos que estarão lá, principalmente a delegação, o governo brasileiro, nessas tratativas, nesse importante desafio da questão do financiamento climático internacional, não só para o país, mas, enfim, para o mundo. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e participaram no E-Cidadania e que estão aqui presentes também. Vamos almoçar. E nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigada. No
No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume
aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxum. Obalua, Iemanjá, Oxum. Oxum, Oxum. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né, a gente fala, os meus ancestrais podiam, de fato, serem o que eram, né? Então, podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam, de fato, tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los. Então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder. Talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos. Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do Legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma Constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também.
Os encantados são seres invisíveis, que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram ou dificultaram ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados. Esses panfletos criaram um grande debate e num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? Awe, rinima awe, haye, hoti hame, awe, noama awe, haye, hakakurume, awe, rinima awe, haye, hoti hame, awe, noama awe, haye, hakakurume, awe, rinima awe. É uma obra relativamente pequena, né, a sua. Por que isso? É porque eu, na verdade, até demorei a começar a escrever. Eu escrevia poesia desde garoto, para dizer a verdade, mas demorei muito a resolver ser poeta, que eu era poeta. Me formei em filosofia. Leituras. Hoje, 21h, aqui na TV Senado.
É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 31ª reunião ordinária. Os senadores e as senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Os pedidos de retirada, o senhor quer mencionar? Item 2. Nós temos várias solicitações de relatores que encaminharam à Secretaria da Comissão o pedido de adiamento da deliberação dos projetos. O senador Jaime Campos solicitou a retirada do item 2. Senadora Mara Gabrilli solicitou a retirada do item 3. Senador Jorge Seife solicitou a retirada do item 5. Ficam retirados de ofício por solicitação dos relatores. Item extra pauta. Plano de trabalho relativo ao projeto de lei complementar número 68 de 2024. Institui o Imposto sobre Bens e Serviços IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços CBS e o Imposto Seletivo IS e dá outras providências. Autoria do projeto Presidência da República. Relatoria do projeto, líder Eduardo Braga. Conceda a palavra ao líder Eduardo Braga, relator, para proferir o plano de trabalho. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, senador Exalci Lucas. Senhor presidente, ontem eu tive, na Comissão de Assuntos Econômicos, tive a oportunidade de fazer essa questão lá com o nosso nobre relator e competente relator, Eduardo Braga, e também na sessão do Senado, lá no plenário, eu fiz também um apelo ao presidente. Essa matéria, regulamentando a reforma tributária, ela estava sob o regime de urgência e foi retirado o regime de urgência. E o mérito dessa matéria é econômico, é nítido, claro, e regimentalmente deveria passar no mérito na CAI. Nós fizemos 21 audiências públicas. E vamos apresentar, o senador Vanderlan pediu que eu apresentasse, não hoje, era ontem, mas pediu que fosse depois, dia 29, exatamente para os parlamentares estarem aqui presencialmente. Então, foram ouvidos mais de 200 segmentos, né? A gente está preparando o relatório, vou passar para o senador Eduardo Braga, evidentemente, mas eu tenho um requerimento e eu peço o apoio de Vossa Excelência para que nos ajude junto ao presidente, para que essa matéria tramite na CAI. Porque o regimento é muito claro. Então, se Vossa Excelência puder, lógico que o senador Eduardo Braga, inclusive é da CAI, poderia ser o relator também, ou fazer em conjunto, mas a gente precisa realmente discutir isso na CAI. Não há nenhum objetivo de postergar ou dificultar, mas é que é uma matéria muito complexa. Realmente, isso muda o Brasil, isso atinge o bolso de cada consumidor. Então, eu faria esse apelo a Vossa Excelência, ao relator Eduardo Braga, que já se comprometeu, inclusive, a falar com o Rodrigo Pacheco, eu não sei se já falou, mas eu acho importante, o requerimento está lá, eu vou pedir na terça-feira para votar o requerimento, mas se Vossa Excelência, conversando com o presidente e também com o relator, a gente podia fazer um entendimento nesse sentido. Então, essa era a minha questão, presidente. Nós vamos apresentar o relatório, são muitas modificações óbvias, não é nem
ajustes, né, que são necessários fazer. Como tem um grupo de trabalho, são mais de 20 senadores, a gente vai apresentar na terça para que sejam votadas as sugestões de emendas. Então, esse é o apelo que eu faço a Vossa Excelência. Na verdade, eu recolho a manifestação de Vossa Excelência. Eu compreendo que todas essas audiências públicas que foram feitas pela CAI, elas têm um significado de debatermos e aprimorarmos essa agenda que está sendo debatida há muitos anos no Parlamento brasileiro, mas, de fato, essa decisão cabe à mesa diretora, não a esta presidência, e, com certeza absoluta, o presidente Rodrigo Pacheco deve estar avaliando com a mesa, com a Secretaria-Geral da Mesa, com os senadores. Eu só peço a vocês que nos ajudem nesse sentido. Eu me lembro muito bem que na emenda constitucional, o próprio senador Efraim foi o coordenador do grupo de trabalho na CAI. Era uma emenda constitucional. Mas agora é um projeto de lei, então está no regimento muito claro que passaria pela CAI. Então era só pedir a vocês, pelo prestígio que Vossa Excelência tem, de conversar com o senador Rodrigo Pacheco, para que todos da CAI possam também participar dessas decisões aí do projeto. Presidente Davi, me permita... Conceda a palavra para o líder Efraim Filho. Só por coerência, subscrever o entendimento do senador Exalci, compreendendo a decisão do presidente Rodrigo Pacheco na PEC. Por ser PEC, regimentalmente, a CCJ era o ambiente adequado para tal. O que o senador Exalci diz tem fundamento. Claro que é uma adesão que pertence à mesa, também compreendo da mesma forma, mas por ser projeto de lei complementar, poderia o mérito também ser definido pela CAI. Concordo com o senador Eduardo Braga como relator lá na CAI, da mesma forma, já para deixar isso subscrito, mas é por uma questão de prestigiar também uma segunda comissão que tem membros diferentes do daqui da CCJ e que podem também trazer sua visão sobre o tema. Então, para que não seja para que não haja nenhuma desarmonia na condução do processo, a relatoria ficava garantida com o relator Eduardo Braga, mas que se desse também a CAI a oportunidade de fazer a apreciação da votação. Então, subscrevo, entendo a adesão de Vossa Excelência de recolher a questão para que vá a decisão do presidente Pacheco, mas fico registrado nesse momento e agradeço as boas-vindas, né, tanto sua quanto do relator, o senador Márcio, retornando aí do período de licença dedicado às eleições municipais. Estou à sua disposição, presidente, para cumprir missão, para cumprir tarefa e organizar essa agenda de votações importantes aí nessa reta final do segundo semestre. Só um minutinho, que antes de passar para o relator, tem uma solicitação aqui do senador Espiridião a mim, que está a mãozinha levantada aqui, não sei se ele fez. Ele gosta. Pois não, presidente. Pois não, conceda a palavra a Vossa Excelência. Pois não, presidente. Estou sendo ouvido? Perfeitamente. Muito obrigado. Um bom dia para todos. Quero dizer para o senador Efraim que ele é bem-vindo com ressalvas, porque ele estava muito bem substituído pelo nosso senador André. De forma que ele vai ter que caprichar para merecer essas boas-vindas que todos nós lhe oferecemos. Eu queria dizer, presidente, e dizer também ao nosso senador Eduardo Braga, em primeiro lugar, que fique bem claro, o senador Eduardo Braga demonstrou competência, paciência e capacidade de ouvir sugestões, observações, de maneira extraordinária no seu desempenho como relator da emenda. E agora tem todas as condições de ser o relator, não apenas na Comissão de Constituição e Justiça, mas também na Comissão de Assuntos Econômicos. A razão de eu usar a palavra, para ser econômico com as palavras também, com o tempo de todos nós, é reforçar o que disse o senador Exalci e o que disse agora o nosso senador Efraim. Eu defendo, subscrevi, sei que esse requerimento é feito à mesa, mas que não pairem dúvidas, nem restrições. O trabalho que foi desenvolvido na CAI durante a emenda constitucional e agora foi realizado sob a liderança do senador Vanderlan, com a participação de todos nós, eu que sou apenas membro suplente na CAI, é muito bom. E a CAI deve ser uma instância de mérito
sem dúvida alguma, desse projeto de lei complementar. Eu vou trazer aqui só um assunto, só um. A discussão que está sendo travada na CAI sobre a possibilidade de cashback mais amplo para as pessoas e famílias inscritas no CAD único, isso tem que ser exaustivamente pesquisado, porque isto é uma maneira de se fazer justiça e reduzir a alíquota da carga tributária que hoje está sendo considerada. O Ministério da Fazenda fala em 27,87 e o Instituto Autônomo, Independente de Economia chega a considerar a possibilidade de a alíquota chegar a 32%. Então, uma dimensão dessa de dúvidas impõe que, repito, com a relatoria do senador Eduardo Braga, a Comissão de Assuntos Econômicos tranquilize e esclareça a sociedade brasileira sobre as consequências do projeto de lei complementar 68. Então, é para subscrever o que nós estamos aqui discutindo, que eu ocupo a palavra, o microfone e me manifesto. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho, senador Fabiano Contarato. Anunciar também que a nossa querida senadora Zenaide, relatora do item 1, devido à apresentação de uma nova emenda, e ela está... Eu queria até cumprimentar a doutora Zenaide pela paciência e pela construção nesse relatório, porque desde a outra reunião, a senadora Zenaide está conversando com todos aqueles que querem ajudar a construir o relatório. E ela, com muita sensibilidade, novamente, entendendo a última emenda que foi apresentada, pede a retirada novamente de pauta para ela construir o relatório. Senador Espiridião Amin, o microfone está ligado de Vossa Excelência, está saindo aqui por gentileza. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador líder Fabiano Contarato. Senhor presidente, inicialmente eu quero parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar o meu querido Eduardo Braga pelo plano de trabalho e falar também que essa casa ela tem que ter uma responsabilidade também com o tempo. Esse tema da reforma tributária já foi exaustivamente debatido. Na CAI já tivemos inúmeras audiências públicas. O próprio líder, senador Jacques Wagner, já falou que todo o trabalho feito na CAI vai ser absorvido aqui. Os membros podem aqui participar, aqui é o foro competente, a Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos que dar uma resposta à população, nós temos que dar uma resposta à economia brasileira. Então, eu acho assim, com todo respeito à solicitação do querido senador Exalci, eu acho totalmente inoportuno esse momento, desnecessário, e eu reforço aqui o apelo para que nós possamos aprovar esse tema, acompanhando e cumprindo a cronologia e o plano de trabalho feito pelo querido Eduardo Braga, que é muito competente, não porque está aqui, porque eu acho que isso tem que ser dito, a sua serenidade, o seu equilíbrio, a sua sobriedade, a forma de dialogar, eu mesmo entendendo quando se apresenta emendas ou não, com interesses que é republicano de cada setor, mas que o foro competente é aqui. Então eu faço esse apelo para que se mantenha e que efetivamente não passe pela CAI, para que possamos ganhar tempo. E ao passo que eu faço também um apelo ao senhor presidente, agora mudando um pouco do tema, que inclua extra pauta o PL 2326, que já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, que concede o porte de arma aos funcionários do IBAMA, FUNAI e ICMBio. Uma coisa simples, que já foi debatido e que são funções de Estado. Nós tivemos o caso do Bruno, que foi morto com ocultação de cadáver, e que nós tivemos uma proliferação de porte de arma, e que, para aquelas pessoas efetivamente que cumprem uma função, nós temos que ter essa concessão do porte de arma. Eu convido o senhor, já que é uma matéria que está pacificada, que coloque em extra pauta para que a gente possa votar isso de forma simbólica. É esse o requerimento, senhor presidente. Eu gostaria de consultar o plenário se nós podemos incluir extra pauta, já que nós praticamente retiramos todos os itens e vamos apenas
nos debruçarmos em relação ao plano de trabalho apresentado pelo senador Eduardo Braga em relação ao PLP da reforma tributária. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, pela ordem é o líder Eduardo Braga e relator. Bem, senhor presidente, primeiro cumprimentar o amigo Davi Alcolumbre, agradecer ao nosso presidente Davi Alcolumbre que soube com muita competência administrar senador Efraim e senador Isalci. Eu pediria apenas a atenção, porque eu acho que não podemos fazer uma colocação, senador Márcio, avulsa sobre a contextualização da CAI, sem que nós tenhamos o contexto completo da emenda constitucional da reforma tributária e da questão da regulamentação. Quando da reforma tributária, a competência era inequívoca que era exclusiva da Comissão de Constituição e Justiça. Mas nem por ser competência exclusiva, a CCJ excluiu a CAI e excluiu as outras comissões temáticas do Senado da participação do debate e da contribuição. Tanto é assim que, avocando o testemunho do próprio senador Efraim e do próprio senador Isalci, nós não só recebemos a contribuição da CAI, como participamos do grupo de trabalho que a CAI tinha àquela altura e colocamos no nosso relatório boa parte das contribuições que a CAI apresentou à emenda constitucional. Agora, na reforma, na regulamentação da reforma, que chegou em agosto no Senado da República, e o presidente Rodrigo Pacheco, prudentemente, foi a uma coletiva e anunciou a tramitação da regulamentação da reforma tributária só começará oficialmente no Senado depois dos pleitos municipais. O que fez o presidente Davi Alcolumbre? Ao receber o processado da regulamentação da reforma no mês de agosto, aqui na CCJ, não designou o relator. E desde então, a CAI iniciou um profundo debate com o setor produtivo, com a sociedade brasileira, em audiências públicas lideradas pelo senador Isalci, para que pudéssemos nós do Senado, ao respeitar a participação de todos os senadores num tema extremamente relevante, que o da regulamentação da reforma, não perdesse tempo e não deixasse de ter um amplo debate na Comissão de Assuntos Econômicos. E assim, a Comissão de Assuntos Econômicos quase que exclusivamente liderou o debate nacional durante o mês de agosto, durante o mês de setembro e praticamente todo o mês de outubro. Vai votar na próxima terça-feira com a minha participação, até porque 2/3 dos membros da CAI também são membros da CCJ, ou como titular ou como suplente. Além do que, todo e qualquer senador pode participar e pode participar do debate na CCJ. Tanto é assim que é importante dizer à sociedade brasileira que 1.444 emendas já foram apresentadas ao projeto de regulamentação da reforma tributária. Portanto, eu estou dando esse testemunho, primeiro para dizer da relevância, da importância da CAI, seja na construção da emenda constitucional, seja na construção das propostas para a regulamentação da reforma tributária.
Portanto, a CAI em nenhum momento está sendo excluída do debate, em nenhum momento está sendo excluída, inclusive das contribuições para este relator. Agora, como foi dito ainda há pouco pelo presidente Davi, compete à mesa diretora da casa e ao presidente da casa estabelecer o rito de tramitação. E o presidente Rodrigo Pacheco, ao anunciar que nós iríamos apreciar oficialmente apenas após o processo eleitoral, meio que estimulou o trabalho da CAI e disse que nós faríamos a tramitação depois das eleições na CCJ. É claro que isso não impede que o Exalci apresente o requerimento e que ele seja avaliado na próxima terça-feira. Eu apenas estou sendo corrigido. 1.461 emendas. Até ontem à noite era 1.444. Agora já são 1.461 emendas. Portanto, a participação tem sido ampla, irrestrita, total, para que nós possamos ter a responsabilidade de aprovarmos um texto aqui no Senado que aprimore a regulamentação. E mais do que isso, esse texto terá que ser negociado com a Câmara dos Deputados, porque no caso de projeto de lei, a Câmara tem a palavra final. E mais ainda, vai a sanção do presidente da República com direito a vetos. Portanto, será necessária uma negociação ampla com o Executivo. E, ao mesmo tempo, nós estamos com a ambiciosa meta de tentarmos executar tudo isso ainda no ano de 2024. Portanto, eu apenas faço esse relato para destacar a importância, o valor e a contribuição que a CAI fez na emenda constitucional, está fazendo e irá fazer na regulamentação da reforma tributária, mas, obviamente, nós temos que recolher as solicitações da CAI, mas aguardar a decisão do presidente Rodrigo Pacheco. Presidente Davi, só um esclarecimento, por favor. Esclarecimento não, eu quero aqui contribuir com a informação. O regimento interno do Senado, no artigo 99, diz assim: a Comissão de Assuntos Econômicos compete opinar sobre proposições pertinentes aos seguintes assuntos. 4. Tributo, tarifas, empréstimo compulsório, finanças públicas, ou seja, a competência do mérito da reforma tributária é CAI. Qual é a diferença? O senador Efraim fez um trabalho maravilhoso na emenda constitucional, porque era emenda constitucional, tinha que estar aqui na CCJ, diferentemente do PLC. Nós temos lá 1.400, como foi dito aqui, 1.460 e poucas emendas. O que está acontecendo? É evidente que várias emendas poderão ser acatadas parcialmente. Se houvesse um relator na CAI, este relator acataria parcialmente. O que nós vamos fazer na terça-feira? Nós vamos apresentar para o grupo de trabalho várias emendas parciais, para acatar as emendas parciais. Mas é diferente os membros da mesa da CAI votar ou não votar. Por exemplo, só pode apresentar emenda aqui quem é membro da CCJ. Não, desculpa, não. Vossa Excelência está equivocado. Quando o processado chega na CAI, abre emenda para os 81 senadores. Mas há um mérito, Eduardo, na CAI, não é CCJ. Líder Exalci e líder Eduardo Braga, deixa eu falar aqui que nós estamos fazendo... dos 54 senadores, 40 senadores da CCJ fazem parte da CAI. Então, esse debate de que não vai participar, que a CAI não participou... Não, Exalci, só... Tudo bem, mas só para fazer um registro, que se 40 senadores são membros da CAI e também são da CCJ dos 54, um exemplo, essas 20 audiências públicas, ou 21 que a CAI fez, que foi muito importante, e com essa observação feita pelo líder Eduardo Braga, relator da matéria, que durante todo esse período, e também diga-se de passagem, vou fazer uma observação e um registro procedimental,
a matéria, faltando 4 dias para a matéria ser votada na Câmara dos Deputados, houve a indicação por parte do governo da urgência constitucional. Ou seja, não tinha urgência constitucional enquanto a matéria era debatida na Câmara dos Deputados e, por um motivo ou outro, houve uma imposição direta ao Senado da República que nós tratássemos essa matéria no Senado da República em 45 dias com uma urgência constitucional. Era completamente inviável, porque a urgência constitucional que foi decretada, digamos assim, pelo governo, faltando 4 dias para a matéria ser votada na Câmara, era exatamente os 45 dias do processo eleitoral. Então, esta presidência, diante dessa construção que foi feita, e eu quero exaltar em nome do líder Otto Alencar, líder do governo, o governo compreendeu e retirou a urgência constitucional, porque era impossível nós tramitarmos em 45 dias uma matéria com base no requerimento de urgência constitucional só para o Senado. Essa é a minha observação, porque a urgência constitucional ia valer só para o Senado, não para a Câmara, ou seja, o Senado tinha que resolver em 45 dias uma urgência constitucional num período eleitoral. Então eu, como presidente da comissão, conversei com o presidente Rodrigo Pacheco, mesmo sabendo de um entendimento institucional e político partidário construído em relação ao relator da matéria, que seria diferente do que a Câmara dos Deputados fez, e aí eu não entro no mérito, porque cada casa tem o seu rito natural, os seus procedimentos adotados, mas diferente do que a Câmara fez, o Senado desde sempre fez um compromisso, desde a PEC, presidente Mourão, quando foi designado o líder Eduardo Braga, que nós, na regulamentação, já que haveria a construção e o entendimento de quem construiu o texto constitucional, que o relator Eduardo Braga, da PEC, seria o relator do PLP. Então, fizemos novamente diferente da Câmara, para dar para a pessoa que tem mais conhecimento de causa do assunto, que é relevantíssimo, e ele mesmo, todos nós sabendo, tendo conhecimento que seria ele, eu não fiz a designação dele até o entendimento com o governo, para que o governo retirasse a urgência constitucional, porque não cabe uma urgência constitucional só para o Senado. Mas, resumindo, resolvemos isso, o governo retirou a urgência constitucional e hoje está sendo apresentado, a partir da designação do relator, o senador Eduardo Braga, um plano de trabalho. E quando o líder Eduardo Braga faz uma observação muito relevante, porque não é à toa que a CAI está fazendo essas audiências esses 3 meses. E esses mesmos 40 que fazem parte da CAI, que são da CCJ, são muitos que contribuíram para essas 1.461 emendas e que ainda têm o direito de apresentar até o final da discussão. Então, eu quero só organizar a discussão do assunto e sugerir que a gente inicie com o relator a apresentação do plano de trabalho, porque nós não vamos conseguir, nessa discussão, alterar esse rito natural, porque é um rito que está combinado, inclusive, por todos esses aspectos que eu falei, em relação à não indicação do relator, em relação à retirada da urgência constitucional, em relação à conclusão do período eleitoral. Isso tudo foi construído no Colégio de Líderes, com o presidente do Senado, com o governo, enfim, com o ministro Haddad. E nós estamos aqui para seguir essas orientações da Constituição, porque eu tenho certeza que o melhor caminho é nós dialogarmos para buscar um encaminhamento. Agora nós temos que decidir e temos que deliberar assuntos relevantes como esse. Então eu queria, antes de passar a palavra para o relator, para ele apresentar o plano de trabalho, eu queria incluir o item apresentado pelo senador Fabiano Contarato, já que foram retirados todos os outros itens da pauta. Eu vou incluir o requerimento de itens da pauta, que é um consenso, e vou passar a palavra ao senador líder Eduardo Braga. Antes tenho que conceder a palavra ao senador Márcio Bittar. Perdão. Senador Márcio, só um minutinho. Minha proposta de inclusão extra-pauta do item apresentado pelo senador Fabiano Contarato, projeto de lei 2326 de 2022. Senadores e senadoras que aprovam a inclusão do item extra-pauta permaneçam como se encontram. Aprovado. Concedo a palavra ao senador Márcio Bittar. Presidente, apenas um registro rápido. Com relação à designação do líder Eduardo Braga, conheço a competência do Eduardo desde quando ele tinha todos os fios de cabelo na cabeça. Então, acho que não tem melhor colega nosso
para cuidar dessa matéria que é muito importante para o Brasil e que ainda tem um longo caminho pela frente. Parabéns. Mas o registro, senhor presidente, na verdade é um agradecimento. Então eu quero aqui deixar registrado o agradecimento. Em menos de uma semana, nós conseguimos assinaturas suficientes para tramitar uma PEC de minha autoria e que, claro, tem pessoas que interpretam como se isso fosse uma resposta. Não é resposta a nada. Evidentemente que quando um assunto chama muito atenção, você se dedica um pouco mais a ele e, ao se dedicar mais àquele assunto, você pode acabar descobrindo alguma falha, que foi o que aconteceu comigo e com a nossa equipe. Então, está protocolada a PEC, que visa corrigir o que eu considero um descuido. Todo aquele que perde uma causa numa instância inferior, ele pode recorrer a uma instância superior, evidentemente que ele imagina que na instância superior ele será julgado por uma outra pessoa, vai ter um outro olhar, é uma nova oportunidade. Como eu disse no plenário, é como você ter um diagnóstico de uma doença grave e você querer uma outra opinião. Evidentemente você não vai buscar o mesmo médico, você vai buscar uma outra opinião de um outro médico. Hoje o TSE tem 7 cadeiras, 5 delas sofrem influência direta do Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, mas acaba que hoje o STF é quase que um puxadinho do STF. Então, você tem 3 ministros e, além disso, quem coloca na lista sextupla mais 2 nomes também é o STF. Então, você só tem uma chance de perder um processo no TSE, subir para o Supremo Tribunal Federal e lá ter uma outra pessoa, se for julgado pelos 2 membros do TJ. Então, a PEC visa corrigir essa distorção e dar amplitude para que o poder do Congresso Nacional também tenha a sua participação na indicação desses membros. Então, muito obrigado, senhor presidente. Já conversei disso com Vossa Excelência em particular e eu sei que Vossa Excelência aqui vai botar a matéria para tramitar. Que venham os debates. Muito obrigado a todos que assinaram. Obrigado, senador Márcio. Conceda a palavra. Só um minuto, porque eu falei com o líder Eduardo Braga, a senadora Augusta Brito fez um requerimento para a inclusão de um representante de resorts da Associação Brasileira de Resorts Brasil no plano de trabalho. Então, o líder Eduardo Braga, eu faço esse apelo a Vossa Excelência, se puder fazer, eu subscrevo esse requerimento da senadora Augusta para que incluir um representante da Resorts Brasil. Muito Na obrigado, verdade, tem vários pedidos também. O senador Wilder Moraes. Obrigado, senhor presidente. Pois não? Relator Braga, querido amigo, parabéns aí. Eu acho que você é a pessoa talhada para relatar essa reforma tributária, até pela sua longa experiência e principalmente também, óbvio, eu tenho que puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, que nós somos lá do norte, nós sabemos das dificuldades que nós temos lá. Eu sou de Tefé, exatamente. Então, somos colegas do Dom Bosco e eu estou muito honrado aí de ter você como relator dessa matéria tão importante para o país e lá para a nossa região, que também inclui a região aqui do meu querido presidente. Olha só. Mas eu queria dizer que nós vamos, depois da sua apresentação do plano de trabalho, dar essas sugestões, porque nós temos várias entidades que nós precisamos. Eu acho que o senhor já pode até, inclusive, se antecipar, dizer, vamos acatar aqui as sugestões dos senadores, porque são sugestões muito pertinentes para enriquecer o debate. E eu quero também aproveitar, presidente, para pedir a Vossa Excelência que no dia 3 de julho eu pedi para o senhor pautar uma PEC importante para o nosso país, que é a PEC do marco temporal. A nossa PEC 48, o senhor pautou, como prometeu, no dia 10, e naquele dia, quando nós começamos a discussão, o senhor pediu para suspender a discussão, porque o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Gilmar, havia solicitado que ia promover um debate com um grupo de trabalho para analisar a lei do marco temporal que nós aprovamos aqui, as ações diretas de constitucionalidade e as ações de constitucionalidade que estavam tramitando lá. E eu até participei do grupo de trabalho lá e, infelizmente, a discussão não evoluiu absolutamente nada. Até eu sugeri algumas representações de comunidades indígenas e segmentos indígenas lá de Roraima, que tem 50 mil indígenas, e nós não conseguimos incluir na discussão, de forma que, de julho para cá, nós já tivemos
invasões de terras, eventos violentos em alguns lugares, como em Guaíra, no oeste do Paraná, que aconteceram 2 semanas atrás. E nós precisamos, presidente, como o senhor prometeu para mim, o senhor homem de palavra, da gente votar aqui essa PEC do marco temporal, que só nós votamos trazendo para nós essa atribuição que nos é uma responsabilidade constitucional de nós normatizarmos essa matéria. Eu espero que o senhor possa, ainda no mês de outubro, como o senhor prometeu, e eu tenho certeza que o senhor vai cumprir a sua palavra, da gente pautar e votar essa PEC do marco temporal. Só assim nós teremos paz e segurança no campo, tanto para as populações quilombolas, indígenas, populações naturais, como para quem trabalha e produz, que precisa ter segurança jurídica para fazer com que esse país cresça como vem crescendo, e nós devemos muito crescimento do nosso país ao agronegócio e à agricultura familiar. Então, eu queria que o senhor se comprometesse conosco, a gente votar como o senhor prometeu a PEC do marco temporal aqui, ainda no mês de outubro. Muito obrigado. Muito obrigado pelas ponderações, recolho a manifestação de Vossa Excelência. Me comprometo a conversar com todos aqueles envolvidos que tentaram construir esse entendimento em relação a essa mesa de conciliação que está montada no Supremo Tribunal Federal, com senadores, parlamentares e com atores do governo, para que a gente possa entender o que é que nesse período avançou nessa discussão jurídica, legislativa, digamos assim, mas nós não vamos deixar de abrir mão das nossas prerrogativas. Se a gente entender que essa discussão política jurídica de vários atores não está tendo um encaminhamento adequado para essa relevante e importante assunto, o meu compromisso é que a gente retorne para a pauta a votação da PEC para a gente deliberar e no voto decidir no plenário da comissão e posteriormente no plenário do Senado. Presidente, só para título de informação para Vossa Excelência, as reuniões têm sido marcadas por absoluta intransigência de algumas representantes de instituições indígenas do nosso país. É uma coisa muito preocupante. Eu fiquei muito preocupado assim com o que eu vi nas discussões, e tem associação lá que diz que fala em nome dos indígenas do país, e quando eu pergunto para os 50 mil indígenas do meu estado, ninguém nunca foi consultado a respeito das posições que são colocadas lá, de forma que aquela discussão, a meu ponto de vista, com todo o respeito que tenho pelo Supremo Tribunal Federal, apesar de toda a boa vontade do Michumar, ela não tem evoluído, não por culpa do Michumar, mas é por culpa dos entes que estão lá, ditos como representantes das comunidades indígenas do nosso país. Nós precisamos realmente discutir isso aqui na nossa casa. É isso, dessa maneira. Eu vou tomar conhecimento dessa discussão, desse diálogo, e vou encaminhar enquanto presidente da comissão. Concedo a palavra ao senador Castelar Neto. Presidente, só aproveitando que Vossa Excelência está organizando a pauta, que há um requerimento meu sobre a mesa avulso, e eu requeiro a Vossa Excelência para incluí-lo, extra pauta, apenas para incluir um convidado na audiência pública que vai ser realizada na próxima terça-feira. Eu vou incluir de ofício, já que a audiência pública é de Vossa Excelência, incluir mais um convidado. Concedo a palavra ao líder Eduardo Braga. Senhor presidente, quando foi da aprovação do plano de trabalho da emenda constitucional, nós acolhemos todas as sugestões dos senhoras senadores e senhores senadores para aprimorar o plano de trabalho e aprimorar as audiências públicas. De igual modo, eu quero dizer a Vossa Excelência que acolho de ofício toda e qualquer sugestão que os colegas senadores e colegas senadoras encaminharem com relação às audiências públicas. Afinal de contas, esse plano de trabalho não é meu, é nosso. Por isso estou apresentando à CCJ, portanto, todas as indicações dos senhores senadores serão muito bem-vindas ao plano de trabalho. Questão de ordem, senador Fabiano Contarato. Eu tenho um compromisso, se o líder, eu não demorarei 1 minuto para ler esse voto, e a votação simbólica, se permitir, eu já passo a leitura dele? Pois não, rapidamente, líder. Conforme relatamos, o projeto foi motivado pelos assassinatos do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Phillips, na região do Vale do Javari, no município de Atalaia. A proposição procura, então, evitar que nova tragédia como essa se repita, dando oportunidade de autodefesa aos servidores da FUNAI, cujo trabalho contraria os interesses
interesse de garimpeiros ilegais, traficantes de drogas, biopirataria, madeireiros, clandestinos, entre outros. Relativamente às emendas 3 e 4 CMA, entendemos nos exatos termos do parecer daquela comissão que aperfeiçoamento proposto é necessário. Aliás, impõe-se a aprovação dessa última emenda, porque revogados os dispositivos do Código Florestal e o Código de Pesca concediam o porte de armas aos fiscais ambientais, deixando esse direito baseado unicamente no Código de Fauna. Voto pelo exposto, voto pela aprovação e peço a aprovação dos colegas senadores e senadoras. Esse é o voto, senhor presidente. Apresentado o relatório do senador Fabiano Contarato ao projeto de lei 2326 de 2022, que foi um item incluído extra pauta e aprovado pelo plenário, coloco em discussão a matéria. Presidente, é a aprovação do projeto lei 2366 e das emendas 3 e 4 CMA. Esse é o voto. Obrigado, senhor. 2326. Perfeito. Presidente, eu queria, com todo respeito ao senador Contarato, eu fico em dúvida em relação a dar arma para... Quer dizer, o governo do Partido Trabalhador sempre foi contra armar esses segmentos, então eu fico meio em dúvida em relação a essa matéria, com todo o respeito que ele tem, mas queria pedir vista desse projeto. Vista concedida nos termos regimentais. Vista coletiva, senhor presidente. Sim. Vista coletiva concedida a pedido não do relator, mas do senador Eduardo Braga. Obrigado, senador. Gostaria de passar a presidência ao líder Efraim Filho e, ao tempo, conceder a palavra à sua excelência, o senador Eduardo Braga, relator do PLP de regulamentação da reforma tributária. Bem, eu gostaria, antes de Vossa Excelência passar a presidência ao senador Efraim, agradecer a Vossa Excelência pela consideração, pelo carinho, agradecer a Vossa Excelência e a todos os senadores e senadoras. Eu fui recentemente operado de emergência da coluna e vários senadores, várias senadoras que tomaram conhecimento, se manifestaram muito carinhosamente a mim e eu quero agradecer, através de você, Davi, a todos os senadores e senadoras e a todos os meus amigos que se manifestaram durante esse período. Muito obrigado pelo seu carinho. Bem, lendo o plano de trabalho, o Congresso Nacional fez história em 2023 ao promulgar a emenda constitucional número 132, oferecendo aos brasileiros a primeira reforma tributária debatida e aprovada em um regime democrático no Brasil. Caberá agora ao Senado dar início à segunda etapa desse trabalho em favor da simplificação e da racionalidade do sistema tributário brasileiro, apresentando suas contribuições para a regulamentação dessas mudanças para que elas possam ser efetivamente implementadas e a população sinta seus benefícios com a melhoria do ambiente de negócios que proporciona mais geração de emprego, renda e crescimento sustentável. Novamente, me foi delegada a honrosa missão de coordenar o debate e as negociações em torno do tema, como relator do projeto de lei complementar número 68 de 2024. Assim, agradeço a confiança dos senadores Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, reiterando o compromisso desta Casa em assegurar o máximo de transparência à tramitação desta importante matéria. Como já foi acordado entre o presidente do Senado e da CCJ, nosso esforço foi no sentido de compatibilizar o calendário eleitoral deste ano com o cronograma de trabalhos que estabelecemos aqui para a regulamentação da reforma tributária. A expectativa é que possamos viabilizar a votação da matéria da forma mais breve possível, sem assodamentos ou atropelos, com a participação de todos que se dispuserem a participar da construção de um consenso em torno do projeto em voga. Mais uma vez, conto com a ajuda dos senhores senadores e senadoras, do Ministério da Fazenda e demais órgãos do Executivo Federal
de governadores, prefeitos e representantes da sociedade civil para entregar à nação brasileira uma lei que concretize os anseios do povo brasileiro na regulamentação da reforma tributária. Enquanto aguardava o início da tramitação da matéria, reuni a minha assessoria técnica e nos antecipamos. Realizamos quase 200 atendimentos em audiência no gabinete, por onde já passaram 550 representantes de diversos setores produtivos do Brasil, apresentando suas demandas técnicas. Também foram realizadas 12 reuniões técnicas, assegurando que os princípios de transparência, segurança jurídica, simplificação e neutralidade adotados na tramitação da emenda constitucional sejam mantidos também na regulamentação. Não admitiremos retrocessos, sejam nas políticas de desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste, ou na proteção ao Simples Nacional e à Zona Franca de Manaus. Também faremos valer a trava para a carga tributária incluída pelo Senado Federal no texto constitucional, com o objetivo de impedir aumentos futuros de impostos e assegurar a neutralidade da futura carga tributária ao consumidor. Por fim, para o bom termo deste trabalho, proponho que sejam realizadas as seguintes audiências públicas. Novos tributos incidentes sobre consumo e reorganização da economia. Nessa reunião, os convidados devem discutir os aspectos do PLP 68 de 2024, com especial enfoque sobre alíquotas, regras de não cumulatividade, direito ao creditamento, split payment, incidência do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e da Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS. Convidados: Dário Duringer, secretário executivo do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Melina Rocha, consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e especialista em IVA, Marcos Mendes, economista, servidor de carreira da Consultoria Legislativa do Senado e pesquisador associado do INSPER. Marcos Pestana, diretor executivo do Instituto Fiscal Independente, IFE. Regina Helena Costa, ministra do STJ e ex-presidente da Comissão Temporária para Exame de Projetos de Reforma dos Processos Administrativos e Tributário Nacional, além das contribuições encaminhadas pelos senadores e senadoras. 2.2. Impacto no setor produtivo. Neste painel serão discutidos os interesses dos setores produtivos e o impacto da reforma tributária no PIB e na economia, com ganhos motivados pela melhor alocação de recursos na economia. Convidados: os presidentes da Confederação Nacional das Indústrias, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, presidente da Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços e Turismo, CNC, presidente da Confederação Nacional do Transporte, CNT, e presidente da Associação Brasileira de Supermercados, ABRAS, além de possíveis nomes indicados pelos senhores senadores e senhoras senadoras. 2.3. Impacto social e regimes diferenciados. Esse debate deve abordar regimes diferenciados com forte impacto social, como Cesta Básica Nacional, Educação, Saúde, entre outros. As regras para devolução personalizada, conhecida como cashback, de IBS e CBS, também devem ser objeto desta audiência. Representante do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, Paulino Delmar Rodrigues Pereira,
presidente da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Breno de Figueiredo Monteiro, presidente da Confederação Nacional de Saúde, João Batista Ferreira Dornelles, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, Rodrigo Otávio Orair, diretor do programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, além de possíveis nomes indicados adicionalmente pelos senhores senadores e senadoras. Impacto na saúde, serviços, planos individuais e coletivos, medicamentos, dispositivos médicos e dispositivos para as pessoas com deficiência. Em função da importância do segmento e da repercussão da reforma sobre o setor da saúde, dedicamos uma audiência específica para tratarmos desse tema. Convidados: presidente da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, Seneseg, presidente da Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, ABRAP, presidente da Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias, Abrafarma, presidente da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, ANPCD, Omar Abujamara Júnior, diretor-presidente da Unimed, Ailton Mendes, presidente da Associação Brasileira de Academias, ACAD Brasil, além de possíveis nomes adicionais indicados pelos senadores e senadoras. Regime específico, serviços financeiros. Para garantir que todos os setores sejam ouvidos, concentramos esta oitiva ao regime aplicável aos serviços financeiros, incluindo concursos de prognósticos e split payment. Convidados: presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, CNF, presidente da Federação Nacional das Empresas de Resseguros, FENABER, presidente da Associação Sem Fins Lucrativos, que representa instituições financeiras e de pagamentos, ZETA, presidente da Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos, ABPAG, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, ABECS e Cielo, presidente da Caixa Econômica Federal, Daniel Lória, diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, além de possíveis indicações adicionais das senadoras e dos senadores. Demais regimes específicos. Esta audiência pública lidará com os dispositivos que tratam dos demais regimes específicos. Convidados: presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, OCB, presidente da Confederação Nacional do Turismo, CNTU, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABI, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abracel, representante do Ministério da Fazenda, além de possíveis nomes adicionais indicados pelos senhores e senhoras senadoras e senadores. 2.7. Infraestrutura, energia, saneamento, telecomunicações e setor imobiliário. Essa audiência pública tratará do impacto do IBS e da CBS sobre segmentos relacionados à infraestrutura e ao setor imobiliário. Nós dividimos em duas mesas a referida audiência pública para poder abrir espaço para diversos setores e ouvirmos a todos. Presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico, FASE. Rubens Rizek Júnior, presidente da Associação Nacional de Pesquisa da Economia Energética, ANPEN. Presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, presidente da Associação Brasileira de Biogás, ABiogás, presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, única,
presidente da Associação Nacional das Concessionárias Privadas e Serviços Públicos de Água e Esgoto, ABICOM. Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis Brasil Digital. Segunda mesa, setor imobiliário. Convidados, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras, ABRAINC, presidente da Associação das Empresas de Loteamento Urbano, AELO, presidente da Associação Brasileira de Mercado Imobiliário, ABMI, presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais, Secov, São Paulo. Além de possíveis indicações adicionais dos senhores senadores e senadoras. 2.8. Simples Nacional e Zona Franca. As microempresas, MEIs, e as empresas de pequeno porte, EPPs, bem como a atividade econômica desenvolvida no âmbito da Zona Franca de Manaus, devem ser resguardadas e serão objeto de discussão nessa audiência pública. Da mesma forma, dividimos em 2 mesas para poder ampliar a participação. Convidados: Carlito Mess, gerente de políticas públicas do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Thalita Pimenta Félix, advogada e pesquisadora do Núcleo de Estudos Fiscais da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Mário Sérgio Ceteles, gerente executivo de Economia da Confederação Nacional da Indústria, CNI, presidente do Comitê de Gestor do Simples Nacional. Segunda mesa de debates, Zona Franca de Manaus. Convidados: presidente da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, presidente da Câmara de Diretores Logística de Manaus, CDL-AM, presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas, FEComércio, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIEAM, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes Produtos Eletrônicos, Eletros, representante da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas, representante da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, e Tomás Nogueira, especialista em Direito Tributário e ex-superintendente da SUFRAMA. Imposto seletivo. Abraços assim. Imposto seletivo. O propósito dessa reunião será discutir o imposto seletivo que visa mitigar externalidades negativas relativas à saúde e ao meio ambiente. Deverão ser discutidos os bens e serviços onerados pela exceção das bases de cálculos e alíquotas incidentes. Presidente da ACT, Promoção da Saúde, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas, ABIR, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVIA, presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, ABBD, presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Cerveja, Sindicerve, presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, ABJR, presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, e representante da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, além de possíveis nomes adicionais indicados pelos senhores e senhoras senadores. 2.10. Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais e o novo modelo de desenvolvimento regional. Convidados: André Horta, diretor institucional do Comitê Nacional de Secretários de Estado de Fazenda.
Mário Sérgio, superintendente da Economia da Confederação Nacional da Indústria. Pablo Cesário, presidente executivo da Associação Brasileira de Companhias Abertas, Abrasca. José Alves Filho, presidente da Associação Brasileira Pro Desenvolvimento Regional Sustentável, ADIAL Brasil. Tássio Lacerda Gama, professor de Direito Tributário da Universidade Federal da Bahia. Bernardo Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. Regras, além de outros que os senadores, porventura, indiquem adicionalmente, e as senadoras também. Regras de transição, fiscalização e avaliação quinquenal. O objeto da última audiência pública que propomos são as normas que tratam de transição, fiscalização e avaliação quinquenal, incluindo a trava da carga tributária, conflitos de competência, domicílios tributários eletrônicos, conformidade fiscal, dívida ativa e cobrança do IBS. Convidados: representante do Tribunal de Contas da União, presidente da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRAFIT, presidente da Federação Nacional de Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, FENAFIM, presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, CONCEFAS, presidente do Grupo de Estudos Tributários Aplicados, GETAP, Mari Hebe Queiroz, presidente do Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários, SENAPRET. Adriana Gomes Rego, secretária especial adjunta da Receita Federal do Brasil. Senhor presidente Efraim, senhores e senhoras senadores, em combinação com o presidente Rodrigo Pacheco, eu apresento, junto com o plano de trabalho, para ser submetido, secretário Givaldo, à votação, ainda no dia de hoje, 2 requerimentos de sessões temáticas no plenário do Senado, uma aos governadores de Estado e a outra a prefeitos de grandes cidades, médias e pequenas cidades, como foi feito no relatório que apresentamos à emenda constitucional. O presidente Rodrigo Pacheco sugeriu que nós aprovássemos esses requerimentos para encaminharmos a ele, para que ele possa, provavelmente, marcar para o dia 4 e para o dia 5, provavelmente, ou para a outra segunda e a outra terça subsequentemente, vai conversar com os governadores e com os prefeitos para que nós tenhamos, portanto, essas 2 sessões temáticas. Portanto, apresentamos 2 requerimentos de sessões de debates temáticos no plenário do Senado Federal, com a participação de todos os senadores e senadoras, a fim de debater o tema regulamentação da reforma tributária, com a participação de chefes de poderes executivos estaduais e municipais, assim assegurando, portanto, não apenas a ampla participação do setor privado, a ampla participação dos setores regulatórios sobre os tributos, mas também aos chefes do poder executivo municipal e estadual que representam, portanto, a nossa federação. Assim, senhor presidente, encerramos encaminhando o calendário das audiências públicas que serão realizadas pela CCJ, ficando as 2 sessões temáticas a cargo do presidente do Senado para definir as datas. Nós teríamos reuniões
de audiências públicas no dia 29/10, 30/10, 31/10, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 11/11, 12/11, 13/11 e 14/11. Portanto, realizaremos, pelo plano aqui apresentado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 audiências públicas, além daquelas já realizadas pela CAI em número de 21. Portanto, as duas comissões terão realizadas 31 audiências públicas, aliás, 32 audiências públicas, mais 2 sessões temáticas, 34 sessões de debate sobre a regulamentação da reforma tributária. Esse é o nosso plano de trabalho que eu submeto à apreciação, à contribuição dos colegas senadores e senadoras e também ao julgamento daqueles que queiram contribuir para o aprimoramento da reforma tributária. Ao encerrar, quero aqui fazer um agradecimento também muito especial ao colega e senador Efraim Filho, que na emenda constitucional coordenou o grupo de trabalhos da CAI e que foi de enorme contribuição para o bem-sucedido trabalho que o Senado emprestou àquela histórica emenda constitucional aprovada tanto pelo Senado quanto pela Câmara, a primeira em regime democrático. Portanto, quero aqui registrar de forma muito especial o seu empenho e sua dedicação em torno do tema. Muito obrigado aos senhores e senhoras pela paciência, e este é o plano de trabalho que submeto à CCJ. Meu caro relator senador Eduardo Braga, primeiramente agradecer o registro e a referência, e conte mais uma vez com essa mão amiga e essa disponibilidade para poder contribuir com o trabalho árduo, desafiador, que é a relatoria de um tema que dialoga com a vida real das pessoas, dos pequenos, médios, grandes empresários, empreendedores do país, e também com o trabalhador, com quem já paga muito imposto, né? E sabemos que, ao lado da definição de um modelo mais simples, menos burocrático, que facilita a vida de quem produz, o tema das alíquotas da carga tributária é um tema que Vossa Excelência tem demandado, né, muita atenção por parte do governo, por parte de todos aqueles que fazem essa discussão, especialmente o setor produtivo. Lhe digo que nessa regulamentação será particularmente o meu tema de maior interesse, né? Não necessariamente as questões temáticas de segmentos, de setores são importantíssimos, mas o todo da carga tributária é algo que nós não podemos deixar para segundo plano. Não dá para pensar em ter o Brasil com o maior IVA do mundo. Eu acho que isso é algo que está descartado. Por isso, no seu plano de trabalho, quando se trata, né, de que haverá ali momentos para discutir as emendas ou o texto de lei que trate da trava da carga tributária, isso é essencial. Não dá para ficar aqui com um diálogo que muitas vezes tem sido reverberado de que cada decisão do Congresso vai significar aumento ou não da alíquota. Eu acho que tem que ficar claro que responsabilidade fiscal, equilíbrio fiscal, que é a palavra da moda, ela não é feita só pelo lado da receita, mas também pelo lado da despesa. Não é só arrecadar e arrecadar mais. É qualificar o gasto público, é reduzir custos, é diminuir despesas. Então é impensável que se tenha uma alíquota acima de 26,5% do que foi o que já foi trabalhado e aceito com conforto pelo setor produtivo e pela sociedade brasileira. Não dá para pensar em chegar a 27 ou a 28. O Estado brasileiro ele tem que se adaptar à realidade. O orçamento que for disponibilizado com 26,5% é o Estado quem tem que se adaptar a ele e não o contrário. Não o setor produtivo, não o cidadão, não o contribuinte, que tem que ver mais peso depositado nos seus ombros para poder ter que arcar com todas as políticas públicas que são ou serão, né, agendadas dentro de um programa de governo. O governo é que tem que se adaptar à realidade da sociedade e do setor produtivo e não o inverso. Então, já nessa primeira intervenção
a favor do seu plano de trabalho, com o qual concordo. O diálogo a respeito da trava da carga tributária será um dos temas que traremos como principal desejo, uma voz em defesa de quem produz. Reforma tributária não deve ser feita, nem deve ser pensada e nem será para resolver problema do governo, dos governos, federal, estadual, municipal. Reforma tributária é para facilitar a vida de quem produz. Mais simples, menos burocrático, e é esse o modelo que estamos pensando. Pela ordem, está inscrito ali o senador Marcelo Castro, na sequência o senador Hamilton Mourão. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar, parabenizar o senador Eduardo Braga pelo consistente relatório que faz aqui do seu plano de trabalho para a gente chegar à conclusão dessa tão esperada reforma que a gente vem trabalhando nela há décadas. É uma dívida que nós do Congresso Nacional temos com a sociedade brasileira, porque reconhecidamente nós temos um sistema mais arcaico, anacrônico, superado, confuso, problemático, injusto, talvez do mundo. E fizemos um bom trabalho no ano passado, fazendo a reforma a nível constitucional, e agora vamos fazer a nível infraconstitucional, a nível legal. O senador Eduardo Braga faz aqui, no seu plano de trabalho, deixa claro a sua intenção de ouvir todos os interessados, toda a sociedade brasileira, para que cada segmento traga aqui a sua contribuição para que a gente possa fazer o melhor possível em favor da sociedade brasileira. E nessa audiência aqui eu quero chamar a atenção do dia 11 de novembro, nós iremos tratar do Simples Nacional e da Zona Franca de Manaus. E eu quero sugerir aqui ao relator, o senador Eduardo Braga, que a gente pudesse acrescentar aqui nessa audiência pública também as EPS. E para isso eu teria a sugestão aqui de 2 nomes que pudessem ser convidados para participar também desse debate, já que são temas correlatos. André Severo Chaves, que é advogado tributarista, CEO e sócio fundador do escritório Borges Chaves, consultores e advogados, ex-conselheiro titular da primeira seção do CARF, presidente do Instituto Piauiense de Direito Tributário, mestrando em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário e MBA em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas. E a senhora Ana Dolores Sá Malta, é conselheira titular da terceira seção de julgamento do CARF, professora universitária dos cursos de graduação em Direito Tributário e Aduaneiro, doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, Master of Laws em Direito Aduaneiro pela Erasmus University Rotterdam, na Holanda, mestre em Direito Público, certificado em Gestão Jurídica Aduaneira e Tributária Internacional pelo MBA Massachusetts Institute of Business, formado em Mediação e Arbitragem pela Fundação. Vou parar por aqui porque o currículo... Então, se fosse possível, eu gostaria de dar essa contribuição e acho que seria muito importante. Mas parabenizar mais uma vez o excelente trabalho do nosso líder, Eduardo Braga. Com a palavra o senador Hamilton Mourão, eu acredito que o senador Marcelo deve formalizar nesses nomes à mesa, até para que possa chegar ao relator e será bem recepcionado, senador. Presidente Efraim, senador Eduardo Braga, eu passei a minha vida fazendo planos, então eu entendo bastante plano. E queria cumprimentar o senhor, senador Eduardo Braga, pela objetividade do plano. Eu não tenho dúvida que quando nós terminarmos esse processo, nós teríamos as perfeitas condições para sanar todos aqueles problemas que a gente vem observando no PL 68 e, consequentemente, como falou muito bem o senador Efraim, entregar ao Brasil um novo modelo tributário e que atenda todas as necessidades do povo brasileiro de uma maneira geral, facilitando a vida tanto de quem emprega como também de quem trabalha. E eu acho que, com isso,
estaríamos destravando um dos problemas que prejudica a nossa produtividade, que é a questão tributária. Então, parabéns, senador Eduardo Braga, conta com o nosso apoio em todo esse trabalho. Obrigado, senador Hamilton Mourão. Senador Braga, então, para que a gente possa objetivar e aí tirar uma dúvida minha, a última audiência pública está prevista para o dia 14 de novembro, que é uma quinta-feira, não é isso? Véspera, inclusive, do feriado dia 15, que é uma sexta. Então, a gente teria, em tese, partindo de uma premissa do cumprimento integral, na melhor das hipóteses, o projeto pronto para votação a partir da semana seguinte. Seria ali o dia 16, por volta do dia 19 de novembro, uma terça, 20 de novembro, uma quarta, é isso? Presidente, em tese. Como hoje nós temos 1.461 emendas, além, obviamente, da contribuição que virá da CAI na próxima semana, além ainda do prazo de emenda que os membros da CCJ terão. Então, o que eu estou imaginando é que nós teremos pelo menos uma semana inteira para se dedicar à elaboração do relatório. Lembrando sempre, senador Efraim, que este relatório, diferentemente do anterior, nós teremos obrigatoriamente que buscar o consenso com a Câmara dos Deputados previamente, sob pena de toda e qualquer contribuição que o Senado fizer não seja acolhida pela Câmara e que sequer chegue até o Executivo. Nós precisaremos, portanto, além do prazo para elaboração do relatório, nós precisaremos de alguns dias para construirmos um consenso entre os líderes da Câmara, os líderes do Senado, o presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco, bem como com o Executivo. Aproveitando a presença do líder Otto, vai ser fundamental, e aqui quero desejar o pronto restabelecimento ao nosso amigo, irmão e colega senador Jacques Wagner, que passou também por uma pequena cirurgia, e quero aqui mandar meus sinceros votos de pronto restabelecimento ao líder Jacques Wagner, mas dizer que também será fundamental um consenso com o Executivo, porque depois da votação da Câmara, esta matéria, diferentemente da emenda constitucional, que é promulgada pelo próprio Congresso, esta matéria vai à sanção do senhor presidente da República com direito a vetos. Portanto, será fundamental a construção deste consenso com a Câmara dos Deputados e com o Executivo, previamente, ou seja, anterior à votação do texto aqui na CCJ e, subsequentemente, no plenário do Senado. E, obviamente, não preciso dizer isso, nós teremos que construir uma maioria no Senado em torno do texto que vamos apresentar. O indicativo de 1.461 emendas apresentadas, o que é mais do que apresentou-se durante todo o processo da emenda constitucional. Durante todo o processo da emenda constitucional, 898, vamos arredondar, 900 emendas foram apresentadas. Neste momento, nós já vamos com mais de 500 emendas adicionais à emenda constitucional, o que mostra que na regulamentação, onde está o detalhe, é que está o grande debate sobre várias questões do setor produtivo, várias questões da Federação Brasileira, que nós teremos que nos debruçar. E a fina compatibilidade que precisamos fazer entre o PLP 68 e o PLP 108, que é o que trata da regulamentação do comitê gestor. Portanto, nós ainda teremos que fazer esse fino ajuste final entre o PLP 68 e o PLP 108. Portanto, nós estamos colocando as audiências públicas até o dia 14 para poder, nas 2 semanas que nos restam no mês de novembro,
poder dar curso à finalização do relatório, à construção dessa negociação política que acontecerá, e não será apenas política, será política e técnica, e aí votaremos na CCJ e levaremos ao plenário, cumprindo, portanto, o nosso compromisso de fazer esse trabalho ainda no ano de 2024, e assim a gente espera conseguir fazer esse trabalho. Então, concordando com Vossa Excelência, temos de agenda até o dia 14, conforme apresentado no plano de trabalho. A partir daí, um processo de diálogo, de construção de consensos, para poder ter, eventualmente, a data de votação, tanto na CCJ quanto no plenário, com a construção dos consensos, do qual tem minha total concordância dentro desse procedimento trazido por Vossa Excelência, e acrescentar ainda um outro diálogo que é importante dentro desse diálogo de projetos. Você tem o PLP 124 e 125, está numa comissão de juristas aqui do Senado Federal, que o presidente Rodrigo Pacheco tem tratado, que trata sobre a parte procedimental, né, a modernização do processo administrativo e tributário, né, que vai dialogar com essa parte material da mudança das leis, mas também as regras de procedimento. E aí tem tido diálogo com a Receita Federal, com a PGFN, com a AGU, para tratar dessa questão de prazos processuais, respostas do contencioso, né, que é uma grande preocupação também que virá ao lado da mudança da lei, a modernização também do contencioso tributário, que hoje é o que atravanca em muito, né, os prazos e as respostas que precisam ser dadas. O líder Otto, seja bem-vindo, assumindo essa missão desafiadora, substituir o senador Jacques Wagner. Vossa Excelência tem o uso da palavra. Eu agradeço ao presidente Efraim Filho a oportunidade. Antes de tudo, eu quero tranquilizar todos os meus colegas, senadores e senadoras, que o senador Jacques Wagner está muito bem. Ele foi operado no hospital público da Bahia, o Hospital Ortopédico da Bahia, que é um hospital de excelência no Brasil, para a área de ortopedia e traumatologia. Um colega nosso lá da Bahia, o Daniel Jones, que o operou, fez uma cirurgia no pé, para correção de um pequeno desvio que já incomodava há muito tempo. Logo, logo ele vai estar de volta. Eu espero até que antes do final do ano, antes para votar, inclusive, ajudar a votar esse relatório do meu estimado e querido amigo senador Eduardo Braga, que eu acompanhei o trabalho do senador na PEC, né, da reforma tributária. Ele ouviu muitos segmentos, fez um relatório maravilhoso. Está em boas mãos essa relatoria, já agora dessa lei complementar que veio da Câmara. E eu acredito no diálogo. Eu acho que o senador Eduardo Braga deve perfeitamente ouvir todos os segmentos, mas ouvir, sobretudo, o presidente lá da Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, o relator da matéria lá na Câmara também, para encontrar um consenso, ou seja, que aquilo que for melhorado aqui com estudos, com trabalho, seja também acatado e aceitado como uma coisa que seja uma contribuição. Ninguém quer absolutamente tirar a autonomia, a altivez daqueles que lá relatam as matérias tão importantes, mas hoje mesmo, conversando com o senador Efraim Filho sobre o mercado de carbono, o nosso juízo é esse, é ouvir o outro lado, ouvir a Câmara, para que o Congresso tenha uma decisão que seja uma decisão em favor do contribuinte, mas também que seja uma legislação que não traga problemas para o governo. O aumento da arrecadação está evidente agora. Nós vamos ter agora um aumento da arrecadação de quase 12% acima da inflação. Você está tendo um aumento da arrecadação. Quer dizer, a letra de lei que vai vir aí, não quero que aumente impostos. Também não pode, de maneira nenhuma, deixar de ter a contribuição para que o Estado possa andar nas suas diversas atividades, né? Na busca do sonho do ministro Haddad, que é o déficit zero. Não sei se nós vamos conseguir esse ano, e acho, inclusive, que um dos motivos a não chegar a esse nível de déficit zero foi a tragédia lá do Rio Grande do Sul, que o governo aportou
de recursos em torno de 98 bilhões de reais do caixa do governo, além de outras ações que foram destinadas, que estavam no orçamento. Portanto, pode ser que isso não seja conseguido através do trabalho do governo federal e do ministro Fernando Haddad. Mas eu quero parabenizar e dizer da minha confiança no relatório e também da admiração que eu tenho pelo trabalho do senador Eduardo Braga, do senador Efraim Filho. São dois craques aqui que entendem perfeitamente onde fica a vírgulazinha que altera um relatório e dizendo que alterando essa vírgula é mérito. Então pode ser que a vírgula volte para lá como alteração de mérito de um projeto. Portanto, parabéns e muito obrigado, presidente, pela oportunidade de falar. Líder, você trouxe um tema importante dentro dessa discussão. Batemos o recorde esse mês de arrecadação, 11% a mais. Isso dialoga com a agenda do Senado Federal, do presidente Rodrigo Pacheco, né, de que votamos uma agenda de aumento de arrecadação sem esquecer daquelas decisões estratégicas que eram necessárias para que pudéssemos avançar na proteção do emprego, no estímulo, né, do empreendedorismo, como houve uma grande discussão sobre a questão das desonerações. Então, houve um aumento de 11%, com as supostas desonerações foram tão contestadas. Então, o Senado mostrou que estava correto em saber prestigiar decisões estratégicas que estimulam o empreendedorismo, reduzem custo Brasil, dão competitividade ao nosso setor produtivo, sem deixar de contribuir com o aumento de arrecadação que é suportável. Então, eu acredito que a lembrança trazida de Vossa Excelência é extremamente positiva. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Não sei se o relator quer trazer alguma consideração final. Não, apenas para pedir a Vossa Excelência que submeta à votação o plano de trabalho e os 2 requerimentos sobre reunião temática. Certo, votaremos aqui, mas também Vossa Excelência apresentou em plenário, porque a aprovação será também lá pelo presidente, mas vamos deixar... Não, assinamos, eu e o... É que o... Não, Não, meu amigo, o que o Rodrigo Pacheco quer é que aprovemos aqui na CCJ e encaminhamos... Incluiremos aqui de igual forma. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação o plano de trabalho. Aos senhores senadores que o aprovam, queiram permanecer como se encontram, aprovado. Em votação, os 2 requerimentos para a realização de audiências públicas em plenário. Os senhores senadores que o aprovam, queiram permanecer como se encontram, aprovado. Resultado final, aprovado o plano de trabalho oferecido pelo relator, senador Eduardo Braga, ao projeto de lei complementar número 68 de 2024 e os 2 requerimentos de audiências temáticas aprovadas em plenário. Por fim, para finalizar o trabalho da comissão, só colocar o requerimento que foi apresentado pelo senador Castelar Neto, para acrescentar o senhor Crisdani Vinícius Cavalcante, presidente da Sociedade Brasileira de Acústica e diretor do Comitê Brasileiro de Acústica. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. E também já encaminhar a Vossa Excelência na sessão temática da saúde, os planos de saúde de autogestão, que são diferentes dos planos de saúde de mercado, né? A Unidas, que é importante para... que é da Unidas, que é a entidade que traz os planos de saúde de autogestão para poder também trazer suas contribuições. Nada mais havendo a tratar, parabenizando o relator, senador Eduardo Braga, declaro encerrada a presente reunião. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês.
Olá, hoje é quinta-feira, 24 de outubro e o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os presidentes do STF e da Câmara dos Deputados se reuniram nesta quarta-feira no Supremo para discutir a regulação das emendas impositivas. O representante do Poder Executivo foi o advogado-geral da União, Jorge Messias. As emendas impositivas ao orçamento estão suspensas desde agosto pelo Supremo Tribunal Federal, que pediu ao Congresso mais rastreabilidade desses recursos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou de uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, com o ministro do STF, Flávio Dino, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Eles conversaram sobre o projeto de lei complementar para regulamentar a execução das emendas parlamentares, proposto pelo senador Ângelo Coronel. O texto será finalizado até esta quinta-feira e deve ser votado já na próxima semana no Senado e na Câmara. Após a votação, o ministro Flávio Dino vai avaliar a continuidade da execução das emendas parlamentares e deve levar o assunto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. No início de outubro, Flávio Dino decidiu manter a suspensão do pagamento das emendas impositivas, alegando falta de transparência. E o senador Ângelo Coronel, que é o relator geral do orçamento, explicou à nossa equipe alguns dos pontos que vai colocar no projeto de lei complementar sobre as emendas impositivas. Ele pretende protocolar o texto hoje e disse que o conteúdo atende aos pedidos do Judiciário. Foi atendido até bem mais, além até do que foi solicitado. Por exemplo, as emendas hoje, quando for destinada para qualquer estado ou município, o Ministério deve informar para as câmaras de vereadores e para as assembleias o valor destinado, o autor da emenda e a ação a ser feita. Com isso, o próprio Poder Legislativo do estado ou municipal, que tem a prerrogativa de fiscalizar, vai estar com isso em mãos para evitar que faça fiscalização só de caráter político, muitas vezes sem ter a devida verdade. E quanto à questão também das emendas de comissão, elas vão ficar praticamente iguais às emendas de bancada. Adequamos o texto para ficar praticamente com o mesmo uso. Serão emendas aprovadas pelos colegiados. No caso da emenda de bancada, os partidos indicam e as bancadas que vão aprovar, a bancada de cada estado, então não vai ser uma emenda personalizada, vai ser uma emenda de todos que compõem a bancada. No caso da emenda de comissão, pela mesma forma, será o colegiado da comissão que irá aprovar, então vai ser aquela emenda de comissão, não será também emendas individualizadas. Com isso, você democratiza mais e você faz com que a transparência exista, porque quem quiser saber qual foi o partido que subscreveu aquela emenda na comissão, é só ir chegar na ata da comissão que vai estar lá tudo transparente. A Comissão de Constituição e Justiça vai fazer 11 audiências públicas até o dia 14 de novembro para discutir a regulamentação da reforma tributária. Além disso, o plenário vai fazer 2 sessões com governadores e prefeitos para debater a proposta. O relator, senador Eduardo Braga, pretende ouvir todos os setores afetados pela reforma, além de governadores e prefeitos. Por isso, o plano de trabalho prevê 11 audiências públicas para debater pontos do primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, como os impactos no setor produtivo e na saúde, regimes específicos, fundo de compensação e imposto seletivo. A primeira será na próxima terça-feira, dia 29, e a última no dia 14 de novembro. Além das audiências públicas, o plano prevê 2 sessões temáticas para ouvir governadores e prefeitos. Apresentamos 2 requerimentos de sessões de debates temáticos no plenário do Senado Federal, com a participação de todos os senadores e senadoras, a fim de debater o tema regulamentação da reforma tributária, com a participação de chefes de poderes executivos estaduais e municipais.
Além de ouvir setores da economia, da regulação, governadores e prefeitos, o senador Eduardo Braga terá que analisar as emendas. Já foram mais de 1.460 até agora. Ele também deverá analisar as contribuições da Comissão de Assuntos Econômicos. Só então irá apresentar o relatório dele. Eduardo Braga diz que é importante buscar um consenso com a Câmara antes de aprovar a proposta. Nós teremos obrigatoriamente que buscar o consenso com a Câmara dos Deputados previamente, sob pena de toda e qualquer contribuição que o Senado fizer não seja acolhida pela Câmara e que sequer chegue até o Executivo. Nós precisaremos, portanto, além do prazo para elaboração do relatório, nós precisaremos de alguns dias para construirmos um consenso entre os líderes da Câmara, os líderes do Senado, o presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco, bem como com o Executivo. Parabenizar o senador Eduardo Braga pelo consistente relatório que faz aqui, do seu plano de trabalho para a gente chegar à conclusão dessa tão esperada reforma que a gente vem trabalhando nela há décadas. É uma dívida que nós do Congresso Nacional temos com a sociedade brasileira, porque reconhecidamente nós temos um sistema mais arcaico, anacrônico, superado, confuso, problemático, injusto, talvez do mundo. Pelo rito de tramitação estabelecido pelo presidente Rodrigo Pacheco, a regulamentação da reforma tributária deverá passar apenas pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir a plenário. Alguns parlamentares, como o senador Isalci, que liderou uma série de audiências públicas sobre a reforma na Comissão de Assuntos Econômicos, defendem que a proposta passe também pela CAI. A decisão caberá à mesa diretora. O mérito dessa matéria é econômica, é nítido, claro, e regimentalmente deveria passar no mérito na CAI. A CAI em nenhum momento está sendo excluída do debate, em nenhum momento está sendo excluída, inclusive das contribuições para este relator. Agora, como foi dito ainda há pouco pelo presidente Davi, compete à mesa diretora da Casa e ao presidente da Casa estabelecer o rito de tramitação. Nesta quarta-feira, o ex-senador Paulo Brossard completaria 100 anos. A data foi lembrada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Nesta quarta-feira, o ex-senador Paulo Brossard completaria 100 anos. Brossard foi senador pelo Rio Grande do Sul de 1975 até 1983. Além de ocupar o cargo no Senado Federal, ele foi deputado, ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Paulo Brossard faleceu em 2015. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, escreveu sobre a importância de Brossard na democracia brasileira. O jurista foi um dos personagens mais significativos no combate à ditadura e na construção da democracia brasileira, como conhecemos atualmente. Sua história e seu legado são inspiração para os brasileiros. Por meio das redes sociais, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, destacou a trajetória do jurista, um dos responsáveis pela construção da democracia no país. Dedicado à causa pública, Brossard foi liderança inequívoca como parlamentar e ministro do STF. Celebrar sua trajetória é celebrar o Estado de Direito. Quais são os objetivos e perspectivas do Brasil na COP29, a Conferência Mundial sobre Mudança do Clima? O tema foi debatido nesta quarta-feira em audiência pública da Comissão do Meio Ambiente. Enchentes no Rio Grande do Sul, tempestades em São Paulo, secas severas que isolaram comunidades na Amazônia, queimadas em todo o país. A COP29 vai acontecer em meio a esse cenário de emergência climática, tanto no Brasil como no mundo.
O encontro vai ser em Baku, capital do Azerbaijão, em novembro deste ano. A gente está numa emergência climática, no momento de aquecimento global descontrolado. Dos últimos 15 meses, em 14, a gente ultrapassou o aquecimento global de 1,5 graus, que é a meta do Acordo de Paris, que em tese não deveria ser ultrapassada. Muito em breve, até o final dessa década, o começo da próxima década, a gente deve entrar num período de aquecimento global maior do que 1,5 graus. E aí, minha gente, a gente vai ter saudades de 2023 e 2024. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o principal tema da COP29 é a definição de uma nova meta de financiamento para ações contra a mudança do clima por parte dos países desenvolvidos. Para o Itamaraty, o valor atual de 100 bilhões de dólares é insuficiente para assegurar a implementação dos compromissos e acordos climáticos que vão desde a transferência de tecnologia até o aumento da capacidade de resiliência dos países aos eventos extremos. O grande assunto esse ano é o novo montante de financiamento climático, tá? E a base para essa negociação é o artigo 9 do Acordo de Paris. O que diz o artigo 9 do Acordo de Paris? É obrigação dos países desenvolvidos colocarem recursos a favor dos países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento pedem pelo menos $1 trilhão por ano, num prazo que ainda precisa ser negociado. Os países ricos estão dizendo, acho que os Estados Unidos falaram alguma coisa assim, 101 bilhões é mais do que 100, né? O combinado lá em Paris é que o piso para a nova meta fosse 100 bilhões, então tem países falando que qualquer coisa acima de 100 bilhões a gente vai propor fazer. Os países em desenvolvimento não vão topar 101 bilhões, evidentemente, então esse é um conflito que está marcado para acontecer, na verdade já está acontecendo. O governo brasileiro ressalta propostas importantes aprovadas pelo Congresso e que surtirão efeito em médio e longo prazo, como o combustível do futuro e o marco legal do hidrogênio de baixo carbono, mas reforça que seria importante o Brasil ir para a COP29 com um projeto que regulamenta o mercado de carbono aprovado. Em a gente aprovando o nosso mercado doméstico, aquele carbono, o mercado regulado, a gente ganhar ainda mais legitimidade para o debate internacional sobre precificação de carbono no âmbito global, ou no âmbito, no mínimo, plurilateral. O Brasil já vem tratando desse assunto, mas com a aprovação do nosso mercado aqui no Brasil, não há dúvida de que ganha-se um novo impulso para essa discussão, e como o Brasil está presidindo o G20 nesse ano, vai presidir a COP20 no ano que vem, vai presidir o BRICS a partir de agora, isso traz um peso enorme para a gente pautar essa discussão no âmbito global. Já tivemos o retorno da Câmara, a importância da casa agora, né? Quem sabe com o compromisso do Senado Federal e até Baku, antes da COP, a gente faça essa apreciação, deliberação, quem sabe até a própria sanção, para que a gente possa, né, tratar do como o Brasil hoje, né, está levando, né, a questão desse sistema brasileiro de mercado de emissões de gases de efeito estufa. O setor produtivo também vai participar da COP29 com compromissos de redução da emissão de carbono e apresentando experiências bem-sucedidas. O agro tem muito a colaborar, não só com o alcance das NDCs que estão em vigor e precisam ser cumpridas até 2020, mas principalmente naquelas que virão a partir de 2031. No evento, o Brasil deve apresentar também suas metas para a redução de emissão de carbono. A expectativa da sociedade civil é que o país apresente, segundo o discurso do próprio presidente da República, apresente até o final deste ano a sua NDC, a sua meta de redução de emissões. O Observatório do Clima tem uma proposta de NDC para o Brasil, de um corte de 92% das emissões, chegando a 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente líquidas em 2035, que é o prazo para essas novas metas. A gente espera que a NCQG
seja o mais ambiciosa possível, sem ter a ilusão de que o governo vai fazer o que a gente fez, propor uma NCQG, uma NDC de 200 milhões de toneladas. A Convenção das Partes, a COP, é um encontro anual que reúne os 198 países signatários da Convenção Quadro da ONU, que envolve a Convenção do Clima, o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. Esses acordos tratam da mudança do clima, de medidas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, da busca por soluções para os problemas ambientais que afetam o planeta, além da negociação de acordos. E o Brasil vai sediar a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará, em 2025. O aniversário de 70 anos da Confederação Nacional dos Transportes foi celebrado em uma sessão solene do Congresso, realizada nesta quarta-feira no plenário do Senado. Desde 1954, somos o símbolo da integração e do desenvolvimento. A força motriz por trás das inovações e avanços que impulsionam nossa economia e conectam o nosso país. O plenário ficou lotado para a sessão solene do Congresso Nacional, em homenagem aos 70 anos da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. Participaram, além de senadores e deputados, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Aloísio Corrêa, os ministros substitutos dos Transportes e dos Portos e presidentes de várias agências e associações. São 70 anos de uma trajetória de conquistas. Ao longo dessas 7 décadas, a CNT tem sido uma parceira essencial em vitórias legislativas importantes, garantindo recursos para um setor, buscando sempre a maior segurança jurídica e melhoria nas condições de saúde dos trabalhadores. Fazem parte da CNT 29 federações, 5 sindicatos nacionais e 22 entidades associadas, representando mais de 165 mil empresas que geram cerca de 2,6 milhões de empregos. O presidente da Confederação, Vander Costa, falou sobre as principais parcerias entre a CNT e o Congresso Nacional, visando ao desenvolvimento do Brasil. Grandiosa também foi a tramitação da reforma tributária, reforma que muitos duvidavam, mas que chegou a bom termo na visão do transporte. Cumpriu-se o essencial, que era simplificar o sistema tributário nacional. A regulamentação continua e dará clareza a alguns pontos, mas é certo que houve o reconhecimento da essencialidade do setor de transportes, que não pode ser onerado de forma desequilibrada, já que isso significa penalizar o próprio usuário do serviço, minando a economia como um todo. Não é demais lembrar que o setor de transporte garante a circulação de pessoas, insumos, mercadorias, viabilizando e dinamizando a economia e o progresso. As milhares de empresas que operam nossa complexa e extensa malha viária encontram na Confederação Nacional dos Transportes um essencial ponto de apoio, organização e articulação de todo o segmento, buscando soluções inovadoras. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, destacou a importância histórica do setor de transportes num país que tem um dos maiores territórios do mundo, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Houve um tempo, como muitos sabem, e isto vinha de Washington Luiz, a fórmula segundo a qual governar era abrir estradas. E depois, já no governo de Getúlio Vargas, se falou na marcha para o oeste. E depois, já no governo de Juscelino Kubitschek, nós tivemos essa grande frente que envolve o desenvolvimento para o centro, com a construção de Brasília e a construção da chamada Belém
Brasília. O presidente Rodrigo Pacheco destacou a importância da CNT para o Brasil. A Confederação realiza um trabalho imprescindível nos segmentos de cargas e de passageiros, apresentando soluções para os transportadores, para a sociedade, para o governo. Ao longo de sua história, a CNT tem sido uma importante parceira do Congresso Nacional, trazendo inúmeras contribuições para os debates que aqui se desenvolvem sobre temas relacionados ao setor. Agora vamos falar das eleições municipais. Mais de 33 milhões de eleitores estão aptos a votar no segundo turno das eleições municipais, que acontecem no próximo domingo, dia 27. Os eleitores devem tomar alguns cuidados para comparecer ao local de votação. Veja o que é e o que não é permitido no dia da eleição. 51 cidades, entre elas 15 capitais, terão sessões de votação para decidir os próximos prefeitos. O horário de votação será unificado, das 8 da manhã até às 17 horas, seguindo o fuso horário de Brasília, menos para os eleitores de Campo Grande, Cuiabá, Manaus e Porto Velho, que têm fusos diferentes da capital federal. Veja o que é permitido no dia da votação. Manifestação política se for silenciosa e individual, por meio de bandeiras, broches, adesivos e camisetas. O eleitor pode levar colinha ou santinho com o número do candidato ou candidata para a cabine de votação. O eleitor pode usar qualquer vestimenta, mas não pode votar com roupa de banho ou sem camisa. O que é proibido? Celular ou dispositivos eletrônicos, como câmeras fotográficas, na cabine de votação. Aglomeração de pessoas com roupas ou propagandas dos candidatos. Métodos de aliciamento, persuasão ou convencimento do eleitorado. Veja agora o que é considerado crime: fazer boca de urna, realizar carreatas ou comícios, usar alto-falantes e amplificadores de som. No dia da eleição, o eleitor poderá usar um documento oficial com foto, como esse, carteira de identidade, ou a carteira nacional de habilitação e até mesmo o passaporte, entre outros documentos. O eleitor também poderá votar apresentando ao mesário o aplicativo e-Título no celular. O eleitor que não votou no primeiro turno pode votar no segundo. Caso não possa comparecer ou esteja em outra cidade, o eleitor pode justificar a ausência. Lembrando que o título de eleitor físico não é obrigatório e quem não tiver a biometria cadastrada também está apto a votar. Dos 51 municípios onde haverá segundo turno para escolher prefeitos e vice-prefeitos, 36 não são capitais. São Paulo é o estado que lidera o ranking, com mais municípios aguardando a definição dos eleitores neste domingo. Em 36 municípios, além de 15 capitais, os eleitores vão voltar às urnas para o segundo turno em 27 de outubro. Na região norte, apenas o município de Santarém, no Pará. Na região centro-oeste, são 2 municípios, Anápolis e Aparecida de Goiânia, em Goiás. Na região nordeste, Imperatriz, no Maranhão, Caucaia, no Ceará, Campina Grande, na Paraíba, Olinda e Paulista, em Pernambuco, e Camaçari, na Bahia. Na região sudeste, Uberaba, em Minas Gerais, Serra, no Espírito Santo, Niterói e Petrópolis, no Rio de Janeiro, além de 17 municípios de São Paulo: Barueri, Diadema, Franca, Guarujá, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Mauá, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sumaré, Taboão da Serra e Taubaté. Na região sul, o segundo turno será realizado em Londrina e Ponta Grossa, no Paraná, Santa Maria, Pelotas, Canoas e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E nós ficamos por aqui.
Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. É uma obra relativamente pequena, né, a sua. Por que isso? É porque eu, na verdade, até demorei a começar a escrever. Eu escrevia poesia desde garoto, para dizer a verdade, mas demorei muito a resolver ser poeta, que eu era poeta. Me formei em filosofia. Leituras. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. Declara aberta a 61ª reunião da Comissão de Educação e Cultura da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 21 de outubro de 2024. Comunico que estão disponíveis no portal da comissão e foram encaminhados por e-mail aos gabinetes dos senadores e senadoras da Comissão de Educação, os sumários executivos e perguntas também enviadas pelo E-Cidadania, referentes à 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª audiências públicas, destinadas a debater o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. Realizadas em 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23 de setembro, 30 de setembro e 7 de outubro. Portanto, reuniões até o momento semanais, audiências públicas. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater o projeto de lei número 2614 de 2024, que institui o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034, em atenção aos requerimentos 62/2024 da Comissão de Educação, de autoria da senadora Tereza Leitão e da senadora Janaína Farias,
Requerimento 63/2024, também desta comissão, de autoria da senadora Tereza Leitão, senadora Janaína Farias e de minha autoria. Requerimento 64/2024, de minha autoria. Requerimento 72/2024, de autoria do senador Zequinha Marinho e de minha autoria. Requerimento 83/2024, de autoria do senador Marcelo Castro e de minha autoria. E requerimento 89/2024, de autoria dos senadores Hamilton Mourão e Bene Camacho. Participarão de forma remota os seguintes convidados. Quero já agradecer a todos e a todas, expositores, pela presença, pela participação, e quero destacar costumeira, regular, nos debates que acontecem no Senado Federal na área da educação. Então, saúdo com muita alegria novamente a senhora Ângela Maria Scalabrin Coutinho, vice-presidente da Região Sul da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, AMPED. São instituições da mais alta relevância para o país. O senhor Luiz Fernando Dourado, presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE. O senhor Nelson Cardoso Amaral, presidente da Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação, FINEDUCA. O senhor Romualdo Portela de Oliveira, representante do Centro de Estudos, Educação e Sociedade, SEDES. E a senhora Lúcia Maria Teixeira, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo, SEMESP. A todos e todas que nos acompanham, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo, como habitualmente acontece, e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelas expositoras e expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso por até 15 minutos. E ao final das exposições, nós teremos mais 5 minutos disponíveis para os nossos estimados convidados e convidadas para as considerações finais, alguns acréscimos ou reflexões sobre o conjunto das exposições feitas nesta audiência pública. Para as pessoas que nos acompanham pelo Brasil, eu quero destacar que o Plano Nacional de Educação, o projeto de lei, foi enviado pelo Executivo para a Câmara dos Deputados. Não foi, tanto quanto eu possa definir ainda por enquanto, definida a tramitação na Câmara dos Deputados. Posteriormente, ele será remetido ao Senado Federal. Então, neste sentido, nós estamos nos antecipando à chegada do PL, projeto de lei, no Senado Federal, porque ainda está na Câmara. Mas desejamos, tanto quanto possível, fazer um trabalho articulado, convergente, já anteciparmos os debates para que possamos, quando a tramitação ocorrer, já termos subsídios das instituições relevantes, importantes e tantas outras que podem opinar. Então, não só quem participa da audiência pública, mas quem está também acompanhando esse ciclo de debates se sinta
totalmente à vontade para remeter bem concretamente, em função do PL que está lá na Câmara dos Deputados, olha, em tal objetivo, em tal meta, em tal desdobramento também, né? Eu gostaria de acrescentar isso, ser bem específico, já mandando, como nós fazemos no Congresso Nacional. Quando existe um projeto de lei em tramitação, apresentamos emendas aditivas, emendas que suprimem, emendas modificativas, né? Alguma coisa que consideremos importante no projeto. Então, a sociedade pode apresentar isto, claro que seria até uma emenda, mas pode mandar todo esse subsídio, essa colaboração para a Comissão de Educação, já na forma bem concreta, né? E isso eu sempre apelo para os expositores e expositoras, além da exposição, se julgarem necessário, adequado, que inclusive sugiram a redação para atender os objetivos da exposição. Então, isso facilita muito, né, o trabalho dos eventuais relatores e relatoras no Congresso Nacional. Como esta é a 9ª audiência pública neste ano, já temos a participação de praticamente 40 instituições. É bastante gente. No ano passado, tivemos, antes do PL chegar enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional, nós realizamos, no ano passado, 10 audiências públicas, antes do projeto de lei. Então, aqueles subsídios também estão disponíveis no portal e certamente são atuais, porque naquela época a gente discutia o que deu certo, o que não foi possível concretizar, os desafios do plano anterior e as perspectivas do novo plano. Então, é um material muito valioso que, sem dúvida, vai auxiliar em muito a elaboração de um documento que é essencial para o Brasil, que é o Plano Nacional de Educação, execuível, bom, necessário, que atenda para todos nós, de todo o Brasil, de todas as tendências, aquilo que consideremos convergentemente, né? Quer dizer, que haja essa convergência possível, esse denominador comum importante para a educação em nosso país. Então, sejam muito bem-vindos, caros expositores e expositoras, e passamos, em primeiro lugar, com muita alegria, a palavra à senhora Ângela Maria Scalabrin Coutinho, que é vice-presidente da região sul da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED. Com a palavra, Ângela. Está bem, não é mesmo? Agora abriu. Bom dia a todas as pessoas. Quero começar cumprimentando o senador Flávio Arnes, meu companheiro de Universidade Federal do Paraná e de departamento. Muita alegria. E também cumprimentar aqui os demais colegas e colegas que me acompanham nessa audiência pública, enquanto expositores e de entidades, né, que temos aí, como já destacou o senador, dialogado ao longo de todo o processo de construção do novo plano, e as pessoas que nos acompanham nessa audiência pública e que podem também aqui participar, né, de modo bastante ativo, se manifestando e dialogando conosco a partir de um diálogo mais pontual sobre as nossas exposições. Eu vou muito rapidamente aqui já passar para a minha apresentação, porque o tempo é curto, né? Então, aqui represento a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, a ANPED, e nominei, né, essa minha apresentação, então, de o novo PNE 2024-2034, Contexto, Processos e Desafios. Vou aqui destacar alguns aspectos que são aspectos que perpassam, né, o processo de construção do PNE,
trazendo alguns elementos, né, que na Amped, a partir especialmente do diálogo com os nossos associados e as nossas associadas, né, sendo uma entidade de pesquisa que focaliza a educação, temos discutido sobre a importância de avançar, tanto na perspectiva, né, de um texto, de uma política de Estado que, de fato, represente aqueles que são, né, os anseios, os desafios e também o que se tem produzido no campo acadêmico enquanto contribuição para o campo político, como que nós podemos pensar, né, esse diálogo com um projeto de lei que agora já está aí em tramitação e que, como chama a atenção o senador Flávio Arnes, nós podemos ainda trazer algumas contribuições, né? Em primeiro lugar, assim, em termos de contexto, acho que vale a pena sempre, né, recuperar essa ideia central do PNE, que é uma política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável, retomar também esse elemento, que é outro elemento central, né, de pensar o PNE como um instrumento de planejamento voltado para a garantia da educação como direito, e desse ponto de vista, reconhecê-lo como uma construção coletiva e democrática, que inclusive se dá por meio desses momentos de audiência pública, né, de diálogo, que acompanha esse processo de discussão, que é um processo aberto, né, que é um processo participativo e democrático, né, é bastante importante. E aí quero chamar a atenção para a importância que teve, né, todo esse processo que foi de uma retomada, de uma ampla discussão, né, de uma retomada, inclusive num diálogo mais próximo com a própria perspectiva, né, do governo, de uma reconstrução e de uma retomada da democracia, das conferências municipais, distrital, estaduais e da Conferência Nacional, né? Então, o texto do plano que chega, né, como uma base para esse projeto de lei, é um texto que foi amplamente discutido, né, que é um texto que traz aqui o contraditório do ponto de vista de que vários atores e várias instituições da sociedade puderam se posicionar acerca das proposições das metas e das estratégias e, portanto, ele também sintetiza, né, em alguma medida, todos esses diferentes espaços, atores e instituições. E também reconhecer a importância do controle social, e aqui eu acho que a gente tem um grande desafio, considerando, né, os dois planos anteriores, que é de instituir processos de monitoramento que permitam olhar o todo, mas também as particularidades e efetivamente avançar na mitigação das desigualdades, e esse vai ser o meu mote aqui de discussão, né? Por quê? Né? Como eu mesmo chamei a atenção agora, né, o tema central desse PNE é pensar essa dimensão da justiça social, do direito à educação, né, vinculada aos aspectos aí, também socioambientais, de um desenvolvimento, né, que de fato considere esses elementos. Desse ponto de vista, quando a gente fala de uma política de Estado, né, ela é uma política que olha para o todo, para um território extenso como é o nosso país, como é o Brasil, que é marcado, né, pela diversidade, que é marcado pelas diferenças, por esses marcadores sociais da diferença, mas que também é marcado pelas desigualdades. Então, aqui eu já quero trazer um primeiro grande desafio, né, que está ligado a esse contexto do PNE, que é como olhamos para os diferentes territórios, para os sujeitos, né, numa perspectiva dessa garantia, né, da equidade e da justiça social, né? Temos entendido, a partir também dessa produção de pesquisas, né, que sem olhar para esses marcadores sociais da diferença e para essa diversidade, a partir de uma perspectiva interseccional, tentar entender como é que esses marcadores, né, se cruzam e a partir também dessa relação entre esses marcadores, processos de subalternização vão sendo produzidos, né? Dificilmente a gente avança na mitigação dessas desigualdades, né? Então, acho que um dos grandes desafios do PNE é como que as metas que hoje temos ali já explicitadas e as estratégias focalizam de fato a superação das desigualdades, né? Será que elas nos permitem olhar
os diferentes territórios, para os diferentes sujeitos e pensar, né, em políticas que garantam esse direito, né, de forma equânime. Isso tudo num contexto, né, e aqui a ANPED sempre tem retomado essa pauta, um contexto muito desafiador, né, que temos vivido contemporaneamente, de guerra, genocídios, desastres climáticos, de múltiplas violências, né, e uma perspectiva de fato de futuro ameaçada, né. Também temos observado com muita força o avanço das privatizações, né? E aqui eu falo a partir de um estado, né, que é onde eu me situo, no estado do Paraná, em que isso tem sido muito recorrente no campo da educação pública, observando também uma crise nas licenciaturas. Então nós temos um amplo processo de evasão das universidades, especialmente, né, em cursos aí que focalizam a formação de professores e professoras, uma certa desistência da carreira, no sentido de que essa carreira não tem se tornado uma carreira atrativa, uma contratação precária de docentes, né? Nós temos observado um crescimento significativo dos contratos temporários. Então, entre 2013 e 2023, o número de professoras e professores temporários na educação básica aumentou 55%, né? Enquanto o número de efetivos diminuiu 36%. Então, essa precarização também é um aspecto importante a ser considerado no âmbito desse novo plano, e o país que tem lidado com as crianças como capital humano, investimento para o futuro, e com os jovens como problema social. Portanto, a gente vai observando uma interdição que se dá tanto no presente quanto no futuro, né? Do ponto de vista dos processos, esse processo, né, de construção coletiva do PNE, ele permitiu, de fato, um debate ampliado e plural sobre as metas e as estratégias. E aí, só para retomar, né, vou aqui muito rapidamente citar, nós temos um conjunto de acúmulos da Conferência Nacional de Educação Básica, das Conferências Nacionais de Educação de 2010, 2014, 18 e 22, né, também das Conferências Nacionais Populares, que foram realizadas em 18 e 22, do grupo de trabalho criado pelo Ministério, né, da Educação, que discutiu as estratégias, né, e as diretrizes desse novo PNE, e também aí entre esses diversos ativos políticos, né, como os documentos de referências, as contribuições do MEC, da CAPES, do TCU e de outras entidades, eles vão ganhando aí muita importância e centralidade, especialmente os estudos que têm sido feitos, realizados pelo INEP, né, quero aqui chamar a atenção do papel do INEP nesse processo de monitoramento, publicando aí os 5 ciclos, né, de monitoramento das metas do plano, o que tem sido para nós uma ferramenta, né, bastante importante, diagnóstica também para pensar, né, nos desafios que temos para o novo decênio. Ainda assim, né, ainda que tenhamos... Só tentar passar, agora, ainda que tenhamos, né, muitos avanços, um acúmulo aí de discussões e de produções, né, que fundamentam esse novo plano, tem um aspecto, né, que é importante da gente superar, no sentido de não cair nessa contradição das pautas políticas e do que se tem denominado de pautas ideológicas. É importante nós pensarmos que desigualdades, processos de exclusão e de violação de direitos relativas a gênero, sexualidade, raça, etnia, religião, deficiência, geracionais, entre outras, elas afetam de modo efetivo a vida de milhões de pessoas cotidianamente. Portanto, elas são pautas políticas e não num sentido ideológico que se tem buscado, né, atribuir a essas pautas, né? Então, assim, dizendo de melhor forma, a garantia de metas e estratégias que combatam esses processos, elas se assentam em princípios e, desse ponto de vista, em ideologias, né, de justiça social e de igualdade de direitos. É disso que se trata, né? E não de reforço de ideologias, né, que desvirtuam essa perspectiva, como se tem buscado, né, atribuir. Inclusive, né, o próprio PNE poderia avançar mais significativamente, né, no trato a esses marcadores aí sociais da diferença. Ele ele não é tão ousado desse ponto de vista, mas aquilo que ele revela ainda assim tem sido foco, né, de críticas e de questionamentos, que é importante que a gente debata, assim, que a gente compreenda, mas a partir dessa perspectiva da justiça social e da igualdade de direitos, né? Um plano de Estado decenal exige compromisso político dos entes federados, então cooperação entre eles, né, e uma
coordenação por parte do governo federal. E aí quero muito chamar a atenção, né, de como as leis orçamentárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, elas precisam ser elaboradas em consonância com essas diretrizes, né, e metas e objetivos do PNE, nos seus respectivos planos, né, de educação estaduais, distrital e municipais, como prevê o PL, né? Então, pensar também nesse processo de aprovação e debate do PNE é fundamental, porque a gente sabe que ele tem uma incidência grande nos planos estaduais e nos planos municipais de educação, né? E desse ponto de vista, pensar no processo de coordenação e cooperação também exige que a gente avance, né, aí na instituição de um Sistema Nacional de Educação. Eu trouxe como um exemplo aqui, né, que é a minha área de pesquisa e, portanto, na qual eu também circulo com um pouco mais de tranquilidade. Eu trouxe o exemplo da educação infantil para a gente pensar na importância de ter monitoramentos que tratem do todo, mas não perder de vista as particularidades, os territórios e os sujeitos, como chamava a atenção, né? No nosso plano de 2001 a 2011, nós tivemos 30%, tivemos uma meta que previa 30% de atendimento em creche em até 5 anos, né, de vigência do plano, e 50% até o final de vigência do plano, e previa 80% da pré-escola até o final também da vigência do PNE. Em 2014, essas metas não foram atingidas e há poucos estudos e dados que revelem os motivos, né? No plano seguinte, de 2014 a 2024, nós tivemos, a meta de 50% foi replicada, né, até o final de vigência do plano, e de 100% da pré-escola, desculpem, aqui tem um pequeno erro, não é 2017, é 2016, depois eu corrijo, mas aqui até o final de 2016. Esse 50% até o final da vigência do plano, ele se traduziu em 37,3%, né? E a pré-escola em 93%, ou seja, novamente não atingimos as metas, né, previstas para a educação infantil e para a creche, para a escola, né? Só para vocês terem uma ideia por que é importante a gente olhar para o particular e para os territórios, né, num estudo realizado pelo André Couto e pela Sandra Záquia de Souza, né, o que eles identificaram? Que 4.764 municípios, ou seja, 85,6%, atenderam em média 27,1% das crianças, ou seja, uma meta muito abaixo pela definida no PNE, né? E só 801, 14,4%, alcançaram a meta com uma média aí de atendimento de 62,5%, né? Então, a gente precisa olhar de forma um pouco mais atenta, né, para essas diferenças e para essas desigualdades. Então, o que leva os municípios a não cumprirem a meta? Quais são os principais desafios, né, dos municípios? Então, aqui, a gente tem que avançar para uma compreensão que a gente precisa de uma aprovação desse novo PNE com um conjunto de metas que, de fato, visam a garantia do direito à educação com qualidade e equidade e com estratégias que orientam a tomada de decisão quanto à ação dos governos, né, nessas diferentes esferas federativas, que possam, de fato, atingir esses objetivos e metas e que possam ser monitoradas, né? Numa pesquisa que a gente desenvolveu no estado do Paraná, a gente tentou levantar os motivos, né, de não cumprir a meta 1. O que os municípios nos revelam, né? Todos manifestam que o financiamento é um dos principais problemas para a ampliação da oferta, todos nos revelam que os programas federais têm um papel central nos municípios, né? Dificuldade para a garantia de formação continuada e flexibilização na exigência de formação para cargos caracterizados como auxiliares docentes e presença cada vez maior de estagiários, ou seja, uma precarização das formas de contratação desses profissionais. Segundos. E os municípios também têm recorrido a critérios de priorização, né, para as matrículas das crianças na creche. Ou seja, né, nesse contexto de um direito à educação, se tem escolhido aquelas crianças em maior situação de vulnerabilidade, né? Mas quais são os marcadores sociais que têm sido incluídos e excluídos dessa grande categoria? Então, para finalizar, mesmo em tom de síntese, né, é só retomar a importância da aprovação do PNE em articulação à aprovação do Sistema Nacional de Educação, avançar mais nas políticas de cooperação entre os entes federados, né, reduzindo as desigualdades regionais e entre as redes, o desafio de acompanhamento, né, um modelo de controle social que, de fato, envolva a sociedade política e sociedade civil. Outro ponto fundamental de nós pensarmos é a descontinuidade das políticas, né? Portanto, retomar essa ideia de um plano de Estado e não de governo é fundamental para que a gente possa avançar na perspectiva dessa não descontinuidade.
E também essa pergunta, né? Será que as metas estabelecidas, elas podem, de fato, reduzir essas desigualdades regionais, urbano, rural, raça, cor, idade, população LGBTQIAPN+, quilombolas, indígenas, né? A gente também precisa avançar na gestão democrática e criar estratégias para lidar com aquilo que temos definido como os velhos, né? Dilemas da educação, financiamento da educação básica e ensino superior, infraestrutura, valorização dos profissionais, equipamentos, materiais didáticos, gestão democrática e esses novos dilemas que são as emergências climáticas, a violência, né, a inteligência artificial e as crises de emprego. Finalizo por aqui e agradeço essa oportunidade de estar no diálogo com vocês. Obrigada. Agradecemos a você, Ângela Maria Scalabrin Coutinho, vice-presidente da região sul da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, e minha colega de setor, de departamento e de universidade. Muito boa apresentação, parabéns, né? Passamos em seguida a palavra ao senhor Luiz Fernando Dourado, presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE. Com a palavra, Luiz Fernandes. Bom dia a todos e todas. Eu quero inicialmente agradecer o convite ao senador Flávio Arnes para participar desse ciclo de audiências públicas, né, que considero da maior relevância. Aproveito o ensejo para cumprimentar toda a Comissão de Educação e Cultura, nas pessoas do senador Flávio Arnes e da senadora Tereza Leitão. Ressalto ainda a alegria de participar dessa audiência pública com os nossos companheiros aí, dirigentes da área de educação, a Ângela pela ANPED, Nelson pela Fineduca, Romualdo pelo SEDES e a Lúcia pela Semesp. Entendo que a discussão sobre o PL 2614 de 2024, né, do PNE 2024-2034, se entendido como epicentro das políticas educativas, como eu venho defendendo, né, ele se constitui efetivamente, ou se constituirá efetivamente no instrumento de planejamento, de mobilização e de controle social. Portanto, peças aí basilares, aí muito articulado com o que disse a Ângela, né, a materialização de políticas de Estado para a educação nacional. No atual contexto, trata-se de uma oportunidade e também de um desafio, tendo em vista que as políticas de gestão da educação no Brasil, incluindo seus processos de regulação e avaliação, vem sendo historicamente permeada por projetos, por disputa de projetos, de concepções distintas a respeito do papel do Estado e, consequentemente, sobre o papel do planejamento ou sua ausência, né, e a relação entre os entes federados e suas obrigações constitucionais. Ressalto ainda, né, que a educação no Brasil tem sido historicamente marcada pela interpenetração entre as esferas públicas e privadas. Tais questões nos colocam diante do desafio de pensar um plano nacional de educação, né, desafio esse que é de fato reabrirmos um caminho para a expansão das possibilidades educacionais e, portanto, para os direitos à educação básica e à educação superior no país. Nesse sentido, ressalto ainda que é fundamental avançarmos na perspectiva de um federalismo cooperativo traduzido em novas perspectivas da coordenação e cooperação federativa, o que nos coloca diante de um desafio histórico, e o senador Arnes presidiu com muita maestria toda a discussão do Sistema Nacional de Educação, a efetiva institucionalização do Sistema Nacional de Educação Democrático se coloca como um elemento articulado a toda essa discussão. A ANPAE, uma entidade do campo educacional há 62 anos, né, vem lutando pelo efetivo exercício do direito à educação de qualidade para todos, por meio da participação efetiva na formulação e execução de políticas públicas na educação. Aí também, na perspectiva de defesa da gestão democrática alicerçada nos valores de justiça social, da liberdade e da igualdade na educação da sociedade. A ANPAE e seus pesquisadores, né, sempre tiveram uma participação ativa nas discussões e proposições sobre o Plano Nacional de Educação. Destacaríamos aqui com muito
a participação da ANPAE, por exemplo, nos CONEDs, né, e com toda a formulação do que foi o projeto da sociedade brasileira para o Plano Nacional de Educação. E também uma participação muito ativa na proposição do Plano Nacional de Educação 2014-2024. Né? Isso aliado a uma atuação muito direta nas Conferências Nacionais de Educação Básica de 2008, Conferências Nacionais de Educação de 2010 e 2014, Conferências Nacionais Populares de Educação de 2018 e 2022, e, mais recentemente, na Conferência Nacional de Educação de 2024. Nosso entendimento, a nossa defesa histórica tem sido pela educação pública, popular, gratuita, com gestão pública, laica, democrática, inclusiva e de qualidade social. Quer dizer, são esses balizamentos, né, que serão objetos da nossa intervenção, né, considerando que essas questões relativas ao PNE nos coloca diante dos desafios que é de avançarmos de um cenário de políticas de governo para um cenário de políticas de Estado para a educação, tendo o PNE, como eu já disse, como epicentro dessas políticas. Né? Nós destacamos aqui que essa discussão sobre o atual plano, ela nos remonta a uma avaliação e a uma própria perspectiva e destaque da importância que foi a importância política e pedagógica da aprovação do PNE 2014-2024, que foi aprovado sem vetos e, como foi destacado pelo senador Flávio Arnes, foi objeto de uma grande articulação entre Câmara e Senado, né, numa construção muito participativa, que nos coloca diante do desafio de pensarmos comissões especiais, como comissão especial como um horizonte para se avançar nessa tessitura política sem prejuízo dos debates, né, destacando que esse plano, a despeito de expressar um pacto nacional à época para as políticas de Estado da educação, não se efetivou e não teve, né, o movimento, monitoramento adequado por todas as entidades previstas, a despeito do papel feito pelo Parlamento, com as suas frentes parlamentares, do Fórum Nacional Popular de Educação, das entidades da área, do INEP, né, com seus ciclos fundamentais em toda a discussão, do TCU, né, e mais recentemente, inclusive, do Fórum Nacional de Educação, que foi reconstituído democraticamente em 2023. É importante dizer que esse cenário, quer dizer, essa secundarização do Plano Nacional não foi um acidente de percurso, mas foi resultado de um conjunto de políticas na contramão de políticas democráticas para a educação básica e a educação superior. Ora, considerando o cenário atual político, né, e sinalizando, inclusive, que nós temos um governo do campo democrático popular, né, com a coalizão ampla, a tramitação, a discussão do próprio PL e do PNE representa um desafio que é técnico, que é político, pedagógico, administrativo para a política de estados. E eu quero cumprimentar uma vez mais o Senado Federal, né, por construir e por ampliar canais democráticos de participação social como esta audiência pública. Bom, a nossa intervenção, para além da adjetivação que fizemos da educação, nos coloca diante de defesas históricas da ANPAE, né, na perspectiva de políticas democráticas para a educação nacional. E nós consideramos que a Conferência Nacional de Educação de 2024 como um ativo fundamental para a ampliação dos direitos sociais à educação, numa perspectiva de direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. Então, para nós, é uma grande referência na perspectiva de nós avançarmos. Entendemos que o PL 2614, encaminhado pelo governo federal ao Congresso, né, que ainda não começou a tramitar na Câmara, né, mas que já encontra nessas audiências do Senado um espaço bastante fecundo, ele traduz essa articulação, essa tensão entre as próprias contribuições da CONAI e também do Grupo de Trabalho do MEC sobre o Plano Nacional de Educação, resultando num conjunto de concepções, diretrizes, metas, objetivos e estratégias. Né? Isso é fundamental se nós pensarmos que nós temos aí um desafio, uma dívida histórica, uma vez que a educação no nosso país é marcada por desigualdades e assimetrias de toda a ordem. Né? Então, tendo em vista esse cenário de proposição do novo plano, né, entendemos que a sua tramitação
deverá envolver vários debates e proposições, nós ressaltamos a necessidade de fortalecermos a criação de mecanismos legais, garantindo canais efetivos e democráticos de controle e de participação social, né? Exatamente por esta dimensão que nós falamos do próprio plano e do desafio em que ele consiste, né? E é por isso já ressaltamos de início a importância da criação e consolidação de mecanismos legais, orçamentários e financeiros que assegurem condições objetivas, assim como o fortalecimento de instâncias plurais, como fóruns e conselhos de educação, nessa tessitura política, nessa perspectiva que se desenha, não é, de sairmos para uma perspectiva de políticas de Estado, em que as dinâmicas de planejamento, gestão e financiamento se articulem numa perspectiva mesmo do próprio Plano Nacional de Educação, como articulador do Sistema Nacional de Educação, como previsto na nossa Constituição Federal. Nesse sentido, ressaltamos, tendo por base a própria produção da CONAI, da qual somos signatários e participamos da sua construção, ressaltamos o entendimento do Plano Nacional de Educação como epicentro das políticas de Estado, bem como do Sistema Nacional de Educação como sistema democrático, inclusivo e forma de organização da educação para viabilizar o direito social à educação. O PL, com os seus 18 objetivos, as suas 58 metas e 253 estratégias, tem convergências com o documento da CONAI, mas apresenta também, ao nosso ver, algumas proposições insuficientes, algumas ausências, questões também atinentes a prazo, que nós gostaríamos aqui de discutir, e outras sinalizações que faremos numa perspectiva mesmo de avançarmos no horizonte da garantia do direito social. Entendemos essa audiência pública como espaço fundamental, e objetivamos aqui contribuir com esse processo de tramitação legislativa e sinalizar aperfeiçoamentos. Isso só é possível exatamente por conta dessa grande articulação, dessa produção histórica e democrática que foi a CONAI, o trabalho do GT e do MEC também, quer dizer, no conjunto dessas questões, sinalizar aí, consolidar avanços, nas e das políticas de educação. Então, vamos trazer alguns pontos que, ao nosso ver, merecem uma atenção pormenorizada, Eu acho que uma grande discussão é o próprio entendimento do Plano Nacional de Educação como articulador do Sistema Nacional de Educação. Daí a sua importância, a vinculação deste plano com os demais planos decenais, estaduais, distrital e municipais, sinalizando aí ações integradas intersetoriais em um regime de colaboração interfederativa. Essa discussão ela é crucial. Isso nos coloca diante de um desafio que é de avançarmos no PL no tocante às questões atinentes à governança do PNE, incluindo suas efetivas interfaces com os planos estaduais, planos distrital e planos municipais, bem como também avançarmos no tocante às questões atinentes ao monitoramento e avaliação do plano. Como falamos, 2014 e 2024, nós tivemos limites nessas perspectivas, alguns sujeitos não tiveram uma atuação tão expressiva, e é fundamental que a gente coloque maior centralidade nessa direção. Destacamos, portanto, que é estratégico que figure entre as diretrizes do PNE a instituição do SNE, bem como o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação. É óbvio que a instituição do CNE se faz presente no PL, mas aqui nós estamos colocando que é necessário avançar um pouco mais, dando esse sentido mesmo de colaboração interfederativa. E a pensarmos as questões da aplicação, da meta de aplicação de recursos, pensarmos inclusive a questão dos prazos. Não vou me ater nesse desdobramento, até porque estou certo que o Nelson vai nos beneficiar com essa discussão. Aliado a isso, pensando essa intersecção PNE, Sistema Nacional de Educação, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos, faz-se necessário também ratificar a perspectiva da valorização dos profissionais da educação
bem como o princípio da gestão democrática. E aí, quando falamos da valorização dos profissionais da educação, estamos sinalizando a partir de uma articulação histórica que as conferências vêm construindo, que é a relação entre formação inicial, formação continuada, carreira, salários, condições de trabalho e de saúde dos profissionais da educação. Ao pensarmos esse desenho de uma colaboração interfederativa e de uma cooperação, obviamente, nós também destacamos a importância de instâncias permanentes de educação e ainda a necessidade do seu caráter vinculante, garantindo aí ampla participação. Destacando aí a importância de que o PL também avance numa perspectiva de consolidação de conselhos e fóruns educacionais, numa perspectiva de fóruns plurais, autônomos. Penso que essas questões são fundantes, articuladas a uma discussão que fizemos já em vários momentos, das instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação. Isso envolvendo aí tanto a relação da União como coordenadora das políticas nacionais, articulada a ação com estados, Distrito Federal e municípios, bem como essas instâncias também envolvendo os estados e os municípios. Um outro aspecto que destacamos nessa relação diz respeito ao próprio Fórum Nacional de Educação, na instância de participação social de caráter consultivo e propositivo. Entendemos, e já temos defendido isso já há algum tempo, a necessidade de uma maior estabilidade jurídica e autonomia do fórum. Penso que isso é preciso resguardar no corpo da lei tais questões, e da maneira como está disposto hoje, está muito fragilizado a partir de uma portaria. Então, entendemos que é preciso avançar, inclusive, nessas sinalizações. Um outro aspecto diz respeito à própria perspectiva de qualidade social, considerando aí tanto as variáveis internas e externas. Acho que o período de pandemia nos deu aí um conjunto de novos elementos para apreendermos as questões aí articuladas, mas pensando também a qualidade com o nível de articulação com as discussões atinentes à avaliação. E aí, nesse sentido, nós temos historicamente defendido o Sistema Nacional de Avaliação da Educação. 15 segundos. Os moldes que foram sinalizados pelo atual Plano Nacional de Educação. E também a articulação entre os sinais e o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Acho que essa é uma perspectiva de avanço absolutamente necessário. A articulação entre plano plurianual, diretrizes orçamentárias e os orçamentos dos entes federados devem ser formulados de modo a assegurar a consignação de nossas dotações orçamentárias compatíveis. Teríamos ainda um conjunto de questões, como, de fato, revermos o prazo que está disposto para a universalização da educação, a meta de atendimento às creches, Preciso avançar na questão do custo aluno qualidade inicial e na sua conexão com o CAC, bem como o custo aluno qualidade amazônica, etc. Com relação nós teríamos ainda várias questões, mas aí, finalizando, pensando a questão da educação superior, há necessidade de se avançar, inclusive, com sinalizações mais objetivas. E quem sabe, nessa perspectiva, se retomar a perspectiva de percentual mínimo, tanto para a taxa bruta de matrículas, como taxa líquida na educação superior. Você pensa que são questões fundamentais, sobretudo se a sinalização que se coloca é a que defendemos, de uma redução de desigualdades, de assimetrias. Então, essas questões implicam também as questões atinentes, não apenas a considerar, mas a valorizar a diversidade, avançar na gestão democrática, e para reverter esse cenário é fundamental avançarmos face a políticas de governo com políticas de Estado com maior participação, e, portanto, reafirmo aqui que a educação de qualidade implica a multiplicidade desses aspectos. E entendemos que essa construção se dará, quer dizer, com essa ampla participação, o PNS expressando um grande pacto federativo e democrático em educação. Muito obrigado, senador. Desculpa por ter me estendido alguns minutos. Nós que agradecemos, me permite chamar a você, Luiz Fernandes Dourado, que é presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE,
quero lembrar a todos e todas que nos acompanham, reforçar que a apresentação todo visual, né, exposição e o texto eventualmente utilizado pelos expositores será disponível no portal e, ao mesmo tempo, um sumário executivo da audiência pública, tanto as do ano passado como desse ano. Inclusive, o Dr. Luiz Fernandes Dourado já participou, inclusive, das audiências públicas do ano passado, né, onde abordamos muitos itens constituindo desafios para o novo plano. E agora temos o PL especificamente com o novo plano a ser apreciado. Mas agradeço muito de novo, doutor Luiz Fernandes. Passo seguida a palavra à senhora Lúcia Maria Teixeira, que é presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no estado de São Paulo. SEMESP. Com a palavra, Lúcia. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, um grande prazer participar desta tão importante audiência pública, cumprimentar e agradecer o convite desta comissão, nas pessoas do senador Flávio Arnes, sempre aberto ao diálogo, a receber as diferentes propostas do nosso Brasil continental, e também a senadora Tereza Leitão e todos os seus integrantes e convidados, né, que representam instituições e trabalhos tão importantes. Senhora Ângela Dampete, Luiz Fernando Dourado Dampai, senhor Nelson da Fineduc, Romualdo do SEDES, e aqueles que nos acompanham neste importante momento para a educação nacional. Neste ciclo de audiências públicas, não é, para debater aquele projeto que institui o Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034, que já está acontecendo, não é? Já estamos vivendo. Foi prorrogado, então, está em análise, como o senador Flávio falou, análise na Câmara dos Deputados. Estamos aqui, todas essas entidades e participantes, juntando esforços neste compromisso com um esforço contínuo de eliminação das desigualdades, não é? Conforme já foi falado, são históricas no nosso país. E sabendo da importância do PNE, não é? O Plano Nacional de Educação, para que seja a base também para aquilo que vai acontecer nos municípios, nos estados, na questão distrital. E aqui, então, eu cumprimento e coloco à disposição todo o trabalho do SEMESP, que representa não só o estado de São Paulo, mas é uma entidade que representa todos os estados do Brasil e que possui diversos institutos de pesquisa, publicações, entre as quais deixamos no Senado Federal, e faço questão de encaminhar também aos nossos convidados o mapa do ensino superior do Brasil, que é uma pesquisa e uma publicação que, inclusive, orienta com diversos dados, não é, as nossas questões nacionais, como estamos e também para onde podemos ir, né? Se a gente não sabe onde estar, como iremos traçar novas estratégias, não é? Então, nesse sentido, temos também diversas outras pesquisas, estudos do Instituto SEMESP, não é? Que estão à disposição. Temos também um grupo de trabalho, entre vários outros, que foi formado com propostas para o novo Plano Nacional de Educação. E irei encaminhar ao senador Flávio e à outra comissão, conforme o senhor solicitou, essas propostas, inclusive colocando como estamos agora, quais seriam essas propostas com base nesses estudos, não é? Mas hoje aproveito a oportunidade deste convite para falar brevemente, né, no tempo que nos foi concedido, esse tempo precioso, não é? Sobre algumas das proposições que lá estão. Falo também que sou presidente da Unisanta, Universidade Santa Cecília, na cidade de Santos, que completa 63 anos.
e o Semesp 45 anos, não é? E convido, porque no dia 4 de novembro teremos uma sessão no plenário do Senado, convocada pelo senador Nelsinho Tradi, para justamente falar sobre esses 45 anos de existência do Semesp e também da educação brasileira, né? O Semesp decidiu contribuir para essa reflexão tão importante por meio deste grupo de trabalho e com um instrumento base, não é, de educação, que são implicações significativas para todos os cidadãos brasileiros, conforme, inclusive, os nossos convidados já expuseram tão bem, esses que me antecederam. E as nossas propostas, embora tenham como foco a educação superior, elas abrangem também outros níveis de ensino do sistema educacional brasileiro, porque é impossível você falar no ensino superior sem citar a educação básica, sem citar a formação de professores e sem sanarmos também os gargalos e ainda as deficiências e desigualdades e a evasão que ocorre na escola básica, né? E sem falarmos da formação de educadores. Então, quando propomos algumas soluções para o ensino superior brasileiro, nós estamos, sem dúvida, falando de alguns grandes desafios de todos os graus de ensino. Então, inicialmente, é fundamental melhorar as taxas de conclusão no ensino médio, né? A cada ciclo de entrada no ensino médio, uma taxa muito grande, 35% a 40% não se formam. É um percentual muito alto, né, de alunos que muitas vezes acabam não estudando e não trabalhando e têm as suas limitações, inclusive do mercado de trabalho, por não terem estudo, né? Dos quase 3 milhões que ingressaram em 2020 no ensino médio, somente perto de 2 milhões concluíram em 2022. Então, nós deixamos no meio do caminho desses que entraram neste período, pelo menos 1 milhão de alunos que não estudam, né? O governo federal, então, implantou este ano o programa Pé de Meia, né? E, ao mesmo tempo, mas nós temos que, ao mesmo tempo de possibilitar a qualidade do ensino, com a maior valorização da carreira docente e também melhorar a infraestrutura das nossas escolas, que muitas vezes não oferece o suficiente, não é? Principalmente as escolas públicas, que nós devemos, que a básica, ela forma 80%, né, dos estudantes do país, no ensino superior se inverte, né? A pública, na escola básica, forma 80%, e no superior é o contrário, né? A particular forma 80% e 20% nas escolas públicas. Nós precisamos aumentar, então, o número de egressos no ensino médio para ampliar o acesso ao ensino superior, né? Então, nós propomos nesse documento, inclusive, essas ideias para justamente podermos vencer esse gargalo, né? Essa juventude que fica sem horizontes no país. E como eu falei, no ensino superior é o contrário, 80% se dá por meio da rede privada. E, nesse sentido, é importantíssimo nós ampliarmos, além de fortalecer as universidades públicas, também fortalecermos as instituições privadas que recebem alunos carentes também. Então, ampliar o FIES, que é o Fundo de Ensino Superior, né, o financiamento de ensino superior para esses alunos que querem ingressar, e ampliar o ProUni, que são as formas mais rápidas e de menor custo para aumentar esse acesso ao ensino superior do aluno que não tem condições, né? E a gente tem aqui no Instituto Semesp diversas pesquisas que atestam que a evasão do aluno que tem esse apoio de financiamento ou de bolsa, ela é mínima, ela é 8% em comparação com a evasão, inclusive, das universidades públicas e das privadas. Então, apoiar
com bolsas e com financiamentos, é importantíssimo para que a gente possa acolher este aluno que sai do ensino médio, né? Porque 40% da população do ensino médio tem renda per capita até R$ 1.045. 81% renda per capita até R$ 3.135. Se não tiverem auxílio com bolsas gratuitas e financiamento subsidiado, o Brasil não vai conseguir aumentar essa meta. Não vai conseguir. Nós sabemos que já não conseguimos, não é, atualmente, chegar nos 33% da taxa de escolarização bruta, né? Estamos com 19%, quer dizer, aqueles da mesma faixa de idade que deveriam estar cursando ensino superior, nós não atingimos, e agora nós estamos com a meta proposta de 40%. Se a gente não der apoio a este aluno, nós, mais uma vez, não iremos atingir a meta proposta para o PNE, né? Porque em 2023, por exemplo, só 1% dos alunos do ensino superior tiveram FIES e só 2,6% tiveram ProUni. E a gente sabe que é um aluno que ele permanece e reverte com sua atuação para o desenvolvimento brasileiro, né? Os desafios. Então, lembrando o papel central do ProUni e do FIES na abertura de novas vagas para os alunos de nível socioeconômico baixo, a necessidade de manutenção, reestruturação desses financiamentos, o ProUni centrado em alunos de famílias de baixa renda, e o FIES servindo alunos também de outros níveis socioeconômicos nesse sentido. A formação de professores, eu vou colocar algumas das nossas, para poder continuar, algumas das minhas telas, para que a gente continue aí a nossa exposição. Então, verificar se vocês estão acompanhando. É a primeira tela, né? E vou já passar para a segunda tela, inclusive o que eu já falei, né? Tirar vocês daqui. Aqui, isso ficará à disposição, não é? A variação que a rede privada representa 80%, não é? E a taxa de escolarização líquida, que nós estamos nos 20%, e a bruta 45%. No ensino médio, que aqui eu já me referi, né? A baixa conclusão no ensino médio, e inclusive a renda, né? Aqui os nossos financiamentos, né? O que representa tão pouco o reembolsável, que é 1%, né? E o não reembolsável, que seria o ProUni ou outras bolsas do governo estadual, municipal e de entidades externas da própria IES, né, que representam 2,6%. E a taxa de permanência, né? Como muda essa taxa de permanência, tendo em vista aqueles que recebem ainda o financiamento e aqueles que não são beneficiados com esse financiamento ou bolsas, né? Ela cai drasticamente, né? O slide 4, então, se não houver esse auxílio, e o último, terceiro desafio, que é a meta que impacta o item 13 do novo PNE, que é a necessidade de aumentarmos a taxa de permanência nos cursos superiores, né? Reduzindo a desistência e crescendo o número de concluintes. Além da ajuda com bolsas, com financiamentos, nós vemos aqui que a taxa de desistência é muito elevada, tanto nas redes privadas como nas públicas. Por exemplo, se a gente for olhar quem entrou em 2019 e no ano de 2023
deveria estar se formando, apenas 26%, isto é, 25,9%, conseguiram concluir o curso, né? 16%, 15,8%, continuavam estudando e 58,4% desistiram, né? É consequência de diversos fatores, sem dúvida, mas entre eles o econômico é o principal, né? Se nós não dermos acesso com bolsas e financiamentos, além de um auxílio financeiro para aqueles que tiverem baixa renda, porque eles precisam tanto nas instituições públicas como nas particulares. E talvez estender alguns programas, 15 segundos. O pé de meia, para o ensino superior, que está sendo já isso pensado, parece ser acertado, principalmente nas carreiras estratégicas, atualmente, como a formação de professores e as engenharias, né, que sofrem um decréscimo muito grande da procura e são essenciais também, como todos, para o desenvolvimento científico e econômico do país. Agradecemos. Concluiu, Lúcia? Eu concluí porque eu recebi que já estava terminando o tempo, então isso é uma síntese bem geral. Nós vamos encaminhar os documentos à Comissão de Educação e Cultura também, com todas as sugestões e propostas do nosso Instituto de Pesquisas e dos especialistas convidados. Agradecemos a você, Lúcia Maria Teixeira, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo, SEMESP. Todas as projeções que você fez, caso você deseje também, ficarão disponíveis no portal da Comissão de Educação, para que as pessoas que desejarem possam olhar também com mais tempo e mais calma, porque a gente sabe que a exposição às vezes não permite detalhar, o tempo disponível não permite detalhar o que está sendo projetado. Só quero lembrar a todos e todas que nós estamos falando do Plano Nacional, como foi bem enfatizado pelos expositores e expositoras, e depois teremos os planos estaduais e os planos municipais, objetivos, né, gerais, diretrizes, metas para o Brasil, mas tudo isso tem que se concretizar lá no Amazonas, no Pará, em Porto Alegre, em Curitiba, e as realidades são muito diferentes, por isso que tudo terá que ser feito nessa pluralidade, nessa diversidade, né, da riqueza que é o Brasil. Ao mesmo tempo, quando se fala em CAC, por exemplo, custo-aluno-qualidade, é um conceito novo também, né, já colocado na Constituição, quanto que nós temos que investir na creche, na pré-escola, no ensino médio, para que seja de qualidade, né? A creche, qual que é o tamanho da sala, tamanho da escola, equipamentos, materiais, água, luz, professor, profissionais da educação, carreira, né? Nós temos que chegar a esse conceito, né? E o Sistema Nacional de Educação vem sendo debatido também, que é muito importante nesse debate todo, né? Assim como o ensino médio, né? Que a lei foi recentemente aprovada, como todos sabem, o próprio Fundeb, que é o recurso, né, para manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos professores e profissionais da educação, dos que atuam dentro da escola. Então, é um conjunto de debates que vem junto, né, com o Plano Nacional de Educação. Obrigado, viu, Lúcia? Passamos em seguida a palavra ao senhor Nelson Cardoso Amaral. Quero saudá-lo novamente, né, sempre presente nos debates que acontecem no Senado Federal, presidente da Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação, FINEDUCA. Com a palavra, Nelson. É um prazer revê-lo novamente, senador, para essa audiência
muito importante no contexto do novo Plano Nacional de Educação. Nós, da FINEDUC, estamos terminando aqui em São Luís do Maranhão o nosso 12º encontro e tivemos aqui muitas preocupações com relação aos recursos que devem se dirigir para a educação. Por conta do tempo, eu vou ser mais objetivo e vou começar a apresentar. Em primeiro lugar, agradecer muito a Comissão de Educação do Senado, né, de Cultura do Senado, na sua pessoa, senador, por conta dessa oportunidade que a gente tem para desenvolver algumas análises aqui. Como o senhor tem dito o tempo todo, o tempo é curto, e às vezes a gente começa a correr um pouquinho para tentar oferecer o máximo aqui de informações para as pessoas que assistem agora e que vão assistir depois. Deixa eu organizar aqui a apresentação. Ficar melhor. Acho que ficou bem aí para todos e todas, né? Tá bom. O título que a gente colocou é exatamente um pouco o título da nossa reunião em São Luís do Maranhão, que a gente tentou fazer uma análise o tempo todo em defesa dos 10% do PIB, porque o plano anterior a esse que está acabando agora em 2025 não tinha nem uma meta vinculada ao dinheiro da educação. E a gente defende o tempo todo que ele deve ser exclusivo para a educação pública, né? E não ter recursos também para a educação privada. A educação privada deve encontrar outras maneiras de financiamento. E quando eu terminar a apresentação, todos vão ver que diminuir a desigualdade brasileira, elevar o PIB, depende muito do dinheiro da educação e das políticas sociais implantadas no Brasil. Os impactos do financiamento na política e na economia. Então, a gente debateu bastante essa outra vertente. Porque o tema do seminário era impacto da política e da economia na educação. Agora, a gente quer ver impacto do financiamento da educação na política e na economia. Então, esse vai ser o foco da minha apresentação. A gente tem uma preocupação que é o seguinte: a professora Lúcia Teixeira, de alguma forma, expressou um pouco essa dinâmica populacional brasileira quando ela falou do ensino médio. Essa aqui é a evolução da população com idade de 0 a 24 anos no Brasil, projetada pelo IBGE agora, em 2024, depois do Censo da Educação. Então, essa é a população de 0 a 24, a gente vê que ela vai diminuindo, e a projeção é até 2070. Então, ela vai diminuindo de 86 milhões em 2001 e vai chegar a 45 milhões lá em 2070, em 2064. E os períodos aqui são períodos dos PNEs. Era 86 para 82 no PNE, que não teve financiamento. Depois, 79 a 72 no PNE está terminando, que ficou pela metade o financiamento. E depois, o próximo PNE, que é 72 a 64 milhões de pessoas, que é 2024, 2034, e os próximos PNEs, 56 milhões, 49 milhões, 45. Esses números em vermelho são as diferenças, né, as quedas em cada um desse período. Então, a gente vê, se o PNE 2001 até 2025 tivesse com financiamento adequado, né, a gente já teria conseguido ofertar uma educação melhor para 3,8 milhões de jovens, crianças, mais 1,9 milhões, mais 6,6 milhões de crianças e jovens. E se a gente não fizer uma ação efetiva e bem concreta, né, nos próximos PNEs, principalmente neste PNE agora que a gente está discutindo, e nos próximos também, são grupos de crianças e jovens que vão ficar sendo formadas aí numa educação com pouca qualidade, com poucas condições de trabalho em relação à infraestrutura, em relação aos salários dos docentes e técnicos, trabalhadores da educação e tudo mais. Então, essa é uma das preocupações que essa é a dinâmica populacional que está correndo no Brasil. E que já aconteceu em
muitos países da Europa, por exemplo. A população com idade ativa, de 16 a 24, vai ter essa evolução. Eram 108 milhões, vai atingir um pico lá por volta de 2036, 2037, de 146 milhões, e depois começa a cair essa população ativa, chegando a 111 milhões. Então, a gente pode perceber que esse período agora, deste PNE que nós estamos discutindo, o futuro, né, o futuro PNE, é um período aí da última franja superior ali, da entrada da população ativa, de 16 a 24 anos. E se a gente não der uma formação, né, com boa qualidade educacional para essas pessoas, elas vão chegar depois, naquele outro período, e o país vai passar a ter dificuldades aí com relação ao crescimento do PIB, a desenvolver a economia e tudo mais, por conta de falta de pessoas, né, em idade ativa para fazer isso. Por outro lado, é claro que eu não vou entrar muito nesse contexto, mas o país tem que se preparar também para esse outro lado, que são os maiores de 60. Eram 15 milhões em 2000, vão ser 75 milhões em 2070. Então, os problemas relacionados a assistência social, previdência social e saúde vão ficar muito substancialmente multiplicados por 5 quase, né, em relação aos 2000. Então, essa é outra preocupação que tem que existir no país também em relação à sua população. Por conta disso, a gente estudando exatamente essa dinâmica populacional, e muitos países já fizeram esse movimento e tentaram superar de alguma forma, né, e fazendo as suas previsões, é que a gente foi estudar um movimento histórico realizado por muitos outros países, que sempre que sai um resultado do PISA e que saem os rankings internacionais da educação superior, eles são colocados referências para o Brasil. Só que eles são colocados como referência para o Brasil numa dinâmica totalmente estranha, porque quando ele é colocado como uma referência, em termos de o Brasil teria que se comportar da forma do país tal, mas nunca é examinado como que esse país se comportou em relação à educação. Então, a gente tentou fazer isso. Eu vou aqui mais ou menos passar um pouco rápido, só para a gente ver alguns países. Finlândia. Olha qual foi o comportamento da Finlândia de 1970 até 2016, que são os dados disponíveis no banco de dados do Banco Mundial, com relação ao valor aplicado por pessoa de 0 a 24. É claro que para calcular esse número aqui, a gente teve que usar dados que estão nesse banco de dados, eles não estão disponíveis dessa forma. Mas em 1970 era 2.241 dólares por unidade de compra, que é uma moeda para a gente fazer comparação, né, entre os países, chegou a 6.900 e agora a 11.355 por pessoa de 0 a 24 anos. Então, esse é o perfil de evolução que a Finlândia fez. A Coreia do Sul, que também é muito comparada com o Brasil o tempo todo, as pessoas exigindo que o país já tenha condições de se equiparar à Coreia do Sul em relação à educação básica, por exemplo. Mas era 151 dólares poder para a idade de compra, passou para 712, 1.653, 3.248 e 8.230. O Japão, mesma coisa, era 1.450, 5.000, 6.000. Canadá, 4.600, 7.400, 8.100 e 8.500. O Brasil. A gente chega no Brasil, que é o que a gente almeja, né, com esse novo Plano Nacional de Educação, que é atingir o equivalente a 10% do PIB. Vocês veem que a gente está aqui na faixa de 2.300, 2.400, e ele evoluiu de 979 em 95 para esse valor agora. A gente precisa chegar no valor mais alto. 6.540 seria o valor se o Plano Nacional de Educação for aprovado para atingir 10% do PIB e ele realmente efetivamente for implementado nesse sistema. A projeção é essa aqui. E 6.540 fica ainda longe do Canadá, que é 8.000, próximo aos valores do Japão, ainda longe da Coreia do Sul e longe ainda da Finlândia. Então, é um desafio que o Brasil tem que enfrentar.
ou ele começa a enfrentar esse desafio aqui, ele nunca vai sair dessa situação toda que foi explorada nas análises que foram feitas pelos que antecederam e na riquíssima coleção de perguntas que estão chegando aqui com a preocupação de várias pessoas de vários estados brasileiros. Então, essa é uma preocupação que tem que ser colocada em conta, né, para o futuro do país, o que a gente quer com o futuro do país. Bom, aqui é só uma para explorar um pouquinho, esses países que a gente fez a coleta. Aqui é o resultado do PISA, 526 até, e o Brasil é 400, e essa curva tortuosa aqui é o valor que eles aplicam para pessoa de 0,24. A gente vê, o Japão está aqui logo no começo, olha o PISA do Japão. A Coreia do Sul está aqui, o Canadá e a Finlândia. São exemplos que a gente coletou para explicitar. Nós fizemos estudos lá na FINEDUC de todos eles. Então, a gente tem dados e informações de todos eles. E o Brasil está aqui com 2.490, um resultado de 400. Então, ficam cobrando dos brasileiros, né, dos diretores das escolas, dos professores, que a gente tenha uma performance parecida com esses países aqui. É impossível. É impossível. A condição de desigualdade que existe na sociedade e tudo mais, como vai ficar claro daqui a pouco também nas minhas apresentações. Esse aqui é um documento do IPEA, importantíssimo. O título dele é Gastos com a Política Social, Alavanca para o Crescimento com Distribuição de Renda. Eles fizeram toda uma análise, isso em 2011, esse trabalho. Nós estamos lá no FINEDUC tentando encontrar algum trabalho mais recente nesse mesmo contexto, mas ele é um trabalho importantíssimo, como a gente vai ver os resultados aqui. Reparem, o que ocorre. Isso aqui é uma sistematização das tabelas 1 e 2 desse trabalho, do IPEA. O título são multiplicadores decorrentes de um aumento de 1% do PIB, segundo tipo de gasto. Quando se acrescenta 1% do PIB em educação, o valor do PIB do país aumenta 1,85%, amplifica o valor do PIB, diretamente. E é o setor que mais amplia o PIB. Quando aplica-se 1% a mais na saúde, é 1,7%. No programa Bolsa Família, é 1,44%. No benefício de prestação continuada, 1,38%. No regime geral da Previdência Social, 1,23%. No regimento próprio da Previdência Social, 0,88%. Todos esses componentes são da área social dos gastos do fundo público. Quando a gente aplica recursos nesses outros componentes que não são relacionados diretamente à área social, como investimento no setor de construção civil, é 1,54%. Na exportação de commodities agrícolas e extrativas, é 1,4%. E nos juros da dívida pública, 0,7%. Então, a gente pensar que prioridades que o país quer dar se ele quer fazer o PIB crescer. Essa outra tabela, também uma compilação lá do trabalho, é efeito multiplicador do crescimento de 1%, como no anterior, só que agora sobre a renda das famílias. A educação, quando se aplica 1%, significa 1,67% na educação. Na saúde, 1,44%. O programa que mais tem essa repercussão na renda das famílias é o Bolsa Família, 2,25%. Do BPC, né? 2,20%. No regime geral da Previdência Social, 2,10%. No regime próprio da Previdência Social, que é dos servidores públicos, né? 1,86%. No setor de construção civil, 1,14%. Na exportação, commodities agrícolas e extrativas, 1,04%. E no juros da dívida pública, 1,34%. Interessante também essa projeção que eles fizeram lá. Se você acrescentar 1% no PIB, 1% dos gastos públicos sociais, do conjunto de gastos públicos sociais, você tem como resultado final 1,37% no PIB, 1,85% na renda. 15 segundos. E o que é interessante é essa última aqui, que é exatamente 56% volta para o Estado em impostos e contribuições. Porque o gasto social vai exatamente para as pessoas mais pobres. E as pessoas mais pobres não vão fazer aplicação, não vão
viajar para o exterior, não vão comprar apartamentos no exterior, nem nada, ele vai gastar o dinheiro aqui mesmo. Então, há um retorno de 56% desse valor que foi aplicado em gasto custo social. Então, aplicar em gasto custo social não é motivo, né, importante aí até do retorno e do aumento da arrecadação tributária no país. O índice de Gini, que é exatamente a distribuição, a desigualdade social, né? 1% significa a queda no índice de Gini de 1,1%, na saúde é 1,5%, no programa Bolsa Família é 2,2%, no BPC 2,3%, no regime geral de previdência 1,2%, o investimento no setor civil é 0%, não há diminuição do Gini, exportação de commodities agrícolas extrativa é 0%, não há diminuição da desigualdade, e o dinheiro do juros da dívida pública significa aumentar a desigualdade. Cara, os juros da dívida pública elas vão para os que têm. E os que têm não estão nem muito preocupados com diminuição da desigualdade brasileira e fazerem com que melhore as condições brasileiras, né, da população brasileira que mais necessita, né, que é exatamente diminuição da desigualdade. E todas as pessoas que falaram anteriormente, todos os colegas, todos ressaltaram a desigualdade de algum modo, ou de uma forma ou de outra. Só finalizando, esse estudo aqui da Fineduca, que é o financiamento do PNE, é chegada a hora de priorizar a educação no processo de desenvolvimento social e econômico do Brasil, é feito todo um levantamento de possíveis fontes para serem estudadas, além de tributos, que são os impostos, taxas e contribuições, claro. Então, a gente encontra lá muitas possibilidades que estão lá definidas e elas estão também nas estratégias do documento final da CONAI. Utilizar a riqueza natural brasileira, águas, minérios, petróleo e gás, utilizar recursos recuperados da dívida ativa da União, diminuir o volume de renúncias de impostos da União, elevar a carga tributária brasileira a percentuais do PIB equivalentes àqueles dos países mais ricos da OCDE. É uma falácia dizer que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Não é. A gente vai pegar os documentos, ela está numa carga tributária do 28º lugar, como percentual do PIB. Diminuir os recursos públicos, se diria, o setor privado, limitar o pagamento de juros em encargos de amortização da dívida, é preciso debater esse volume de dinheiro que é pago a juros em encargos de amortização, não é dar calote, é implementar o refinanciamento de uma parcela maior dos juros em encargos de amortização para priorizar a educação do Brasil. Diminuir os recursos públicos, se diria, do setor privado, elevar a vinculação constitucional dos impostos da União, dentre outras riquezas. Então, a gente tem muita riqueza. Ninguém pode dizer que o Brasil não tem riqueza para melhorar essa situação. É isso, senador. E a Fineduca está elaborando um conjunto de emendas, propostas de emendas, e vai ser com grande satisfação que a gente vai encaminhar para a Comissão de Educação e Cultura do Senado. Agradecer muito, senador. Importante, encaminhem para a Comissão de Educação e Cultura do Senado. Agradeço a apresentação muito didática, né? Qualquer pessoa, né, olhando os gráficos, vai entender com clareza o ponto de vista e quero parabenizá-lo por isso também, além do conteúdo, obviamente, né? E a Associação Fineduca é das mais prestigiadas, né, do Brasil, então parabéns pelo trabalho. Passo em seguida a palavra ao senhor Romualdo Portela de Oliveira, como último expositor, que é representante do Centro de Estudos Educação e Sociedade, CEDES. Com a palavra. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar, na pessoa do senador Flávio Arnes, toda a Comissão de Educação do Senado, cumprimentar a realização desta audiência, cumprimentar os colegas participantes desta atividade e agradecer à diretoria do SEDES a confiança no meu nome para representá-lo nesta audiência. Eu queria iniciar
para facilitar, né, a abordagem, né, as coisas gerais, senão a gente acaba se perdendo no tempo, eu queria reivindicar, em nome da diretoria do SEDES, o acordo com o documento final da CONAI, que expressa a posição de conjunto da entidade. Gostaria de reivindicar a fala do professor Nelson, que me permite poupar uma parte do que eu ia falar. Outras coisas eu não ia falar, mas ele esclarece bastante. E eu gostaria de começar chamando a atenção que, para o Brasil se inserir na economia do século XXI, crescer e, com o crescimento, reduzir a desigualdade, é absolutamente colocarmos no centro da agenda um projeto de desenvolvimento nacional ancorado na educação, ciência, tecnologia e economia do meio ambiente, a economia verde, a preservação do meio ambiente, que são, na verdade, dilemas históricos da humanidade. Eu acho que o professor Nelson trouxe elementos que nos permitem compreender o sentido estratégico de tornarmos a educação o centro de uma política nacional de desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Se nós não conseguirmos fazer isso, nós vamos continuar opondo reivindicações por priorização da educação a interesses de outros grupos, outros setores, que não têm a mesma abrangência estratégica do ponto de vista de desenvolvimento nacional. Só para dar um exemplo, nós subsidiamos fortemente o setor agrícola, que se não investir pesadamente em ciência, tecnologia, pesquisa e educação, não tem um futuro muito grande, principalmente se levarmos em conta que temos uma transição climática que os prejudica brutalmente. Ou seja, se nós não fizermos esta inversão do investimento no curto prazo, nós não temos futuro. E isso é muito importante a gente colocar, porque, na verdade, quando a gente vem defender 10% do PIB para a educação, nós necessariamente vamos ter que reduzir investimentos ou subsídios para outros setores. E isso é absolutamente chave. Nós precisamos fazer essa discussão com a transparência que ela merece. E para tentar informar o meu ponto, eu vou retomar uma análise histórica dos planos nacionais de educação no Brasil, que talvez nos ajude bastante. A ideia de Plano Nacional de Educação no Brasil surge com os pioneiros da educação de 32, está no Manifesto de 32. Era a ideia de dar uma racionalidade para a política educacional, são eles os que trazem para o Brasil a ideia de planejamento educacional e a ideia de estabilidade nas políticas educacionais que transcendam um governo. É muito interessante, se nós formos olhar a Constituição de 34, que foi aquela que sofreu mais diretamente a influência dos pioneiros, nós vamos ver que no artigo 150, o centro do capítulo é o PNE. E dentro do PNE está toda a Declaração do Direito à Educação. Ou seja, o PNE era, de fato, o centro da política educacional que pensava isso no longo prazo. Nós não podemos ter o contrário, quer dizer, tem uma política e tem um PNE que a gente discute e depois ele é abandonado na política concreta. E acho que este é um dos desafios que nós temos que enfrentar. E aí eu costumo dizer que nós, de alguma maneira, meio que tortuosamente, temos aprendido com nossa experiência dos PNEs. Vamos rememorar. O nosso primeiro Plano Nacional de Educação, que é de 63, que veja, é o Plano Nacional de Educação que devia ser complementar à Constituição de 46, né? A LDB levou 15 anos para ser votada, e aí o Plano Nacional só sai depois da LDB. O Plano de 63, ele só tinha metas. Depois ele tem uma modificação em 65 que reduz as metas, porque já se vinha que não ia cumprir. Durante a ditadura, nós tivemos os planos setoriais de educação e cultura, que também só tinham metas. Portanto, quando nós retomamos, pós-redemocratização, o debate sobre planos de educação, nós percebemos que nós deveríamos, junto com as metas, introduzir recursos, né? A previsão de recursos para que essas metas viessem a ser atingidas. E, de fato, isso tem no Plano Nacional de 2001. Mas todos os artigos referentes a financiamento no Plano de 2001 são vetados pela Presidência da República e nunca foram apreciados esses vetos pelo Congresso. Ou seja, do ponto de vista deste
desta perspectiva histórica, o plano de 2001 nasceu morto. E os eventuais ganhos, eu arrisco dizer, que nós tivemos na sua vigência, provavelmente são inerciais. Eles aconteceriam até sem o plano, porque ele tem a ver um pouco com a inércia das políticas. No plano de 2014, nós avançamos mais um pouco, porque além da previsão dos recursos, nós nos demos conta que era necessário você ter um acompanhamento e fiscalização da execução do plano. Então, a ideia de ter um controle intermediário após 5 anos, a ideia do Fórum Nacional de Educação, que ia monitorar a implantação do plano, é absolutamente central, porque é desastroso nós chegarmos ao final da vigência de um plano e constatarmos que ele não foi cumprido. Ou seja, nós temos que ter mecanismos intermediários que permitam corrigir metas, corrigir implantação, né? Essa ideia de uma CONAI intermediária que faz um balanço da aplicação do plano e ajusta rumos é muito importante. E eu diria que para esse novo ciclo, nós temos que enfrentar uma questão que me parece essencial, que é como é que nós vamos fazer para que os pontos centrais do plano, e aí eu diria financiamento e gestão, sejam de fato cumpridos, que eles não estejam à mercê de uma mudança de governo, porque a essência da ideia de plano é que nós construamos uma estabilidade, uma espinha dorsal da política educacional que transcenda os limites de um governo. E a nossa experiência tem sido, às vezes até o próprio governo que aprova o plano não cumpre, né? Ou já o reduz, né? Como aconteceu em 2001. Mas o que nós assistimos com o plano de 2014 foi que uma mudança de governo simplesmente desmontou alguns dos pilares do plano de 14, né? Quer dizer, diminuiu as funções do Fórum Nacional de Educação, não convocou a CONAI, não implementou os recursos que estavam previstos, até tem razões para isso, mas eu acho que esses são objetivos que a gente devia levar em conta. Portanto, eu acho que retomar esses pontos e enfrentar a dificuldade que nós temos conhecido de que não temos sido capazes de fazer com que o plano seja cumprido, e aí, de novo, nós queremos dar um salto de qualidade, porque eu acho, às vezes eu vejo alguns discursos bastante cínicos sobre o futuro da educação. Se nós não fizermos nada com a redução da população na idade escolar, nós vamos ter um aumento do valor gasto por aluno. Isso é absolutamente cínico, porque a gente sacrifica as gerações que nós temos até que esta transição se complete e nós perdemos de novo a oportunidade de dar um salto de qualidade. Então, é exatamente para isso que existe o plano. Quer dizer, nós queremos dar um salto de qualidade, pagarmos a dívida social que nós temos com a educação brasileira e nos prepararmos para o futuro, né, que já está aqui. E, nesse sentido, eu acho que é muito importante que a gente leve em conta, eu acho que o Nelson trouxe alguns dados bastante interessantes, mas eu queria agregar 2 que me parece muito importante. O primeiro deles, né, que eu acho que é um argumento muito forte para que a gente defenda o aumento do gasto por aluno. O nosso gasto por aluno é substantivamente inferior ao dos países da OCDE. E aí eu acho muito interessante que a gente estabeleça como meta do IDEB ter, ao final do ciclo, que o nosso IDEB atinja a média dos países da OCDE e a gente não tenha nos nossos planos de educação a ideia de que nós temos que gastar a média dos países da OCDE por aluno. Isso é muito, digamos assim, você cria um desejo que não cria as condições necessárias para que ela venha a ser cumprida. E o segundo ponto, que eu acho que é interessante, eu acho que o Nelson levantou aí várias fontes possíveis, mas eu separei um dado só, que eu acho estarrecedor. As isenções
sociais, as isenções fiscais no Brasil representam 4,65% do PIB, que é praticamente o que nós precisamos para chegar nos 10% do PIB em educação. Acho que é interessante a gente colocar essa discussão. Nós temos opções do ponto de vista de país a serem feitas e que temos sido vítimas de interesses de grupos corporativos que acabam pegando uma fatia maior do fundo público na forma de isenções, subsídios e etc., que precisam ser discutidos. Eu acho que, obviamente, nós não vamos zerar isso, mas, digamos, há uma contribuição para o desenvolvimento da educação brasileira que precisa ser feito por esses setores, abrir mão de uma parte da fatia que eles abocanham do fundo público para que nós tenhamos investimentos substantivos em saúde, educação, ciência e tecnologia. E aí, eu acho que tem uma coisa que me parece importante que a gente venha abordar nessa discussão. De novo, eu estou tentando pegar aquelas questões que me parecem assim, se não mexermos nisso, o resto não faz muita diferença, apesar de ser importante. O resto, de alguma maneira, vai ter o resultado que a gente já teria sem o plano. Ou seja, nós queremos resolver o conjunto dos problemas da educação brasileira e, portanto, pagar a dívida histórica. Para isso, nós precisamos de um choque. Um choque que tem como base ter o gasto de 10% do PIB na educação e um processo de gestão, como o Luiz falou, por exemplo, muito articulado com o desenvolvimento do Sistema Nacional de Educação e o controle por parte da sociedade civil na implementação desses planos. E aí eu fico muito preocupado com o seguinte, nós temos avançado bastante no monitoramento, quer dizer, se eu pegar a série histórica do IDEB, nós vamos ver que tem alguns limites que nós não conseguimos avançar. Ou seja, nós temos um problema estrutural do aprendizado, ou seja, da qualidade da educação brasileira. E aí não adianta fazer mais prova. Quer dizer, faz mais prova, vai constatar que nós não temos sido bem-sucedidos nisso. E aí, de novo, né, a experiência da Coreia eu sempre acho muito interessante. Não tem jeito se nós não enfrentarmos a questão docente. E é absolutamente chave termos uma política nacional de formação docente que englobe 3 dimensões. A primeira delas, a atratividade da carreira docente. É baixíssima a atratividade da carreira docente. Eu vou contar um exemplo para vocês, que uma vez eu estava em Cuba, visitando escolas, e eu perguntei para eles, como é que vocês fazem a formação docente? Eles falaram, em primeiro lugar, nós selecionamos os melhores alunos da escola média para serem professores. Eu falei, mas no nosso país nós não conseguiríamos isso. Por quê? Porque a atratividade é muito baixa. Os melhores alunos da escola média não querem ser professores. Exatamente porque tem outras opções mais atrativas do ponto de vista de condição de vida e do ponto de vista de remuneração. Nós temos que incidir aí. Em segundo lugar, nós temos que ter uma política nacional de formação de professores. E aí é importante e assustador que hoje mais da metade dos professores brasileiros estejam sendo formados em cursos à distância de baixíssima qualidade. Até o Ministério da Educação impediu a criação de novos cursos, porque a gente está abrindo cursos de formação à distância sem nenhuma experiência de formação. E veja, eu não sou contra a formação à distância, mas tem que ter experiências bem-sucedidas de formação de qualidade, porque simplesmente, se nós não tivermos este cuidado, nós simplesmente vamos proliferar uma quantidade de pessoas com diploma de doutor, até com nível de professor com nível superior, sem a menor condição de dar aula. Ou seja, nós temos que ter uma política nacional de formação de professores que seja estratégica. E aí eu gostaria de lembrar que a melhor experiência de formação de professores que nós já tivemos foi o projeto Cefam, um projeto de formação de professores em tempo integral, com bolsa em escolas públicas bem equipadas. E veja, era uma formação em nível médio, mas de longe foi a melhor experiência que nós temos. Nós temos que ter uma política do Ministério da Educação para formar nacionalmente em grande escala no setor público professores, que garanta qualidade. E o terceiro ponto é nós temos que ter política de retenção de professores. Se nós olharmos as estatísticas, o número de professores na educação brasileira que abandonam a profissão é altíssimo. E o que significa abandonar a profissão? O professor se forma, faz concurso. 15 segundos.
e depois de uns 10 anos abandona a profissão, exatamente no momento em que ele teria a melhor condição de trabalhar, ele já não é inexperiente, ainda não está cansado, né? É aquele momento em que ele teria as melhores condições de produzir, e neste momento ele abandona a profissão, exatamente porque a profissão é muito pouco atrativa, e nós temos que enfrentar este desafio do ponto de vista de política. E, portanto, eu gostaria de reafirmar aqui a ideia de que nós deveríamos dedicar bastante tempo na discussão deste novo plano nas questões que fazem diferença, ou seja, quanto nós vamos gastar em educação? Nós temos cálculos que mostram que é necessário 10% do PIB. Nós temos que discutir como é que vamos efetivar isto. E aí eu encerraria chamando a atenção para, digamos, uma engenhosidade que existiu no projeto do Fundef e que existiu no projeto do Fundeb, que é um mecanismo de transferência de recursos que passa ao largo da ingerência deste ou daquele governo. É uma coisa desse tipo que nós teríamos que pensar para efetivar um aumento substantivo do gasto em educação. E o segundo ponto que me parece estratégico é nós conferirmos à sociedade civil e aos organismos de acompanhamento do plano capacidade de fazer valer este plano, não ficar à mercê do governo de plantão. Sem isso, nós provavelmente teremos algum avanço inercial até 34, mas não teremos conseguido um impacto que faça mudanças qualitativas na educação brasileira. Muito obrigado. Quero agradecer também a você, Romualdo, me permite chamar você, né, com todo o respeito, né? E nada impede que vocês me chamem de você também, estou muito satisfeito também. Romualdo Portela de Oliveira, representante do Centro de Estudos Educação e Sociedade, SEDES. Eu quero dizer que eu poderia ficar escutando a fala por mais 15 minutos, meia hora, uma hora, que foi muito interessante também, muito didática, muito assertiva. Inclusive, eu já solicitei para a Secretaria da Comissão de Educação que nós transcrevêssemos depois a fala, já que foi uma exposição, para que ela oriente, de fato, os debates, né, sobre o Plano Nacional de Educação. Passamos, obviamente, o texto para sua apreciação, para ver se reflete, né, que se não estamos cometendo erros, na verdade, né? Mas muito obrigado. Antes de passar novamente a palavra aos expositores, expositoras, para considerações finais, algum acréscimo, reforço em algum argumento, eu só leio rapidamente as contribuições que vieram pelas pessoas que estão nos acompanhando. O Francisco da Paraíba: o que pode ser feito para melhorar a formação continuada dos professores por meio da melhoria dos programas de pós-graduação. Gabriela, do Rio de Janeiro: como o novo PNE propõe garantir financiamento adequado e expansão dos programas de pós-graduação com foco na equidade e na permanência. Eu só quero dizer aos que nos acompanham que todas essas perguntas ou comentários fazem parte do relatório. Então, todos os senadores e senadoras têm acesso a essas contribuições que vêm, porque às vezes é num debate ou no outro, né, mas sempre são levados em conta o que vem, sempre é levado em conta o que vem como contribuição do Brasil inteiro. Giliene, de São Paulo: quais são os avanços em relação à seguridade dos estudantes da pós-graduação? Lucas, do Paraná: como o governo pode promover parcerias eficazes com a indústria para aumentar a empregabilidade dos egressos dos programas de pós-graduação? Maurício, do Goiás: quais são as principais mudanças neste PNE? Suelen, de Santa Catarina: quais as garantias de bolsas para estudantes da rede pública e de baixa renda conseguirem se manter nas universidades estaduais e federais? Até, olha, o programa de assistência estudantil
né, que foi aprovado no outro dia, e faço uma análise, Sueli, né, que se tiver contribuições, obviamente, para melhorar, sempre a legislação pode ser aprimorada. O Ilha de Minas Gerais, como serão implantadas novas formas de facilitar o acesso dos servidores públicos aos cursos de pós-graduação? Comentários. Anderson, do Ceará, é preciso repensar a educação e as avaliações nacionais, que possuem uma cobrança desproporcional à realidade das escolas pelo país. Mais algumas perguntas. Britney, de São Paulo, como o plano aborda a internacionalização da pós-graduação brasileira? A Paola, do Rio Grande do Sul, de que forma o PNE pode trazer uma carga horária dedicada às discussões e compreensões sobre eventos e mudanças climáticas? Emanuel, do Rio de Janeiro, como garantir financiamento público para uma educação universal, inclusiva e laica, né, que tem sido, aliás, bastante abordado no dia de hoje, né? Sandro, de Pernambuco, quais são as perspectivas para os institutos federais? Observa a ampliação da rede, ao passo que acompanha a falta de investimentos nos campi. Também a Denise, de Minas Gerais, quais garantias a comunidade universitária terá de que as propostas trarão melhorias na qualidade do ensino e mais investimento na pesquisa? Lucas, de Pernambuco, a educação do campo é uma realidade em nosso país. Quais são as estratégias de investimento para as escolas campesinas, quilombolas, indígenas do campo, ribeirinhas, né? Toda essa riqueza da diversidade, que também tem que estar presente, né, nos planos estaduais e municipais. Gentil, de São Paulo, em 2022, no ENADE, cerca de 853 mil estudantes do ensino superior privado tiveram conceito 2, como melhorar a qualidade do ensino privado. E um último comentário do Eduardo de Alagoas: precisamos de uma vez por todas reconhecer, valorizar e incluir disciplinas de senso crítico, como sociologia e filosofia. Agradecemos as perguntas e comentários e passamos agora, então, às considerações finais. Passo, em primeiro lugar, invertendo inclusive a ordem, para a senhora Lúcia Maria Teixeira, que é presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo. Com a palavra, Lúcia Maria. Então, agradecendo o nível das perguntas e das colocações, não é? Falo a respeito também de como melhorar essa questão dos calouros, não só nas licenciaturas, como no pós-graduação, citando, inclusive, uma pesquisa do SEMESP que fala que nós podemos ter um apagão de professores, não é? Que até 2040 nós podemos ter um déficit de 235 mil professores, não é? Diminuindo 20% até 2040. Então, a necessidade de nós atrairmos há diversas propostas do SEMESP para a formação de professores, baseando-se nos nossos trabalhos, iniciativas nacionais, internacionais, claro, e poder aproximar, né, novos modelos de educação, fortalecer a escola, fortalecer o papel do professor e a valorização do professor, não é? Há vários caminhos, né? A bolsa docência, tornar obrigatório o estágio e também essa falta de reconhecimento social, né? Depende de vários insumos, carreira valorizada, boas condições de trabalho, salários condizentes, mas a formação inicial em nível superior e também a progressão na carreira e também possibilitarmos no pós-graduação, que foi uma das perguntas, não é? Formarmos também no pós-graduação com esses incentivos, não é? Seria também um dos caminhos a respeito disso. Foi citado também sobre as notas 1 e 2, não é isso?
recorri aqui ao nosso censo da educação superior e também verifiquei que 71% dos cursos das instituições privadas tiveram nota 3, 4 e 5, que quer dizer satisfatória, né? E 29% desses cursos tiveram nota 1 e 2, que devemos realmente cada vez mais minorar, né? E verificar, porque uma das outras perguntas também, e eu estou sendo bem breve, fala dessa questão de termos nas avaliações um só meio, né, de avaliar, não tendo ideia em termos das diversidades das nossas instituições de ensino, né, com relação à avaliação, regulação. Então, que a gente possa também, que essas avaliações não se destinem apenas à construção de um ranking de instituições, porque às vezes a IESC tem diferentes condições, naturezas, modelos de instituições de cursos, respeitando a diversidade, a regionalidade, a inovação, que atualmente não é tão avaliada, mas que estamos junto com o INEP com diversas sugestões e sabemos que o INEP é esse instituto de pesquisas que realmente se dedica à melhoria da qualidade da inovação, e é isso que nós queremos para o Brasil, né? Essa melhoria da qualidade em todos os níveis. Não sei se eu respondi todas, mas estou à disposição também para o que for importante mais. Agradecemos a você novamente, obrigado pela presença, pela participação, e as portas da Comissão de Educação e Cultura estão à sua disposição, assim como dos demais expositores e expositoras, né? E da sociedade em geral, como já reforcei várias vezes durante esta audiência pública e das demais audiências. Obrigado, Lúcia Maria. Passo a palavra à minha colega da Universidade Federal do Paraná, Ângela Maria Scalabrin Coutinho, que hoje está aqui na condição de vice-presidente da região sul da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED. Com a palavra, Ângela. Muito obrigada, senador Flávio Arnes. Eu vou aqui aproveitar também esses 5 minutos para fazer comentários sobre 3 questões aqui que foram apresentadas, porque também me permitem retomar aspectos importantes sobre o PNE. Uma primeira é da Britney de São Paulo, que ela pergunta sobre a questão da internacionalização da pós-graduação no PNE, né? E aí eu aproveito a pergunta dela, né, para chamar a atenção que nesse momento a gente também está construindo no Brasil o Plano Nacional de Pós-Graduação, né? Então, nós falamos aqui bastante da articulação do Plano Nacional de Educação com os planos, né, estadual, municipal e também distrital, mas também lembrar que a gente está com uma discussão em caminho, né, sobre o novo Plano Nacional de Pós-Graduação. A ANPED fez uma contribuição aí bastante específica, fazendo uma análise da primeira proposta de texto de plano, e é importante a gente olhar também essa articulação entre o PNE e o PNPG. No Plano Nacional de Educação, de modo geral, a internacionalização ainda aparece muito vinculada a um aspecto que tem sido o aspecto central, assim, um aspecto mais propulsor da internacionalização dos nossos programas, que é a mobilidade acadêmica, né? Mas a internacionalização não se limita à mobilidade acadêmica. Então, é importante que a gente também avance nesse debate, pensando em internacionalização na relação com a educação básica, por exemplo, que é algo pouco discutido e pouco efetivado, também pensando nas relações sul-sul, né? Então, nós temos aqui países irmãos, países vizinhos, que a gente pode pensar numa relação mais intensa, e também pela proximidade das fronteiras isso se torna mais possível, e o próprio processo de internacionalização em casa. Então, eu diria que a gente ainda tem uma tarefa aqui no PNE, que é de fazer um maior diálogo com o PNPG e também pensar essas outras dimensões da internacionalização. Queria comentar também sobre a questão que foi apresentada em relação à educação, né, às escolas campesinas, sobre as estratégias de investimento. Esse PNE, com esse foco nas questões, né, de equidade, justiça social, de mitigação das desigualdades, ele traz metas que vão tratar especificamente de territórios e de contextos. Então, tem uma meta, a meta 8, aliás,
que vai discutir a questão da educação no contexto do campo, da educação quilombola. Então, eu sugiro, né, Lucas, que também tu olhes e outras pessoas aí que estão interessadas na temática com atenção para essa meta e assim como para outras estratégias que vão aparecer em várias metas do plano que remetem para a educação do campo e também pensando aí nas suas especificidades das águas, das florestas, né? Então, o plano, do meu ponto de vista, ele, né, do que a gente tem discutido na ANPED, ele avança em relação a essas questões, mas a gente precisa olhar com atenção, de fato, em relação a isso. E, por fim, a pergunta do Eduardo, que trata, né, da importância da gente valorizar e incluir disciplinas de senso crítico, como sociologia e filosofia, né? Esse debate tem vindo muito à tona o tempo inteiro, na discussão sobre o novo ensino médio, mas não só, né, uma diminuição significativa da carga horária dessas disciplinas, e a ANPED tem feito também uma discussão um pouco mais próxima agora, a convite, né, da Federação de Arte Educadores do Brasil, a FAEB, para pensar o lugar da arte também, né, no Plano Nacional de Educação, porque há aqui, né, uma especificidade de uma discussão que por vezes fica secundarizada, embora está lá anunciada nas diretrizes, em outros espaços. Então, como a gente está num momento importante de debate, eu acho que a gente pode ampliar aí as nossas interlocuções e também convocar outras pessoas que podem contribuir no sentido do fortalecimento da presença de disciplinas que têm sido disciplinas marginalizadas dentro do processo de formação humana, né, que é o foco da nossa educação. E dizer também que a ANPED segue aí nessa tarefa, né, e também nesse desafio de pensar o plano no diálogo com outras entidades, com outros atores, chamar atenção para a importância das entidades científicas, dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos fóruns, né? A gente tem os fóruns aí como espaço de debate e atuação, vamos procurar os fóruns dos nossos estados, dos nossos municípios e seguir nessa interlocução. Agradecer mais uma vez o diálogo aqui com os colegas e com a colega, com o senador Flávio Arnes e a oportunidade, o trabalho que a Comissão de Educação e Cultura tem desenvolvido em torno do PNE. Um abraço para todo mundo e até uma próxima. Obrigado pela participação, Ângela. Maria Scalabrin Coutinho, também pela forma didática, né, e clareza também, e desejamos todo sucesso a uma instituição tão importante como a ANPED, né? Continuem firmes na caminhada. Parabéns. Passo em seguida a palavra ao Luiz Fernandes Dourado, né, presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, ANPAE. Bom, primeiro, agradecer isso, que são questões absolutamente importantes, né, que acho que colocam a agenda das políticas educacionais. Né? Então, nós precisamos avançar nessas políticas, saindo de uma dinâmica, uma concepção que, por vezes, tem sido vigente, né, de que a descontinuidade seja a marca da continuidade nas políticas educacionais. Então, esse horizonte de sairmos de política de governo para políticas de Estado significa repactuar todo o processo da educação nacional. Quero concordar com o Romualdo, né, de que nessa direção é necessário que o projeto de desenvolvimento nacional se articule a políticas intersetoriais. No nosso caso, educação, ciência, tecnologia, né, são basilares nessa tessitura política. Aliado a isso, é necessário, sim, pensando aí os desafios que foram postos na perspectiva de formação de professores, né, de nós pensarmos a valorização enquanto categoria mais abrangente. Né? Nós temos discutido que é necessário que nós tenhamos política nacional de valorização dos profissionais. Somente a formação não é suficiente, é preciso pensar essa articulação de formação inicial, formação continuada, carreira, salários e condições de trabalho. Quero destacar também, com relação à pós-graduação, eu estou acompanhando, inclusive coordenando um dos eixos do Plano Nacional de Pós-Graduação, que faz a conexão entre a pós-graduação e a educação básica. Eu acho que tem aí uma fertilidade muito grande para nós pensarmos políticas, né, e tem sido encaminhado políticas nessa direção, tanto pela CAPES quanto pelo MEC, não é, de se avançar nessa perspectiva mais ampla, inclusive incluindo o conjunto dos profissionais da educação, em articulação ao artigo 61
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que consideram também os funcionários com formação técnico-pedagógica profissionais da educação. Então, é preciso pensar nos professores, mas pensar também os funcionários nesse desenho, né, de uma política nacional de valorização. O outro aspecto, parece-me que foi o Anderson, né, que destacou a necessidade de se repensar a educação e as políticas de avaliação. Acho que esse é um ponto crucial, não é, à medida em que nos coloca diante do desafio que é de pensar processos avaliativos mais amplos, não é, com a complexidade que se requer da própria avaliação, e que esses processos avaliativos se articulem a projetos educativos democráticos e emancipatórios. Ou seja, é fundamental avançarmos face ao desenho que temos hoje predominante na avaliação, que, lamentavelmente, ainda é uma compreensão de avaliação como medida 15 segundos. Que se traduz aí em instrumento de controle, ranqueamento e competição institucional, né? Então, penso que esses são pontos fundamentais. Quero uma vez mais agradecer a possibilidade desse debate, né, e dizer que a ANPAE aposta nessa construção participativa, né, e de que o PNE possa ser, de fato, um grande pacto federativo e democrático na área educacional. Muito obrigado, senador Flávio Arnes, por essa oportunidade. Agradecemos de novo ao caro Luiz Fernandes Dourado, já presente também permanentemente nos debates, como os demais expositores e expositoras. Muito obrigado pela participação, contribuição das mais importantes e de uma instituição como nacional, como a ANPAE. Passo em seguida a palavra ao senhor Nelson Cardoso Amaral, Fineduca, presidente da Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação. Parabéns pelo trabalho também. Só algumas contribuições a mais, em função das perguntas que chegaram. A gente nota nas perguntas que chegaram o tempo todo a necessidade de financiamento. Cada item que é atacado, a gente vê a necessidade de financiamento. Eu vou destacar aqui alguns aspectos, para não me perder muito também, é que a parte de eventos e mudanças climáticas foi totalmente negligenciado na proposta do projeto de lei. Tem um eixo exatamente sobre essa questão no documento final da CONAI. E o PL não veio. Então, essa é uma expectativa que todos nós temos, das entidades, de que ele seja incorporado no metas e estratégias em relação a esse assunto, seja incorporado no PNE. Com relação à graduação, realmente a maioria, né, 77%, o último censo, dos estudantes estão matriculados nas instituições privadas. Mas na pós-graduação é investido isso. E muitas perguntas estão relacionadas à pós-graduação. Tanto é que apareceu na discussão o Plano Nacional de Pós-Graduação. Então, esse é um assunto importante. E com relação à educação superior, nós temos que pensar no novo Plano Nacional de Educação uma forma permanente de financiamento das universidades públicas, né, tanto federais quanto estaduais e algumas municipais, porque elas não podem viver como elas vivem. Inicia-se um ano, você não sabe até o final do ano se vai dar para pagar a conta de água, luz e telefone. Isso é um absurdo, né? Todo esse patrimônio que a sociedade brasileira construiu ao longo do tempo, ele não pode se perder em deterioração das condições dos prédios, né? As condições de laboratórios e tudo mais, que exatamente suportam a maioria da pós-graduação brasileira que está nesse setor. Outro aspecto é com relação às necessidades da educação básica. A Fineduca e a campanha, conjuntamente, têm desenvolvido exatamente o estudo sobre o custo aluno de qualidade inicial que o senador falou num determinado momento. A gente já divulgou um estudo sobre o CAQI, né, o inicial, em 2023. Nós acabamos de divulgar agora, no Dia do Professor, dia 15 de outubro, o custo aluno de qualidade inicial referente a 2024. E reparem, para a gente implantar esse custo aluno de qualidade inicial no Brasil inteiro, seria necessário mais 50 bilhões de reais. Eu vou acrescentar só.
Isso é 0,5% do PIB. Falência 0,5% do PIB. Então, são aspectos importantíssimos. E como o senador falou, esse custo aluno de qualidade, ele considera as condições para que as escolas melhorem em termos de funcionamento, salário de professores. Só para a gente ter uma ideia, né? O salário de professores dos médios dos países da OCDE, $43 mil poder de paridade de compra em média. E no Brasil, 14 mil. Então, essa é uma desigualdade muito grande, né? E você faz essas comparações. O Romualdo falou bastante da parte de ciência e tecnologia, e o valor médio dos países da OCDE é $1.418, poder de paridade de compra, para aplicado em ciência e tecnologia por habitante, quando se divide o total do dinheiro por habitante. E no Brasil é 174. Então, é muito desigual a situação, e talvez a gente tenha que caminhar para uma análise do CAC, mirando esses dados da OCDE, como o Romualdo também comentou em algum momento aí da fala dele. Só posso agradecer muito e teremos, claro, muitos encontros ainda daqui até a votação e aprovação do PNE, e será sempre um prazer estar com a Comissão de Educação e Cultura. Nesse momento, agradeço muito ao senador. Um abraço a todos e todas, e vamos tentar ver se o fundo público se dirige mais para os lados das políticas sociais, como a gente viu a grande repercussão em PIB, desigualdade e crescimento, diminuição diminuição do valor do Gini, do fim, né, das desigualdades brasileiras. Bom dia a todos e todas. Agradecemos de novo, Nelson Cardoso Amaral, pela bela apresentação, aliás, uma audiência pública das mais ricas, né, que já tivemos também, fruto, assim, da presença dos expositores e expositoras, mas também das entidades que representam no Brasil, que são referência para todos nós. Passamos em seguida a palavra ao senhor Romualdo Portela de Oliveira, que é representante do Centro de Estudos Educação e Sociedade, SEDES. Eu queria iniciar agradecendo o convite ao SEDES, a oportunidade de participar aqui, saudar a Comissão de Educação do Senado pela realização da audiência, e eu vou fazer breves comentários que eu não tive a oportunidade de desenvolver. Eu acho que o combate às desigualdades é fundamental, e acho que, ao mesmo tempo, nós temos que estabelecer critérios para tratá-las, porque se tudo é desigualdade, nada é desigualdade, né? Eu sempre acho que a gente tem que buscar aquilo que tem mais impacto, né? O John Rawls tem uma frase que eu gosto muito: a gente tem que combater primeiro as desigualdades inaceitáveis, né? E uma das que eu acho que é assustadora no Brasil é o seguinte: da população na idade correspondente à educação básica, que está fora da escola, 90% vive em famílias com renda per capita de até um salário mínimo. É pobreza. Ou seja, nós temos que atacar, ou seja, o motivo fundamental pelo qual as pessoas estão fora da escola é pobreza. Ou seja, nós temos que ter políticas de ingresso na escola que estejam associadas a políticas de renda cidadã. Sem isso, nós não vamos pagar uma dívida que tem quase 100 anos, que na primeira Constituição, na Constituição de 34, nós já dizíamos que todo mundo tem direito à educação. Nós temos que pagar essa dívida com a população brasileira, né? O segundo ponto que eu queria mencionar é que nós temos... A gente fala muito da importância dos docentes, né? Mas eu fico estarrecido que todo ano, quando se discute o piso nacional salarial dos professores, tem ação de prefeitos e governadores no Supremo Tribunal Federal para não cumprir. Eu acho um escárnio isso. Quer dizer, porque se a educação é uma prioridade, este é o primeiro ponto que nós temos que cumprir. Nós sabemos que não há possibilidade de termos educação de qualidade sem professores com boas condições de trabalho, bem formados e bem remunerados. Se nós não enfrentarmos isso, né, nós não vamos ter uma política educacional que melhore. Eu me lembro sempre do meu orientador de mestrado, o saudoso professor José Carlos de Araújo Melchior, que ele dizia o seguinte: conversa todo mundo tem, mas prioridade está no orçamento.
né? Acho isso importante, a gente fazer essa discussão. Quer dizer, se você tem prefeitos e governadores que não querem pagar o mínimo que é estabelecido na lei do piso nacional salarial, é óbvio que a educação não é uma prioridade. Nós temos que fazer com que ela seja de fato, pelas razões que foram aqui largamente expostas. Nessa linha, eu gosto sempre de pensar no CAC, porque o CAC, além de estabelecer condições mínimas de funcionamento para as escolas, né, e aí está embutido a remuneração dos professores, o CAC é uma inspiração direta do artigo 74 da LDB, que diz o seguinte: nós temos que estabelecer o padrão de qualidade, e estabelecido o padrão de qualidade, temos que criar as condições para que todo mundo o cumpra. O Fundef, nesse sentido, é uma inversão da lógica, porque o Fundef é uma distribuição dos recursos que existem. É claro que ele é um avanço, mas, digamos, o avanço mesmo é a gente falar assim, de quanto é que nós precisamos ter para termos uma educação de qualidade, que está previsto no artigo 74, que, na verdade, a opção para a redução de desigualdades que nós tomamos na ocasião foi essa, e que só tinha um jeito hoje de ser atacado, né? Que era aumentar a complementação da União para diminuir as desigualdades entre as redes, e aí nós temos que chamar a atenção que existem desigualdades no interior de uma rede. Quer dizer, se você for ver o valor gasto por aluno numa mesma rede, eu tive um aluno que fez um estudo, agora é professor da Unicamp, né? O Fernando Visotto Galvão, em que ele fez um estudo para a rede municipal de São Bernardo do Campo e ele chegou a gasto real por aluno de 1 para 2. Ou seja, na mesma rede, em algumas escolas se gastava 2 vezes mais por aluno do que em outras, na mesma rede. Ou seja, nós temos que enfrentar as desigualdades a esse nível, né? Por último, eu acho que essa questão da ciência e tecnologia também é estratégica. Pelas políticas do último governo, nós tivemos um desastre pelo qual nós vamos pagar muitos anos essa conta, que foi a fuga de cérebros. A quantidade de pesquisadores brasileiros de padrão internacional que abandonaram as universidades brasileiras porque não tínhamos políticas estáveis de financiamento à ciência e tecnologia foi brutal. Isso é um prejuízo sem tamanho para o país. Nós estamos exportando gente com capacidade de produzir conhecimento 15 segundos. No século XXI. E, por último, eu acho que tem uma questão que nós precisamos dar muita atenção, que é a evasão no ensino superior. A gente tem investido corretamente na questão da expansão da oferta, mas nós temos tido muitas perdas com evasão. Nós precisamos ter uma política nacional de combate à evasão no setor público e no privado, mas no público ele é muito grave, porque, na verdade, onde a gente gasta o substantivo de dinheiro público no ensino superior, né? É isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo a todos um bom dia. Agradecemos de novo a Romualdo Portela de Oliveira, que está nesta audiência pública representando o SEDES, que é o Centro de Educação e Sociedade. Parabéns a todos os expositores, expositoras, todos muito didáticos e importantes, trazendo um conteúdo de muita riqueza para esse debate, não só do Plano Nacional de Educação, eu diria, mas para reflexão, né, de toda a importância que a educação no Brasil merece, precisa, prioridade absoluta, e da creche ao pós-graduação, né, toda a caminhada educacional do cidadão pela vida. E as entidades aqui representadas hoje, como já mencionei algumas vezes, são de muito prestígio, tem muito prestígio no Brasil, fruto de um trabalho exemplar de muita gente, de muitos anos, e isto também para todo esse debate é essencial. Parabéns, obrigado, quero agradecer sempre, e faço isso de maneira assim, muito consciente, todo o trabalho da Comissão de Educação, na sua secretaria, Andréia, todas as demais pessoas que organizam também essas audiências públicas, a consultoria do Senado Federal, os meios de comunicação do Senado, que permitem com que esta audiência, os debates, os pensamentos de vocês, né, possam ir para todos os cantos do Brasil. E quero agradecer a participação das pessoas que nos acompanham à distância,
refletindo, pensando, por favor, enviem à Comissão de Educação todas as sugestões e contribuições que desejem fornecer. Inclusive, incentivo a revisita ao portal da Comissão de Educação para ver, assim, assistirem às audiências públicas do ano passado. Todas elas têm um sumário executivo de umas 4, 5, 6 páginas, o que as pessoas lendo os sumários executivos já vão ver se algum assunto interessa mais ou menos, mas estão todos disponíveis no portal. Lembro a todos e todas que a Comissão de Educação e Cultura é composta de 27 senadores e senadoras titulares e 27 suplentes. É a maior comissão do Senado Federal. Então, vamos juntos sempre trabalhar. E todos os senadores e senadoras recebem o sumário executivo também, porque há muita audiência, muito debate, mas também para saberem, né, assim, sinteticamente, o que foi discutido. E vários desses senadores e senadoras são também líderes na área da educação, como, por exemplo, a nossa vice-presidente, que é a professora Dorinha Seabra, que é uma pessoa reconhecida no Brasil pela sua liderança, né, e também pelo seu trabalho. Agradeço novamente a vocês, expositores e expositoras, e penso assim, conseguido alcançar os objetivos desta audiência pública, que foi o debate, a discussão, a apresentação de sugestões, e esses objetivos tendo sido, penso, alcançados também, e têm que ser alcançados permanentemente, porque a discussão continua, eu diria, a vida toda, né? Declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 678 de 2024, de autoria desta presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. Compõe a mesa dessa sessão especial as seguintes convidadas: a senhora doutora Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, a doutora Ilana Trombica, diretora-geral do Senado Federal, a senhora doutora Denise Oliveira e Silva, pesquisadora e vice-diretora da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a senhora doutora Andréa Regina da Silva Araújo, médica especialista em oncologia ginecológica, a senhora doutora Lucy Ixi, médica especialista em oncologia clínica. E também a senhora doutora Daniela Laperche, que é médica especialista em oncologia. E convido, nesse momento, a todos em posição de respeito para acompanharmos o hino nacional, que será interpretado pela fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, Dragões da Independência, sob a regência do subtenente-mestre de música Robson dos Santos. Nosso muito obrigado em nome do Senado Federal. Continência.
mais uma vez agradecer a exibição e a participação da fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, sob a regência, citando mais uma vez, do subtenente mestre de música, Robson dos Santos. Muito obrigada em nome do Senado Federal. Uma salva de palmas, por favor. Senhoras e senhores, é uma grande honra estar participando de mais uma edição da campanha do Outubro Rosa, um movimento vital na luta contra o câncer de mama e um marco na conscientização e prevenção. Este é um momento de reflexão, mobilização e, acima de tudo, ação. A importância do Outubro Rosa vai além dos laços cor-de-rosa que usamos com orgulho. Ele representa um grito de alerta sobre a urgência do diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Ainda falando sobre vida, peço licença a todos os presentes e manifesto nossa solidariedade às famílias, amigos e cidadãos pelotenses que hoje choram a perda de jovens atletas da equipe de remo do projeto Remar para o Futuro. Acho que, não sei se todos acompanharam, hoje teve, a noite passada, um acidente, eram jovens que foram participar de um campeonato brasileiro de remo, jovens entre 18 e 21 anos, parece que na van onde estavam 10, pelo menos 9 integrantes, mais um motorista da van, e apenas houve um sobrevivente de 17 anos. Então, eles foram vítimas de acidentes de trânsito, um container caiu em cima da van e quando retornavam vitoriosos do Campeonato Brasileiro de Remo e tiveram suas vidas ceifadas. Em solidariedade, eu solicito a todos os presentes que façamos um minuto de silêncio em memória a esses jovens e a nossa solidariedade às mães, aos pais e às famílias, assim como o técnico que estava junto com esses jovens. Desculpa. Estamos aqui para reforçar a ideia de que a saúde da mulher é uma prioridade de toda a sociedade e não apenas um assunto privado. Lamentavelmente, as estatísticas seguem sendo alarmantes com relação ao câncer de mama. Até 2025, estima-se que mais de 73 mil novos casos de câncer de mama sejam diagnosticados anualmente aqui no nosso país. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres em todo o mundo, sendo responsável por milhares de mortes todos os anos. No entanto, é importante lembrar que com a detecção precoce e o tratamento adequado, muitas vidas podem ser salvas. A mamografia e outros exames preventivos são ferramentas poderosas que ajudam a reduzir significativamente esses números. Além dos números, é crucial reconhecer que por trás de cada caso há uma história de
superação, de coragem e de luta. As mulheres que enfrentam o câncer de mama não estão sozinhas. Elas têm ao seu lado suas famílias, amigos e profissionais de saúde. Esse suporte emocional é tão importante quanto o tratamento médico. É essencial que as políticas públicas também ofereçam uma rede de apoio aos cuidadores, aqueles que muitas vezes permanecem invisíveis, mas que desempenham um papel fundamental na recuperação dessas mulheres. Precisamos de grupos de apoio, suporte psicológico e iniciativas que envolvam toda a comunidade no combate a essa doença. Senhoras e senhores, nesse momento eu tenho a honra de liderar a bancada feminina no Senado Federal e não poderia deixar de exaltar e louvar o trabalho determinado e comprometido que as mulheres parlamentares das duas casas do Congresso Nacional vêm desempenhando. Graças, em grande parte, ao esforço de nossas deputadas e senadoras, nos últimos 5 anos, o Congresso Nacional tem aprovado leis importantes que visam garantir o acesso ao diagnóstico e tratamento adequados, além de promover o apoio às mulheres e suas famílias. Entre essas conquistas legislativas, eu gostaria de citar algumas das mais recentes. A Lei número 13.896 de 2019, a Lei dos 30 dias, essa lei que estabeleceu que todas as pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, com suspeita de câncer, devem realizar os exames necessários no prazo de até 30 dias a partir da solicitação médica. O objetivo é acelerar o processo de diagnóstico, garantindo que o tratamento comece o mais rápido possível. Sabemos que o tempo é um fator crucial na luta contra o câncer de mama e essa lei reflete uma resposta a essa urgência. A lei número 14.238 de 2021, o Estatuto da Pessoa com Câncer. Esta lei estabeleceu um marco de direitos para todas as pessoas que enfrentam um câncer, garantindo o acesso a cuidados de saúde, apoio psicológico e tratamento digno. O Estatuto é um avanço significativo, pois reafirma a necessidade de um tratamento humanizado, eficiente para as pacientes com câncer de mama e suas famílias, reconhecendo a importância de uma rede de apoio integral. Lei número 14.335 de 2022, que altera a Lei número 11.664 de 2008 para garantir a atenção integral à mulher na prevenção, detecção e tratamento dos cânceres de colo uterino, mama e colo retal. A lei prevê a realização de exames citopatológicos, mamográficos e de colonoscopia a todas as mulheres que já tenham atingido a puberdade, além da atenção integral às mulheres com câncer. A Lei 14.450 de 2022, que cria o Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama, que tem como objetivo acompanhar, orientar e tratar o paciente com câncer de mama. A lei foi publicada no dia 22 de setembro de 2022 e a Lei 14.539 de 2023, um dos mais recentes avanços legislativos. Esta lei assegura a realização de exames preventivos de câncer de mama e do colo do útero para todas as mulheres, garantindo cobertura universal no SUS. Trata-se de uma legislação que reforça a equidade e acessibilidade, especialmente para as mulheres mais vulneráveis, que muitas vezes enfrentam barreiras geográficas e socioeconômicas para acessar serviços de saúde. Bom, essas leis, elas são frutos de uma luta contínua, que envolve não apenas o Poder Legislativo, mas também a sociedade civil, as ONGs e movimentos de defesa dos direitos das mulheres. O Outubro Rosa é um momento de celebrar essas conquistas, mas também de reconhecer que ainda há muito a ser feito. Precisamos garantir que essas leis de fato, sejam devidamente implementadas, fiscalizar o seu cumprimento e continuar promovendo avanços que possam beneficiar a saúde das nossas mulheres.
Senhoras e senhores, o Congresso Nacional, neste mês de outubro, veste-se de rosa como um símbolo de esperança, mas todos sabemos que nossa responsabilidade vai muito além das luzes e das cores. Este ano, o Senado Federal promove uma exposição fotográfica chamada Mulheres e Niemeyer, que celebra a força e a resiliência de 12 mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Essa mostra, realizada em parceria com a ONG Recomeçar e com a curadoria da Joana Jecker, é um símbolo poderoso da beleza e da coragem dessas mulheres, além de um lembrete da importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Assim como os monumentos de Niemeyer resistem ao tempo, essas mulheres permanecem firmes, enfrentando a doença com dignidade e força. Além disso, estamos também promovendo campanhas de arrecadação de lenços, uma forma simbólica, mais significativa de devolver a autoestima e dignidade às mulheres em tratamento. E cada pequena ação contribui para um movimento maior, um movimento que transcende as paredes desse Senado e toca a vida de mulheres em todo o nosso país. O Outubro Rosa também é uma oportunidade para lembrar que a ciência tem avançado de maneira extraordinária. Estamos cada vez mais próximos de tratamentos inovadores, capazes de combater o câncer de forma mais precisa e menos invasiva. A modelagem de proteínas, por exemplo, abre novos caminhos para medicamentos mais eficazes. Mas de nada adianta termos ciências avançadas se ela não estiver disponível para todos. Precisamos garantir que esses avanços cheguem a todas as mulheres, independentemente de sua condição social ou geográfica. Fato é que o Outubro Rosa não pode ser apenas um mês no calendário. Ele deve ser uma postura permanente, uma luta contínua pela saúde das nossas mulheres. Cada uma delas merece mais do que sobreviver, merece florescer, viver com saúde, dignidade e principalmente esperança. Nosso compromisso é garantir que nenhuma mulher enfrente o câncer de mama sozinho. É uma batalha de toda a sociedade. E nós, como parlamentares, temos a responsabilidade de garantir que cada mulher tenha acesso ao diagnóstico precoce, ao tratamento e ao apoio necessário para vencer essa luta. Eu convido a todos os presentes, especialmente meus colegas, as minhas colegas senadores e os meus colegas senadores, a se engajarem ainda mais nessa causa, a promoverem iniciativas que possam fortalecer as políticas públicas de saúde e de defenderem a implementação das leis que já conquistamos. Isso que é o mais fundamental. E nosso dever como sociedade, como legisladores, como sociedade e como legisladores, garantir que nenhuma mulher enfrente o câncer de mama sozinho. Esta é uma luta que transcende fronteiras políticas, sociais e econômicas, é uma luta de todos nós. Que esse Outubro Rosa seja um marco de transformação e que continuemos a lutar incansavelmente por um futuro em que o câncer de mama não seja mais um motivo de medo, mas sim de esperança e de superação. Vamos juntos reescrever essa história. Eu quero agradecer a todos os presentes aqui, a todas em especial. Temos muitas aqui que já enfrentaram, né? Tem uma história de superação. Eu sempre comento com vocês que eu também tive uma história de superação dentro da minha casa a todo tempo, mas a minha mãe, que foi o primeiro caso, infelizmente ela já não está aqui entre a gente, mas foi um exemplo de força, uma mulher que descobriu na menopausa, pré-menopausa, né, o tumor e buscou tratamento e faleceu aos 57 anos. Então, é uma luta que nós sabemos, quem é familiar, filho, sabe o que é essa luta diária, né? E quantas das mulheres, não está aqui no texto, mas sabemos que muitas dessas mulheres também são abandonadas por seus companheiros. E é uma obrigação nossa aqui, enquanto sociedade, enquanto legisladores, também tratarmos com responsabilidade o como cuidar dessas mulheres, o quanto estarmos todos juntos engajados nessa rede de proteção e de cura e de esperança. Então, eu quero agradecer a todos os presentes. Também quero cumprimentar
Os alunos do curso de Direito do Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, de São Paulo, sejam muito bem-vindos aqui ao Senado Federal. E solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional preparado pela TV Senado, nossa querida TV Senado. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2016, aos 49 anos. E tô aqui, Tô aqui sobrevivendo e tentando vencer todos os dias. Meu nome é Cláudia, eu sou médica e sou paciente em tratamento de câncer de mama. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, atrás apenas do câncer de pele. Mas se antes um diagnóstico de câncer de mama era visto quase como uma sentença de morte, hoje, com a evolução dos tratamentos e o diagnóstico precoce, as chances de cura são de mais de 95%. E é por isso que as campanhas focam tanto em prevenção. A gente precisa falar que mamografia deve ser feita acima de 40 anos, anual, para todas as mulheres, essa recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. E quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente está salvando vidas, a gente está falando de mulheres que não vão morrer de câncer de mama. Por isso é importante garantir a todas as mulheres não só o acesso à mamografia, que é a prevenção, mas também ao tratamento. Em parceria com a Câmara, o Senado oferece mamografias de graça para as colaboradoras terceirizadas. E foi graças ao engajamento do Senado na campanha Outubro Rosa que a Maria José, que trabalha na limpeza, descobriu a doença a tempo e conseguiu o tratamento. Eu senti uma ardência, mas eu pensava que era por causa do tempo. Mas aí, quando teve a campanha da mamografia, aí eu fiz e deu o câncer. É doloroso a gente descobrir um câncer, mas a gente cuidando, a gente vence. Outubro Rosa é um mês, um chamado para a gente lembrar que a gente precisa se cuidar. Eu acho que é aquela parada durante o ano para vamos refazer os exames, vamos fazer os periódicos e lembrar também do autoexame de mama. A Liga do Bem, grupo de voluntários do Senado, também abraçou a causa e durante todo o mês de outubro tem uma programação voltada para o apoio às mulheres com câncer. O cuidado de instituições como o Senado, ONGs e grupos de apoio, por exemplo, realmente fazem a diferença na vida das mulheres que passam por esses momentos de dor. De Ambiente do Ministério da Saúde. Seja muito bem-vinda, doutora Etel. Bom dia a todas, a todos. Eu queria cumprimentar a senadora Leila pela iniciativa e por presidir essa sessão tão importante para todos nós, brasileiras e brasileiros. Eu quero cumprimentar, então, toda a mesa em nome da senadora, dizer da importância desse momento, senadora, e eu queria fazer essa minha fala em nome do Ministério da Saúde, trazendo aqui um cumprimento da nossa ministra Nízia, que não pôde estar aqui, e tem feito um trabalho enorme de recuperação do nosso Sistema Único de Saúde. Vou falar algumas coisas. Eu queria centrar a minha fala em 3 pontos principais. Primeiro, dizendo da importância dessa casa, a importância do Legislativo na formulação das leis que vão guiar o nosso Sistema Único de Saúde, mas importante também colocar que as leis, como a senadora falou muito bem, precisam se efetivar na prática e, para isso, também essa casa é muito importante para a garantia do financiamento do nosso Sistema Único de Saúde. Não é possível aumentar os exames, aumentar toda a parte de contratação de pessoal, sem aumentar também o aporte financeiro para o nosso Sistema Único de Saúde, que, como todos nós sabemos,
é subfinanciado. E nós precisamos colocar também como ponto principal da legislação o financiamento casado para que as leis possam ser efetivadas, né, senadora? O segundo ponto que eu queria falar em nome do Ministério da Saúde, desde que chegamos no governo do presidente Lula, temos feito um esforço de recuperação da nossa saúde, principalmente num cenário pós-Covid, pós-pandemia da Covid, onde muitos exames estavam nós tivemos aí uma diminuição de diagnóstico nesse período da pandemia, o que fez com que muitas mulheres chegassem no serviço com um diagnóstico, com uma doença muito mais grave do que poderia ser se tivéssemos feito aí um trabalho, né, durante aquele período. Então, nós temos nesse momento, né, no governo do presidente Lula, a missão de diminuir a detecção do câncer, principalmente ao aumento da detecção, mas diminuir o aparecimento, o surgimento, focando em alguns fatores de risco que não estão necessariamente no setor saúde, mas que, trabalhando em conjunto com o governo, é possível, além das questões, dos fatores hereditários e genéticos, nós temos fatores de risco importantes. A senadora, que é uma grande lutadora e já foi uma esportista, sabe a importância da atividade física na diminuição de fator de risco para o desenvolvimento do câncer, o de mama e outros também. Então, o estímulo a que as empresas, a que as escolas possam colocar atividade física em todo o ciclo, né, da saúde, desde a mais tenra idade até principalmente, como a senadora também falou, a menopausa, né, as mulheres que entram nesse período. Então, em toda a saúde integral, isso é bastante importante. A nossa ministra acabou de lançar a Rede Aline, que visa o cuidado integral à saúde da mulher, e isso é fundamental. Não adianta a gente pensar em partes separadas, a gente tem que pensar em todo o ciclo. Nós temos que pensar na dignidade menstrual, na possibilidade que as mulheres têm de acessar os serviços de saúde. Para isso, um programa bastante importante, que é o Programa Mais Médicos, que foi reforçado, né, durante esse período, e agora temos o dobro de profissionais no Sistema Único de Saúde, e estamos agora também lançando o Programa Mais Especialistas, que visa colocar, como a senadora muito bem falou na sua fala de abertura, diminuir as desigualdades. Nós sabemos que há muitos especialistas concentrados em grandes cidades, mas no interior, em locais de mais difícil acesso, esse acesso a especialista, ele é mais difícil. Então, a tarefa desse governo é diminuir as desigualdades em saúde nesse país. O câncer de mama, ele não atinge todas as mulheres de forma igual. Nós temos uma marcação importante de raça-cor, de classe econômica, principalmente no acesso, no tratamento, no tempo para o início do tratamento, e a nossa função como Estado, como governo, é trabalhar para a diminuição dessas desigualdades. Nós temos um aumento muito maior, né, um tempo muito maior de início de tratamento e de diagnóstico em mulheres pretas e pardas, em mulheres indígenas no nosso país, e nós precisamos falar sobre isso e diminuir essa desigualdade que é enorme no nosso país, fruto da nossa herança escravocrata que ainda permanece nas nossas políticas, e a gente precisa enfrentar essa realidade. E o terceiro ponto que eu queria frisar e finalizar com isso é a necessidade de nós trabalharmos em conjunto, governo federal, né, legislativo, o executivo, o legislativo e o judiciário, para que a gente possa trabalhar para diminuir tanto a incidência, né, do câncer de mama, mas também um outro câncer que atinge as mulheres, que é o câncer de colo de útero. Nós sempre falamos que seria excelente se tivéssemos uma vacina contra o câncer de colo de mama. Temos contra o câncer de colo de útero e precisamos usá-lo de melhor forma, de uma forma possível. A senadora tem sido uma
uma luz no combate à desinformação, ao negacionismo da ciência, negacionismo científico em nosso país, e por causa disso, muitas meninas ficam sem a proteção contra a vacina que protege contra o colo de útero. Nós precisamos falar sobre isso. Também é a terceira causa de morte de câncer, né, entre as mulheres no país. Mais de 7 mil mulheres morrem todos os anos por esse câncer de colo que tem vacina. É prevenível e nós temos a condição de ser a primeira geração sem câncer de colo de útero, sem uma menina e uma mulher sem câncer de colo de útero. Então, senadora, em nome do Ministério da Saúde, quero agradecer. Quero agradecer. Doutora Etel, desculpa aqui, nem sei como é que isso foi acionado, problema técnico. Não, quero agradecer a possibilidade de estar aqui falando, dizendo que precisamos diminuir. Temos ainda mais de 20 mulheres que morrem todos os anos, vítimas do câncer de mama, mais de 7 mil que morrem, vítimas do câncer de colo de útero. Nós precisamos zerar esse número e, em relação ao câncer de colo de mama, nós precisamos diminuir ao máximo possível, diminuindo as desigualdades no nosso país. Muito obrigada por ter nos colocado aqui, nos unido nessa sessão, e vamos juntas lutar e transformar a saúde das mulheres do Brasil. Muito obrigada. Aproveitar, doutora Etel, mandar um abraço à ministra Nízia Trindade. E dizer para a senhora que é fato, né? O estilo de vida também é muito determinante, né? Atividade física, alimentação, né? Eles são fatores também fundamentais. E agradecer a sua participação aqui conosco. Eu gostaria agora de passar a palavra para a senhora doutora Ilana Trombica, né? Que é a nossa diretora geral, desculpa, Ilana, daqui do Senado Federal. Boa tarde, não. Bom dia a todos e a todas. Eu quero, ao tempo que cumprimento a senadora Leila Barros, que preside essa sessão, as colegas da mesa, a doutora Etel Maciel, doutora Denise Oliveira e Silva, doutora Andréia Regina da Silva Araújo, doutora Daniele Laperche e doutora Lúcia Iche, dizer que, para mim, é um momento muito especial. Eu nem comecei a falar e já vou chorar. Olha que... Como a senadora Leila, eu sou órfã de um câncer de mama. E mas há muito tempo atrás, na época que minha mãe morreu já fazem 16 anos, na época que eram outros procedimentos. E eu sempre chego aqui, nessa tribuna, sem nada escrito para falar, porque eu gosto de me deixar contaminar pelo que está acontecendo. É um risco, porque pode dar errado. Até agora tem dado certo, mas a gente nunca sabe. E aí começou a sessão e eu fui escrevendo o que eu queria falar. E claro que sempre vem a perda da minha mãe, né? Mas dessa vez eu queria falar de como eu, sentada ali, comecei a rememorar o momento em que meu pai, que é médico, e a minha mãe sentaram a mim e a minha irmã na mesa da cozinha, e tinham 4 banquinhos pequenos, era uma mesa azul, para contar que a minha mãe estava doente. Ela fez a primeira fase do tratamento, passaram-se os 5 anos, nós ficamos muito contentes com o resultado. 4 anos depois, ela teve uma recidiva, e aí a segunda vez que isso nos foi relatado, a primeira vez que a desenganaram, eu já morando em Brasília, e, por fim, o falecimento dela. Então, eu me dei conta como isso marcou a minha vida, a vida da minha irmã, a vida do meu pai, e marcou tanto que, quando eu tive uma filha menina, eu botei o nome de Clara, que era o nome da minha mãe, para fazer da minha vida uma ligação entre a Clara, que tanto me ensinou, e a Clara, a quem eu me esforço para ensinar. E ensinar, obrigada, essa é a sessão dos lenços, né? E ensinar, entre outras coisas, a prevenção.
ensinar o autocuidado, ensinar a valorização. Ensinar para ela como os seios são importantes, esses seios que estão no nosso hino nacional, né? Esse seio que significa a liberdade, que o hino quer dizer, esse seio que significa a primeira alimentação da criança, e aqui foram falados nos fatores, né, que podem diminuir a incidência do câncer de mama, e a amamentação é um importante fator, é um fator físico importante e é um fator emocional fundamental para essa vinculação da relação entre a criança e a mãe, essa relação que, se for uma menina, vai ser uma relação com abertura para falar do momento da chegada do seio na vida daquela pré-adolescente, para falar da importância do autocuidado, do toque. E o seio, por tudo isso, ele é muito especial, né? E ele significa muito na nossa cultura, ele significa alimentação, ele significa fortaleza, ele significa, muitas vezes, a insegurança da mulher quando tem que retirar os seios no tratamento do câncer de mama, e ele significa a força. E, ao falar dessa força, eu não posso deixar de falar da Joana, né? A Joana é essa gigante que está sentada aqui na primeira fileira, que há tantos anos, com a instituição que ela preside, a Recomeçar, trabalha a partir do seio e do momento do câncer de mama, a sensibilidade desse momento, mas a força. E essa força que esse ano está retratada nessa exposição, que está aqui para vocês visitarem, né? E que mostra as mulheres e os monumentos de Brasília, né? Mostra a aproximação, né? E a função de Brasília, sim, do Ministério da Saúde, do Senado, da Câmara, do Poder Público Federal e a sua responsabilidade na cura dessas mulheres, na prevenção, no acolhimento. E acho, Joana, que foi muito propícia essa sua escolha, né? Porque chama a responsabilidade de Brasília, sim. Nós aqui temos mais responsabilidade que os demais e temos que encarar essa responsabilidade, encarar a expectativa que o voto popular coloca em todos os representantes e entender que é nossa responsabilidade, sim. E eu me incluo, porque não sou parlamentar, mas trabalho no Senado Federal e sei que nós também, servidores públicos e servidoras públicas, temos responsabilidade. E, de alguma forma, e aí eu me encaminho para o final da minha fala, essa responsabilidade o Senado soube transformar na Liga do Bem. A Liga do Bem, esse grupo de voluntários do Senado Federal, que vocês viram uma das campanhas, né, no vídeo, mas que na semana passada estava nas televisões aqui em Brasília, na campanha do corte de cabelo, né, para que nós possamos produzir perucas, que leva quase 300 terceirizadas à oportunidade de mamografia, de uma consulta médica e da continuidade do tratamento, e isso não é pouco. São mulheres que, de outra forma, não têm acesso à mamografia e que esperam o mês de outubro para poder realizar, né, a sua mamografia, os seus exames, passar por uma consulta médica, e mulheres como a colega que nós ouvimos, que sobreviveu a um câncer de mama graças a essa campanha. Então, ao terminar minha fala, eu quero dizer que há muitas formas de cumprir com a responsabilidade, né? E que o Senado não abre mão dela, nem por meio das suas parlamentares, por meio da bancada feminina, de todos os seus parlamentares, e aqui falo em nome do presidente da Casa, do presidente Rodrigo Pacheco, nem por meio dos seus servidores ativos, aposentados, os amigos da Liga do Bem, que, em nome da Patrícia, que não está aqui hoje porque está fora de Brasília, lidera esse trabalho fundamental e já esperado todos os anos. Muito obrigado
pela oportunidade de falar para vocês. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar essa experiência dolorosa, mas também de aprendizado que eu, a senadora Leila e tantas outras filhas e filhos, né, vivemos, e por ter, como diretora-geral do Senado Federal, ao longo desses últimos quase 10 anos, a oportunidade de criar a Liga do Bem e fazer que ela realmente faça o bem e leve a vida para as terceirizadas do Senado Federal. Muito obrigada e boa sessão. Obrigada pela participação, Ilana. Você que representa os nossos servidores aqui, nossos queridos servidores da casa, e parabenizar também a Liga do Bem pelo trabalho e todos os voluntários servidores aqui da casa que fazem um belíssimo trabalho. Eu tive a oportunidade de ir ao hospital de base entregar, né, com a Liga do Bem, as perucas, os lenços, então é um momento muito especial, assim. Então, parabenizar o Senado sempre inovando, né, muito sob sua liderança também, esse trabalho muito bacana da Liga do Bem. Eu vou passar a palavra agora para a senhora doutora Denise Oliveira e Silva, pesquisadora e vice-diretora da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Bom dia a todos e todas. Me congratulo aqui em nome do presidente da Fiocruz, Dr. Mário Moreira, e também da diretora da Fiocruz Brasília, Fabiana Damasio, a senadora Leila Barros, por essa iniciativa extraordinária, né? E a ela também me congratulo a todos que estão na mesa, né? É muito interessante porque a gente também não trouxe um discurso, mas falar sobre o câncer de mama é falar de si mesmo. Eu sou uma mulher, né? Então isso não tira muita a dificuldade para estar aqui. Mas, por ser cientista, eu acho que faz com que nós, da Fiocruz, temos assim uma perspectiva muito clara da contribuição que nós temos feito nesse campo, né? Eu creio que um dos aspectos mais desafiadores que a gente observa na ciência, não só na Fiocruz, mas isso de uma maneira geral, é a complexidade desses fatores que determinam o câncer de mama, né? Eles são complexos, eles interagem com fatores ambientais, interagem com fatores intersubjetivos, né? Onde parte deles a gente percebe dificuldades ainda pela própria visão do modelo biomédico, que não incorpora aspectos relacionados a questões emocionais, as questões relacionadas às famosas questões psicossociais. E, nesse sentido, eu creio que a Fiocruz ela tem se aberto numa perspectiva de uma ciência cidadã. É isso que nos traz aqui. A ciência cidadã é aquela que pode e deve incorporar o seu produto, que é a própria ciência, como algo que pode contribuir para uma emancipação. E aí a gente está falando de uma emancipação feminina, fundamentalmente. Então, estar aqui é um pouco trazer a perspectiva que a Fiocruz tem contribuído ao longo desses anos, com diversas pesquisas, com plataformas até de pesquisas internacionais, onde se busca compreender os fatores mais imediatos, aqueles que são, vamos dizer assim, que a racionalidade científica nos traz, mas também mostrando a importância que o Sistema Único de Saúde tem que ter de acolher a nós, mulheres. De alguma forma, alguns experimentos científicos da Fiocruz mostram que o sistema de saúde precisa se preparar para isso. A gente observa ainda que uma boa parte das mulheres, sejam por fatores interseccionais ou mesmo os fatores de acesso a algumas regiões, a alguns grupos, ainda carecem de um cuidado e de uma preparação para o sistema de saúde poder, de fato, atuar de maneira mais efetiva sobre isso.
É nítido para nós que essas pesquisas elas têm que navegar entre processos imunobiológicos, processos que sejam aí relacionados ao que a gente conhece de maior capacidade que o serviço de saúde tem, mas, fundamentalmente, é de criar um espaço acolhedor para isso. É nítido que não é suficiente apenas a gente trazer aqui a ciência como todos nós conhecemos, né, do ponto de vista mais do laboratório. Essa ciência ela tem que ser mais humanizada, e lidar com mulher é isso. E eu acho que é isso que a senadora vem, né, por essa aproximação que ela tem com a gente, dizer que essa ciência feminina, né, que traz cientistas mulheres, também é um dos elementos importantes para que a gente consiga produzir experimentos que impactem de maneira mais, talvez, eficiente. A gente aprendeu na ciência que cientista feminina conversa bem com os usuários do SUS. E eu acho que é isso que a gente tem, de alguma forma, identificado, né? Apoiado isso. Temos também, eu acho que a doutora Ethel falou dos desafios, né? Que, à medida que a Fiocruz hoje ela tem como suas fronteiras também prestar serviços, né? É nítido que existem muitas mulheres que ainda não estão tendo acesso ao tratamento. E isso se dá por fatores interseccionais de mulheres negras, pretas, indígenas, né? Então, eu acho que esses momentos de celebração, e eu creio que um dos grandes desafios de negação da ciência é que a gente teria que ter processos mais eficientes que, de fato, tragam uma conscientização, que é o tema dessa sessão de hoje, como um aspecto de emancipação. Quando nós, mulheres, nos emancipamos, a gente transforma, e é isso que o país precisa, e é isso que a ciência precisa. Um abraço a todos vocês. Obrigada pela participação, doutora Denise Oliveira e Silva, e pela fala, representando a nossa Fiocruz. A doutora... A representante do Ministério da Saúde, a doutora Ethel, foi chamada pela ministra Nise, então eu vou chamar para compor a mesa aqui a Joana Jecker, que é a presidente da Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, a Recomeçar. Por favor, uma salva de palmas. Vou passar a palavra agora para a senhora doutora Andréa Regina da Silva Araújo, médica, especialista em oncologia ginecológica. Seja muito bem-vinda, doutora Andréa. Caramba, estou grudando aqui. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a senadora Leila Barros, em nome dela, cumprimento os demais membros da mesa. E, quando eu estava preparando a minha fala, eu resolvi não falar de medicina com dados estatísticos, com ciência pura. Eu sou médica ginecologista obstetra, diretora de assistência, ou seja, aquela que faz o cuidado do hospital que cuida da saúde da mulher no Distrito Federal, Hospital Materno Infantil. Inicialmente, esse tema é um prazer falar, porque ele é muito relevante para a saúde da mulher. O Sistema Único de Saúde é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, que oferece atendimento integral à saúde dos cidadãos. O SUS tem como foco não apenas tratar doenças, mas preveni-las e promover saúde. E esse tema, esse movimento Outubro Rosa, ele traz um conceito que é fundamentado nessa visão que o SUS tem, promoção e prevenção à doença. Esse movimento internacional foi iniciado nos Estados Unidos na década de 90, e há 22 anos ele é celebrado no Brasil. Eu acredito que, de todos os movimentos semelhantes que ocorrem nos outros meses do ano, esse é o mais famoso.
O principal objetivo desse movimento é chamar a atenção para que as mulheres cuidem da sua saúde e se conscientizem da importância de fazer diagnóstico precoce de câncer de mama e, mais recentemente, da prevenção do câncer de colo de útero. A mama não é só uma estrutura glandular que produz leite humano, sem dúvida que é a principal função dela, mas ela é um símbolo da feminilidade e que está intimamente relacionada à sexualidade. Assim, ela tem grande representação na formação da autoimagem e da autoestima feminina. Por isso, a maioria das mulheres, ao fazerem exames de mama, ficam ansiosas aguardando o resultado. Essa apreensão está relacionada ao estigma do diagnóstico do câncer de mama. Para algumas mulheres, o diagnóstico é como se fosse uma sentença de morte e a maioria delas acredita que os tratamentos sempre serão mutiladores. Infelizmente, baseado neste conceito, neste pensamento, algumas mulheres preferem não fazer exames, para não terem que lidar com o resultado, caso ele seja de malignidade. É aquele velho conceito popular de que quem procura acha. Ora, então, eu não vou procurar. Mas eu garanto que a evolução tecnológica dos aparelhos, os equipamentos radiológicos hoje, produzem imagens mais detalhadas, com uma resolução maior, o que facilita sobremaneira o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce do câncer de mama traz tratamentos cirúrgicos menos agressivos, mais conservadores e propõe uma cura de até 90%. Então, mulheres, se olhem, se toquem, amamentem, façam exames de imagem regularmente, façam atividade física, não fumem. O Outubro Rosa, recentemente, então, trouxe também ao tema a questão do câncer de colo de útero. A prevenção toda mulher sexualmente ativa tem risco de ter câncer de colo de útero e, portanto, deve fazer regularmente exame de colpocitologia, o famoso exame de Papa Nicolau ou exame de preventivo, que se faz na unidade básica de saúde, lá perto da sua casa, onde serão colhidas células do colo para análise. O câncer de colo tem uma característica, ele se desenvolve lentamente e muitas vezes sem muitos sintomas. Na evolução dele é possível identificar células que são chamadas de células de lesões precursoras. E essas células ainda não são câncer. Quando tratadas, as pacientes vão ter 100% de cura. Mas, se não tratadas, essas lesões precursoras podem evoluir para um câncer invasor, cujo tratamento vai ter uma possibilidade de cura bem menor. E é importante frisar que o câncer de colo de útero é uma lesão, é uma doença imunoprevenível, porque 99% dos casos estão relacionados à infecção do HPV, que é um vírus sexualmente transmissível. E, desde 2014, o Programa Nacional de Imunização do SUS oferece à população brasileira a vacina quadrivalente contra HPV. É fato, então, que o câncer de colo pode ser erradicado. E, em 2020, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fez uma projeção de que é possível, com medidas de exames de rastreamento e de vacinação em massa, extinguir o câncer de colo de útero. Então, mulheres, fazer diagnóstico de câncer de mama e prevenir câncer de colo, diagnóstico precoce de câncer de mama e prevenir o câncer de colo é possível e vale a pena. Cuide do seu corpo. Por fim, senadora, gostaria de reafirmar a importância de momentos como essa sessão solene, onde fortalece e valoriza o Outubro Rosa. Momento onde mulheres de vários segmentos da sociedade estão reunidas, dando uma demonstração plena de sororidade. Mulheres cuidando de mulheres. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua participação, doutora Andréia Regina da Silva Araújo, médica, especialista em oncologia ginecológica. É um prazer tê-la conosco aqui. Eu vou conceder a palavra agora à senhora doutora Lucy Xi,
que é médica especialista em oncologia clínica. Seja muito bem-vinda, doutora Luci. Bom dia a todos. Eu cumprimento a senadora Leila Barros, em nome de que eu cumprimento também toda a mesa. Gostaria de agradecer o convite. Eu falo em nome da ABAC-Luz, Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente com Câncer, fundada há 26 anos, e em nome também do Oncoclínicas, que me permitiu estar aqui. Também em nome da nossa presidente aqui presente, Maraísa Helena. O Outubro Rosa é uma data comemorativa, é um mês comemorativo, mas, na verdade, nós sabemos que a prevenção precisa ser constante, mensal. Todos nós devemos aprender o autoexame e propagar o autoexame, como se autoexaminar, porque nós vamos ao médico a cada 6 meses, a cada ano, mas estamos conosco todos os dias. Nós sempre vemos que há mais de 50 anos que a estatística não muda. A maioria das pessoas que chegam ao SUS chegam em estágio mais adiantado, quando a curabilidade é menor. Foi feito um estudo que de quando começou a pandemia até 2023, esse trabalho foi até publicado, aumentou-se o diagnóstico avançado, estadiamento 3 e 4, em 26%. Então, nós temos que perguntar qual é a causa, por que continuamos a ter diagnósticos em estágio avançado no SUS. E não só no SUS, também vemos em consultório particular. Então, é sempre a minha pergunta ao me deparar com uma paciente nova de câncer de mama. E a resposta sempre é a mesma. Não é a falta de informação, não é a falta de cultura. Temos mulheres da área de saúde, com diagnóstico avançado. Não é falta de acesso, não é falta de informação. Então, o que está levando as mulheres a ter o diagnóstico adiantado? E o que nós vemos é um sentimento que não muda. O câncer, ele teve um estigma, que agora está mudando, um estigma muito forte, de sofrimento, dor e morte. Então, todos nós temos muito medo do câncer. As pessoas têm medo do câncer e, através do medo, fazem um processo de negação, né? Porque eu sempre fui uma pessoa boa, eu nunca fiz mal a ninguém, eu não mereço, eu rezo todos os dias, eu vou à igreja toda semana. Então, esse processo de negação vai levando ao adiamento da procura ao médico, né? Ou muitas vezes também a pessoa dá prioridade a coisas que ela acha ser prioritário à sua saúde. Meu marido está
doente, eu tenho 4 filhos, quem vai trabalhar? Então, mas ela não pensa que se ela estiver doente também nada vai acontecer. Então, nós temos que combater esse medo, usar toda a mídia, usar as plataformas digitais. Vamos falar sobre o medo, combater o medo. Assim, nós vamos começar o primeiro passo para a prevenção. A Bacilus trabalha com prevenção de câncer de mama, realizando palestras educativas, também campanhas de prevenção em áreas carentes mensais, onde nós damos oportunidade àquelas pacientes que não sabem nem como procurar a UBS, né? Nós examinamos e todos os casos suspeitos são encaminhados para mamografia e ecografia, e se confirma a suspeita, vai para a biópsia, e da biópsia vai para o exame histopatológico, exame imunohistoquímico, todos os exames necessários para o estadiamento, para ver se houve disseminação ou não, o pré-operatório e o risco cirúrgico. E essa paciente que é acolhida pela BAC, ela tem uma pasta completa, nada faltando para iniciar o seu tratamento no SUS. Infelizmente, nós somos pequenas, mas aonde nossos braços alcançam, nós estamos há 26 anos trabalhando e salvando algumas vidas, além do trabalho de acolhimento no Hospital Regional de Taguatinga, na área da oncologia, onde oferecemos as pequenas necessidades, as perucas que são emprestadas, porque elas são devolvidas e reemprestadas. A campanha de fabricação de perucas, também campanha de lenços, bonés, almofada coração para as mastectomizadas e que fazem o esvaziamento axilar. E, além de tudo isso, o lanche especial, a comemoração das festividades importantes. Então, a Bacilus, ela convida a todas as entidades, que trabalham em prol da prevenção e do apoio ao paciente com câncer, a se unirem. Somos várias em Brasília. E o câncer está aumentando, são 1.030 casos por ano só no DF, para que a gente se una e que a gente possa fazer ainda mais pelo paciente que necessita. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos a sua participação, doutora Lucy Xi. É um prazer. Ela é pequenininha, mas é uma gigante, né? A fala. Parabéns, eu queria agradecer a todas as doutoras que estão aqui conosco nessa importante sessão. Eu gostaria de cumprimentar os arquitetos suíços da AIA, que é o Instituto Americano de Arquitetura. Sejam muito bem-vindos. Welcome. E eu gostaria agora de passar a palavra para a doutora Daniele Laperche, né, que é médica especialista em oncologia. Seja muito bem-vinda, Daniele. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a senadora Leila Barros pela oportunidade de estar participando aqui dessa sessão especial e a todas as membros da mesa. Então, passei minha vida focada realmente no tratamento do câncer de mama. E no último ano eu tive também o desafio de tratar minha mãe. E o que eu queria colocar para todo mundo se conscientizar, por que desse Outubro Rosa, por que discutir isso? Quando a gente fala em números, a gente fica um pouco perdido para se localizar nesses números, né? Mas a incidência do câncer de mama no Brasil, ela gira entre 1 caso a cada 12 mulheres e 1 caso a cada 8 mulheres em algumas outras regiões. Então, fatalmente, todos nós vamos conviver com mulheres que estão passando ou vão passar por um tratamento de um câncer de mama. É uma incidência muito alta e existe muito a ser feito. Se nós não começarmos a agir de forma
mais antecipada, as estatísticas estão nos mostrando o aumento de incidência do câncer em todas as faixas etárias e um aumento um pouco mais acelerado nas faixas etárias mais jovens. Infelizmente, o rastreamento dessas faixas etárias no sistema público de saúde das pacientes mais jovens, ele não é contemplado. As mulheres abaixo de 50 anos só conseguem fazer a mamografia se tiverem algum sintoma. E a gente sabe que as chances de cura são altas nas fases iniciais. E a imensa maioria dos casos em fases iniciais não trazem nenhum sintoma. Nós precisamos ter o autoconhecimento, o autoexame é de grande importância, mas o autoexame, ele pega lesões que já são palpáveis, que já são mais avançadas. As lesões realmente mais fáceis de tratar, com maiores chances de cura, elas não trazem simplesmente nenhum sintoma. Por isso a importância da realização de mamografia de rastreamento. Conhecer as mulheres de mais alto risco também é uma coisa de grande importância que pode mudar o nosso cenário. Nós discutimos isso porque, enquanto nós temos um sistema privado, a grande maioria dos casos da doença, de diagnóstico de doença em estadios 1 e 2, que são os que têm realmente melhores resultados de tratamento, no serviço público, nós temos 55% dos diagnósticos de estadios 3 e 4. São estadiamentos mais difíceis de tratar, que levam a tratamentos mais agressivos. No estadio 4, nós já não temos mais uma perspectiva de cura dessa paciente. Nos estadios 3, nós dependemos de cirurgias mais agressivas, maiores doses de quimioterapia e radioterapia, e uma paciente com mais sequelas, maior carga de tratamento. E, sem sombra de dúvida, isso tudo está girando em torno de custos. Ao mesmo tempo, nós também nunca convivemos com tantas mulheres curadas da doença. Cada vez mais essas pacientes, elas precisam de uma atenção especial. Nós precisamos pensar em como essas mulheres vão ser reinseridas no mercado de trabalho. Como é que elas vão ter todas as suas sequelas físicas e psicológicas tratadas? Porque o tratamento acaba, mas essa paciente, ela nunca mais vai deixar de ser uma paciente oncológica, por mais que ela esteja curada. E o sistema hoje, ele ainda não recebe essa paciente e tem programas específicos para elas. Elas ficam perdidas. Sim, depois do tratamento. E elas merecem uma atenção por tempo indeterminado, porque realmente ela passou a ser uma paciente diferente. E a inclusão de estratégias para a identificação das pacientes de alto risco. Nós precisamos discutir a inclusão universal de testes genéticos, pois identificar as pacientes de mais alto risco permite que nós façamos exames mais efetivos e com mais diagnósticos precoces em pacientes que têm uma probabilidade muito mais alta de desenvolver a doença. Toda essa discussão visa pensarmos em realmente mudar o nosso cenário de diagnósticos tardios. Infelizmente, o Outubro Rosa, ele não é de grandes comemorações, nós temos uma legislação quase perfeita no sistema público, mas, infelizmente, ela ainda não é aplicada. E acho que o nosso trabalho maior hoje é em realmente estudar formas, por mais desconfortável e difícil que seja esse debate, de aplicar as leis que já existem, né? A lei dos 60 dias, ela é muito mal aplicada ainda, por muitas vezes dificuldades de verba mesmo, ampliações dos serviços para receber esses casos e conseguir cumprir esse prazo. E nós precisamos trabalhar isso. Nós temos medicações para pacientes metastáticas que já foram aprovadas pela Conitec, que estão completando já 900 dias de aprovação e ainda por não ter tido a implementação da PCDT, ainda não estão disponíveis para as pacientes. Esse tempo perdido são pacientes que não recebem um tratamento que foi mais efetivo, que já passou por todas as vias burocráticas para sua aprovação e que não conseguem tomar a medicação por essas questões. Então, nós precisamos discutir esses assuntos difíceis. O Outubro Rosa não é um mês de comemoração somente, ele é um mês realmente de trabalharmos os problemas de uma coisa que é a realidade de todo o Brasil. Realmente é um problema de saúde pública, de custos bastante elevados e que atinge todas as mulheres estão sujeitas. Nós temos realmente as questões de disparidades de atendimento, tanto de serviço público e privado, das questões raciais, mas temos que entender que o câncer de mama pode atingir qualquer mulher. Tá? O simples fato de ser mulher já coloca ela em risco da doença. Então, por isso que esse debate ele é tão importante. E eu agradeço imensamente a oportunidade de falar sobre isso, porque eu acho que realmente esses momentos que trazem essa chance, trazem à luz de discutir todas as nuances do tratamento e do diagnóstico do câncer de mama e que tem potencial para mudar um pouco a realidade do nosso país. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Daniela Lapeste. A senhora fez uma denúncia preocupante aí com relação a essa medicação, 900 dias já. Nós vamos ter que conversar com o Ministério a respeito dessa situação.
Bom, eu gostaria de registrar a presença das senhoras e senhores presidentes e representantes de associações, instituições, conselhos e organizações de saúde, a senhora encarregada de negócios da Embaixada da Síria, Aka Bishari, o senhor terceiro secretário da Embaixada da Zâmbia, José Kabucha, e a senhora presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Distrito Federal, a Cláudia Alcântara. Também gostaria de cumprimentar a senhora Mariana Cândido, que é Miss Teen Model Brasil de Taguatinga, que no próximo ano representará o Brasil no concurso internacional. A todos o nosso muito obrigada pela participação, assim também como o grupo de arquitetos suíços da AIA, que é o Instituto Americano de Arquitetura. Sejam muito bem-vindos. Welcome to Brazil. Eu vou conceder a palavra agora à senhora doutora Joana Jecker, né, que é presidente da Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, a Recomeçar. Seja muito bem-vinda, Joana. Bom dia a todos e a todos. É uma grande honra estar aqui. Cumprimento a querida senadora Leila Barros pela organização deste evento, Ilana Trumpka e a todos que estão na mesa. A fala da doutora Daniele foi muito oportuna. Nós realmente temos muitos desafios nesse Outubro Rosa. É um mês de celebração, mas é um mês de luta, um mês de lutarmos por políticas públicas, pela implementação das leis vigentes e por melhores condições de vida para as mulheres com câncer de mama no nosso país. Eu sou Joana Jecker, tive câncer de mama aos 30 anos de idade, também sou uma órfã do câncer de mama, também perdi a minha mãezinha pela doença, depois de 6 anos lutando. Então, é com muito prazer que eu estou aqui hoje para falar desse tema tão importante. A Recomeçar, a Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, a ONG que eu sou fundadora, atua aqui no Congresso Nacional desde 2011, senadora Leila, no fortalecimento de políticas públicas. A Lei dos 30 dias, que a senhora falou muito bem, foi uma lei que nós lutamos arduamente durante quase 2 anos, inclusive com o apoio da senhora, para que nós conseguimos aprovar essa lei e virasse uma lei tão importante, né, no combate ao câncer no nosso país. Mas, infelizmente, a legislação é muito boa, temos várias leis de combate ao câncer, mas realmente já foi falado aqui por diversas pessoas que leis não são implementadas ainda. E o que falta? Eu acho que falta vontade política, acho que falta envolvimento da sociedade, senadora Leila. Temos que ter mais parlamentares como a senhora engajados nessa luta, mais parlamentares que tenham o combate ao câncer como uma prioridade. É isso que necessitamos. Necessitamos que essa doença seja vista como uma prioridade na nossa sociedade, não é mesmo, Ilana? Como você mesma falou. A gente trouxe a exposição Mulheres em Niemeyer, a gente traz todo ano exposições aqui para o Congresso, é justamente nesse intuito de fortalecer essa agenda, fortalecer essa causa, mostrar para os nossos legisladores a importância de combater a doença nos seus estados, nos seus municípios. E é por isso que a gente vem falar hoje, chamar vocês, municípios, gestores, parlamentares, prefeitos. Os prefeitos é que cabe a implementação das políticas públicas nas suas cidades. Então, toda a sociedade tem que se engajar nessa luta, senadora. Não é uma luta só aqui do parlamento, é uma luta de toda a sociedade. Todos vocês que estão em casa, você também tem responsabilidade nessa luta contra o câncer. E a gente está aqui justamente para trazer toda a sociedade juntos, lutando juntos para poder implementar as políticas públicas já vigentes, porque a gente cobra sempre do Ministério da Saúde, mas não é só a responsabilidade do Ministério, é de toda a sociedade, dos prefeitos, dos governadores. Todos nós temos que se engajar de alguma forma, porque podemos e devemos, de alguma forma, contribuir para essa luta, que é de todos nós, porque o câncer pode atacar, pode acometer qualquer mulher, qualquer homem, em todas as idades, em todas as classes, por isso que é necessário combater essa doença. E eu trouxe aqui o folder da exposição. Aqui tem alguns dados que realmente são alarmantes. A cada 30 minutos, uma mulher morre pelo câncer de mama, uma doença que tem até 95% de chance de cura. Então, a gente está combatendo de forma errada. A doutora Daniele falou que o tratamento do câncer, né, o diagnóstico é cerca de 40% a 50% estágio avançado. Isso não é possível. A gente está com a política pública muito avançada em termos legislativos, então a gente tem que realmente implementar. E a gente propôs uma forma, né, senadora, no evento que teve no lançamento do Outubro Rosa, que é de minimizar esses gargalos, que o maior gargalo do tratamento oncológico atualmente é o diagnóstico.
demora, de acordo com a auditoria do Tribunal de Contas, de 100 a 180 dias para se fechar um diagnóstico. Imagine, 6 meses, a doença avança a cada dia, ela não espera. Então, há por isso a necessidade de celeridade nesse tratamento. Por isso que a gente está aqui hoje, para poder chamar todos vocês para combater essa doença. E, além disso, a gente vê que, realmente, a lei dos 30 dias, que foi uma conquista muito grande, precisa realmente ser implementada. Então, qual é a forma que a gente propôs de minimizar? A criação de centro de diagnóstico, porque o diagnóstico do câncer demora até 6 meses, porque são muitas as etapas que a mulher tem que passar, desde a suspeita, quando ela vai no posto de saúde, aí vai encaminhar para o exame, uma mamografia, ecografia, e aí demora para fazer o exame. Aí, quando sai o resultado, volta no médico, o médico encaminha para o especialista, faz mais exames complementares, depois é encaminhada para o oncologista. Então, são muitas dessas etapas. E o centro de diagnóstico do câncer, com resultado no mesmo dia, vem a minimizar essas etapas, vem a encurtar essas etapas para que essa mulher realmente consiga celeridade em todas as etapas do diagnóstico e inicie o quanto antes o tratamento. Então, a gente deixa aqui uma provocação para os parlamentares, a senadora Leila já ficou interessada no assunto, é que seja criado um projeto de lei que determine que haja centro de diagnóstico do câncer com resultado no mesmo dia em cidades que tenham até mais de 100 mil habitantes, são cidades que já dispõem de mamógrafo. Então, a gente pede aqui que todos vocês, parlamentares, que estejam nos ouvindo, que se interessem pelo assunto, que provoquem os seus prefeitos, os seus governadores, para que a gente consiga ter centro de diagnóstico, o resultado do câncer no mesmo dia. E é possível sim, gente. Eu tive diagnóstico do câncer há 17 anos na Austrália, eu tinha 30 anos de idade, e eu consegui o resultado no mesmo dia. Cheguei na clínica com nódulo palpável, foi feito o exame clínico, foi feita uma mamografia, mamotomia, me pediram para aguardar, e eu aguardei cerca de 1 a 2 horas, e já saí da clínica com o resultado que eu tinha câncer de mama. E eu tive o triplo negativo, o mais agressivo de todos. E eu iniciei rapidamente o tratamento. Voltei para o Brasil, o SUS me acolheu, por isso a gente está fortalecendo o SUS. O SUS é maravilhoso, senadora, só que a gente tem que ter ações de fortalecimento, a gente tem que ter mais recursos para a saúde pública. A gente realmente tem medicamentos maravilhosos incorporados e que não estão sendo disponibilizados por falta de recursos, por falta de vontade. Então, a gente precisa realmente mudar esse cenário do atendimento do câncer no Brasil, porque as mulheres estão morrendo. E todos queremos e merecemos viver. E realmente, a medicina já avançou muito, o que basta realmente é que o câncer seja uma prioridade. E eu não me canso de vir aqui nessa tribuna, vim ano passado e vim esse ano novamente, para chamar toda a sociedade para lutar junto. Vamos juntos, gente, por favor, vamos juntos contra o câncer. É possível vencer essa doença. Eu e essas mulheres lindas de rosa da Recomeçar, a gente é prova disso. Minha mãe, ela faleceu, mas muitas mulheres são sobreviventes. Só que necessitamos de atenção, necessitamos de políticas públicas, necessitamos de apoio de toda a sociedade. Então, eu venho aqui agradecer a senadora Leila Barros. Muito obrigada, você é maravilhosa. Obrigada por poder nos ajudar dia após dia, anos após anos. Sempre que a gente procura a senadora, ela nos acolhe com muito carinho, muita atenção. Precisamos disso, de ter parlamentares como a senhora. Muito obrigada a todos e a todas. Estamos aqui lutando por mais e mais vidas. A gente quer diminuir a taxa de mortalidade pelo câncer no Brasil. Temos uma alta taxa de mortalidade pela doença e podemos mudar esse cenário. Muito obrigada a todos e viva a vida! Nós que agradecemos pela sua luta, Joana, e de todas aqui as mulheres. Nossa, que prazer ter uma mesa com tanta força, com tanta representatividade, com tanta história, tanto engajamento, envolvimento nessa causa que é muito importante. Nós ouvimos aqui hoje representantes da nossa saúde, da nossa ciência, do Poder Executivo, a nossa secretária-geral da mesa. E, nesse momento, eu vou conceder a palavra a ativistas digitais que utilizam as mídias sociais para conscientizar seus seguidores sobre a importância da prevenção e do combate ao câncer de mama. Eu gostaria de ouvi-las, eu acho que é muito importante a gente ouvir os relatos e esse trabalho que elas fazem nas redes sociais. Eu vou conceder a palavra agora, primeiramente, para a Andressa Carvalho, por 3 minutos. Seja muito bem-vinda, Andressa. Não? Pode vir aqui. Gente, eu estou muito chique.
Bom dia, minhas perfeições, minhas pleníssimas mulheres. Que incrível estar aqui. Eu fico muito feliz e lisonjeada pelo convite da senadora Leila Barros. E eu, como influenciadora social, possuo um público de mais de 5 milhões de pessoas nas redes sociais. E eu venho aqui para falar sobre a importância da influência, né, da divulgação, porque a gente está diante de números extremamente alarmantes no que tange ao câncer de mama, né? Só no passado nós tivemos aí 73 mil diagnósticos. E essa informação está chegando até essas mulheres, a informação está chegando até as pessoas. E eu, como uma influenciadora, converso diretamente com o público mais jovem. Acho que isso deve ser levado até para o ensino básico, da importância. E quando a gente fala de ensino básico, a gente pega também aquela menina que se depara, que está num cenário familiar, dependendo do recorte social de onde ela vem, sobre as questões de tabu, porque, infelizmente, nós mulheres, desde pequenas, nós enfrentamos também a questão do tabu, de não falar muito sobre nosso corpo, de conhecer o nosso corpo, né? E essa informação, não só do exame que a gente precisa fazer para a prevenção do câncer do colo de útero, mas também para o câncer de mama, tem que ser dita desde pequeno, desde o ensino básico. Isso tem que ser levado às escolas, para o ensino fundamental, para os jovens, para que a gente tenha essa ciência desde cedo. É como se fosse um ritual. O jovem conhece sobre isso. E na internet se fala muito também, né, no cenário feminino, sobre os recortes sociais dessas mulheres. A informação está chegando até essas mulheres. Essa mulher do interior do Brasil, em algum município, tem acesso a um centro clínico público. Então, é importante que a saúde pública chegue a todas as mulheres, não importe qual seja o seu recorte social, não importe também a sua idade. E quando a gente fala de Outubro Rosa, que é importante falar sobre a conscientização do câncer de mama, a gente precisa também falar das mazelas sociais que nós mulheres enfrentamos. É falar também sobre feminicídio, é falar também sobre o etarismo, porque, infelizmente, falar de câncer de mama liga também ao etarismo, que, infelizmente, muitas mulheres sofrem. E a gente precisa quebrar esses tabus, a gente precisa quebrar esses estigmas e colocar a mulher, de fato, nas políticas públicas brasileiras. Essa é a minha fala. E aí, para finalizar, eu falo uma coisa muito importante para vocês verem o poder da influência de um influenciador. Se a conscientização do câncer de mama fosse divulgado como é divulgado, por exemplo, jogos de cassino, com certeza nós não teríamos esses números alarmantes que nós temos hoje. Então, para vocês entenderem sobre a questão da influência, e é aqui que eu vou finalizar a minha fala, e muito obrigada a todos aqui. Obrigada, Andressa, por estar conosco aqui nessa sessão. Grata pela fala. Eu vou passar a palavra agora para a Gabriele Calmon. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, me chamo Gabriele, eu tenho 25 anos, sou influenciadora aqui em Brasília, Distrito Federal, e ano passado eu perdi a minha mãe para o câncer de mama. Foi um diagnóstico um pouco tardio, né? Ela tinha a pele com uma áspera, né? Como se fosse uma casca de laranja mesmo, e aí a gente foi ao SUS, tivemos todas as consultas e, infelizmente, ela descobriu um pouco avançado. A gente entrou em tratamento, fizemos a químio, fizemos a rádio, mas a doença levou ela. E aí me gerou um certo tipo de desconforto em pensar em qual que seria a minha probabilidade de ter essa doença. E aí eu fui buscar entender melhor qual que seria o fator genético para que isso também me acometesse, né? Então, eu fui atrás de fazer exames, fiz um exame chamado mapa genético, como a doutora falou, que ele me mostra qual a probabilidade dos meus genes para ter câncer de mama também, né? E aí, deu positivo. Eu tinha uma probabilidade de 60% a 80% de chance de ter câncer de mama também. E isso foi uma coisa que, assim, me gerou um alerta muito grande, porque eu não sabia que esse tipo de exame existia. E quando chegou até mim, eu fiquei realmente, assim, feliz de poder prevenir esse câncer. E como é que é essa prevenção?
2 meses atrás, eu fiz uma cirurgia que chama adenomastectomia redutora de risco. E essa cirurgia, ela me possibilita tirar toda a minha mama natural para que eu coloque uma prótese, e aí as minhas chances de 60% a 80% caíram para 10%. Então, eu trato sobre esse assunto no meu Instagram, eu trato sobre saúde, sobre hábitos, né, que a gente realmente... Eu realmente mudei, assim, a minha cabeça completamente depois de realmente receber que eu tinha esse gene BRCA2. E aí, esse BRCA2, ele também é forte para câncer de mama, ovários, pele e pâncreas. E aí tem outros tratamentos que a gente faz para prevenir, mas graças a Deus, hoje, aos 25 anos, já fiz uma cirurgia, minha chance já diminuiu bastante. Eu levo essa informação para outras pessoas também, através das minhas redes sociais, para conseguir realmente fazer com que as pessoas se conscientizem, né? E salvar várias vidas aí futuramente. Muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Nós que agradecemos o seu relato, Gabriele, a sua história. Parabéns pela consciência já tão jovem, né? Um exemplo para as demais mulheres que, enfim, tão jovens quanto você, que precisam procurar realmente se informar mais. É uma oportunidade única que nós estamos tendo aqui nesse momento digamos, dessa interação de gerações, que é muito importante. Parabéns, parabéns mesmo. Vou passar a palavra agora para Micheline Ramalho. Olá. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite à senadora Leila de estar aqui. E eu sou Micheline Ramalho, sou influenciadora digital e eu sou curada de um câncer de colo do útero há 6 anos, né? Descobri em 2018, foi muito recente, não foi por falta de preventivos, tinha 6 meses que eu tinha feito o meu último preventivo e pegou todos de surpresa, né? E aí eu resolvi usar minhas redes sociais para trazer isso e abordar esse assunto que até então ainda é muito delicado, principalmente porque está totalmente relacionado ao HPV. Então, eu usei minhas redes sociais e a força que eu tenho, através das minhas redes sociais, para trazer o meu tratamento, o meu dia a dia, que foi fazer realmente o tratamento completo, radioterapia, quimioterapia e bracterapia. Então, ali eu consegui alcançar muitas vidas, muitas pessoas, trazendo qual seria a maquiagem para a 6ª quimioterapia. É forte, é muito forte. Porém, eu consegui trazer muita conscientização através das minhas redes sociais e estou aqui curada já há 6 anos e abordando agora, pós-tratamento, todos os efeitos colaterais pós-tratamento oncológico que nós temos, né? Que seria a menopausa precoce e muitas pautas importantes que também são abordadas dentre as minhas redes sociais. E é isso, gente. Contei um pouquinho do meu testemunho aqui para vocês. Se cuidem, né? Além do Outubro Rosa e observem muito a questão do seu corpo, né? Seu organismo, ele diz muito sobre tudo o que está acontecendo e só você pode mudar a sua história através dos seus preventivos e diagnósticos precoces. É isso. Obrigada mais uma vez. Grata, Micheline, pelo seu testemunho, sua presença, as 3, né? Tanto a Andressa Carvalho, Gabriele Calmon e Micheline Ramalho, por estarem aqui conosco, assim como as nossas debatedoras aqui nessa manhã tão importante, em que a gente comemora o Outubro Rosa, mas a gente trata mais por ser um mês de conscientização, não só do câncer de mama, mas também do colo, né? Colo uterino. Obrigada, Micheline. Bom, toda vez que eu saio de uma audiência como essa, de uma sessão especial, eu saio muito reflexiva, né? Porque o nosso papel, né, Ilana? Ilana está todo dia aqui junto com os nossos servidores. A sociedade traz as demandas e nós voltamos para os nossos gabinetes, para as nossas comissões. Eu, particularmente, em nada que eu faço aqui, eu passo em vão, né? Eu sempre estou aprendendo, eu sempre estou buscando, junto com a minha equipe, saber o que podemos fazer. Eu quero agradecer imensamente a presença de todas vocês e todos vocês, os homens também que estão aqui conosco, os relatos, as doutoras aqui que vieram, né,
dar um puxão de orelha na mulherada, na verdade é isso também, que é muito importante, a gente se cuidar um pouco, da gente se valorizar, da gente se amar. Família é importante, mas uma família feliz depende de uma mulher feliz. É a mulher que cuida da família, com todo respeito aos homens, é a mulher que cuida da família. É a mulher que cuida dos pais idosos, é a mulher que cuida dos filhos. E para nós termos uma sociedade feliz, uma sociedade próspera, nós temos que cuidar com mais carinho das nossas mulheres. Então, volto para o meu gabinete, certamente os senadores que estão presentes, que estão acompanhando essa sessão, porque eu sei que, se não estão aqui acompanhando, tem os assessores que estão acompanhando. Vamos voltar para os nossos gabinetes e pensar na questão de orçamento. Porque, por mais que tenhamos uma legislação robusta, como a doutora Daniele falou, falta muito para nós em termos de investimento. Mas eu quero ressaltar que, além de investimento, a desorganização, a falta de planejamento também peca muito na questão de termos aquela política pública eficiente lá na ponta. A gente precisa realmente cobrar mais os nossos gestores públicos, né? Poder executivo, poder legislativo, mas os gestores públicos da área de saúde, nós precisamos cobrar mais planejamento e melhor organização na aplicação desses recursos. Não adianta que a gente está aprovando recursos e recursos e não estarmos atentos a essa fiscalização de como isso está chegando na ponta. Então, é uma reflexão que fica para mim, volto para o meu gabinete, enfim, para os debates da casa, revitalizada. E agradecendo ao presidente Pacheco, né, a oportunidade, como sempre, um presidente que nos dá muita tranquilidade para que a bancada possa atuar nas inúmeras pautas. Porque pauta de mulher, eu quero dizer para vocês, não é só pauta da mulher, né? A gente trata de tudo aqui, economia, educação, a saúde, tudo é pauta que é importante para as mulheres, oportunidades para os nossos filhos, mercado de trabalho, as nossas creches, enfim, a nossa saúde. Tudo isso é muito debatido aqui nessa casa e eu quero agradecer também a minha bancada, a bancada feminina do Senado, também da Câmara, por estarem sempre atentas e aguerridas nesse trabalho. E nada mais, né, cumprindo a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, agradecendo mais uma vez, de forma muito humilde, a fala e a presença das personalidades que nos honraram com suas participações. Eu convido a todas, né, inclusive para tirar uma foto ali, e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. Cuidem-se, mulheres, cuidem-se. Havendo número regimental, declaro aberta a 70ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data de 22 de outubro. A aprovação da ata. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação das atas número 57, 58 e 59, realizadas em 15 e 16 de outubro. As senhoras e senhores senadoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário Oficial.
Eu gostaria de prestar aqui alguns esclarecimentos. No dia de ontem, senador Exaussi, eu conversei com o senador Vanderlan, que então me solicitou que presidisse essa reunião em parceria com Vossa Excelência para darmos curso às deliberações que faríamos no dia de hoje, inclusive sobre um requerimento de autoria da senadora Damares e pedindo que eu conversasse com a senadora Damares, inclusive para que transformássemos o requerimento de convocação em convite, o que a senadora Damares imediatamente concordou, porque é praxe na Comissão de Assuntos Econômicos essa transformação de convocação para convite em caso de ministros. E, ao mesmo tempo, acabei de tomar ciência que outra senadora entrou também com um requerimento em igual sentido, mas já como convite. Portanto, vamos votar conjuntamente os dois requerimentos. Entendo também que a pauta estabelecida para o dia de hoje, portanto, será o item 1 de autoria do senador Esperidião Amin, Jorge Seife e senadora Ivete Silveira, relatado pelo senador Laércio Oliveira, e eu farei uma inversão da pauta, se o senador Exaussi concorda, para que eu possa relatar o projeto de minha autoria no item 2, já que ele não é terminativo, e logo a seguir, então, daremos curso à pauta, fazendo com que o item 2 se torne o item 3, o item 3 se torne o item 4, o item 5 se torne o item 2 e o item 6 se torne, permaneça como o item 6, que é exatamente o requerimento da eminente senadora Damares e da outra senadora Augusta Brito. Dos objetivos e diretrizes da reunião. A presente reunião é destinada à deliberação destas matérias e requerimentos apresentados à comissão. Ocorre que de modo semipresencial e contará com a possibilidade de senadores, e aqui eu vejo que a própria senadora Damares já está conosco aqui remotamente, o senador Esperidião Amin já está também conosco remotamente, já está com a mão levantada, e logo a seguir passarei a palavra ao senador Esperidião Amin. Com as possibilidades de votarem por meio de aplicativos do Senado Digital em caso de deliberações nominais. Aqueles que não conseguirem registrar seu voto no aplicativo serão chamados para que declarem verbalmente sua preferência e seu voto. As inscrições para uso da palavra podem ser realizadas por meio de recurso de levantar a mão, como fez já o eminente senador Esperidião Amin, ou no chat da ferramenta para os senadores que participam remotamente. Então, eu passo inicialmente a palavra ao senador Esperidião Amin. As especificidades. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria de apenas pedir um esclarecimento. O item 1, que está apenas em caráter de turno suplementar, uma vez que houve acordo, será votado logo depois do primeiro, que foi o seu pedido? Perdão, o primeiro item, que é o item exatamente do PL 6012, será o item 1. A inversão que fizemos é com relação ao item 2. Pois não. O item 1 nós vamos votar normalmente, como está pautado. Aí no item 2 faremos a inversão com o projeto da senadora Damares, para que o senador Exaussi assuma a presidência e eu possa relatar, e aí eu volto a assumir a presidência para poder dar curso à sessão de hoje. Muito obrigado, está esclarecido. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Presidente. Com a palavra, senador Exaussi.
gostaria de fazer aqui algumas observações. Bem, primeiro, quero aqui registrar que no plano de trabalho que nós elaboramos do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, aqui na CAI, nós estabelecemos, inclusive, a leitura do relatório do grupo hoje, dia 22. Mas a pedido do presidente Vanderlan, em função da questão remota, que as pessoas estão ainda no segundo turno das eleições, pediu que eu adiasse a leitura para a próxima semana. Então, na terça-feira, nós faremos aqui a apresentação. Foram 21 audiências públicas, das quais muitas observações importantes, né, que nós vamos colocar no relatório, algumas propostas, inclusive, de mudança. Então, para alertar os membros da CAI, que na terça-feira, então, nós faremos a leitura de todo o relatório do grupo de trabalho. Mas também quero informar, presidente, e pedir o apoio de Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é membro da CAI, inclusive, né, poderia também ser o relator aqui sem nenhuma dificuldade. Mas eu fiz um requerimento e devo colocar em votação também na terça-feira. Vou pedir o presidente Rodrigo para votar, porque é o seguinte: essa matéria tributária, o PLP 68, aqui no regimento do Senado, o artigo 99, diz assim: a Comissão de Assuntos Econômicos compete opinar sobre proposições pertinentes a seguintes assuntos. Tem vários itens. O item 4 diz assim: tributos, tarifas, empréstimos compulsórios, finanças públicas, normas sobre direito tributário, financeiro, econômico, orçamentário, juntas comerciais, conflito de competência entre os estados, municípios, Distrito Federal, dívida pública, fiscalização e tal. Então, é uma coisa assim muito importante, em termos de mérito, passar por essa comissão. Eu sei do interesse, né, de votar essa matéria com muita urgência, e nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, não é postergar ou dificultar a aprovação, muito pelo contrário, mas acho que Vossa Excelência poderia, nessa comissão, inclusive, conversando lá com o presidente, relatar aqui também. Por mais que a gente tenha feito 21 audiências públicas, são tantas observações que essa comissão precisaria deliberar sobre elas. Assuntos assim, e Vossa Excelência deve ter acompanhado algumas das audiências. Eu sempre fiz questão de pedir para todos os segmentos, olha só, foram 21 audiências, em média 12 segmentos que apresentaram, então dá o quê? 21, mais quase 400 segmentos foram ouvidos aqui. Então, a gente vai apresentar um relatório bem consistente. Eu pedi que todo mundo apresentasse a emenda, colocando no texto da Câmara a sugestão e uma justificativa muito óbvia e didática, que qualquer parlamentar pudesse entender sobre isso, porque a gente sabe que é uma matéria complexa, né? Nem todo mundo é especialista nisso, mas na prática mexe no bolso de todo mundo. Então, só pedindo a Vossa Excelência, né, o apoio, porque eu vou pedir para votar, mas eu acho que é uma coisa tão óbvia que deveria passar aqui. E assim, aproveitando todas as audiências, né? Então, só para dizer a Vossa Excelência que eu apresentei esse requerimento e dia 29, terça-feira, a gente faz a leitura do relatório. Senador Exauci, eu vou fazer o comentário não na qualidade de presidente da CAI, porque este comentário cabe ao nosso eminente senador e presidente efetivo da CAI, o senador Vanderlan. Primeiro, reconhecer o belíssimo trabalho que sempre foi feito pela CAI, seja sob a coordenação do senador Efraim Filho, quando da emenda constitucional, seja agora sob a sua coordenação enquanto regulamentação da reforma tributária. No entanto, Vossa Excelência, tanto quanto eu, sabe que cabe ao presidente Rodrigo Pacheco, no seu despacho, definir a tramitação das matérias nas comissões, de acordo com o entendimento da mesa. À época, o senador Rodrigo Pacheco fez um despacho para a tramitação
exclusiva na Comissão de Constituição e Justiça, dando à CAI a mesma formatação que foi dada na emenda constitucional, que performou muito bem. Eu acho que o trabalho que a CAI desempenhou sob a coordenação do senador Efraim fez importantíssimas e relevantes recomendações à emenda constitucional. Muitas das propostas oriundas da CAI foram absorvidas pela CCJ, entraram no texto do relatório da Comissão de Constituição e Justiça, foram aprovadas na CCJ e depois confirmadas no plenário, numa ampla negociação com os partidos, com as lideranças e com os senadores e senadoras do nosso plenário, o que acabou viabilizando o voto majoritário que aprovou a emenda constitucional. No processo de emenda constitucional, como nós sabemos, funciona o sistema de peso e contrapeso no sistema bicameral entre Senado e Câmara, ou seja, apenas aquilo que for convergente pode ser promulgado. Portanto, acabou havendo uma ampla negociação pelo presidente do Senado com o presidente da Câmara para que houvesse entendimento sobre o texto e que pudéssemos votar a matéria. Pois bem, assim foi feito e assim foi votada a emenda constitucional na Câmara, acordada com o Senado da República, o que viabilizou a promulgação da PEC. Neste caso do PLP, nós funcionaremos um pouco diferente, porque nós somos aí, no caso, a casa revisora. Nós teremos que negociar o nosso texto com a Câmara e com o Executivo. Por quê? Porque restará à Câmara a palavra final sobre o PLP. Diante da seguinte hipótese: o texto que veio da Câmara versus o texto que sairá do Senado, e a Câmara poderá optar ou por um ou por outro, de acordo com a maioria do entendimento do plenário da Câmara dos Deputados. E aí vai a sanção do senhor presidente da República, que sancionará com vetos ou sem vetos o projeto de lei de regulamentação que irá à sanção do presidente da República. Em função disso, o presidente Rodrigo chamou a si a negociação com todos esses poderes envolvidos, o Poder Legislativo, Câmara dos Deputados, Poder Executivo, Ministério da Fazenda, etc., e está na construção desse entendimento, para que as mudanças que, porventura, venham a acontecer no Senado sejam efetivas. Mas eu acolho a indicação de Vossa Excelência, semana repassada ou retrasada, no plenário, Vossa Excelência já se manifestou sobre o tema. O presidente Rodrigo Pacheco acolheu a posição de Vossa Excelência, mas não definiu sobre a matéria. Eu ainda não estive com o senador Rodrigo Pacheco, tendo em vista que sofri uma cirurgia de emergência na coluna para a remoção de uma hérnia de disco e um cisto, e eu estou com exatamente 13 dias de operado, mas já estou aqui, graças a Deus, bem melhor, e já podendo exercer as funções agora que estou efetivamente indicado e designado relator na CCJ. Tanto é que aproveito aqui até para dizer em antemão que hoje à tarde devo estar entregando à CCJ o plano de trabalho da reforma, da regulamentação da reforma tributária, para que amanhã, na sessão da CCJ,
ele possa constar em pauta. Estarei hoje com o presidente Rodrigo Pacheco tratando da matéria e vou ser, inclusive, portador da fala que Vossa Excelência executou ainda há pouco, para mais uma vez dizer ao presidente da sua pretensão. Mas recebo, acolho o registro e quero aqui destacar o importante trabalho que Vossa Excelência vem fazendo à frente como articulador aqui da Comissão de Assuntos Econômicos. Presidente, só um detalhezinho importante. Veja bem, na medida que um tema como este, de tamanha importância, e Vossa Excelência tem noção da importância da reforma tributária, mas o que acontece? Nem todo mundo está na CCJ. Nós temos diversos parlamentares que não são da CCJ. Não tem sentido uma matéria de tamanha importância ser votada em plenário, sem um debate maior. Evidente que quem participa da CAI, grande parte dos senadores tem uma tendência, conhece do meio, entende um pouco das matérias econômicas e financeiras e tal. Aqui é uma comissão de mérito. Então, o mérito da reforma tributária ela precisa ser discutida na CAI, e não na... mas foi feito várias audiências. Foi. A gente conclui aqui, mas eu acho que os parlamentares da CAI precisam se manifestar sobre isso. Vou colocar 2 pontos aqui que talvez a gente não tenha observado na emenda constitucional. Né? Porque um espírito da reforma não é quebrar ninguém, nem desativar qualquer atividade econômica. Mas eu posso dizer a Vossa Excelência que na área de terceirizados, vou dar um exemplo aqui no caso dos condomínios, só em Brasília tem milhares de condomínios. Essas empresas não vão mais prestar serviço para os condomínios, porque como não tem crédito de serviço, elas terão aí um aumento de 26% ou 25%, e na prática os condomínios passarão a contratar as pessoas diretamente e que não seja mais através de empresa. O simples, nós temos um problema sério, porque nós não podemos descaracterizar o simples. Estamos buscando alternativa, mas como a emenda constitucional proíbe qualquer incentivo ou até crédito presumido, fica difícil de você encontrar algumas soluções. Mas eu digo assim, é importante, em função da importância da matéria, que mais parlamentares participem. Então é só o apelo que eu faço. Vossa Excelência já se comprometeu a concordando que cada vez mais todos os parlamentares participem. Aliás, o plenário é a última instância no Senado, exatamente porque os 81 senadores lá estão representados e o plenário tem, de acordo com o regimento da Casa, espaço para os senadores apresentarem as suas emendas em tempo próprio. Isso, inclusive, gera a necessidade de que a matéria retorne à comissão para receber parecer de emendas apresentadas em plenário. Portanto, eu acolho a colocação de Vossa Excelência. O presidente Rodrigo Pacheco já está informado da pretensão de Vossa Excelência, mas, repito, nós estamos às vésperas do início do mês de novembro. O Senado da República anunciou, desde quando chegou esta matéria, em agosto, de que faria um esforço para fazer a votação desta importante matéria logo após o segundo turno das eleições, por entender de que é uma matéria exatamente que precisa da participação efetiva dos senhores senadores e senhoras senadoras, que não o faria em período eleitoral em função das ausências. O faria no regime de urgência, emergência, da necessidade que o país tem de poder receber essa regulamentação, mas, ao mesmo tempo, com a cautela e a responsabilidade de quem tem que entregar uma regulamentação que faça sentido e que esteja comprometida com os fundamentos de uma reforma que seja simplificadora, que seja neutra do ponto de vista tributário, que respeite a questão da segurança jurídica da matéria, da transparência e da questão federativa.
Tanto é que no nosso plano de trabalho nós estamos estabelecendo 2 reuniões temáticas no plenário, a pedido do presidente Rodrigo Pacheco, uma para ouvirmos os governadores que representam os estados e uma para ouvir representantes dos municípios através das suas entidades, com um número de representantes tanto para a federação quanto para a frente dos municípios, para atendermos os grandes, os médios e os pequenos municípios, com representação numa audiência pública em plenário, onde todos os senadores também participarão. Portanto, o presidente Rodrigo está com essa preocupação presente, mas, mais uma vez, acolho as palavras de Vossa Excelência. Mais uma vez quero aqui reconhecer o belíssimo trabalho que a CAI sempre tem trazido para a questão tributária, e nós estaremos aqui em sintonia com o presidente Vanderlan, com Vossa Excelência e com todos os membros da CAI, para que possamos aproveitar não só a sapiência, a sabedoria, o conhecimento, a experiência de vida dos senhores e senhoras senadores em relação à questão tributária. Eu, entendendo da matéria, vamos ao item 1, líder Otton, para podermos dar início à pauta deliberativa. O item 1 é um turno suplementar do substitutivo oferecido no projeto de lei número 6012 de 2023, que altera a Lei 13.999, de 18 de maio de 2020, que institui o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios e da outras providências. E a Lei 14.161, de 2 de junho de 2021, que institui e regulamenta o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, para assegurar que os recursos do PRONAMP sejam permanentes. A autoria são de diversos senadores, senador Espiridião Amin, senador Jorge Seife, senadora Ivete Silveira. Observação: até o momento não foram apresentadas emendas em turno suplementar. Portanto, a matéria ainda está em discussão. Esclareço que poderão ser ofertadas emendas ao substitutivo até o encerramento dessa discussão, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. Com algum senador deseja fazer uso da palavra, senador Espiridião Amin está com a mão levantada para fazer uso na discussão. Não é isso, senador Amin? O senhor pede a palavra para discutir a matéria. Com a palavra, o senador Espiridião Amin para discutir a matéria. Senhor presidente, na verdade, em primeiro lugar, quero agradecer pelas observações que Vossa Excelência fez. O projeto realmente está absolutamente pacificado e, salvo a apresentação de alguma emenda, eu creio que posso considerar que o governo, que tinha algumas questões a discutir, concordou. E o que nós podemos dizer, em resumo, é o seguinte: o PRONAMP foi uma extraordinária proposta apresentada na época da pandemia. O governo investiu quase 41 bilhões de reais para formar uma garantia de empréstimo à micro e pequena empresa. Com a baixa alavancagem, os bancos emprestaram 41,5, ou seja, emprestaram o dinheiro da garantia. Esse dinheiro está retornando. E a proposta original é que o retorno do dinheiro, ou seja, o pagamento dos empréstimos, que podem ser prorrogados em alguns casos, esse valor seria utilizado para amortizar a dívida pública. Ou seja, esterilizaria o programa.
E o próprio governo, com medo dessa esterilização, tomou iniciativa, senador Eduardo Braga, de destinar partes desse retorno para o Pé de Meia, que é um programa meritório, muito meritório, especialmente com vistas à profissionalização no ensino médio da nossa juventude. Ensino médio que hoje é alvo dos maiores percentuais de evasão. O que nós conseguimos fazer em acordo com o nosso líder, agora afastado e muito bem substituído pelo senador Otto Alencar, que deve ser também o cirurgião do tornozelo do senador Jacques Wagner. O meu receio é que o cirurgião possa prolongar por prazo indefinido, como muitas vezes mencionou Tarso Genro. O senhor lembra do que ele falava? Dos dotes de cirurgião do senador Otto Alencar. Eu sempre me coloquei em defesa do senador Otto Alencar, mas não posso deixar de registrar esse temor. Mas o que eu quero dizer, o acordo é o seguinte, coisa de Rio Jordão, né? Lado A e lado B do Rio Jordão. Pois é. 50% para o Pé de Meia e 50% para o microcrédito. Ou seja, foi feito esse acordo e eu espero que o senador Otto Alencar não questione o acordo que foi celebrado margens do Rio Jordão. E, sem dúvida alguma, muito necessário, haja vista, para concluir, que até nesse incidente de São Paulo, são recursos do Pronamp que serão utilizados para mitigar os prejuízos dos comerciantes com aquela queda de energia elétrica. Como no Rio Grande do Sul, então é um programa vivo, e mantê-lo vivo com esses recursos eu acho que é de interesse de todo o Brasil, repito, porque todos nós sabemos que o microempresário, o microcrédito, que se falam, afinal, um abastece o outro, são grandes geradores e mantenedores de emprego. Então, eu supondo que vai haver acordo, a começar pela atitude do senador Otto Alencar, que certamente vai preservar esse acordo feito com a liderança do governo, eu quero agradecer. E se por acaso houver alguma surpresa, eu vou procurar defender. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o senador Otto, eu queria fazer também um comentário. O Pronamp foi um programa aprovado aqui por esta casa para que tivéssemos um fundo garantidor que pudesse ser alavancado pelos bancos. Qual foi o grande equívoco do governo passado? O governo passado, em vez de usar o fundo garantidor como fundo alavancador de empréstimos e fazendo com que o fundo fosse apenas a alavanca do percentual de inadimplência, o que potencializaria em muito o tamanho do financiamento e o número de micro e pequenas empresas que fossem beneficiadas, permitiu que o fundo passasse a ser o fundo financiador. E aí o empréstimo passou a ser equivalente a R$1 que era representado no fundo garantidor. Ora, isso tornou o Pronamp efetivo, mas muito menor do que ele poderia ter sido. Agora, quando estamos restabelecendo o novo Pronamp, é fundamental, senador Otto, que o governo chame os bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, BASA, e faça com que esses fundos sejam efetivamente fundo garantidores. Ora, se a inadimplência no setor de micro e pequenas empresas representam 10% do fundo, portanto, ele pode ser multiplicado por 10. E aí, os 50% que será destinado ao Pé de Meia não fará
Nenhuma diferença para os micro e pequenos empresários, porque o fundo será multiplicado por 10. Portanto, 50 multiplicado por 10 equivale a 500% do que nós financiávamos no Pronamp original. Então, é apenas para dizer a Vossa Excelência que, neste momento, substitui o sempre competente líder Jacques Wagner, mas com não menos competência e não menos brilhantismo e com uma larga experiência nesta casa, de que é preciso conversar tanto com o ministro da Fazenda como com o novo presidente do Banco Central, para que este fundo garantidor seja efetivamente garantidor e que seja alavancador, e que os bancos oficiais tenham prioridade na aplicação, porque o que aconteceu no fundo originário, no Pronamp, é que quem teve prioridade para aplicar o recurso foi o Banco Itaú, foi o Banco Bradesco, foram os bancos privados, nada contra os bancos privados, só que eles não usaram o fundo, senadora Margarete, como fundo garantidor, e sim como fundo financiador. É esse o reparo, porque acho que existem milhões de brasileiros, milhares de brasileiros que querem empreender, que sonham em poder realizar uma vida no empreendedorismo e que dependem de uma linha de crédito que possa dar suporte a essa iniciativa. Eu ouço o eminente líder Otto Alencar. Senhor presidente, meu estimado e querido amigo senador Eduardo Braga, a explanação de Vossa Excelência é professoral. Realmente, naquele momento, houve esse equívoco. E agora, com a nova lei aprovada, e vamos aprovar, e o senador Espírito Amin foi um grande defensor disso, deve-se fazer também justiça ao hoje governador Jorginho Melo, que foi ele, naquela época, que levantou essa questão e nós aprovamos aqui. Eu acho que o fundo garantidor ele tem que ser o garantidor desses empréstimos todos e realmente essa questão da micro e pequena empresa, que tem uma inadimplência muito pequena, vai ter recurso suficiente para financiar o pé de meia. O programa Pé de Meia é um grande programa. No meu estado, o programa Pé de Meia vai dar condição a 416 mil estudantes da rede básica que não precisam mais fazer bico ou trabalhar e deixar a escola. É um programa de uma sensibilidade muito grande. E, no caso da assunção agora da liderança do governo, o nosso querido ex-governador e senador Jacques Wagner teve que fazer uma cirurgia no retropé. E o Espiridião Amin, como sempre, agudo e querer desqualificar a minha condição de médica, de ortopedista, da área do quadril e da bacia, eu não poderia nunca operar o pé do Wagner. Eu me especializei em prótese do quadril. Se o Espiridião Amin tiver algum problema na articulação do quadril, eu posso atender, inclusive fazer a intervenção cirúrgica, como já fiz em várias pessoas. E ele tema permanentemente, senador Eduardo Braga, senadores e senadoras estão aqui, a qualquer pessoa que chega ali no túnel do tempo, eu vou ao lado dele andando, e essa pessoa tem uma claudicação, manca um pouquinho, ele diz que foi eu que operei, que é uma injustiça com alguém que foi professor concursado da Universidade Federal da Bahia, que dei 20 anos aula, que operei centenas de pessoas com ótimos resultados. Então, eu quero rebater o Espiridião Amin, dizer que vou me esforçar para suprir a ausência do líder do governo, senador Jacques Wagner, que fez um trabalho meritório, e nesses 2 anos o governo federal, o governo da União, o governo do presidente Lula, a quem eu agradeço também a distinção de me indicar, me convidar para ficar no lugar do Wagner,
nesses 2 anos, tanto na Câmara como no Senado, aprovou todas as matérias de relevo e de interesse do governo e também do nosso país. Então, eu acho que o Congresso, tanto a Câmara como o Senado, deu resposta a tudo aquilo que foi enviado. E uma dessas matérias, ela foi relatada, a PEC, por Vossa Excelência. A PEC da reforma tributária, agora Vossa Excelência vai relatar a lei complementar da reforma tributária. Eu quero dizer da minha admiração, Vossa Excelência, pela sua competência, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de trabalho e de conseguir dar forma ao que veio para apreciação no Senado Federal. O senador Exaussi fala sobre a questão de levar essa lei complementar à Comissão de Assuntos Econômicos. Várias audiências foram feitas, discutidas. Eu acho que na Comissão de Constituição e Justiça, estando sob a relatoria de Vossa Excelência, contempla perfeitamente e nós vamos discutir e provavelmente aprovar ainda esse ano essa lei complementar, claro, com uma evidente negociação com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, com o relator da Câmara, para que as alterações que foram feitas aqui, com possibilidade de melhorar, inclusive, a letra da lei que veio da Câmara, seja acatada lá e não modificada e alterada, deixando da mesma forma como foi encaminhada para o Senado. Que essa é a grande questão que está em discussão. Portanto, eu quero agradecer a oportunidade de rebater o Espiridião a mim e dizer a ele que isso não vai absolutamente deslustrar a minha imagem de cirurgião e professor da Universidade Federal da Bahia. Eu quero dizer que Vossa Excelência não precisa rebater, porque a intenção do senador Espiridião Amin é de que tamanha é a sua competência na cirurgia do quadril, na cirurgia das áreas lombares, etc., que ele está querendo estender a sua atuação para a área de tornozelos, sem que isso implique, obviamente, em nenhuma complicação para o nosso queridíssimo Jacques Wagner, que nós queremos que esteja o mais rápido possível restabelecido e de volta à nossa casa, porque ele é um craque, não é? E fará muita falta a seleção que joga aqui no Senado em favor do povo brasileiro. Quem mais torce pela volta imediata dele sou eu, porque é muito trabalho. E obrigado pelas palavras sobre a minha pessoa. Eu passo a palavra pela ordem de inscrição ao senador Exaussi. Então, com a permissão do senador Exaussi, passo a palavra ao nosso sempre competente, sempre muito atuante senador Nelsinho Trade. Senador Eduardo Braga, minha consideração aqui é como médico. Ao lado da nossa referência médica aqui no Senado, todo mundo que tem um problema sempre pergunta para o Otto. Como Vossa Excelência está substituindo o líder Jacques Wagner, a minha recomendação, apesar do pouco tempo, menos de experiência que Vossa Excelência tem, é que Vossa Excelência passe longe do centro cirúrgico. Por quê? Qualquer complicação que, porventura, e Deus queira que não tenha, possa vir a ter, vão imputar isso à vossa presença, porque Vossa Excelência está substituindo Jacques Wagner. E qualquer situação que venha retardar o retorno dele, vão falar que foi Vossa Excelência que fez. Senador Nelson, qual é a especialidade de Vossa Excelência? Eu sou urologista. Urologista. E ortopedista. Quando a gente foi atender o senador Cid Gomes, ele lá no torpor do seu desmaio perguntou pra gente qual era a especialidade nossa. Eu estava do lado quando disse urologista, não. Quando ele ouviu que eu era urologista e ortopedista, ele levantou na hora e foi embora. Ficou bom, não precisou nós fazermos nada, não é isso? Mas deixa eles falar, né, Otto? Era isso. Com a palavra o senador Exaussi. Obrigado, presidente. Bem, eu ia falar sobre esse projeto, mas antes de falar sobre o projeto, como o senador líder agora do governo, Otto Alencar, colocou a questão da reforma tributária, eu quero dizer a Vossa Excelência, né, como líder do governo,
e gostaria que Vossa Excelência fosse mais flexível, não é? Vossa Excelência precisa ser bastante flexível. Nós precisamos votar essa matéria, mas precisamos de dar a todos os parlamentares, principalmente o pessoal da CAI, a possibilidade de decidir essa matéria. O mérito da matéria é CAI, né? A Comissão de Assuntos Econômicos, então a área tributária está aqui. Então eu vou, como pedir ao presidente aqui, pedir a Vossa Excelência, que ponderasse um pouco essa questão da tramitação aqui na CAI. Ninguém quer postergar ou dificultar a aprovação, muito pelo contrário, somos todos aqui favoráveis à reforma. Mas são muitos ajustes e o pessoal da CAI precisa entender realmente as propostas. Nós vamos apresentar dia 29 o relatório, a pedido do presidente Vanderlan, que a data seria hoje. Ele me pediu que ia apresentar só dia 29 com a presença dos parlamentares. Então, tem um requerimento que vou pedir ao presidente Pacheco para colocar em votação, o pedido de passar para cá e também a discussão. E pode ser, óbvio, o ideal é que o próprio Eduardo Braga, que também é da CAI, pudesse ser o relator, sem nenhuma dificuldade, para a gente poder realmente esgotar essa matéria e entregar realmente para a Câmara um texto compatível. Mas eu queria aqui reforçar com o relator essa matéria. Vossa Excelência já sabe da emenda que apresentei. Essa matéria do Pronamp trata de empresa, de microempresa. Eu sou defensor do pé de meia, mas acho que pé de meia não resolve nada, muito pelo contrário. Ninguém segura um aluno do ensino médio por causa de R$200. O que falta no ensino médio é internet, é laboratório, é esporte, é cultura, é uma educação que seja atrativa realmente para o aluno ficar na escola, porque hoje não é. Vossa Excelência do setor empresarial sabe das dificuldades hoje de mão de obra qualificada. A área de tecnologia, nós temos mais de 500 mil vagas. Em Brasília, só em Brasília, nós precisamos de 100 mil vagas de técnico de tecnologia. Não tem mão de obra, né? Então, a área de indústria, saiu agora o relatório, precisar de não sei quantos milhões aí de técnico, não temos. E nós não conseguimos chegar a 10% ainda dos jovens fazendo curso técnico, porque equivocadamente interpretaram a reforma do ensino médio de forma equivocada. Então, a minha emenda que eu apresentei para o senador Leste, achei que ele ia acatar assim tranquilamente, porque ele é do setor empresarial e produtivo, é que esse pé de meia fosse destinado aos alunos da educação profissional, tendo em vista que são recursos das pequenas e microempresas, do Pronamp. Mas foi rejeitado, evidente que não é, eu faço aqui mais uma vez o apelo para que Vossa Excelência pudesse resolver, porque nós precisamos fortalecer a qualificação profissional. Esse é o grande gargalo do Brasil hoje, mão de obra qualificada. Então, era o comentário que eu faço desse relatório. Acho que não vai ser votado hoje, né? Eu queria prestar um esclarecimento. A emenda que Vossa Excelência apresentou, ela já foi prejudicada com a votação do substitutivo que aconteceu sobre essa matéria, portanto, essa emenda é uma matéria vencida. Se Vossa Excelência... E como não apresentou-se emenda no turno suplementar, o que faremos encerrando a discussão, nós vamos declarar de que não houve apresentação de emendas e o substituído é dado como definitivamente adotado no turno suplementar, sem votação, de acordo com o artigo 284, e a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Portanto, não há emenda apresentada. A emenda que o eminente senador Isalci faz menção já foi deliberada em reunião anterior e prejudicada quando apresentado o substitutivo, que será, daqui a poucos minutos, dado como adotado pela CAI, portanto aprovado, porque não houve nenhuma emenda, e será encaminhado para a Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis a serem adotadas, que obviamente é colocar em pauta e levar a matéria à votação do plenário. Se Vossa Excelência quer concluir? Eu gosto de sempre, independente de acatar ou não a emenda, me posicionar, porque realmente é o grande gargalo no país e a gente precisa ter atenção especial para isso. Não é dando dinheiro somente para aluno que vai resolver a questão da educação no Brasil, muito pelo contrário. Mas tem lá realmente os motivos. Realmente a educação básica também precisa de apoio, a evasão é muito grande. Não só a evasão, mas hoje 70% dos alunos saem do ensino médio sem saber matemática.
60% saem sem saber português. Na realidade, essa é a educação brasileira de hoje, mas agradeço as ponderações. Eu achei que quando o Espírito Amin colocou, eu achei que seria adiada a discussão, mas com dificuldade. Não, ao contrário. Tá. Então, encerrada a discussão, eu gostaria apenas, antes de encerrar a discussão, senador Laércio, destacar novamente o que falei ainda há pouco, até para ficar muito claro depois da colocação do senador Isalci. Mesmo ficando 50% do fundo garantidor do Pronamp, se o fundo garantidor for alavancado em função da baixa inadimplência que acontece para o financiamento de micro e pequenas empresas, isto significará que nós estaremos aumentando e não diminuindo o recurso para as micro e pequenas empresas, podendo inclusive alcançar 500% de aumento. Para isso, é importante, líder Otton, que o ministro da Fazenda, que o ministro chefe da Casa Civil, que o presidente do Banco Central possam atuar junto ao Banco do Brasil, junto à Caixa Econômica Federal, junto ao Banco do Nordeste, junto ao Banco da Amazônia, que são bancos públicos, para que eles possam funcionar como fundo garantidor junto a esses bancos, o Pronamp possa funcionar, e com uma alavancagem de 5, 6, 7, 8, 10 vezes na proporção do tamanho da sua inadimplência, para que os micro e pequenos empresários tenham um aumento na linha de crédito e, ao mesmo tempo, os 50% do recurso originário possa atender uma demanda e uma carência gravíssima do povo brasileiro, que é o abandono do ensino médio, tá certo? Por parte de alunos que se desinteressam pela necessidade de poder trabalhar para ajudar no sustento da sua família. O Pé de Meia vem exatamente nesse sentido, para garantir a presença e a participação desse jovem na conclusão do ensino médio, a fim de que ele possa ingressar numa universidade e ter uma profissão que o possa levar ao mercado de trabalho, seja até como um microempreendedor individual, se for o caso. Dito isso, encerrada a discussão, então, proclamo o resultado. Não tendo sido oferecidas emendas ao substitutivo, é dado como definitivamente adotado em turno suplementar, sem votação, de acordo com o artigo 284 do Regimento Interno do Senado da República. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências. Eu peço a inversão da pauta aqui neste item, como nós combinamos no início, para que eu possa relatar. Eu passo, então, a presidência ao eminente senador Isalci, para que eu possa funcionar como relator nesta matéria. Bem, item 5, projeto de lei 1765/2019, não terminativo. Altera a Lei 11.482, de 31 de maio de 2007, para prorrogar o prazo de vigência da não incidência do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante, a FRMM, previsto no artigo 17, Lei 9432, de 8 de janeiro de 97. Autoria da Câmara dos Deputados, a relatoria do senador Eduardo Braga. Relatório favorável ao projeto com 2 emendas que apresenta, e pela rejeição das emendas 1, 2 e 3 da CI. Observação: a matéria foi apreciada na Comissão de Infraestrutura, com parecer favorável ao projeto com as emendas 1 a 3 da CI. Concedo, então, a palavra ao relator, senador Eduardo Braga, para a leitura do relatório. Eminente presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a necessidade e a importância e a urgência desse relatório é exatamente em função de que a Amazônia brasileira vive, nesse momento, uma grande seca, uma estiagem, que agora veio uma notícia alvissareira de que nas últimas 2 semanas, finalmente,
o Rio Negro, e o Rio Solimões e o Rio Madeira sustentaram uma elevação da sua cota ainda muito modesta, apenas alguns centímetros, mas é um indicador de que nós estamos saindo do fundo do poço ou do fundo da estiagem com o início das chuvas e com o início da elevação. No entanto, como 95% da logística naquela região, e o senador Laércio conhece bem, depende da navegação fluvial, o Fundo da Marinha Mercante é essencial para o financiamento de equipamentos mais modernos que consigam navegar mesmo nos rios com menos água e com maior quantidade de carga, fazendo com que a produtividade e a logística não seja penalizada. Em função disso, apresento um relatório que diz o seguinte: vem a exame a esta comissão o projeto de lei número 1765 de 2019, de iniciativa do deputado Júnior Ferrari, que visa prorrogar o prazo de não incidência do adicional do frete para renovação da Marinha Mercante, o AFREM, sobre as cargas com origem ou destino nas regiões Norte e Nordeste do país, até 8 de janeiro de 27, nas navegações de cabotagem, interior fluvial e lacustre. Apresentada em 26 de março de 19, a proposta foi aprovada pela Câmara e remetida ao Senado em 7 de julho de 22. Nesta casa, a matéria foi despachada para análise na Comissão de Serviços de Infraestrutura, onde foi aprovada, vindo em seguida ao exame desta Comissão de Assuntos Econômicos. Não cabe aqui a decisão terminativa. A matéria está estruturada em 3 artigos, sendo que o primeiro deles veicula o seu objetivo. O segundo altera a lei, artigo 11 da Lei 11.482 de 2007, que trata de matérias tributárias diversas, e o terceiro é a cláusula de vigência imediata. A alteração promovida pelo PL prorroga até 8 de janeiro de 27 o benefício que dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário. O texto, aprovado pela Câmara, inclui um parágrafo para criar uma regra de transição. O montante do benefício será reduzido em pelo menos 10% ao ano a partir de 8 de janeiro de 2022. A Comissão de Infraestrutura foi aprovada com 3 emendas, uma emenda de mérito e 2 emendas de redação, na forma do relatório do senador Lucas Barreto, designado relator ad hoc. A emenda número 1 da Comissão de Infraestrutura altera o artigo 2 do projeto para prever que até 31 de dezembro de 2031 não incidirá o adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante sobre as mercadorias cuja origem ou destino final seja porto localizado na região norte e nordeste do país, elevando o prazo de isenção em 4 anos, em função de que a tramitação do projeto retardou exatamente os próprios 4 anos. Então, repondo apenas o prazo originário do projeto, porque o projeto, lamentavelmente, ficou parado no período da pandemia. Nós perdemos quase 1 ano e meio com o projeto parado e isso acabou retardando o prazo. As emendas 2 e 3 da Comissão de Infraestrutura trazem alterações meramente redacionais. Nesta comissão, não foram apresentadas outras emendas nos termos regimentais. Da análise, nesta Comissão de Assuntos Econômicos, consoante ao artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, analisaremos os aspectos econômicos e financeiros da proposição, bem como os seus demais aspectos. O histórico da intervenção econômica com vistas à obtenção de recursos para a Marinha Mercante Brasileira é longo.
o Fundo da Marinha Mercante e a taxa de renovação da Marinha Mercante, mais tarde rebatizada Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante, foram criados em 1958 e tiveram suas regras revistas diversas vezes. Em 21, como dito, após inúmeras alterações, em vez de ser prorrogado mais uma vez o prazo de isenção da medida provisória, o AFREM entrou nas discussões no âmbito do projeto do BR do Mar, governo passado, o que resultou na lei que instituiu o programa de estímulo ao transporte por cabotagem. Na ocasião, estendeu-se de 8 de janeiro de 27 a isenção para as regiões norte e nordeste do país. O projeto de lei, em análise, portanto, nova isenção de tributo até a data já contemplada pela lei do BR do Mar, com a ressalva de que este benefício será reduzido em pelo menos 10% a partir de 2022. Nós já estamos em 24. Contudo, como se pode notar, o prazo do benefício tem sido prorrogado, sempre faltando poucos dias para o seu fim, o que gera uma sensação de insegurança jurídica e econômica no mercado de transporte das regiões Norte e Nordeste, podendo evitar que isso se repita, antecipando desde já o prazo para a continuidade da isenção tributária com as cláusulas previstas. Ao analisar a matéria, a CI entendeu pelo mérito da propositura, atendendo a atitude que endossamos, uma vez que o Norte e o Nordeste do Brasil possuem baixa representatividade na indústria naval. Afinal, os estaleiros se concentram na região Sudeste, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. Além do mais, o Norte e o Nordeste já sofrem com custos logísticos maiores devido ao seu afastamento geográfico dos pontos de maior oferta e demanda de diversos produtos. Assim, de fato, parece apropriado que os habitantes e empresas dessas regiões não sofram o encargo de financiar o Fundo da Marinha Mercante, e em especial em função das estiagens que têm alcançado essas regiões de forma repetida em 2023 e em 2024, as duas maiores estiagens da história dos últimos 150 anos da Amazônia. Quanto ao impacto deste projeto sobre o Fundo da Marinha Mercante, FMM, o fundo continua a oferir mais receita com os recursos já empregados no passado, ou seja, amortizações e juros de empréstimo, do que com a arrecadação presente do adicional do frete para a renovação da Marinha Mercante, AFREM. A título de exemplo, no primeiro trimestre de 2023, foram repassados 500 milhões e 900 mil ao Fundo da Marinha Mercante, que, por sua vez, recebeu 875 milhões de financiamentos já contratados, dos quais 147 milhões e meio de juros. Assim, ratificamos que os recursos necessários para o desenvolvimento da indústria naval podem ser obtidos por outras vias, mormente pela boa gestão do dinheiro já disponível no Fundo de Marinha Mercante. Finalmente, considerando que o prazo de 8 de janeiro de 27, intento do PL original, já foi alcançado pelo artigo 24 da Lei do BR do Mar, entendemos oportuno rejeitar todas as emendas na Comissão de Infraestrutura, a fim de que o prazo seja de pronto prorrogado para 31 de dezembro de 2031, em ampliação ao prazo vigente, mantendo as remissões às leis 11.482 de 2007, e também por isso propomos a revogação explícita do artigo 24 da Lei 14.301, que é a BR do Mar, que foi instituída em 7 de janeiro de 2022. Diante do exposto, votamos pela rejeição das emendas 1, 2 e 3 da CI,
e pela aprovação do PL número 1765 de 2019 e das seguintes emendas. Desse ao artigo 2º do projeto de lei 1765 de 2019, a seguinte redação. O artigo 2º passa a ter a seguinte redação. Artigo 11 da Lei 11.482, de 31 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 11. O prazo previsto para o artigo 17 da Lei 9.432, de 8 de janeiro de 1997, fica prorrogado até 31 de dezembro de 2031 nas navegações de cabotagem, interior fluvial, longo curso e lacustre, desde que a origem ou destino final seja porto localizado na região norte ou nordeste do país. Emenda cai. Insira-se o artigo 3º ao projeto de lei 1765 de 2019, renumerando o atual artigo 4º como artigo 3º, fica revogado o artigo 24 da lei número 14.301, de 7 de janeiro de 2022. É esse o voto, senhor presidente, é esse o parecer. A matéria está em discussão. Com a palavra, nosso líder, parabenizar aí o senador Eduardo Braga pelo relatório. Na verdade, essa não incidência, ela, no caso aí, amplia até 2031, que seria até 2027. Mas nós concordamos com o relatório e nós encaminhamos a posição favorável ao projeto. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, então encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com as emendas 4 e 5 da CAI. A matéria vai ao plenário. Devolvo a presidência ao senador Eduardo Braga. Bem, amigos, item 3. Agradecendo aos senhores e senhoras senadores, agradecendo ao líder Otto pelo apoiamento. O item 3 é não terminativo. Projeto de lei 2241 de 2022. Acrescenta dispositivo ao artigo 18 da Lei 9.615, de 24 de março de 1998, para condicionar o recebimento de recursos públicos a compromisso de adoção de medidas para a proteção de crianças e adolescentes contra abuso sexual. Câmara dos Deputados, senadora Damares, a relatora. Parecer favorável ao projeto com uma emenda de sua autoria. Passo a palavra à eminente relatora, senadora Damares. Qual é esse? Ele dá esse aqui, ó. Era o item 2. Não estou lhe ouvindo, tem que apertar o botãozinho do microfone. Ok, está ouvindo agora? Agora sim. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Estou longe, estou participando da festa da democracia, indo a diversos estados nesse segundo turno. E aqui, presidente, um destaque: muitas mulheres concorrendo no segundo turno, inclusive em capitais. Estou muito feliz, mas vou levar depois a minha preocupação com episódios de violência política contra a mulher, jamais vista no Brasil, o que nós estamos vendo nesse pleito. Eu terei essa conversa com os senhores assim que possível. Presidente, eu tenho a honra de relatar o projeto de lei 2241 de 2022, que é de autoria da nossa deputada do Distrito Federal, a Érica Cocai, do PT. E eu quero lembrar aos senhores que esse projeto de lei ele é de 2018. Ah, não é mais? E nós temos urgência que essa matéria seja aprovada. Fiz questão de relatar e quero agradecer ao senador Vanderlan por ter me designado relatora. Num breve relato, a proposta, ela quer estabelecer que as entidades sem fins lucrativos, componentes do Sistema Nacional do Desporto, somente
possam receber recursos da administração pública federal, direta e indiretamente, caso assinem e garantam o compromisso de adoção de medidas para a proteção de crianças e adolescentes contra abusos e quaisquer formas de violência sexual. Eu vou direto à análise, presidente, mas sem antes dizer que o que deveria ser de uma forma natural, todas as instituições que recebem recursos públicos, especialmente recursos federais, deveriam estar naturalmente conosco no enfrentamento à violência contra a criança, mas infelizmente temos que estabelecer isso por força de lei. Então, por força de lei, vamos estabelecer, e eu peço aos demais colegas que votem a favor do projeto de lei, para que a gente possa, de fato, proteger crianças no Brasil. O projeto de lei 2241 de 2002 atende, presidente, ao requisito de juridicidade, por ser dotado de abstratividade, coercitividade, generalidade e imperatividade, bem como por inovar o ordenamento jurídico. Também atende ao requisito de técnica legislativa, por estar de acordo com as regras da Lei Complementar 95 de 98, que dispõe sobre a alteração, elaboração, redação e consolidação das leis em cumprimento ao artigo 59 da Constituição Federal. No que diz respeito ao mérito, já tão bem esclarecido na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, devemos destacar que o esporte tem o poder de transformar vidas, promovendo saúde física, desenvolvimento social e valores positivos. No entanto, essa esfera também pode ser palco de violações de direitos, especialmente quando se trata de crianças e adolescentes. Infelizmente, presidente, nós nos deparamos muito com situações, episódios como pequenas escolinhas de esportes no Brasil inteiro, em que levam crianças e adolescentes para treinarem, para aprenderem a jogar, mas infelizmente são vítimas de abuso sexual, e a gente sabe que esta é uma realidade, e esse projeto de lei vem nessa linha da gente proibir, inibir e a gente punir também com não repasse de recursos públicos para instituições que foram coniventes ou então que foram sede do abuso sexual de crianças e adolescentes em nome do esporte. A proposição se altera a lei. A proposição de alteração legal do artigo 18 da Lei 9615 de 98, que institui o Sistema Nacional do Desporto, surge como um passo crucial na garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes nesse contexto. Infelizmente, a realidade do esporte no Brasil ainda apresenta diversos desafios na proteção de crianças e adolescentes. Abusos sexuais, exploração sexual, trabalho infantil e tráfico de atletas são apenas alguns dos exemplos de violações que exigem medidas mais rigorosas e abrangentes. A proposta em questão visa a inibição de crimes aqui citados. No que tange a competência dessa comissão, não existe óbices que possam vir a impor qualquer restrição à aprovação da matéria, estando obedecidos os princípios de economicidade, respeito às normas orçamentárias e financeiras, bem como de fiscalização e controle. Por fim, apresentamos emenda de redação para adequar a linha F do inciso 6 do artigo 18 da Lei 9615 de 98, na forma do artigo 2º do projeto de lei 2241 de 2022, ao prescrito no parágrafo 1º do artigo 90 da Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, substituindo tão somente o termo conselhos tutelares por conselhos municipais e distrital dos direitos da criança e adolescente, e para suprimir o termo conselhos tutelares na linha H do inciso 6 do artigo 18 da Lei 9615 de 98.
porque o recebimento da prestação de contas das entidades referidas no artigo 90 do ECA não é atribuição dos conselhos tutelares e sim dos conselhos de direitos. O voto, presidente, diante do exposto, considerando-se a inexistência de óbices de natureza constitucional, legal e regimental, bem como inegável mérito da matéria, voto pela aprovação do projeto de lei 2241 de 2022, com as emendas já citadas e que foram devidamente publicadas. Este é o voto e eu peço o apoio dos demais pares desta comissão. Agradecendo a eminente senadora Damares, eu informo que a matéria foi apreciada já na Comissão de Direitos Humanos, com parecer favorável ao projeto. Senadora Damares também apresenta parecer favorável. Eu indago para discutir se alguns dos senhores, senador Otton, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senador Eduardo Braga. Apenas para parabenizar a relatora, a senadora Damares. Realmente, esse projeto, na forma que está e como ela relatou, ela vem preencher um vácuo legislativo nesse sentido. Portanto, nós do governo, além de aplaudirmos a relatoria, concordamos pela aprovação do projeto. Margarete. Obrigada, presidente. Parabenizar a senadora Damares e dizer a ela que esse projeto vem de encontro ao que está nessa casa, que é de minha autoria, que já foi votado aqui, já foi para a Câmara, mas na Câmara a gente achou que precisava de um ajuste. E de comum acordo foi feito o ajuste, então voltou a essa casa, que permite tirar o sigilo do nome de um pedófilo ou de um estuprador, a partir da condenação em primeira instância. Porque o STF julgou que, fez um julgamento que só transitar de julgado. Ora, nós prendemos um agressor, como a senadora Damares falou, de uma escolinha de futebol lá em Mato Grosso, que abusou de inúmeras crianças. Imagina se nós ficarmos esperando transitar e julgar em julgado quantas crianças poderão ser abusadas. Então, a partir da primeira instância, vai ser possível ter o nome e CPF desse pedófilo para consulta, para que a sociedade possa se proteger. Parabéns, senadora Damares, sou totalmente favorável, porque nós precisamos realmente nos unir na proteção das nossas crianças. Obrigado, presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência, também parabenizando a senadora Damares, senador Laércio. Não havendo mais senadores inscritos para discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1 da CAI. A matéria vai ao plenário. Senhores senadores, senhoras senadoras, a senadora Damares está pedindo uma inversão de pauta e houve um entendimento da presidência com a senadora Damares. Desde ontem, a pedido do senador Vanderlan, venho conversando com a senadora Damares, que apresentou um requerimento de convocação do senador Camilo Santana, eminente ministro de Estado de Educação. Para propor à senadora que, ao invés de convocação, formulássemos um convite, como tem sido de praxe na CAI, sob a direção do senador Vanderlan, e de praxe na CAI, sob a direção do senador Otto Alencar, senador Omar, e de vários senadores que já presidiram a Comissão de Assuntos Econômicos. Essa é a tradição da Comissão de Assuntos Econômicos. E a senadora imediatamente concordou, portanto,
fez a adequação do requerimento para que fosse transformada a convocação em convite. Ao mesmo tempo, a senadora Augusta Brito ingressou com outro requerimento no mesmo sentido, no sentido de fazer audiência similar e em conjunto com a Comissão de Educação com o senador Camilo Santana para tratar do mesmo assunto. Portanto, eu coloco em votação os dois requerimentos. O requerimento de autoria da senadora Damares, que requer a convite, o requerimento a convite, o senhor Camilo Santana, ministro da Educação, para prestar informações sobre execução do programa Pé de Meia, instituído pela Lei número 14.818, de 16 de janeiro de 24, e regulamentado pelo decreto 11.901, de 26 de janeiro. E houve também o requerimento da senadora Augusta Brito, que convida o senador para que, ao vir a CAI, o faça conjuntamente com a Comissão de Educação para tratar do mesmo programa, o programa Pé de Meia, e poder discutir com os senadores não apenas a lei, mas a regulamentação do programa. Eu coloco em discussão os dois requerimentos, da senadora Damares e da senadora Augusto Brito. Com a palavra, o líder Otto Alencar. Senhor presidente, senador Eduardo Braga, Vossa Excelência pontuou de forma correta. Historicamente, na Comissão de Assuntos Econômicos, eu presidi essa comissão, como presidiu também o senador Omar Aziz, nunca houve votação de convocação. No momento talvez mais agudo do presidente Jair Bolsonaro, Vossa Excelência deve se lembrar, teve aquela denúncia de que havia recursos aplicados em paraísos fiscais pelo então ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo presidente do Banco Central, Campos Neto. Eu era o presidente, realmente se identificou que não houve a declaração que deveria ser dada e publicada no Diário Oficial desses recursos offshore dessas duas autoridades, e existia uma pressão muito grande pela convocação de ambos. Eu, presidente, não aceitei a convocação e aprovamos aqui um convite. O atual ministro da Educação, Camilo Santana, e senador da República, se coloca à disposição, sendo convidado e aprovado o requerimento, e, na minha opinião, deve-se aprovar a participação também dos membros da Comissão de Educação e de Assuntos Econômicos. Ele virá aqui para expor esse programa, que eu acho meritório, programa muito importante, de que dá a condição de que os estudantes do ensino básico possam permanecer na escola, ao contrário de sair para empregos ou até para fazer qualquer tipo de atividade para um ganho para a sua subsistência. Então, eu acho que é importante a vinda do ministro, e a opção realmente seria, como é praxe aqui da Comissão de Assuntos Econômicos, fazer o convite, e o ministro já se colocou à disposição para comparecer e apresentar as suas razões a respeito desse programa Pé de Meia. Eu apenas aditando, estamos colocando em votação os dois requerimentos, ou seja, aprovado os requerimentos, nós teremos, portanto, uma sessão conjunta, CAI, Comissão de Educação, com o ministro da Educação, para debatermos, discutirmos o projeto de lei que cria o Pé de Meia e a regulamentação do referido projeto. Pergunto se alguém ainda mais quer discutir. Encerrada a discussão, coloco em votação simbólica os dois requerimentos. Aprovado por unanimidade os dois requerimentos. Vamos... Senhor presidente. Pois não. Queria a sua compreensão para fazer 3 breves registros.
primeiro deles, vai retirar. Eu fiquei muito preocupado com o projeto que Vossa Excelência relatou aqui na manhã de hoje. A gravidade que vive a Amazônia, e o projeto apresentado aqui é um projeto meritório. Agradeço demais a compreensão de todos os pares pela sua aprovação também. Mas eu queria, presidente, colocar aqui um pedido a Vossa Excelência para que a gente votasse aqui a urgência para que esse projeto fosse direto para o plenário. Pleno acordo. A gente precisa avançar com esse assunto e eu acho que se houver a concordância de todos e a gente puder já levar para o plenário, eu acho que seria muito bom para resolver esse problema que a Marinha Mercante vive. A prorrogação é indispensável e quanto antes a gente correr com esse tema, seria muito interessante. Eu agradeço bastante. Eu submeto à apreciação dos senhores senadores e senadoras o pedido de urgência apresentado pelo senador Laércio. Não havendo quem queira discutir, aprovado, vai à mesa do plenário o regime de urgência aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Vossa Excelência tem outro assunto? Tem outro assunto. Brevemente, senhor presidente. Eu queria aproveitar a presença do senador Exalci aqui e dizer que eu comungo totalmente com ele, e nós somos defensores do Sistema S. O país passa por um problema seríssimo de mão de obra qualificada, pertinente, louvável a iniciativa dele e a preocupação dele. Infelizmente, a gente não conseguiu inserir no PRONAMP o pedido que ele fez, ao qual eu sou 100% adébito, mas na construção do relatório final não foi possível. Por quê, presidente? Queria chamar a atenção dos meus pares aqui. As micro e pequenas empresas no Brasil vivem um problema seríssimo. Felizmente, a gente conseguiu aprovar o PRONAMP. Melhor seria os 100% dos recursos do Fundo Garantidor para o PRONAMP. E o senhor discorreu muito bem sobre a importância do Fundo Garantidor, principalmente a sua aplicação. Mas 50% e 50% já desequilibrou um pouco a necessidade que as micro e pequenas empresas têm. Colocando mais uma parte desses recursos para a formação profissional, a minha preocupação é que as micro e pequenas empresas fossem mais prejudicadas do que já são hoje. Então, é uma justificativa e eu quero me somar a Vossa Excelência, aliado que sou seu nessa pauta, para que a gente encontre uma fórmula urgente de pensar a qualificação dos jovens, das pessoas e dos brasileiros como um todo. Então, é uma justificativa que eu gostaria de fazer e quero chamar a atenção aqui sobre o grave problema que as micro e pequenas empresas vivem com referência ao seu teto de faturamento, congelado desde 2018. Acho que o país não tem um olhar, precisa voltar o seu olhar para as micro e pequenas empresas, por serem pessoas que em alguma época acreditou no país, saiu da informalidade, foi para a formalidade e hoje não consegue crescer os seus negócios porque o limite de faturamento está congelado esses anos todos. Não é justo com as micro e pequenas empresas. Então, esse era o segundo registro que eu queria fazer. E, finalmente, presidente, eu apresentei um requerimento 165, e eu gostaria de saber se era possível a gente voltá-lo extra pauta na manhã de hoje aqui. Requerimento? 165. Senador Laércio, me informa o secretário de que esse requerimento trata-se de uma audiência pública sobre reforma tributária. Me parece que o calendário das audiências públicas da CAI sobre reforma tributária já foi concluído, tanto é que o senador Exalci está propondo na próxima reunião apresentar o relatório do trabalho realizado pela CAI sobre a regulamentação da reforma tributária. Se Vossa Excelência entender oportuno, eu posso acolher aqui o requerimento e levar
para colocar no plano de trabalho que estamos fazendo para apresentar na CCJ. E já fica como audiência na CCJ, na regulamentação da reforma, numa complementação ao trabalho brilhantemente conduzido pelo senador Exaussi aqui na CAI. Pois não. O requerimento trata de qual segmento? Audiência? A audiência que eu pedi, o requerimento 165. Pois é, de audiência aqui na CAI? Sim, para debater o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais e o novo modelo de desenvolvimento regional, após a emenda constitucional 132. Mas concordo. Fazemos no plano de trabalho. Mas eu já vou aproveitar mais uma vez, que eu acho que o senador estava aqui, mas eu estou reforçando. O que aqui já conversei com o líder, espero que tenha convencido, e Vossa Excelência também ficou de colocar, para que essa matéria viesse para cá de fato, porque realmente Vossa Excelência tem razão. A gente precisa discutir aqui, e eu ainda gostaria muito que o presidente indicasse Vossa Excelência como relator aqui na CAI também. Como eu disse a Vossa Excelência, é uma matéria que o presidente Rodrigo Pacheco conduz e conduz com amplo diálogo. Vossa Excelência já apresentou um requerimento em plenário, já fez a colocação em plenário, inclusive, sobre o tema. O presidente Rodrigo manifestou o acolhimento da fala de Vossa Excelência e ficou de deliberar sobre o tema. Eu ainda não falei com o presidente Rodrigo, vou conversar com ele e vou dizer que Vossa Excelência, no dia de hoje, fez mais uma fala nessa direção na CAI no dia de hoje. Eu queria, com a permissão dos colegas senadores e senadoras, registrar aqui a presença do doutor Cláudio Dreves, que aqui está, procurador da República, membro do Grupo de Inclusão da Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos do Ministério Público Federal e membro do Comitê de Inclusão do CNJ, que veio acompanhar a nossa sessão de hoje, prestigiá-la em função do projeto aqui relatado pela eminente senadora Damares, que pede o uso da palavra. Eu passo a palavra a eminente senadora. Presidente, eu quero agradecer os colegas por terem apoiado a proposta, mas eu queria fazer um requerimento, presidente, trazer um requerimento de urgência à matéria. Presidente, nós estamos no mês da criança e no mês que antecede a construção do orçamento da União. Nós não podemos, como Comissão de Assuntos Econômicos, presidente, permitir a indicação de emendas parlamentares para instituições que estão sendo sede de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, meu pedido de urgência na matéria, para que isso já se transforme em lei e já na construção deste orçamento da União, esse cuidado seja trazido, esse critério seja trazido na formulação do orçamento e na indicação de emendas. Não podemos permitir que pedófilos, abusadores de crianças, abusem de crianças usando recursos públicos. Então, meu pedido é de urgência à matéria. Presidente, no mês da criança, vamos dar esse presente para as crianças no Brasil. Senadora Damares, acolho o requerimento de Vossa Excelência, submeto a apreciação dos senhores senadores e senhoras senadoras, encerro a discussão em votação. Aqueles que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado o pedido de urgência apresentado pela senadora Damares. Item 3, que agora passa a ser o item 4 da pauta da CAI no dia de hoje, é o projeto de lei número 1227 de 2019, de autoria da senadora Mara Gabrilli, relatado pelo senador Hilder Moraes. A pedido do senador Hilder Moraes, o senador Exaussi passa a relatar ad hoc a matéria, que a matéria pela aprovação do projeto das emendas número 1 a 3 na Comissão de Direitos Humanos, com uma subemenda de sua autoria. Passo a palavra ao senador Exaussi na qualidade de relator ad hoc. Presidente, é sempre bom
reforçar aqui minha admiração pela senadora Mara Gabriele, que foi colega minha durante muitos anos como deputada e também aqui como senadora, né, pela defesa realmente que ela faz brilhantemente de todos os temas, né, com relação à deficiência, dependência. Esse projeto em especial aqui, isentando o imposto de renda da pessoa física, não é, com as pessoas com doenças graves. Eu tive o privilégio agora de receber do senador Wilder a incumbência de relatar ad hoc, mas o governo aqui, o senador Otto Alencar, né, pediu que a gente discutisse um pouco melhor esse projeto, tendo em vista os impactos, e para não prejudicar a votação aqui, a gente vai buscar um entendimento. Então, eu vou pedir para retirar, vou conversar com o senador Wilder, para a gente poder conversar com o líder do governo, para buscar um entendimento sobre essa matéria. Então, eu vou pedir a Vossa Excelência para retirar de pauta, mas assim, retirar não, suspender, porque deixar na pauta para outro momento, para que a gente possa negociar com o governo a aprovação do projeto. Acatando, portanto, o apelo do líder do governo e acatando a solicitação do relator ad hoc, nós sobrestamos o item 4 na pauta, deixando para ulterior deliberação por parte do presidente Vanderlan. Item 4 da matéria, que agora passa a ser o item 5, que se trata do PL 996 de 2023, de autoria da senadora Tereza Leitão, relatado pela senadora Augusta Brito. A senadora não está presente. Está presente, desculpa, não tinha visto remotamente. Passo a palavra, então, à senadora Augusta Brito, para apresentar a matéria, informando que a matéria foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos, com parecer favorável ao projeto e com a emenda número 1 da Comissão de Direitos Humanos, da CDH. Concedo a palavra à senadora Augusta Brito para a leitura do seu relatório. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os senadores e senadoras, a todos os assessores que aí estão, a imprensa. Com muita felicidade que eu quero aqui pedir para Vossa Excelência para que eu possa fazer a leitura já iniciando pela análise. Primeiro, gostaria de agradecer a designação dessa relatoria, desse PL 996 de 2023, da senadora Tereza Leitão, que tem como objetivo incluir entre os destinatários do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional os locais de acolhida e apoio à mulher vítima de violência doméstica e familiar e seus dependentes. Especialmente o Centro de Atendimento Integral e casas-abrigos previstos nos incisos de lei de número 11.340, do dia 7 de agosto de 2006, que se trata da Lei Maria da Penha. Se o presidente permitir, eu já posso iniciar aqui fazendo a leitura a partir da análise. Claro, com toda a certeza, por favor. Muito obrigada, senhor presidente. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CAI analisar os aspectos econômicos financeiros das matérias que lhes são enviadas para deliberação. Como se trata de proposição que deverá ser decidida de forma terminativa por esta comissão, é necessário também avaliar os aspectos constitucionais, de juridicidade e de técnica legislativa. Pode-se concluir que o projeto de lei está em conformidade com os ditames constitucionais e não invade as competências privativas do presidente da República, previsto no artigo 61, parágrafo 1º e artigo 84 da Constituição. No tocante à juridicidade, não se enxerga impedimentos ao projeto, que está em conformidade com os princípios do sistema jurídico nacional. Em se tratando da técnica legislativa empregada, também não há óbice à sua aprovação. Do ponto de vista do mérito, a matéria vista dar maior efetividade à política de combate à violência contra nós mulheres, criada pela Lei Maria da Penha.
de acordo com a 10ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra Nós Mulheres, organizada pelo Instituto de Pesquisa do Data Censo, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, de 2023. Então, nós temos um dado de 30% de mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por um homem. Para piorar, foi também observado que esta proporção aumenta à medida que a renda dessa mulher diminui. Nós temos aqui um dado no estado do Ceará que 65% das mulheres que sofreram violência doméstica e familiar voltam a morar com seu agressor exatamente pela dependência financeira. Assim como há uma grande proporção de vítimas de violência doméstica em condições de vulnerabilidade social, é fundamental que o Estado ofereça o suporte necessário a estas mulheres na busca de, no mínimo, a dignidade e a chance de reconstruir as suas vidas. Nesse sentido, é muito bem-vinda a alteração promovida pela Lei 996 de 2023, de iniciativa da senadora Tereza Leitão, pois permite que haja a integração de uma importante política no amparo social, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, com a Lei Maria da Penha, promovendo desta forma o maior alcance à intervenção estatal. No que concerne a emenda de número 1 da CDH, proposta pela senadora Zenaide Maia, considero que as mudanças sugeridas vão ao encontro do espírito do PL e devem ser acatadas. Então, é pertinente ressaltar que, com a mudança da proposta, apenas redireciona os recursos empregados atualmente no Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. A aprovação da proposição não possui impacto orçamentário e financeiro e é neutra do ponto de vista das contas públicas. Vou ao voto. Sendo assim, voto pela aprovação do projeto de lei 996 de 2023 e também da sua emenda de número 1, que veio da Comissão de Direitos Humanos. Era esse o voto, senhor presidente. Muito obrigada. Queria aqui agradecer também a aprovação do requerimento junto com a senadora Damares, que também transformou em convite ao nosso ministro da Educação. Eu que agradeço a Vossa Excelência, registrando que o requerimento de Vossa Excelência também foi aprovado ainda há pouco, tornando, portanto, a reunião com o ministro Camilo uma reunião conjunta da CAI e da Comissão de Educação para debatermos o programa Pé de Meia. Cumprimentando Vossa Excelência, portanto, pela pertinência do requerimento apresentado. A matéria está em discussão. A senadora Tereza Leitão remotamente participa da discussão. Com a palavra, a senadora Tereza Leitão. Muito obrigada, senhor presidente. Quero fazer um breve registro de agradecimento e de realce do brilhante relatório sobre o meu projeto de lei, destacando que é mais uma forma de garantir apoio, acolhimento às mulheres vítimas de violência. Essa é uma luta grande que precisa ser travada em todas as frentes. Quero agradecer à senadora Augusta e a todos os senadores e, evidentemente, pedir o apoio de todos para esse PL. Muito obrigada, senhor presidente. Que eu vou apresentar hoje o plano de trabalho. Já vai indo também? Eu agradeço à senadora Tereza Leitão, parabenizo pela iniciativa do projeto e encerro a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, portanto, encerrada a discussão, a votação será nominal. Esse projeto tem votação nominal, nos termos do relatório apresentado. Os senadores que votam com a relatoria da senadora Augusta votam sim. Os senadores que já podem votar, obviamente, aqueles que discordam votam não. Os que concordam votam sim. Os senadores já podem votar pelo sistema remoto de votação. Portanto, a matéria exige
Quórum mínimo de votação. Eu tenho que votar. Eu voto onde agora que mudou o computador? Ah, eu sou o presidente. A minha presença tem que ser registrada. Mas a gente já registrou? Já está computando. Esse 1 é o do senhor. Eu tenho que colocar ali. Eu vou registrar ali. Estamos em processo de votação nominal. Eu peço aos senhores senadores que estejam nos acompanhando remotamente que proceda a votação. Os que apoiam votando sim e os que não apoiam votando não. Nós precisamos de quantos? A gente precisa de 14. Esse é o último, é? É o último. Aí depois a gente encerra. Tomara que tenha quórum. Demora um pouco para as assessorias avisarem, mas a gente consegue geralmente. Falta metade. A gente está ligando para as assessorias para ver que os senadores registraram a presença para levantar.
alcançando, portanto, o quórum de 16 votos. Vou encerrar a votação, pedindo que a secretaria abra o painel. Sim, 15, nenhum não, 0 de abstenção, 1 presidente, portanto, aprovada por unanimidade a matéria na CAI. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro a presente reunião encerrada, convocando a próxima reunião para a próxima terça-feira, dia 29. Muito obrigado. Nada. É uma obra relativamente pequena, né, a sua. Por que isso? É porque eu, na verdade, até demorei a começar a escrever. Eu escrevia poesia desde garoto, para dizer a verdade, mas demorei muito a resolver ser poeta, que eu era poeta. Me formei em filosofia. Leituras. Hoje, 21h, aqui na TV Senado. Olá, neste domingo ocorre o segundo turno das eleições municipais em 51 cidades do Brasil. A gente preparou um programa especial para mostrar detalhes dessa disputa. Confira com a gente. Quase 34 milhões de eleitores estão aptos para voltar às urnas e escolher o prefeito do local onde vivem. Vamos ver os dados gerais dessa disputa. Serão eleitos prefeitos de 51 municípios brasileiros, sendo 15 deles capitais. São elas: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho e São Paulo. Os outros 36 municípios onde haverá segundo turno estão distribuídos em 3 estados, sendo que em São Paulo se concentra o maior número de cidades. Além da capital, 17 municípios escolhem seu prefeito neste domingo. A cidade de São Paulo é o maior colégio eleitoral desta eleição, com 9.300.000 eleitores. E o menor é Imperatriz, no Maranhão, com 201.000. Pela Constituição, se no primeiro turno de votação nenhum candidato ao cargo de prefeito receber mais da metade dos votos válidos, os 2 mais votados vão para o segundo turno. Mas isso só vale para os municípios com mais de 200.000 eleitores. 358.000 mesários irão trabalhar neste segundo turno e 97.392 urnas serão utilizadas, uma urna para cada sessão eleitoral. Mas o TSE reserva um número extra caso seja necessária a substituição de algum equipamento. Vamos conferir agora quem são os candidatos em cada uma das 15 capitais onde ocorre o segundo turno. O repórter Paulo Acrísio traz os detalhes, inclusive os percentuais que cada candidato obteve no primeiro turno. Domingo, 27 de outubro, é dia de decisão. 15 capitais brasileiras vão escolher, dentre os 2 mais votados do primeiro turno, quem será o próximo prefeito ou prefeita. Vamos conferir?
Na região norte, em Manaus, capital do Amazonas, Davi Almeida, do Avante, disputa com o capitão Alberto Neto, do PL. Em Belém do Pará, Igor Normando, do MDB, concorre contra o delegado Éder Mauro, do PL. Em Porto Velho, capital de Rondônia, Mariana Carvalho, do União Brasil, enfrenta Léo, do Podemos. Já em Palmas, no Tocantins, a decisão será entre Janad Falcari, do PL, e Eduardo Siqueira Campos, do Podemos. Na região Nordeste, vamos começar pelo Ceará. Em Fortaleza, disputam a prefeitura André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT. Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, Paulinho Freire, do União Brasil, concorre contra Natália Bonavides, do PT. Em João Pessoa, Paraíba, Cícero Lucena, do PP, disputa os votos com Marcelo Queiroga, do PL. E, finalmente, em Aracaju, a prefeitura de Sergipe será ocupada por Emília Correia, do PL, ou Luiz Roberto, do PDT. Vamos ver agora como será a disputa do segundo turno nas capitais do Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, os candidatos são Abílio, do PL, e Lúdio Cabral, do PT. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o enfrentamento será entre Adriane Lopes, do PP, e Rose Modesto, do União Brasil. Em Goiânia, Sandro Mabel, do União Brasil, disputa a prefeitura com Fred Rodrigues, do PL. Agora vamos às demais regiões, leste e sul do Brasil. Em Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, disputa a reeleição contra Bruno Engler, do PL. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, tem como adversário Guilherme Boulos, do PSOL. Em Curitiba, Cristina Gremel, do PMB, concorre contra Eduardo Pimentel, do PSD. E, finalmente, em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo, do MDB, enfrenta Maria do Rosário, do PT. Das 51 cidades com segundo turno, 36 não são capitais. São Paulo é o estado que lidera o ranking com mais municípios aguardando a definição dos eleitores. Em 36 municípios, além de 15 capitais, os eleitores vão voltar às urnas para o segundo turno em 27 de outubro. Na região norte, apenas o município de Santarém, no Pará. Na região centro-oeste, são 2 municípios, Anápolis e Aparecida de Goiânia, em Goiás. Na região nordeste, Imperatriz, no Maranhão, Caucaia, no Ceará, Campina Grande, na Paraíba, Olinda e Paulista, em Pernambuco, e Camaçari, na Bahia. Na região sudeste, Uberaba, em Minas Gerais, Serra, no Espírito Santo, Niterói e Petrópolis, no Rio de Janeiro, além de 17 municípios de São Paulo: Barueri, Diadema, Franca, Guarujá, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Mauá, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sumaré, Taboão da Serra e Taubaté. Na região sul, o segundo turno será realizado em Londrina e Ponta Grossa, no Paraná, Santa Maria, Pelotas, Canoas e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Bom, e os eleitores devem tomar alguns cuidados ao comparecer ao local de votação. Veja o que é permitido e o que não é permitido no dia da eleição. 51 cidades, entre elas 15 capitais, terão sessões de votação para decidir os próximos prefeitos. O horário de votação será unificado, das 8 da manhã até às 17 horas, seguindo o fuso horário de Brasília, menos para os eleitores de Campo Grande, Cuiabá, Manaus e Porto Velho, que têm fusos diferentes da capital federal. Veja o que é permitido no dia da votação. Manifestação política, se for silenciosa e individual, por meio de bandeiras, broches, adesivos e camisetas. O eleitor pode levar colinha ou santinho com o número do candidato ou candidata para a cabine de votação. O eleitor pode usar qualquer vestimenta, mas não pode votar com roupa de banho ou sem camisa. O que é proibido? Celular ou dispositivos eletrônicos, como câmeras fotográficas, na cabine de votação. Aglomeração de pessoas com roupas ou propagandas dos candidatos. Métodos de aliciamento, persuasão ou convencimento do eleitorado. Veja agora o que é considerado crime: fazer boca de urna,
realizar carreatas ou comícios, usar alto-falantes e amplificadores de som. No dia da eleição, o eleitor poderá usar um documento oficial com foto, como esse, carteira de identidade, ou a Carteira Nacional de Habilitação e até mesmo o passaporte, entre outros documentos. O eleitor também poderá votar apresentando ao mesário o aplicativo e-Título no celular. O eleitor que não votou no primeiro turno pode votar no segundo. Caso não possa comparecer ou esteja em outra cidade, o eleitor pode justificar a ausência. Lembrando que o título de eleitor físico não é obrigatório e quem não tiver a biometria cadastrada também está apto a votar. E quem por algum motivo não votou no primeiro turno das eleições, será que pode votar no segundo turno? Pode sim, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. A repórter Roberta Cruz informa pra gente. Quem estava viajando ou por qualquer motivo não participou do primeiro turno também pode votar, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. O prazo para justificar é de até 60 dias após cada turno. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo para celular e-Título ou apresentando um formulário de requerimento de justificativa eleitoral, que pode ser impresso a partir do site do Tribunal Superior Eleitoral ou dos tribunais regionais ou obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral, além dos próprios locais de votação. Quem não votar nem justificar pode pagar uma multa de cerca de R$ 4,00 e regularizar a situação. 51 prefeitos vão ser eleitos neste domingo. Mas você sabe o que eles fazem e a importância política deles? O prefeito é responsável por administrar o dinheiro dos impostos municipais pagos pela população e ainda repasses do orçamento recebido do Estado e da União. É obrigação da prefeitura aplicar os recursos no atendimento básico de saúde, na educação infantil e fundamental, na cultura, no transporte público e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade. E não pode governar sozinho. Ele precisa negociar com a Câmara de Vereadores. As primeiras eleições no Brasil foram municipais. Nelas só votavam quem tinha uma renda alta. Só os ricos eram eleitores. Até chegar no sufrágio universal foi um longo caminho. Eu preparei uma reportagem especial sobre esse tema. Foi em São Vicente, primeira vila fundada por portugueses no Brasil, que aconteceu a primeira eleição que se tem notícia no país. Em 1532, foram escolhidos os membros do Conselho Municipal da vila, que na época era composto pelos vereadores, procuradores e pelo juiz de paz. Mas o direito ao voto era restrito, só para os chamados homens bons, como explica a historiadora Débora Jacinto. Eram só os homens brancos, os nobres da aristocracia portuguesa, da aristocracia militar. Então a gente não tinha um sufrágio universal como a gente tem hoje. A gente tinha uma votação bem restrita, baseada em renda, então tinha que ter títulos de propriedade. Os senhores de engenho eram aqueles que votavam na colônia. Durante o Império, a situação não mudou. Só a partir do século XX, o direito ao voto foi ampliado. Nesses quase 500 anos, a escolha de representantes para as nossas cidades passou por um longo caminho, até chegar ao modelo atual. Caminho marcado por muitos avanços, como a eleição da primeira mulher prefeita da América Latina, Alzira Soriano, que em 1928 foi escolhida pelo voto prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte. Avanços, mas também recuos. Por 2 vezes, as eleições no país foram interrompidas. A gente teve no golpe do Estado Novo em 1937, todas as eleições foram suspensas, inclusive os pleitos municipais. Foram retomados só em 45 também, o Código Eleitoral também foi retomado. Na ditadura militar, o voto indireto e o voto direto se coexistiram. Então, a maioria dos cargos maiores era por voto indireto, então, presidente por voto indireto, os governadores também eram escolhidos indiretamente e
mas alguns cargos, como de deputado federal, deputado estadual e de prefeitos e vereadores, continuavam com voto direto. O de prefeitos a gente vai colocar um asterisco, porque não eram todos os prefeitos que eram escolhidos diretamente. Os prefeitos das capitais e das cidades consideradas de segurança nacional continuavam sendo escolhidos pelos governadores. Apesar das interrupções, o processo eleitoral nos municípios continuou evoluindo. Hoje temos eleições para prefeitos e vereadores de 4 em 4 anos, intercaladas a cada 2 anos por eleições federais. Mas nem sempre foi assim. A separação começou a partir da ditadura militar e se manteve na Constituição de 88. Essa separação no contexto de ditadura militar a gente teve para enfraquecer a influência da política local na política nacional. Então diminui esse impacto, você dilui as eleições, você tem um pouco menos de influência da política local na política nacional. Então você enfraquece também um pouco a democracia. A professora Virgínia Machado explica que uma lei de 1988 fixou as datas dos pleitos municipais, que assim ficaram separados das eleições federais. A posse desses indivíduos eleitos em 1988, ela se daria em 1º de junho de 1989. E os respectivos mandatos terminariam em 31 de 12 de 92. Ou seja, a gente tinha um prazo, né, a posse em 1º de junho de 89 até 31 de dezembro de 1992. Se você for pensar, esse fim de mandato já está não coincidente com os mandatos presidenciais. Hoje temos o 4º maior eleitorado do mundo, identificação biométrica e o sistema de votação eletrônico, que permite a apuração em poucas horas. O primeiro teste das urnas eletrônicas, aliás, foi feito em uma eleição municipal em 1996, como detalha a historiadora Débora Jacinto. Foram 57 municípios, todas as capitais, mais alguns municípios do interior. Nas eleições de 2000, também eleições municipais, que foi a primeira eleição completamente digitalizada. Então as urnas eletrônicas foram utilizadas em todos os municípios do Brasil nas eleições de 2000. E também a primeira eleição que teve biometria também foi uma eleição municipal, a eleição de 2008. As eleições municipais são o primeiro passo para ingressar na política. Muitos nomes consagrados começaram como vereadores. É um dos principais políticos que a gente tem na atualidade, o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, ministro da Indústria e do Comércio. Começou a carreira política como vereador. Então ele era do movimento estudantil, se filiou e concorreu às eleições para vereador de Pindamonhangaba, que fica um município no interior de São Paulo, e depois foi prefeito dessa mesma cidade. O Tancredo Neves foi o primeiro presidente eleito, mesmo que indiretamente, da redemocratização. Ele também começou a carreira dele como vereador. Foi eleito em 1935 como vereador de São João del Rei, que é um município em Minas Gerais. Eleições chegando e muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre alguns mitos que são divulgados. E com a internet, a disseminação de informações duvidosas é ainda maior. Mas você sabe o que é mito e o que é verdade sobre as eleições? Vem conferir na reportagem. A diferença entre voto nulo e voto em branco, sabe? Não. Pior que eu sabia, mas eu dei um branco. As dúvidas ainda são muitas. Se alguém disser o candidato ou o partido, consegue saber em qual candidato o eleitor votou. Mito ou verdade? Não tem como saber em quem ele votou. O processo é 100% sigiloso, né, e o voto é secreto. É a garantia da liberdade aos eleitores. No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados com mais de 18 e menos de 70 anos. E todos, sem distinção de sexo ou posição social, podem participar da política por meio do voto. Nem sempre esses eleitores, muitas vezes cheios de dúvidas, sabem onde buscar as informações mais seguras. Uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, realizada este ano em 21 países, mostrou que mais da metade da população tem nas redes sociais a única fonte de informação.
Essa pesquisa investigou a recepção de notícias falsas e verdadeiras por parte da população e mostrou que o Brasil é o país que tem mais dificuldade em identificar as fake news. É comum surgirem boatos e correntes que incentivam a abstenção e os votos nulos e brancos, por exemplo, para que as eleições sejam anuladas ou que novas eleições sejam convocadas com outros candidatos. Mas será que se trata de mais um mito ou é verdade? Não sei, sinceramente. 50% de abstenção? Acho que é anulada, né? É mito, com certeza é mito. O nome disso é abstenção eleitoral. Mesmo que o número de abstenção seja elevado no dia da votação, isso não provocará uma nova eleição por falta de quórum. Nesse caso, os eleitores faltosos perdem a oportunidade de escolher seus representantes legais. Então, é uma excelente oportunidade de você, eleitor, poder realmente exercer um ato de cidadania. E quem não votou nas últimas eleições, pode votar? E quem estiver viajando, trabalhando e não conseguir ir às urnas no domingo? Todo eleitor que não comparecer para votar deve justificar seu voto em uma sessão eleitoral localizada em seu município ou no mais próximo que é competente ali daquela área ali que possa justificar. Na falta disso, o eleitor também pode comparecer ao cartório eleitoral para justificar por escrito que será analisado pelo juiz eleitoral. Ah, e só mais uma coisinha. Se você já foi mesário e não gostou da experiência, pode ficar tranquilo. Uma vez que você é convocado mesário, você não vai ser sempre ser convocado. Acontece eventualmente, e isso também é algo que realmente pode não se repetir. Seria uma coincidência, mas também não necessariamente você sendo mesário uma vez, você vai ser sempre mesário. Elas representam 52% do eleitorado brasileiro, mas não conquistaram nenhuma prefeitura das capitais no primeiro turno das eleições. Entenda como foi a participação feminina e o que esperar do segundo turno. As mulheres são maioria da população brasileira e do eleitorado. Uma proporção ainda não refletida no resultado das urnas. Neste primeiro turno das eleições municipais, 13% das vagas nas prefeituras e 18% nas câmaras de vereadores foram para candidaturas femininas. Se comparado a 2020, os números cresceram discretamente, de 1% a 2%, mas ainda muito longe de refletirem um equilíbrio de representatividade. Nas capitais, nenhuma mulher foi eleita como prefeita em 6 de outubro. Para o segundo turno, das 15 capitais em que a eleição ainda será definida, 7 têm mulheres na disputa. Porto Velho, Curitiba, Aracaju, Campo Grande, Natal, Porto Alegre e Palmas. Durante a coletiva de imprensa realizada ao fim do primeiro turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, lamentou a ausência de mulheres nas capitais. Eu acho uma pena e acho muito triste que mesmo com todas as campanhas que já são feitas e nós já melhoramos, não somos mais um ou outro movimento de mulheres, somos nós hoje mulheres em permanente movimento para que a gente tenha a efetividade dos direitos, do direito principalmente à dignidade e respeito igual a todos os outros. Mas a despeito disso, nós ainda temos uma situação como essa. No primeiro turno, nenhuma mulher eleita nas capitais dos estados. Nesse cenário que a gente está vendo hoje, a gente tem potencial, temos aí mulheres concorrendo em pelo menos 5 capitais, mas a gente só tem certeza de que teremos uma mulher eleita em Campo Grande, porque temos ali Rose Modesto concorrendo com a atual prefeita, que é a Adriane. Nas câmaras municipais, das 58.309 vagas em todo o país, 10.603 foram ocupadas por mulheres. Kalinka Meirelles levou uma dessas vagas. Ela foi reeleita vereadora em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. A partir do próximo ano, ela vai atuar no parlamento ao lado de outras 2 mulheres. Juntas, elas representam cerca de 14% das cadeiras da Câmara Municipal. E hoje na Câmara Municipal, nessa reeleição, nós temos 3 mulheres, o que é um fato histórico na cidade de Rondonópolis. Nós nunca tivemos 3 mulheres representando Rondonópolis. Sempre ou era uma, ficamos 12 anos sem nenhuma mulher e depois 2 e agora 3. E a gente vê que as mulheres têm tomado gosto pela política e a gente precisa incentivar com que as mulheres venham fazer parte desse quadro feminino para que a gente tenha equilíbrio entre as decisões.
Mas a subrepresentação da mulher nestas eleições foi reforçada antes mesmo do voto nas urnas. Segundo o levantamento do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, mais de 700 cidades não cumpriram a cota mínima de 30% para candidaturas femininas. Nas eleições municipais de 2020, a cota foi desrespeitada por quase o dobro.